etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso, tchau! O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O mundo está em transformação em um ritmo cada vez mais acelerado. A tecnologia está modificando os negócios e as profissões, e quem não se adapta vai ficando para trás. Nosso convidado do programa de hoje é o advogado Ricardo Pérez, que vai conversar comigo sobre como enxergar as oportunidades em meio a tanta novidade. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Cidadania. Tá. Prazer é todo meu, Roberta Cruz. Uma alegria de estar aqui podendo falar do meu livro, O Advogado Empreendedor, que a gente fala sobre isso mesmo, inovação, tecnologia, empreendedorismo, né? Que hoje, se a pessoa não levar isso para dentro da sua profissão, para dentro do seu escritório, ela com certeza ela vai ficar no passado, não vai ser um advogado do presente. Pois é, eu agradeço, recebi aqui, então seu livro ainda não recebi agora e não deu para ver ainda, mas você vai explicando aqui para a gente um pouco o que se descobriu. Quando a gente fala em transformação, a gente imagina logo, né, a tecnologia, inteligência artificial. Essa é uma das coisas, né, do momento, não dá para negar. Como você vê isso? O que a inteligência artificial está trazendo assim para a advocacia? Roberto, eu vejo como um avanço, né? Tem muita gente preocupada, escuta, mas está tirando emprego, porque tem os escritórios aí que estão demitindo muita gente. Mas é isso que a gente fala, se a pessoa também não avançar, se não se transformar, não passar dessa barreira, é aquele advogado que ficava só copiando e colando, montando peça de qualificação, indo para o fórum, fazer carga, que não existe mais, hoje é tudo digital, né? Então, esse advogado não vai mais existir. Aquele advogado, eu venho de uma advocacia de direito administrativo, que era o servidor público. Eu varava noites e noites no meu escritório, qualificando os servidores para que no outro dia eu distribuísse aquelas ações, distribuía 400, 500 ações, e eu vejo aquilo como uma perda de tempo. Quer dizer, eu passava todo aquele tempo e no outro dia eu ia fazer a revisão, tinha muito erro, que hoje né, a inteligência artificial não comete esses erros que a gente cometia, cansaço de madrugada, e você tinha funcionário para fazer isso. Então, hoje, esse funcionário, aquele de qualificar, de ficar juntando documento, não existe mais. Então, hoje, por isso que a gente fala, o livro fala disso, que o advogado tem que se reinventar, tem que transformar para poder participar dessa advocacia do presente, tá? Então, é isso. O livro fala sobre isso mesmo, que a inteligência artificial veio para ficar, a OAB está muito bem na presidência do Beto Simonetti, tratando desse assunto, porque também você tem que saber os limites, até onde você pode usar a inteligência artificial. Eu mesmo sou investidor de uma empresa de inteligência artificial fora do Brasil, porque eu vejo que isso a gente tem que entender, porque eu sou um advogado offline, tenho 25 anos de advocacia. Então, até mesmo tem hora que eu vejo, eu estou no papel, a minha pastinha está aqui, a gente gosta disso, né? Mas a gente sabe que isso já não existe mais, hoje é tudo, né, digital. Então, eu entrei nessa empresa para poder entender um pouco, inclusive por dentro da empresa, saber como que ela funciona. Que esse é o advogado hoje, que a gente fala que é o 4.0, que é o 5.0, é o advogado não só fazer aquela defesa para o cliente, não só entrar com a ação, mas é o advogado entender a empresa que ele advoga. Então, ele avançar um pouco mais e participar, contribuindo para o andamento da empresa. Então, esse é o advogado que está se transformando. Esse é o advogado que vai realmente
permanecer no mercado. Aquele advogado lá de trás que não avançou, que não saiu do offline, esse advogado está com dias contados se já não parou. Eu tenho vários colegas que a gente viu no decorrer desses 25 anos ficando para trás, né, e deixando a advocacia. Que esse é uma tristeza muito grande, porque você vê que o advogado investiu 5 anos na universidade, era um sonho, às vezes, não só dele, mas da família, e a deles acaba deixando isso por falta de oportunidade. Então, esse livro mostra, né, eu crio, mas eu falo que é o seguinte, existem os 7 passos do advogado do presente. Então, eu conto um pouquinho do que eu acho com a minha experiência desses 25 anos de advocacia, do que pode ajudá-lo a melhorar na advocacia. Porque quando você vê, não é diminuindo, mas você vê um advogado que você mais vê, porque a gente anda de Uber, você está conversando, tem um monte de advogado trabalhando no Uber. Tá? Meu avô foi taxista a vida inteira, então não é diminuindo, pelo amor de Deus, mas é dizer que o sonho dele, que ele investiu, né, ele deixou aquilo e está indo para ser motorista de Uber. E eu estava numa viagem fora esses dias e eu vi muito carro autônomo. Então, quer dizer, de Uber, nem essa profissão não vai existir mais. O próprio Uber. O próprio Uber. Então, esse advogado tem que voltar para a advocacia, porque é uma judiação quando você vê um advogado fora. E eu tento, com isso, nesses anos de experiência, ajudar ele a voltar a arrumar um espaço na advocacia, tá? A gente vê, assim, algumas estimativas, perspectivas, projeções, né? Que, assim, que na verdade, é um pouco como você explicou, né? Assim, que o que vai ficar para trás é aquela coisa mais mecânica, automática, né? Mas a parte mesmo do raciocínio, da própria experiência, como, né, você citou, seus 25 anos de experiência, né? Os advogados mais experientes que têm aquelas, né, aquela quilometragem, aquelas horas de voo ali, né? Na defesa de causas, no estudo, né? Assim, essa parte mais raciocinada, essa é a que permanece? Isso, é porque você usando a inteligência artificial, mas não só a inteligência artificial, como qualquer outro, né? Tem tantas hoje aí dessas empresas, startups, né? Funcionando, e são empresas boas. Então, você utilizando isso, vai sobrar mais tempo para quê? Para você cuidar do seu cliente, para estudar mais o processo, para ter tempo para ir despachar, né, com o magistrado, ou seja, você deixa de perder tempo naquela parte burocrática e vai para o resultado, trabalhar melhor pelo cliente. Então, eu vejo que isso como um benefício, tá? E agora, aquele advogado que não, né, se adequar, infelizmente vai ficar fora do mercado. E como fazer essa adequação? Você tem alguma dica? Eu faço, né? Como que surgiu, tá? Vou falar só um pouquinho como que esse livro nasceu. Eu, quando presidente nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, eu fui presidente da Caixa de Assistência aqui do DF por 2 mandatos e fui um da Nacional. Quando eu vou participar da Nacional, o primeiro convite que eu recebo é da Jovem Advocacia, para que eu fosse palestrante na Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Um evento muito bacana, e me colocaram, 3 dias, para eu palestrar, ser a primeira palestra após a abertura. Então, normalmente, na abertura, é onde estão o presidente da Ordem Nacional, estão os conselheiros, presidentes das seccionais, depois cada um tem que voltar para o seu estado, trabalhar, aquela coisa. E me colocaram primeiro. Eu falei, gente, o que eu vou falar para a Jovem Advocacia? Aí fiquei pensando como montar aquela palestra, e eu monto a palestra por fotos de carros. Eu sou apaixonado por carro, então eu conto a minha história. Tipo, eu tinha um carro melhor, um Uno, estava num banco, eu tinha que tomar aquela decisão se eu ia para a advocacia, se eu ficava no banco, porque com 1 ano e meio eu já era gerente adjunto do HSBC, e lá eu tinha vale transporte, vale alimentação, 13º, FGTS, né? Toda aquela garantia. E recebia R$ 1.600 por mês. Só que daí veio a decisão, eu me formando em 1999, 2000, eu já poderia advogar. Falei, agora, eu vou atrás do meu sonho ou fico, né, num emprego seguro? O que era? Aí a maioria das pessoas, minha família, todo mundo fala, não, Ricardo, fica no banco. Pô, você está fazendo uma carreira bonita, com 1 ano e meio você já está gerente. Permanece no banco, depois lá na frente, quem sabe você consegue ir para o jurídico do banco, consegue virar um diretor. Mas, assim, aquilo me intrigava. Eu falei, não, a minha vocação é a advocacia. Aí eu saio de Marília, vou passar as férias em Cuiabá, no Mato Grosso, onde eu tenho familiares, eu sou o primeiro advogado da minha família. E aí eu pedi para eles, falei, olha, vocês não têm algum amigo, advogado, que está precisando contratar? Aí eles foram lá
falaram com um advogado deles, 2, 3, eu fiz entrevistas lá. Saí de férias do banco, fiz entrevista. E um deles falou, olha, eu tenho como te contratar por R$600, quer dizer, quase um terço do que eu ganhava e sem mais nada, né? E aí, aquela dúvida, que muitos devem passar e passo, porque eu nem vou chegar nesse ponto. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou atrás do meu sonho. Pedi demissão do banco, sair. Porque eu sabia que se eu demorasse muito, talvez eu não conseguisse entrar no mercado. Você fala, não, daqui 2, 3 anos eu continuo aqui e vou. Esquece. Aí eu tomei a decisão e fui. Aí eu, por meio dos carros que eu conto, aí eu falava o seguinte, que eu tinha acabado de realizar um sonho. Tinha comprado um Uno, EP 1996, azul, e na palestra eu mostro a foto dele, aquela coisa toda. Que era o primeiro carro bom que eu tive por causa do banco, só que era todo parcelado. Tinha comprado meu sogro, eu financiei ele inteiro. Como que eu ia para Cuiabá ganhando R$600 com um financiamento desse? Não dava. Aí eu tive que vender esse carro, com o ágio que sobrou, eu comprei uma Quanto velha, Quanto antiga, e fui para Cuiabá tentar, né, a vida lá como advogado. E como eu não fiz estágio, lá eu tive que trabalhar 24 horas, porque o advogado que me contratou não queria saber se eu sabia ou não, ele me contratou como advogado. Então eu não conhecia nada de Cuiabá. Eu tinha um primo que fazia direito, era estagiário lá em Cuiabá. Eu perguntava para ele, Gustavo, onde que fica o fórum? Porque eu não ia perguntar isso pro advogado que me contratou. Aí precisava uma exceção de pré-executado. Eu falava, o que é isso? Eu nunca fiz isso, eu não tive estágio. Aí eu ligava para amigo de Cornélio, de Curitiba, de Marília. Como que faz? Não sei, peraí que eu estou te mandando uma peça. Então, isso foi o início da minha advocacia. Eu falo o seguinte, que no primeiro, quando eu saio da Quanto para ir para Cuiabá, quando eu estou chegando quase perto de Campo Grande, eu recebo uma multa de 500 sulfir. 500 sulfir era R$500 naquela época. Ou seja, quase meu salário inteiro depois de um mês, né? Então, aquela dificuldade. Talvez hoje, né, muitas dessas dúvidas você poderia descobrir dando um Google. Isso, também tem isso, né? Mas aquilo lá você vai aprendendo, né? Enfrentando aquela dificuldade. Aí, minhas primeiras audiências, eu conheço um rapaz lá, muito gente boa, e ele me ajuda. Ele fala, olha, tem uma turma que saiu de um posto de gasolina e estão precisando de um advogado para fazer as reclamações trabalhistas. Você quer? Eu falei, claro, estou começando, quero sim. Então, eu pegava o meu carro, eu tinha que passar para pegar testemunha e os reclamantes, a reclamante e as testemunhas para levar para a vara do trabalho. Quer dizer, você passava, pegava, aí eu levava, tinha uma que estava amamentando, levava a irmã para poder ficar, na hora que estava fazendo audiência, ficar, né, com a criança lá, com o bebê. E assim, o ponto que é o seguinte, o primeiro dia que eu fui fazer uma audiência, aí um advogado, um advogado que a gente fala o seguinte, até você tem que ter aí um pouco de, saber até no emocional, você tratar de uma audiência, né? Eu cheguei, a primeira vez que eu estava fazendo audiência, era a primeira audiência, eu cheguei e estiquei a mão para ele. Ele não deu a mão para mim. Aquilo foi uma situação horrível, né? Eu recolhi, tá bom. Aí faço audiência. Na segunda vez que eu vou fazer audiência, porque daí os outros que eram testemunha naquela, passou a ser o reclamante, que eram os 4 que tinham sido mandados embora. Aí eu levei eles de novo. Lá que eu estou chegando com a minha Quanto velha, e ela tinha quebrado o ar-condicionado, então o vidro aberto, aquele calor de 40 graus, o advogado chega numa BMW. Aí eu só sentia assim, eu percebia, sabe, um cutucando o outro atrás, falei, estamos lascados, né? Porque, aquele advogado desse é o nosso, né? E assim foi esse início da advocacia. Aí tive a felicidade de ser contratado para fazer uma ação no Rio de Janeiro, era uma liminar para os servidores públicos, até então não tinha advogado para servidor público, era uma liminar que eles queriam, lá no Rio de Janeiro, uma ação dos 43,55%, que era uma reposição salarial. E lá no Rio, por quê? Porque lá já tinha sido definida uma liminar para os servidores de lá. Aí eu fui contratado. Aí fui para o Rio de Janeiro, primeira vez, nunca tinha ido para o Rio. Aí vou para a vara lá federal para despachar. E aí eu tento falar com a juíza, a secretaria não deixava, bloqueando. Aí eu fui para o corredor, ficar esperando ela, para ver se ela passava, eu conseguia pegar ela ali. E aí lá naquela época, fotocópia, que não existe mais, né? Uma máquina, tinha um cara trabalhando, que atendia essas 2 varas naquele corredor. E aí ele ficava ali, eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou, doutor, eu falando, estou aqui para despachar, eu vim de Cuiabá, preciso despachar. Ele falou, não, essa juíza ela é muito atenciosa, só que o pessoal bloqueia lá por isso, senão ela não trabalha, porque senão ela atende todo mundo. Mas ela fica até tarde. Eu falei, opa, se ela fica até tarde, eu vou ficar aqui também, esperando ela. Aí fiquei ali, podia fumar naquela época, eu fumava ali no corredor da vara. Estou lá, sai a diretora, 5 horas da tarde, falou, doutor, fechou. Eu falei, doutora, como eu vim de Cuiabá, é a primeira vez que eu estou no Rio, eu tenho medo de ser assaltado. E meu voo
no final, é à noite, né? Bem tarde, eu prefiro ficar aqui, que aqui eu me sinto seguro. Aí ela deu aquela risadinha, tipo, o jacu, né? Aí foi embora, e eu fiquei ali. Aí acabou meu celular, desci para falar com a minha namorada na época, hoje minha esposa. Tô lá no telefone, no térreo, né? No orelhão, chega a juíza. Chega com um buquê de flor, o assessor. Aí eu fui até ela. Ela falou, doutor, o que você está fazendo aqui? Eu falei, doutor, eu preciso falar com a senhora. Estou advogando para os servidores públicos. Aí contei toda a história. Aí ela já me levou pelo elevador privativo. Eu já falei, opa, já estamos melhor aqui. Aí subimos, conversei com ela, expliquei tudo. Ela falou, espera um pouquinho lá fora que eu vou olhar o processo, vou pedir o processo aqui. Isso já 8h30, 9 horas da noite. E te dou um retorno. Tá bom. Aí eu fiquei do lado de fora, ela foi lá, viu, despachou. E ela abriu a porta e entregou para mim. Falou, doutor, está aqui. A minha primeira liminar da vida que foi. Aí eu consegui eliminar para os servidores. Aquela foi uma reação tão, assim, espontânea. Eu ajoelhei no pé dela e falei, doutora, eu não tenho como agradecer. Essa aqui é a primeira liminar da minha vida. Ela falou, doutor, levanta. Isso aí eu estou acostumado, tá, essa matéria. Eu falei, doutor, isso aqui vai mudar minha vida. E mudou minha vida. Por quê? Quando eu volto para Cuiabá, eu já volto, opa, eu vou ser advogado de servidor público. Que esse negócio aqui é bom. Só que eu não sabia cobrar. Eu tinha 60 e poucos servidores naquela primeira ação. Eu cobri só R$200 de cada um para ingressar com a ação e R$200 se tivesse o resultado favorável. Eu falei, gente, o que é inexperiência, né? Se você não ter feito um estágio, ter vivido na advocacia, eu cobrei muito pouco, que no mínimo eu tinha que cobrar 200 enquanto perdurasse aquela liminar. E perdurou por anos. Ou seja, eu continuava recebendo, né? Mas tudo bem. Aí eu falo o seguinte, aí na palestra, eu falo, tudo bem, já ajudou, né? Tipo, troquei a Quanto Velha, comprei um Monza azul, eu ponho a foto, mostro aquela coisa toda. E aí assim eu vou avançando. Aí eu falo que logo em seguida tem uma outra oportunidade e dessa eu soube cobrar. Eu falo que era final do ano, primeiro ano, tá? Na advocacia eu faço isso no tempo. Então eu chego lá em Cuiabá, né? Começando com 9 meses. Em setembro eu monto já meu escritório sozinho, tá? E vou para essas ações. Aí, dessa dos 11,98, eu falo, olha, essa eu já soube cobrar. Eu cobrei os mesmos R$200, só que eu peguei um percentual da ação e ela tinha um retroativo muito grande. E no final do ano, eu consegui eliminar lá, de novo, na doutora Celeste Macalosa, a juíza lá da 7ª Vara Federal do Rio. Aí eu consegui eliminar. E aí voltei para Cuiabá, e aí eu fiquei sabendo que no dia 20 de janeiro, isso era final do ano, então o pagamento era todo dia 20, que no dia 20 de janeiro eu ia receber um valor muito bom. Aí eu conto o seguinte, eu já tinha comprado um Tempra, que era o meu sonho, que era um carro lindo, que eu já estava vendo para ir para Cornélio Procópio. Primeira vez que eu estaria indo de carro, depois que eu saí de lá. Aí já era recesso, aí eu comprei uma Dakota, 0 quilômetro, coisa mais linda do mundo, branco. Então eu conto o seguinte, aí eu volto para Cornélio, né? Chego lá e levo o Tempra de presente para minha mãe, aquela que me ajudou nos momentos mais difíceis, né? Que deixou de realizar os sonhos dela para realizar o meu, né? De advogado, levo de presente. Então eu faço isso no tempo. E quando aí eu vou, tá mais aí contando como que eu vim para Brasília, por que eu vim, mas eu venho contando isso dessa forma e continuo. Aí quando eu termino essa palestra lá, primeira vez que eu faço lá para a Jovem Advocacia, o segundo palestrante, para mim, é o maior orador que a OAB tem, que é o Felipe Santa Cruz, foi presidente nacional da Ordem para mim, e ele já começa a palestra dele conectado com a minha. Olha, eu também tive um Uno azul. Falei, opa, né? Que legal, porque eu fiquei até meio assim, na hora no dia que eu estava me preparando no hotel à tarde para ir para a abertura, eu até liguei para minha esposa, que era minha namorada, falei, Paula, não, já era minha esposa, Paula, será que não é ficar colocando carro, né? Eu não sei o que vem. Falou, Rito, você não preparou para isso? Você não acreditou nisso? Você não é legal a sua história? Mostre, acredita. E eu fui. E foi muito legal, porque daí eu recebia os feedbacks, era o seguinte, o jovem advogado, eu estou nessa situação, não sei se eu vou sair do emprego que eu tenho, se eu vou, agora, pô, você me ajudou muito, outro, pô, eu também tive um carro assim. E começou, aí eu comecei a dar palestra no Brasil inteiro sobre isso. E foi quando aí veio a pandemia, aí não tinha mais palestra, não sei o que, eu falei, olha, vou transformar essa palestra num livro, claro, acrescentando muito mais coisa, mais técnico, inclusive, e vou transformar no livro. Então, esse livro nasce daquela primeira palestra que eu fiz para a Jovem Advocacia e na Conferência Nacional. Então, é isso, onde surge o livro aqui, tá? Aí é interessante ver, né, pelo seu relato, que mesmo antes, né, da inteligência artificial, claro que a tecnologia já vinha avançando, né, mas sempre é preciso ter esse olhar, né, para as oportunidades, para enxergar, para ir, né, como você mesmo contou, você não tinha feito estágio, tinha que ir descobrindo ali no dia a dia, vendo como resolver cada problema.
né? Assim, isso, né, assim, como você faz tem esse foco aí no jovem advogado, isso se aprende na faculdade? Não. Isso é um dos problemas, né? É muita teoria na faculdade, falta essa parte prática, essa vivência, e isso não adianta, né? Aí a vivência que faz isso é o dia a dia, é o sofrimento, né? Normalmente é a dor que você passa, que transforma isso, né, depois para você estar contando algo sobre essa experiência para que outros não passem por isso, para facilitar a vida, né? Mas você falou até olha, você viu aquela oportunidade. Outra oportunidade que eu vi, eu continuava como servidor público, eu vim para Brasília, vim advogar para o Sérgio Naia, eu era advogado de servidor e eu estava rodando muito o Brasil. Aí um servidor me liga, que o irmão dele era o braço direito do Sérgio, era o diretor lá do Sérgio, falou: Ricardo, meu irmão me ligou, teve um bloqueio aqui judicial nos dois hotéis e você faz trabalhista? Eu falei: faço, claro. Ele falou: você não quer vir para cá? Eu falei: quero. Eu estava em Campinas fazendo uma palestra para servidor, vim para cá e eu vi que a oportunidade, eu precisava vir para Brasília, porque aqui, né, o mundo dos servidores, aqui o negócio acontece, né, em Cuiabá eram poucos. Aí eu peguei essa oportunidade, saí de Campinas e vim para cá no outro dia. Aí o Sérgio falou: estou com problema, bloquearam os recebíveis do meu hotel, não sei o quê. Você quer advogar para mim? Eu falei: quero. Ele falou: mas quanto você vai cobrar? Eu falei: vamos ser diferente. Se eu conseguir reverter essa situação, você me contrata para eu ser o seu advogado nos 2 hotéis da parte trabalhista e você me dá, eu vou trabalhar por mês, você me dá um quarto para eu dormir. Eu vi que você tem uma sala fechada lá, eu vou montar meu escritório. E alimentação, café da manhã, almoço e janta, eu vou advogar para você. E o que eu tiver de benefício, a gente reduzir, você me dá um percentual do benefício, aquela coisa toda. Ele falou: fechado. Aí eu consegui, não era nada difícil, consegui reverter e vim morar para Brasília. Então aí eu fico, vou aqui em Brasília, não conhecia ninguém, né, eu não tinha parente, não tinha nada. Aí comecei a advogar, aí tive uma oportunidade de entrar no sistema OAB, que isso eu falo para todos os advogados, né, recém-formado ou estagiário, procure a OAB. A OAB tem as comissões, é muito bacana de você participar daquela que você está se especializando, tem muita oportunidade, você conhece muita gente. Então eu fui para dentro da OAB. Aí, falando dessa oportunidade, em 2010, já aqui em Brasília, meu sogro veio passar o carnaval na minha casa, ele morava em Cornélio Procópio, faleceu, e aí falou: Ricardo, você viu a decisão do Supremo, do Fundo Rural? Eu falei: não. Falou: dá uma olhadinha que é um negócio interessante. Aí eu peguei no carnaval, na hora que eu vi, falei: opa, isso aqui é uma oportunidade. Aí vamos dizer, era já parte pro agro, né? Tinha parte aí da pecuária, dos agricultores. Aí eu fui estudar, falei: isso aqui dá para poder oferecer para muitas pessoas. Só que você, pelo código de ética nosso, você tem que tomar cuidado como você faz essa publicidade toda. Aí eu falei assim: mas vem cá, Marco, você entrou com essa ação? Ele falou: não. Eu falei: você e seus irmãos, eram em 6, e seus irmãos também não. Querem fazer? Eu entro com a ação para vocês. Ele falou: quero. Aí eu peguei esses 6, distribuí tudo aqui em Brasília, né, porque a União Federal está aqui, você pode. Aí entrei aqui em Brasília, tudo individual, para poder ter decisões diferentes. A primeira liminar, pessoa física, que saiu, foi de uma cliente minha, irmã desse meu sogro. Aí eu já falei: opa, agora eu vou virar advogado do agro. Né? E aí eu mudo a minha advocacia, porque o servidor você não conseguia mais cobrar de entrada, era só no resultado você precisa, né, viver, você precisa ter as contas do mês, do dia. Aí eu aí eu fui para Cornélio Procópio, lá onde eu sou, e onde ele era presidente do sindicato, fui dar uma palestra sobre Fundo Rural. Aí fico sabendo, em Londrina, uma grande empresa, me chama, aí a reunião foi ruim, eu estava voltando para Cornélio, falei: aqui eu acho que só quiseram saber o que era, não foi boa. Aí estou saindo para Cornélio, ligo de volta, falei: olha, você pode voltar aqui? Claro. Voltei, era noite, voltei. Falou: vem cá, você não quer dar palestra para todos os nossos clientes, que são em 34 recebimentos de soja que a gente tem, lojas, no Paraná e em São Paulo? Falei: quero, eu faço. Falou: vamos fazer o seguinte, de manhã você faz uma palestra num lugar, à tarde na outra, e à noite em outro, numa cidadezinha, uma perto da outra. Falei: fechado. E comecei a rodar ali. E aí, depois que eu terminava a palestra, o cliente vinha, né, o agricultor vinha e falava:
Mas como que eu faço, Ricardo? Gostei disso, dá para entrar? Tá, vamos lá. Aí, procuração, aí eu passo, saio de servidor público, vou para o agro. E aí eu falo, nossa, aqui está uma oportunidade. E eu sou de uma região do agro, né? Do norte do Paraná, e morei em Cuiabá. Então, hoje, eu faço agronegócio, sou advogado no agro, mudei por causa daquela oportunidade, né? Então, você muda, porque eu sempre falo no livro, seja especialista. Não queira ser, né, um advogado que atua em todas as áreas, que isso não é legal. Primeiro, que o cliente hoje busca cada vez mais um advogado especializado, e segundo, que um outro advogado não vai te indicar como um cliente dele, porque vai falar, pô, se ele é generalista, eu vou indicar e ele vai ficar com o cliente, porque ele vai fazer tudo para ele, né? E o cliente também não gosta. Aí falei, vou para o agro. Aí fui, me especializei no agronegócio, hoje eu sou advogado do agro. Como eu estava em Brasília, quando eu percebi o seguinte, muitos advogados que eu conhecia precisavam de ajuda aqui, porque chega aqui no tribunal, você precisa, né, acompanhar o processo, eu estava sendo contratado, falei, vou investir nisso. Então, hoje eu atuo em tribunal superior e para o agronegócio. Mas você vê, foi uma oportunidade, uma conversa com o meu sogro, que eu não sabia nem o que era fundo rural, não conhecia nada. Passei a estudar, já virou oportunidade. E aí, hoje eu faço muita coisa para o agronegócio. Então, as oportunidades que aparecem, você tem que saber para poder transformar, né? Enxergar ali no momento. No seu livro, eu vi que você dá 7 passos para se tornar um advogado do presente. Você podia só, resumidamente, dar um passo aí, adiantar para o nosso espectador? Que eu acabei de falar. Isso, especialista. Falo de inovação, 2, tá? De inovação. Falo sobre os honorários, que é uma dificuldade muito grande que o jovem advogado, que eu também tinha, né? Não soube cobrar aquela vez. Como se cobrar os honorários. Falo de apresentações poderosas. Por exemplo, eu estou aqui hoje, você está me avaliando. Né? Independente que seja na advocacia, mas você vai fazer, né? Você vai fazer só leitura de mim. Talvez você indique um dia alguém para mim e fala, olha, teve um advogado lá, tal, que é do agro. Ou não, você faça até uma impressão ruim e fala, não, isso aí não vou indicar. Então é isso, sempre faça apresentação poderosa, tenha bons relacionamentos, que isso ajuda muito, principalmente, por isso que eu falo, vá para a ordem, vai conhecer os advogados, porque a advocacia não é concorrência, é parceria, isso que é legal. Todo advogado eu vejo como um parceiro, não como um concorrente. Então é isso, então vá para dentro da ordem, vai conhecer advogado, para ele poder te indicar. Você vai indicar ele, ele vai te indicar, vocês vão trocar parceiro. Então assim vai, né? Inovação, honorários, apresentação poderosa, a especialização, que foi a primeira. Isso aí são dos 7 passos do advogado do presente que eu falo. Tá ótimo, Ricardo. Muito obrigada pela sua entrevista, pelas dicas, para quem nos assiste. Foi um prazer essa conversa. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse Cidadania sobre a Transformação nos Negócios já está disponível para você rever e compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi.
Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A TV Senado traz uma programação especial de séries documentais, que revisita e reconta a história do Brasil, desde a monarquia até a democracia. Esta terra, minha querida, é promissora. Acompanhe a transformação do país em episódios emocionantes. Quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Senadoc, todo dia, 21h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 16 de julho. O Senado Notícias está no ar. O Senado pode votar hoje o projeto de lei que estabelece novas regras para a concessão de incentivos fiscais ao esporte. Vamos saber mais sobre o assunto com o repórter Tiago Tiburcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. Bom dia aos nossos telespectadores. O projeto de lei complementar de incentivo ao esporte vai ser atualizado, talvez na votação de hoje do plenário do Senado. Isso porque ele traz aí novos parâmetros para a dedução no imposto de renda de doações feitas, por exemplo, por empresas que querem incentivar o esporte, doações para projetos esportivos e paradesportivos. Na atualização desse critério, que vai ser votado hoje, as empresas, a partir de 2028, poderão deduzir até 3%, ou seja, passam da alíquota atual de dedução de 2% para 3% quando fazem a doação para esses projetos. E também, além disso, se o projeto for de inclusão social, trabalhando com aquelas populações mais desfavorecidas, essa alíquota de dedução pode chegar até 4% do imposto de renda devido pelas empresas. Desde 2007, quando a lei foi criada, já foram arrecadados, por meio desse mecanismo de incentivo fiscal para o esporte, cerca de 6 bilhões de reais. Na pauta da sessão plenária do Senado de hoje, que começa às 14h com transmissão ao vivo pela TV Senado, num primeiro momento com discursos e comunicações dos parlamentares, também está a medida provisória que reajusta o soldo dos militares. É bom lembrar que, como a medida provisória já tem força de lei, quando ela foi editada, uma primeira parcela de reajuste de 4,5% lá em abril já está sendo paga. E, caso aprovada aqui pelo Senado, uma segunda parcela a partir de janeiro de 2026, também no valor de 4,5%, deverá ser paga. Ontem à noite, a Câmara dos Deputados aprovou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que traz novas regras para o pagamento de precatórios, que são valores que o poder público tem que pagar quando perde, por exemplo, um processo judicial. Esse processo judicial não cabe mais recursos.
recursos. Então, a Câmara dos Deputados aprovou essa PEC, ela dá mais espaço fiscal para no ano de 2026 a União aplicar seus recursos e também traz regras para a limitação de pagamento desses precatórios para os estados e para os municípios. Isso também para aliviar um pouco o fluxo de caixa dessas unidades da federação. Pode ser, então, que essa PEC, que foi aprovada ontem, já no início da madrugada, pela Câmara dos Deputados, venha hoje ao Senado. Vamos acompanhar. Voltamos ao estúdio, André. Valeu, Tiago. Muito obrigado. 6 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda dos trabalhos do Senado prevista para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, reunião prevista na Comissão de Esporte. A audiência pública conjunta das comissões de esporte do Senado e da Câmara. Em debate, os vetos presidenciais à Lei Geral do Esporte e os impactos no ordenamento jurídico esportivo nacional. E uma segunda audiência sobre o tema está prevista para 1 da tarde. Às 9h30, reunião marcada na Comissão de Segurança Pública. Uma audiência pública para debater o mérito de proposta de emenda à Constituição que garante que os recursos transferidos pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Federal sejam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida da União, bem como equipara a remuneração das carreiras da Polícia Civil do DF com as carreiras da Polícia Federal. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. O primeiro item da pauta é o projeto que trata da pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas homologadas ou em processo de demarcação. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle tem reunião prevista. Na pauta, um dos projetos regula a perda de mandato dos conselheiros e diretores das agências reguladoras. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, um dos projetos regulamenta condições e limites para a concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais ao desporto pela União, estados e municípios. E às 2h30, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública prevista para debater denúncias de violações à dignidade humana, com depoimentos de familiares de presos nos atos contra a sede dos 3 poderes em janeiro de 2023. Terminou sem acordo a audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso sobre o aumento do IOF. A reunião foi no Supremo Tribunal Federal. A repórter Soraya Mendanha acompanhou. A reunião de conciliação entre o governo federal e o Congresso sobre os decretos que aumentaram as alíquotas do IOF acabou sem acordo e sem a previsão de uma nova reunião. O aumento do imposto está suspenso por decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator das ações e é quem deve decidir agora sobre o impasse. Na ata da audiência, Alexandre de Moraes perguntou se seriam possíveis concessões recíprocas que pudessem resultar na conciliação. Os presentes disseram que, apesar da importância do diálogo e da iniciativa da audiência, preferiam aguardar decisão judicial. O documento ainda diz que a advogada-geral do Senado solicitou um maior prazo para a continuidade das negociações, mantida a decisão liminar de Moraes. Mas o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o representante do PSOL entenderam que a decisão judicial seria o melhor caminho para resolver o conflito. A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta terça-feira o relatório preliminar do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Agora começa o prazo para senadores e deputados apresentarem emendas. A votação final deve acontecer até 27 de agosto, segundo o presidente da comissão, senador Efraim Filho. Os senadores aprovaram requerimento para a criação de uma comissão temporária que vai negociar com o Senado dos Estados Unidos medidas que diminuam os impactos causados pela tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump às exportações brasileiras. A criação do grupo foi aprovada no plenário e antes na Comissão de Relações Exteriores, onde nessa terça-feira foi realizada uma audiência pública sobre o tema. A imposição das tarifas pegou de surpresa até mesmo os negociadores do comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos estavam mantendo discussões técnicas até poucos dias antes do anúncio dos 50%.
Em 9 de julho, os Estados Unidos anunciaram a aplicação da tarifa de 50% sobre todas as importações do Brasil, a partir de 1º de agosto. Foi uma medida, na magnitude, bastante imprevisível, essa questão de 50%. Isso não, acho que nem eles mesmos, os negociadores esperavam, americanos, né, esperavam uma medida nessa magnitude. Alguns senadores viram a imposição das tarifas como uma resposta ao posicionamento internacional brasileiro nos últimos anos. O Brasil tem se alinhado e aliado a nações terroristas, que têm patrocinado o terrorismo no mundo. Nem a Rússia quer relações com o Irã mais. Ninguém quer um país com bomba atômica que use uma bomba em nome de um suposto Deus que quer limpar o mundo de gente infiel. Eu tenho certeza que o governo errou muito nos BRICS, no protagonismo equivocado que o Brasil e o presidente Lula quiseram dar aos BRICS, né? Quando fala de uma segunda moeda interblocos, enfim, o posicionamento político totalmente equivocado. O presidente Lula, ao agir como ativista ideológico no lugar de estadista, demonstra incapacidade para representar o país com equilíbrio e inteligência diplomática. Os parlamentares destacaram o caráter político da decisão do presidente Donald Trump. Um fato discricionário como este, né, com característica de sanção com C cedilha, nunca aconteceu na nossa história. Da mesma forma, caros colegas aqui, que eu não aceito que o Macron, que a Greta Thunberg, que o Leonardo DiCaprio e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também, e aí o senador Humberto Costa, somos oposição um ao outro, mas eu não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Bolsonaro? Há uma injustiça sendo praticada, mas compete a nós brasileiros resolvermos isso. A comissão deve criar um grupo de trabalho para negociar com o Senado americano. A iniciativa teve o apoio de todos os senadores presentes. Nós já estamos trabalhando há algum tempo, estimulado que fomos pelo próprio encarregado de negócios do governo americano aqui, na embaixada, que responde pelo cargo de embaixador, a fazer um grupo de trabalho e ir até Washington falar com a nossa contraparte americana. Uma reunião de nível, uma reunião onde parlamentar vai falar com parlamentar, porque essa situação ela é ruim para o Brasil, mas também é ruim para os Estados Unidos. Essa audiência pública é liderada por Vossa Excelência, ela é extremamente importante, inclusive a proposição dessa missão nossa de parlamentares para estar lá nos Estados Unidos conversando, dialogando em nome do parlamento brasileiro. Deixamos o governo fazer a parte política e nós íamos até lá dizer claramente aos parlamentares americanos que nós somos amigos, nós queremos uma boa relação independentemente dos governos que estão ocupando a Casa Branca e o Palácio do Planalto. Apoio desde já essa ideia da sua missão, essa ideia da missão parlamentar falada agora pelo senador Viana também, e que Vossa Excelência já tinha colocado, de uma missão parlamentar a Washington, para que nós parlamentares possamos também dialogar diretamente com os nossos pares no Senado americano. E devido ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Comissão de Assuntos Econômicos adiou a votação de projeto que amplia a devolução de tributos aos exportadores. O projeto do senador Eduardo Gomes aumenta o percentual de restituição de impostos pagos por empresas exportadoras que participam do programa Reintegra. Atualmente, o crédito varia entre 0,1% a 3% da receita. A proposta amplia a devolução para 7,4%. O relator do projeto pediu o adiamento da discussão por causa da tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Eu não vou unilateralmente retirá-lo de pauta, mas eu consulto Vossa Excelência, como presidente da comissão, se não seria mais adequado nós tratarmos deste assunto depois do dia 1º de agosto. Uma vez que nós poderemos, depois de 1º de agosto, ou estar vivendo um inferno, ou estar vivendo um purgatório,
e talvez até o limbo, ou seja, sem definição. Eu creio que a prudência em face da tormenta, que é quase que planetária, mas no nosso caso é uma tormenta que tem forte conteúdo político também, recomendaria que nós deliberássemos sobre esse assunto em agosto próximo. Eu acho pertinente a recomendação de Vossa Excelência, senador Esperidião, a mim, e vamos transferir a apreciação dessa matéria para os primeiros dias de agosto. Municípios do Rio de Janeiro vão ser classificados como área de semiárido. O projeto foi um dos itens aprovados na sessão plenária desta terça-feira. O texto segue para a sanção do presidente Lula. 22 municípios do Rio de Janeiro serão classificados como área de semiárido. Entre eles, Campos dos Goitacazes, São João da Barra e Macaé. Esse foi um dos projetos aprovados em plenário nesta terça-feira. O texto ainda garante a inclusão desses municípios no benefício Garantia Safra e cria o Fundo de Desenvolvimento Econômico do Norte e do Noroeste Fluminense. Esse é um projeto que ele considera a região sujeita a seca, a estiagem, e com isso permite apenas poder buscar financiamento com taxas melhores do benefício do plano Safra. Não tem nada de Sudene, não põe ninguém em Sudene, deixar bem claro aqui para não ter dúvida. Outro projeto aprovado é o que reestrutura cargos da magistratura no quadro permanente da Justiça Federal da Primeira Região e cria a segunda turma recursal dos juizados especiais federais da seção judiciária do Piauí, com sede em Teresina e jurisdição em todo o estado. Os senadores ainda aprovaram um acordo entre o Brasil e a Polônia para prevenir a evasão de divisas e eliminar a dupla tributação. E também fizeram a terceira sessão de discussão da proposta de emenda à Constituição, que inclui as polícias científicas entre os órgãos de segurança pública. O objetivo é dar mais autonomia a essas instituições que são responsáveis pela perícia oficial em investigações criminais. Famílias de policiais mortos em serviço podem ter direito à indenização de R$100 mil. Esse é o objetivo de um projeto aprovado nesta terça-feira na Comissão de Segurança Pública. Em caso de invalidez permanente, o policial receberia R$50 mil. Nossas forças policiais, nossos homens, são nossos heróis e têm que ser vistos assim pela sociedade. Porque são eles que acordam de manhã ou às vezes viram noite colocando o peito na frente para defender aqueles que possam sair para trabalhar de suas casas com um mínimo de segurança. Infelizmente, frequento muito enterros de policiais e profissionais de segurança pública lá no nosso estado. Talvez seja o estado onde o crime organizado esteja mais altamente armado e acaba fazendo também mais policiais vítimas. E ainda existe aquela mentalidade como se o problema fosse do policial, de estar indo cumprir o seu dever, quando na verdade nós temos que dar graças a Deus que ainda existem pessoas dispostas a vestirem uma farda, colocarem um distintivo e fazerem o que fazem, mesmo com uma falta de reconhecimento material por parte do Estado. Parlamentares discutiram ontem o plano de trabalho da Frente Parlamentar que acompanha a exploração de petróleo na margem equatorial. Eles destacaram a importância da atividade para o desenvolvimento da região. Para incentivar o desenvolvimento do setor energético na região norte do país, com foco no crescimento econômico, na geração de empregos e no fortalecimento da soberania energética nacional, a Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil aprovou o seu plano de trabalho. Nós temos que sair, senador Zequini. O petróleo vai nos tirar da escravização ambiental. Isso é fato. Neste momento, ou nesse contexto, a Frente Parlamentar assume um papel central na promoção de um debate qualificado, equilibrado e transparente. Nesse plano de trabalho, portanto, é mais do que um roteiro de ações, é um compromisso com a mediação construtiva, de conflitos, com a busca de alternativas que permitam ao Brasil aproveitar de forma soberana e o potencial energético da margem equatorial, em benefício de toda a sociedade, de toda a nação brasileira.
Parlamentares destacaram a importância de a frente acompanhar de perto o processo de exploração de petróleo na margem equatorial, reforçando a necessidade de garantir segurança ambiental e benefícios sociais e econômicos para a região. Essa exploração é fundamental para que a Amazônia dê o salto à frente e ocupe o seu espaço dentro do nosso país como a região mais importante do Brasil. Ali que está o nosso futuro. Mais de 50% do nosso território. E essa frente vai ser importantíssima exatamente para que possa auxiliar no encaminhamento, no acompanhamento, na execução, no controle de todo esse processo de estudos que serão realizados para a posteriori nós vermos sair dessa reserva imensa, imensurável, o óleo negro que pode melhorar e transformar a vida de milhões de brasileiros. O projeto de lei que regula as atividades econômicas em terras indígenas está na pauta da reunião de hoje da Comissão de Direitos Humanos. A proposta começou a ser debatida nesta terça-feira em audiência pública. O projeto de lei que regulamenta as atividades econômicas e a atuação das organizações não governamentais em terras indígenas é resultado da CPI das ONGs, realizada em 2023. A proposta regula as atividades como mineração, agricultura e turismo em terras indígenas, para que sejam realizadas de maneira sustentável e respeitem os direitos dos povos das aldeias. As ONGs que desejem atuar nessas terras terão que apresentar relatórios de atividades e prestar contas de suas operações. Na audiência pública sobre a proposta na Comissão de Direitos Humanos, o governador de Roraima fez um relato otimista da situação no estado. Nós atendemos aquelas comunidades que faz a demanda com o governo do estado. E o resultado tem sido muito bom. Os indígenas estão felizes, estão produzindo, está tendo segurança alimentar, estão preservando o meio ambiente, que eles não precisam derrubar mais a mata para fazer a produção, porque a terra está mecanizada. O problema que nós estamos falando é a autonomia dos povos indígenas, porque é assim que a Constituição diz. Não é o Estado ensinar a gente. Não é o Estado fazer pela gente. Não é o Estado arranjar, como disse o senador, o leite para a gente. Não é ele providenciar. Porque se fosse assim, para que estaríamos em terras indígenas? Para que nós queremos as terras indígenas? E que adianta dar mais terras para os nossos indígenas se nós não demos a dignidade para eles daquilo que é legítimo deles. Esse objetivo de dar mais terra são objetivos das ONGs, não são objetivos para melhorar a qualidade de vida dos nossos indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas se manifestou contrário à aprovação do projeto que regulamenta as atividades em terras indígenas. Recomendando sua rejeição integral. O projeto elimina salvaguardas legais que impede, por exemplo, a regularização de garimpo em terras indígenas. Essa revogação abre caminho para exploração mineral predatória. Mas a posição do governo foi rebatida por indígenas que querem a aprovação da proposta. Olha, nós até agora nós vem servindo como massa de manobra para esses grandes que são ligados ao mundo estrangeiro, que são ligados a essas ONGs que diz que cuida na questão climática. Olha, quem sabe da situação do que acontece na questão climática é nós que vivemos aqui nas nossas aldeias. Eu sou totalmente a favor deste projeto de lei, que contempla todos nós. Queremos dignidade, é isso. São as organizações não governamentais que não querem o índio desenvolver. A autossustentabilidade nas terras indígenas, ela deve sim ser implementada. É o que este projeto de lei está fazendo. Essa comissão está fazendo isso com muita maturidade. Nós precisamos ajudar esses indígenas que querem autonomia para empreender, para ficarem ricos. Eu não tenho vergonha de falar a palavra prosperidade e riqueza. Eu tenho vergonha de falar miséria, fome e descaso.
A subcomissão do Senado, que acompanha os preparativos da COP30, a Conferência do Clima que vai acontecer em novembro, deve fazer uma diligência em Belém do Pará nos dias 18 e 19 de agosto. O objetivo é verificar diretamente como está a organização do evento na capital paraense. Na reunião de ontem, os senadores ouviram Walter Correia, secretário extraordinário para a COP30, e Lilian Chagas, do Ministério das Relações Exteriores, sobre a definição dos principais temas que vão ser levados à discussão durante a COP. Walter Correia anunciou na reunião o lançamento de uma plataforma de hospedagens mais baratas em Belém para o período da COP30. Nós estamos fazendo hoje fazendo o lançamento oficial da plataforma. Só não vai estar pública porque nós queremos resolver isso de forma bilateral com esses países que eu citei aqui hoje. Vou discutir isso com o secretário executivo da UniFCCC, que está aqui no Brasil, está aqui com a gente hoje. Estaremos à tarde lá no Palácio do Planalto e ali nós vamos estabelecer o formato de como fazer esses contatos. Eu já vou solicitar a ele que mande um ofício hoje ainda para todos os países, né, para os representantes dos países que estão em diálogo constante lá com a UniFCCC e, na sequência, nós estabeleceremos a metodologia da oferta desses imóveis para cada um desses países. E, na sequência, a gente vai subir publicamente os outros imóveis para que outros setores da sociedade, outros setores possam também serem contemplados. Estimular o cidadão a fazer doações para entidades beneficentes usando o recurso de dedução no imposto de renda. Esse é o objetivo de um projeto que foi aprovado nesta terça-feira na Comissão de Educação. O Dia Nacional do Cidadão Solidário vai ser celebrado no primeiro dia do prazo de entrega da declaração de imposto de renda. Na semana anterior, deve ser feita uma campanha de conscientização para explicar como funcionam essas doações. Outro projeto aprovado foi a inscrição de Manuel Matos no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Matos era advogado e foi morto a tiros de espingarda calibre 12 em 24 de janeiro de 2009. Ele fazia parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB Pernambucana e ficou conhecido por denunciar grupos de extermínio com a participação de policiais na divisa entre Paraíba e Pernambuco. Os 2 projetos ainda vão ser analisados pelos deputados antes de virar lei. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que estimula a doação de alimentos humanos ou animais a entidades sem fins lucrativos. O texto vai ser votado ainda pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O projeto do senador Giordano estabelece regras para as doações de alimentos humanos ou animais para entidades sem fins lucrativos. As empresas doadoras podem ser indústrias, supermercados, restaurantes, feiras, entre outros estabelecimentos. A proposta estabelece que a doação envolve exclusivamente alimentos que atendem às normas sanitárias, ainda que tenham perdido a condição de venda. Mas empresas e pessoas não serão responsabilizadas em caso de dano a quem consumir o alimento, se não houve intenção ou culpa. Para receber as doações, as entidades sem fins lucrativos devem preencher cadastro específico e verificar a qualidade dos alimentos, conforme regulamento a ser definido. Essas entidades podem distribuir para outras, desde que estejam registradas. Já as empresas doadoras precisam assinar contrato e manter controle com informações como tipo e quantidade dos alimentos doados. A relatora do projeto retirou a concessão de incentivos fiscais à doação de alimentos. A ausência de impacto no orçamento da União fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. A senadora Soraya Tronic ressaltou a segurança alimentar e a preocupação com os animais como benefícios do projeto. A proposta se alinha com políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional, fomentando a utilização racional de excedentes alimentares e combatendo o desperdício. A solidariedade não apenas para os seres humanos em situação de vulnerabilidade, mas também com os animais, integrando políticas públicas de bem-estar animal às iniciativas de responsabilidade social.
Prioridade para itens sustentáveis nas licitações. Um projeto aprovado ontem na Comissão de Infraestrutura dá preferência na aquisição de bens que tenham eficiência energética, como carros elétricos e movidos a biocombustível, por exemplo. Outro projeto aprovado regulamenta a transferência de permissões de táxi. Atualmente, a lei não prevê essa possibilidade de transferência, o que estimula um mercado informal e sem segurança jurídica. Agora, os 2 textos vão passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça e, caso sejam aprovados, seguem para a Câmara dos Deputados. Um livro do Conselho Editorial do Senado foi indicado como semifinalista do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025. É a obra Atlas Histórico-Econômico do Brasil no século XIX, organizada por Luiz Fernando Saraiva, Pérola Goldfeder e Wagner Nabarro. O livro traz uma abordagem crítica das estatísticas do Brasil entre 1780 e 1920, com a apresentação do senador Randolfo Rodrigues, que é historiador e presidente do Conselho. O resultado do prêmio vai ser divulgado em 2 etapas. Os 5 finalistas vão ser anunciados no dia 22 de julho e os vencedores vão ser revelados na cerimônia de premiação marcada para 5 de agosto. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente a tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam então elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca, ela é feita a partir da mistura de 2 plantas, que é as folhas da chacruna, ou chacrona, com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas 2 plantas, elas são fervidas em muitas horas, até que se obtenha um líquido marrom, amarronzado, né, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe a ayahuasca, no geral, ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo. Teve relatos, então, de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam de sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas, né, no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental, já tem muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas, assim. Então, atualmente, a gente tem basicamente 2 vias de tratamento para a depressão.
farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes, eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então, pessoas que tomam pelo menos 2 antidepressivos, né, em doses adequadas e pelo tempo adequado e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar, então, para esses pacientes que não respondem, né, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos, né? Então, é aí um ponto que a gente chega, né, na pesquisa com a ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio, então, a ideia de da gente testar a ayahuasca dentro do hospital, que seria essa ideia, então, de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico, né, da substância em si, né, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de, né, enfim, de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras, né, em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então, eles administraram lá no hospital uma única dose de ayahuasca. E os resultados foram muito promissores, né? Então, os pacientes, eles apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a ayahuasca são a DMT. Essa DMT, ela é considerada um psicodélico clássico. Então, o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias, né, que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria, da teoria monominérgica, então, que fala sobre esse desbalanço, né, da serotonina e de outros neurotransmissores, mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar a dose. E uma vez que você sabe então que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, né? Uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar e o outro vai receber o placebo. Então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui em parceria com o Departamento de Farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento ele durou 4 dias, o paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo uma polissonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão, o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa. No dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos, né, os exames novamente. Ele ia para casa então na sexta-feira e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo, né, foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca, né? Então os pacientes eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia
após a sessão, e esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo ele serve mais como uma prova de conceito, né, de que os psicodélicos, né, eles têm um potencial terapêutico. A ayahuasca ela é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Acho que é um balanço aí que a gente tem que ter o tempo todo, que o uso tradicional foi o que veio antes, né? É o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, então é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países, que a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E normalmente essas religiões elas são grupos sérios que, né, têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada, mas não, né? A gente aqui via depressão de várias formas, assim. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali, né? Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode para ir seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias, né? Desde que haja também informação, né, a respeito. Caminham juntos, eu acho que as duas coisas, assim. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não usar aquilo ali. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano. Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente. E eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. Agora é lei.
A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extraordinário e necessário, porque são pessoas que estão ali para cuidar dessa infância, para garantir que essa infância seja uma infância respeitada. O Conselho Tutelar, ele funciona 24 horas, né? Sempre vai ter um conselheiro de plantão para estar fazendo o serviço. Às 2 horas da manhã aconteceu um maus tratos, uma violência doméstica que incluiu a criança ali, um abuso sexual, o conselheiro vai ser acionado e ele vai até a residência com a Polícia Militar ou Polícia Civil e vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. O bicentenário da Confederação do Equador precisava muito ser lembrado. Todo o ideário constitucionalista da Confederação, toda a perspectiva de federalismo, de justiça tributária, tudo que envolveu e deu movimento, né, aos heróis e idealizadores da Confederação ainda está muito presente no Brasil.
E era preciso a gente resgatar isso, trazendo para a memória e para o conhecimento das gerações atuais e futuras gerações a importância de um movimento de liberdade e de democracia. Uma forma de comemorar de maneira crítica, né? Trazendo novas pesquisas, propondo novos questionamentos e, sobretudo, buscando quebrar essa barreira que sempre foi colocada sobre a memória da Confederação do Equador, que foi, né, secularmente acusada de separatismo, quando, na verdade, era uma proposta alternativa de Brasil. O Brasil estava se constituindo naquele momento e, das províncias do Norte, partiu uma proposta de uma organização num formato republicano e federalista, e, sobretudo, constitucional. Então, a gente tentou dar esse caráter nacional. A gente tem uma certa felicidade de ter, nós temos nesse livro o historiador do Crato, né, historiador do interior do Piauí, né, tem gente de vários lugares do Brasil, e inclusive um inglês e um americano, né, trabalhando com personagens que a gente não conhece tão bem, mas poderia. Paraíba e Ceará, também Rio Grande do Norte, se uniram ao movimento, o tornando ainda mais forte no ideal libertário, não temiu a própria morte. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, hoje, 8 da noite, aqui na TV Senado. Todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos, o pessoal então dizia, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. Nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje, né? Antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora nós temos aqui Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Hoje, a maior parte da população enxerga o Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu do Homem Americano, como instituições, né, extremamente importantes para as pessoas, para a região, né, do semiárido do Piauí. Falar sobre igualdade de gênero no esporte é reconhecer que, apesar dos avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir às mulheres as mesmas oportunidades, visibilidade e estrutura que historicamente têm sido concedidas aos homens. As mulheres atletas seguem enfrentando desafios como a disparidade nos investimentos, a invisibilidade midiática, o preconceito de gênero e a escassez de representatividade nos espaços de decisão. Eu vivi uma vida em função do esporte, tanta coisa que eu aprendi e que agora, na condição de gestora, eu quero devolver, né, esse compromisso, essa dedicação, essa responsabilidade, essa sensibilidade. Tudo que está sendo falado aqui hoje é sobre educação. É sobre como usar o esporte para educar, né? E ele ainda não chegou nesse lugar, ele ainda não existe oficialmente esse lugar no Brasil, o que é uma grande pena. A gente precisa pensar que esse ambiente ele tem que ser seguro para essas mulheres. E um ambiente seguro, ele passa por um ambiente livre de assédio. Assédio moral, violência psicológica, física, sexual. A minha mãe, né, Aida dos Santos, teve que competir várias vezes para mostrar o potencial dela e conquistar uma vaga para a Olimpíada de 64. Então, assim, a gente já vê a equidade há muito tempo atrás, né? Eu tenho isso na minha família que passou por isso e eu consegui aproveitar o legado dela e dar continuidade. A igualdade de gênero está ali entre os 17 objetivos sustentáveis da ONU, é o 5º objetivo sustentável da ONU, e o esporte, como foi demonstrado aqui, é um grande potencializador para que isso possa acontecer até a meta lá de 2030.
A TV Senado traz uma programação especial de séries documentais, que revisita e reconta a história do Brasil, desde a monarquia até a democracia. Esta terra, minha querida, é promissora. Acompanhe a transformação do país em episódios emocionantes. Quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Senadoc, todo dia, 9h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma compreensão também por parte dos educadores. Então, todo cuidado ele tem que ser mantido desde o nascimento da criança, com acompanhamento pediátrico e também com as várias especialidades. Então, o governo tem que se preparar para fazer esse aporte, já que nós fazemos o diagnóstico da doença no teste do pezinho. Aqui na Bahia, pelo teste do pezinho, a cada 640 nascimentos, você tem uma pessoa com doença falciforme. Nós temos uma prevalência mundial elevada da doença falciforme, principalmente no continente africano. E essa prevalência elevada da doença terminou também ocorrendo em determinados países e continentes. Nós tivemos uma imigração forçada de indivíduos da África. O Brasil tem uma prevalência grande, uma incidência grande de doença falciforme e o estado da Bahia é o estado que tem a maior prevalência e incidência da doença. A doença falciforme é uma doença genética, ela é decorrente da presença da hemoglobina S, que ocorre devido a uma alteração no gene da globina. E o aspecto mais grave da doença é quando o indivíduo herda os dois genes para a hemoglobina S. O que acontece é o seguinte, a hemoglobina ela é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho, do eritrócito, e ela fixa o oxigênio. Então, ela é responsável pelo transporte do oxigênio. Como a hemoglobina ela tem uma alteração na cadeia de globina, ela tem uma dificuldade nesse transporte do oxigênio. Devido a essa deprivação de oxigênio, a hemoglobina ela tende a polimerizar. A polimerização da hemoglobina no interior do eritrócito muda a forma do eritrócito. Então, o eritrócito termina assumindo uma forma alongada.
e isso dificulta a passagem do eritrócito. Apesar da doença falciforme ser uma doença genética, é uma doença que tem repercussões hematológicas, inflamatórias e uma repercussão sistêmica. O indivíduo ele tem alterações de infecção, ele tem alterações oftalmológicas. É muito frequente o acidente vascular cerebral em crianças, principalmente até os 5 anos de idade, retinopatia, alterações ósseas e um aspecto muito frequente da doença são as crises de dor e também as crises que nós chamamos crises vaso-oclusivas. Gosto muito de história, então é a história da doença falciforme, a história da nossa Bahia, os países africanos e toda essa história sempre me encantou. Também eu considero que é uma área em que eu consigo trazer diversidade para o laboratório, né? Tem um projeto com a África, países africanos. É importante, esse projeto foi financiado pelo CNPq. Nós trouxemos 16 alunos de pós-graduação do Benin e da Nigéria, com bolsa de pós-graduação, no estudo para desenvolver teses e dissertações no tema doença falciforme, que tenha uma doença falciforme que é caracterizada por uma alteração com a presença da hemoglobina S. Nós trabalhamos com aspectos genéticos da doença, aspectos inflamatórios da doença e também os aspectos laboratoriais, aspectos bioquímicos, a busca de biomarcadores de prognóstico com relação a cada um dessas alterações clínicas que o indivíduo apresenta. Agora nós estamos desenvolvendo um estudo mais da qualidade de vida da família e dos pacientes, porque a gente sabe que você tem uma criança doente, você mexe com toda a estrutura familiar. E é importante porque, como ela é uma doença grave, é uma doença que precisa de um cuidado especial, de uma equipe multiprofissional, é importante essa interação da gente com toda a família, né, com o paciente, com a equipe clínica que cuida do paciente. É um trabalho que tem várias nuances, do social, do histórico e o aspecto humano também, de estar com a família, de acompanhar e não só tratar como um número, como um indivíduo que vai fazer parte de um estudo, mas que também ele vai ser beneficiado com os resultados que nós obtivemos. E a gente tem feito isso. A pessoa que eu me transformei, ela é reflexo do trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos. Eu tenho um cuidado muito especial com a pessoa, com o ser humano. Isso me ajudou. O que eu desenvolvo no laboratório, com os pacientes, com as famílias, eu levei para a gestão na diretoria do Instituto. Eu conheci o Instituto, eu ainda era aluna da graduação, então quando eu venho trabalhar aqui, eu penso na comunidade que hoje eu estou dirigindo. Então eu termino que eu sei da vida de cada uma das pessoas que estão aqui, porque eu acho importante que você administre com amor. Eu digo isso e eu penso isso todo dia. Eu digo, gente, eu tenho o poder de estar aqui tomando decisões que vão afetar a vida de cada uma das pessoas. Então, eu acho que as pessoas hoje que estão no poder, elas têm que ser humanas, porque estar no poder afeta a vida das pessoas diretamente. Em cada decisão que eu tomo, eu penso primeiro na pessoa e no quanto que isso pode afetar a vida daquela pessoa, que eu acho super importante. O poder, ele tem que ser usado para o bem e não para o mal. Então, é isso. O tempo, todos nós somos passageiros e a gente tem que aproveitar a nossa estadia aqui para deixar o melhor. Dentro do meu coração, eu tenho que fazer o que é melhor para as pessoas. Isso é você, na verdade, pensar no tempo. O quanto que nós somos frágeis. Vida é para ser vivida, é para ser feliz e é para a gente fazer tudo que a gente gosta. E deixar muitas pessoas que realmente, quando você for, sintam falta de você, mas que também tenham um sorriso e que digam, olha, ela fez diferença.
É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano? Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente. E eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. O relatório completo de todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que foram utilizadas pelos expositores. Convido para vir aqui para a mesa, tomar lugar à mesa, o senhor Bilmar Ângeles, secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF, representando aqui o nosso secretário Sandro Avelar, que por motivo de saúde não pôde estar conosco. Isso aí, cara. Obrigado aí pela... Rodinei Freire, assessor legislativo do deputado distrital Roosevelt. Roosevelt também está em viagem. Bom dia.
Renilson Roma, presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar do DF. Juvenildo dos Santos Carneiro, chefe do Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do Distrito Federal. William Bonfim, presidente da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. E aí? Vamos ter que ocupar aqui também, aqui na primeira fileira, o sargento Luzimar Torres Arruda, mais conhecido como Jabá, né, Jabá? Que é o presidente da ASFAM, da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Coronel Wellington Corsino do Nascimento, presidente da Associação dos Oficiais da Reserva da PM do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Coronel Sérgio Fernando Pedroso Abud, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Reserva da PM e do Bombeiro do DF. Tenente Coronel Leite, secretário nacional da Confederação Esportiva de Policiais Bombeiros. Convido também o Geraldo. Cadê o Geraldinho? Geraldo, senta aqui também na primeira fileira, porque no Fórum Nacional nós temos o Geraldo como representante da PM e o Ronilson como representante dos bombeiros. Tem mais alguma instituição que está aqui, não, que eu deixei de mencionar, não? Hein? Ah, senadora Damares, minha querida Damares, seja bem-vinda. Informo que justificar a ausência a senhora Regina Coeli Moreira Camargos, secretária adjunta de Gestão do Ministério da Gestão e Inovação, João Paulo Orsini Martinelli, assessor executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor Alex Fraga, coordenador-geral da despesa de pessoal do Ministério do Planejamento e Orçamento. Informo também que foram convidados, mas ainda não deram resposta. E falei com ele pessoalmente. O deputado Hermeto, a senhora Rita Maria Pinheiro, diretor de Relações de Trabalho no Serviço Público do Ministério da Gestão, o senhor Luciano Lima Goulart, chefe da Unidade de Gestão do Fundo Constitucional do Distrito Federal, da Secretaria de Economia do DF, e a senhora Sirlene Costa, chefe do Departamento de Administração Logística do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, e a Associação dos Oficiais, esta já está aqui conosco. Bem, primeiro lamentar a ausência dessas pessoas que representam o governo federal. Acho que todo servidor público, quando convidado pela casa, deveria comparecer ou, na impossibilidade, encaminhar um representante ou até o chefe do departamento. Se eles não tinham competência para vir aqui, deveria ouvir o ministro ou a ministra. Lamentar também a ausência, tanto antes de ontem quanto hoje, do gestor do Fundo Constitucional da Secretaria de Economia do DF. Provavelmente o DF não tenha interesse na discussão desse projeto. E também registrar aqui a presença da querida senadora Damares, que nos ajudou na última reunião presidindo a abertura, que eu não era membro, agora sou membro já da comissão. Entrei na comissão ontem com o afastamento do Portinho. Damares, obrigado pela participação e, evidente, a nossa senadora Damares, como também a senadora Leila, quando se trata de assuntos, né, de interesse do DF, estamos unidos sempre, né? Bem, daqui a pouco nós vamos passar a palavra para cada um de vocês. O tempo normal é de 10 minutos, mas se tiver que prorrogar não tenho nenhuma dificuldade. Mas antes de passar a palavra, eu vou fazer aqui uma apresentação para explicar um pouquinho essa questão do Fundo Constitucional. Dizer que, antes de ontem, na segunda-feira, fizemos uma audiência com a Polícia Civil e apresentamos, então, todas as questões também. E quero aproveitar para esclarecer, senadora Damares, alguns pontos que foram colocados na reunião passada, algumas preocupações que a gente precisa realmente aprofundar nesse debate. Tem apresentação? Pode botar a apresentação, por favor?
Bem, a apresentação do fundo, pode passar. Bem, o Fundo Constitucional, vocês sabem tanto quanto eu, né, é que garante realmente recursos da União para saúde, segurança, saúde e educação. Hoje, 40% da nossa receita vem do Fundo Constitucional, portanto, é muito significativo esses recursos, né? E a justificativa da criação do fundo, além de Brasília ser a capital da República, né? Brasília foi criado exatamente para isso, não foi para competir com nenhum estado na área da indústria, nem do comércio, nem do agro, né? Aqui, inclusive, nós temos as embaixadas, os prédios e tem muito prédio de terreno público aqui da União, e nenhum deles pagam IPTU, nem impostos, nenhuma taxa, né? Inclusive, nem os veículos oficiais pagam nada aqui no GDF. Então, nós temos restrição de receita própria em função disso. Além de termos aí sérios problemas, né? Lembrando que quando Brasília foi construída, ninguém queria vir para cá. Imagine, né, Wellington? O cara lá no Rio de Janeiro, na praia, agora vocês vão lá para o interior de Goiás, né? Que não tem nada, não tem absolutamente nada construído, e vocês vão para lá, só na base do sacrifício, né? Com muita poeira vermelha. Quem chegou aqui sabe como é que funcionava isso aqui. Então, para trazer esse pessoal da educação, da saúde, da segurança, todos foram bem remunerados, foram bem compensados para vir para cá. Então, eu me lembro muito bem, e falo isso de vez em quando, professor, todo mundo queria casar com a professora aqui em Brasília, os jovens. Por quê? Porque ganhavam muito bem. Na época eu me lembro que o salário de uma professora era igual de juiz da Justiça do Trabalho e também do TJ. Então, esse pessoal continua na folha, como aposentado aqui, comprometendo o nosso orçamento. Da mesma forma, os bombeiros, né? Fez agora 169 anos, e os bombeiros, quando aqui vieram a pé, inclusive, né? E eu vi a história. Bastava ter o 2º grau, já era, né? Queria vir para Brasília, já estava, ou já era um posto de graduação, ou até mesmo oficial, dependendo da situação. Também teve vantagens para vir para cá, né? A polícia está com 206 anos também, ninguém veio para cá de graça, né? Então, todo esse pessoal já estão na reserva ou aposentados e estão sendo pagos com o Fundo Constitucional. Brasília, então, não foi criada para competir, né? Nós não temos nem espaço para isso, né? Aqui você não tem como instalar grandes indústrias pelo tamanho do território. Então, as pessoas precisam entender a importância da vinda da capital para Brasília, para o Brasil, né, o que representou isso para o Brasil, a conquista, né, a consolidação do norte, do centro-oeste. Basta ver quem banca hoje o Brasil, quem dá superávit primário, basicamente é o agro, que está aqui no centro-oeste. Então, Brasília tem um papel fundamental nisso aí. Pode passar, por favor. Lembrando, né, para quem não conhece, mas desde quando foi descoberto o Brasil, quem sempre bancou, né, desde a colônia, passando pelo Império até chegar na atual República, o Brasil sempre foi custeado, a capital sempre foi custeada pela União, sempre. Então, quem bancou todas as despesas é a União. Pode passar. Olha, de 1549 até 1763, a capital era Salvador. E o Império Português é que custeava tudo lá, Salvador, né? Depois, pode passar, de 1763 a 1960, a capital no Rio de Janeiro também, quem bancava, né, era a União. Pode passar. Até 1960, quando foi inaugurado Brasília, então. De 60 até 88, quem indicava o prefeito aqui, quem indicava o governador aqui, era a União. Por isso é que o texto, né? Pode passar aí. O texto constitucional, ele veio... Pode passar. Então, até 60, tudo isso era custeado pela União. Em 88, veio, então, a Constituição, né? Foi aprovada a Constituição de 88, onde, então, no artigo 21, inciso 14, define que a União, que é responsável, né, de
manter e organizar e dar assistência financeira à capital. É o que está no texto, era isso aí, na Constituição. Dar assistência financeira à capital. Depois pode passar. De 90, aí o que aconteceu? De 90 a 2002, antes do Fundo Constitucional, né, nesse período, porque em 90 a gente conseguiu parcialmente a autonomia política. Então, a população naquela época, né, liderado por muitos líderes aqui, o Lindbergh Cury foi um deles, que era o presidente da Associação Comercial, né, e que foi senador, inclusive, fez esse grande movimento, né, para que nós pudéssemos votar. Naquela época, eu já estava em Brasília, a gente não tinha direito de votar. Então, veio a emenda constitucional, que está fazendo 40 anos agora, né, a emenda 85, que deu autonomia para o DF de votação. E as eleições para governador, ela só ocorreu em 90, ou seja, depois da Constituição. Então, quando você tem autonomia política, né, você tem bônus, ônus e bônus. Né? A gente passou a ter uma Câmara Legislativa, a gente passou a ter poder de decisão da nossa vida aqui no DF. Então, a gente precisa, né, estar atento a tudo isso, né? A luta pelo voto, né, da autonomia política foi muito grande, porque nós não éramos e não somos cidadãos de segunda classe, né? Todos nós queríamos votar de qualquer forma, como qualquer brasileiro. Então, a gente pode pegar alguns depoimentos de secretário de Fazenda, né, aqui do DF, o Valdino foi secretário, o que foi da Receita Federal, o Everaldo Maciel, tem inclusive declaração do Everaldo falando sobre o Fundo Constitucional, a humilhação que era nesse período de 90 até 2002 para pagar as despesas. Segurança não tinha tanto problema porque a folha de pagamento era rodada, como sempre e ainda é, rodado pelo CIAF lá, pela União. Mas saúde e educação, era GDF, mas saúde e educação, não é, era como se fosse um auxílio, né? Não era simplesmente como a segurança 100% é bancada pela União. Saúde e educação era auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Portanto, você tinha que pedir. Então, eles vinham aqui para o Ministério da Fazenda, para o Palácio, pedindo, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Agora, você imagina você pegar um governo de oposição, né? E aconteceu isso, o Cristóvão foi governador pelo PT, o presidente era Fernando Henrique, PSDB, né? E aí tinha que estar lá. Os petistas até reclamavam demais que o Cristóvão estava todo dia no Ministério do Planalto. Para quê? Exatamente, no Palácio do Planalto. Para quê? Exatamente para pedir, para pagar as contas aqui do DF. Então, nesse período 90 a 2002, teve essa humilhação toda, com o pires na mão todo mês para pagar as contas, né? Então, vamos lá, pode passar. 2002, então, foi criado o Fundo Constitucional. Na última semana, né, de dezembro, tanto Fernando Henrique quanto o Roriz, né, então, aprovaram a Lei 10.663 de 2002, criando o fundo. Hein? Exatamente. Qual era o valor do fundo? Né? Foi fechado em 2.900. Este valor não caiu de paraquedas. Né? Se você avaliar quanto é que o GDF investia em educação, saúde e segurança em 2001, 2000, então arredondaram, mas era em torno disso, era 2.872 ou 2.873 bilhões. Então estabeleceram este valor. E a partir daí, a própria lei, que é uma lei ordinária, estabelece a correção pela receita corrente líquida. Pode passar. 2009, nós aprovamos aqui a Lei 12.086, que estabelece o contingente da Polícia Militar e Bombeiro. E em 2013 foi aprovada uma lei estabelecendo um aumento do contingente da Polícia Civil. Pode passar. Então, o que acontece hoje aqui no nosso Fundo Constitucional? Sofremos, nesses últimos 2 anos, ameaça de modificação nos critérios de correção, o que daria um impacto muito ruim para o DF. Então, primeiro foi o arcabouço fiscal, que chegou a ser aprovado na Câmara. E olha a dificuldade que nós temos na Câmara. Nós temos 513 deputados. Brasília tem 8. Então, óbvio que se você não tiver muito argumento,
muitos dados, né, para você contrapor as colocações, a gente dança, como dançamos. Chegou aqui no Senado, né, Damares? Fizemos um trabalho hercúleo aqui. E, tecnicamente, eu fiz um levantamento, inclusive, na época, mostrando que se a gente aplicasse o que eles estavam propondo, desde a criação do fundo até hoje, em vez de receber 25 bilhões que nós estamos recebendo em 2025, nós estaríamos recebendo 11. Então, a gente estaria recebendo menos da metade do que receberíamos hoje. Então, esses dados é que foi suficiente para convencer os técnicos, porque lá na Câmara, o GDF disse que ia ter um rombo de 80 bilhões, não sei o quê, mas não apresentou de fato, não convenceu os técnicos da Câmara. Então, aqui a gente pôde fazer isso. Todo mundo aqui, eu, Damares, a Leila, né, gabinete por gabinete, falando com os senadores. E a gente convenceu o Omar Aziz, inclusive. O Omar foi o relator. E vocês sabem que o Omar é lá do Amazonas. Lá tem a Zona Franca de Manaus, né? Então, aqui no Senado, o diálogo é um pouco diferente, porque aqui nós não temos essa questão da proporcionalidade de eleitores, né? Porque lá é 513 a 8. Aqui não, todo estado tem 3 senadores, porque nós representamos o estado, a federação. Então, a gente, né, eu até lembrei o Omar, né, na época, Omar, você lembra, né? Nós prorrogamos lá o incentivo da Zona Franca por 50 anos, eu votei favorável, né? Então, o Fundo Constitucional para nós é muito semelhante ao que é a Zona Franca, né, o incentivo da Zona Franca para o Amazonas. Então, aqui você tem mais espaço para conversar, a gente conseguiu derrubar e a Câmara acatou realmente a posição do Senado. Mas logo em seguida, no ano seguinte, veio o pacote fiscal. Aí, mais uma vez, no primeiro arcabouço fiscal, foi o próprio relator que colocou, não foi o governo que mandou, o relator que colocou, orientado pela Câmara, pela consultoria da Câmara. E aí, sem levar em consideração as conversas, né? O que o ministro falou, o ministro da Casa Civil, o relator da Bahia, né? O que eles falaram, um monte de besteira aí, porque ficou muito ruim para todo mundo. Depois veio o pacote fiscal, tentaram novamente, mas aí não chegou nem no Senado, lá na Câmara mesmo. A gente participou de várias reuniões, nós senadores também, senadoras, fomos junto com os deputados, falando com o próprio governador, foi junto, e a gente, então, não passou nem pela Câmara, não chegou nem aqui no Senado. Mas estamos em ameaça. Por quê? É bom, saiu nota e declarações da Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação Nacional dos Municípios questiona realmente o Fundo Constitucional em função do nosso orçamento, que o nosso orçamento hoje é maior, evidente, do que vários estados e várias capitais, bem maior, né? E a gente não tem correspondido em termos de qualidade do serviço público. Se você pegar a saúde do DF, a educação do DF e a própria segurança hoje comprometida com a falta de contingente, nós temos o menor contingente da história do DF. Nunca se teve tanto, né, tão pouco profissional como agora. Então, aí questionam. O Piauí questiona, vem cá, por que lá funciona e aqui não funciona e lá o nosso orçamento é do tamanho do fundo? Então você tem que justificar isso. Brasília era para ser um modelo para o Brasil em tudo, era para ser, mas infelizmente não é. Mas vamos lá. Pode passar. Sem levar em consideração, né, para quem conhece a história também, Brasília foi projetado para 500 mil habitantes. Em 2000 a gente já tinha 2 milhões. E agora a gente tem mais de 3 milhões. 3 milhões, cento e tantos, quase 3.200. Sem contar os 2 milhões que tem em volta, né, que estão aqui todo dia. Né? São quase 1 milhão que vem para cá todo dia para isso aí. Então, a gente tem esse gargalo aí também com relação ao crescimento populacional. Então, nós temos um contingente que em 2009, pode passar, olha só, olha o contingente. A Lei 1286, que é 2009, era para ter 18.673 policiais. Hoje nós temos 10.692. E só temos 10.692 porque entrou agora. 1.200 foram formados agora. Vai sair não sei quantos agora ainda. Daqui a pouco deve sair 2.000 aí, né? Corpo de Bombeiro, era para ter 9.703. Hoje nós temos 5.919. Também teve concurso agora recente, né? Imagina se não tivesse. Aí veio a Polícia Civil. Em 2013, o contingente da lei de
803 era 8.969. Hoje nós temos 4.559. Também porque teve concurso agora recente. Então, agora, é importante observar e todos conhecerem, porque esse detalhe aqui é importante. Olha lá, o recurso do fundo, ele já está no orçamento da União. Não faz sentido ter que pedir autorização para o Planalto ou para o Congresso para fazer concurso ou reajuste. O dinheiro já está lá. Pode passar, Se você pegar a LOA, olha lá, a LOA de 2025, a lei orçamentária. Está lá, ó, quadro 5, despesa orçamentária fiscal, Seguridade Social. LDO de 2025, anexo 1, inciso 5. Olha lá, Fundo Constitucional do Distrito Federal, olha lá, 25.078. O dinheiro já está no orçamento. O dinheiro já está no GDF. Pode passar. Aí são as ações, 25 bilhões, está aí. Pode passar. E, por incrível que pareça, se você pegar o anexo 5 da LOA, da lei orçamentária, olha esse ano como é que está lá. Fundo Constitucional do Distrito Federal. Função de efetivos. O que é função mesmo? Está escrito? Função de efetivo da PM. Olha lá, 384. Efetivos da Polícia Civil, 200. Então, o que está previsto no orçamento da LOA, em termos de quantidade para fazer concurso público, se quiser fazer algum concurso, é 384 e 200 para a Polícia Civil. Bombeiro nem está aí, porque eles estão considerando que está tudo certo, que tem gente demais, vamos dizer, né? Então, aí o que tem aqui? Aí o governo quer fazer o concurso, ele tem que mandar para o Planalto manda para o Congresso tem que mudar o anexo 5 da LOA, simplesmente para colocar. Você vai fazer 1.200 para passar para 1.200. Se o dinheiro já está no orçamento. E isso pode passar. Então, deixa eu dizer para vocês, né? Eu até ontem, na segunda-feira, foi questionado aqui, é verdade, né? Os cálculos, eu fiz os cálculos aqui, com relação à proporcionalidade dos recursos. Foi questionado, e é verdade, aqui, ó. Quando foi criado o fundo, em 2003, já com reajuste, porque 2.900 foi 2002. 2003, já o orçamento já veio com reajuste. Então, por exemplo, a Polícia Militar, em 2003, ela era responsável por 41% do orçamento da segurança. O orçamento da segurança era 41% da PM, 19,65% do bombeiro, 38,13% da Polícia Civil e tinha uma merrecazinha da Secretaria de Segurança. Ou seja, essa era a composição da segurança. A segurança pública, com relação ao total do fundo, era de 50,67%. A saúde era 20,83% e a educação 28,50%. Então, o dinheiro já está lá. O que está acontecendo hoje? Então, foi questionado isso na segunda-feira. No orçamento desse aí, de 2025, esses 25 bilhões, a Polícia Civil, que era 38% da segurança, hoje a Polícia Civil é 27%. E do total, que a Polícia Civil era 19,32%, hoje é 12%. 12%. Então, o que aconteceu com isso? O dinheiro foi usado em outro negócio. Não é que a União não passou, o dinheiro está lá no GDF, só que ele usou para outra coisa. Então, por exemplo, se você pegar a saúde do DF em 2003, quando veio o primeiro reajuste do fundo, era 20% do orçamento, 20,83%. Hoje a saúde dá 32,44%. O que significa isso? De 20 para 32. Então, aumentou 12% do fundo, ou seja, de 25... de 20 para 32, né? Só isso aí dá o quê? Dá 3 bilhões. Foi para a saúde. A educação, aí houve uma... Educação que era 28,50 foi para 21. Tiraram um pouco da educação também para a saúde. Então, há uma distorção nisso. Então, a PM, por exemplo, atualmente, ele é 22, cresceu um pouquinho, 22,32, era 20,93.
E o bombeiro, que era 9,96, hoje é 10,82. Então, praticamente a mesma coisa. Quem reduziu bastante foi a Polícia Civil. Por quê? Exatamente, e aí teve até a defesa aqui da Dilma, depois eu fui ver realmente, a Dilma não deu aumento para ninguém, o aumento já foi no Temer, o Temer que deu aumento para a Polícia Federal. Foi quando, então, sempre teve a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, mas o Hollenberg mandou para cá, nós aprovamos na Comissão Mista do Orçamento, aprovamos no Congresso, só que foi aprovado em 3 parcelas. E aí o Simpol, né, na época o Gaúcho, não aceitava que tinha que ser de uma vez só. Com isso, criaram aquela confusão toda e o Hollenberg não deu nada. Então ficou os 4 anos do Hollenberg sem o reajuste. O Ibanez depois anunciou no primeiro mandato, chegou a mandar para o Ministério da Economia, nós aqui no Senado aprovamos na CMO, aprovamos no Congresso em 3 parcelas, só que ele só tinha mandado para a Polícia Civil. E aí o Bolsonaro disse, não, tem que mandar para todo mundo. Aí o GDF disse que não tinha condição de dar os 37,5%, que era a defasagem, para todo mundo. Aí só deu 8% para todo mundo. Depois fizemos aquela guerra, obstruindo o Congresso, para dar aquele reajuste de 18% em 2 parcelas. Tivemos que bloquear lá, fazer uma confusão lá no Congresso, e eles depois ainda quiseram modificar ainda o acordo que foi feito, mas acabou saindo em 2 parcelas. Mas hoje, nós temos hoje, além de ter o menor contingente da história, a gente tem também um dos piores salários. Nós temos hoje no Bombeiro e na PM alguns postos, né, graduação e oficialado também, que está em 17º lugar, 12º lugar no Brasil, tem até um 20º. Então, essa é a realidade. E todo mundo acha que Brasília tem o melhor salário, e não é verdade, né? Bem, aí vem a PEC do fundo. Cadê o... Volta um pouquinho, deixa eu ver se eu preciso do texto original. Pode ir mais, pode ser, acho que é o outro. Aqui, ó. O que diz a Constituição hoje? E aí eu estou alertando até os advogados dos PMs do DF, né, com relação ao 8 de janeiro. Pelo que está na Constituição, por isso que está equivocado, tem uma distorção, está lá, ó, compete à União organizar e manter. É o que está na Constituição. A União nunca organizou nada, todo mundo sabe disso. E nem é a competência dela, principalmente a partir da eleição, a partir de 90, a competência... Antes era também de quem estava no posto de prefeito ou governador, mas era a União que fazia tudo. Eles eram representantes da União. A partir de 90, não. O governador, como todos os estados, é que faz a gestão e a organização da polícia. Inclusive, o governador é o chefe maior, né, da polícia. Então, esse termo organizar é um termo que o Tribunal de Contas já questionou a União, por que não resolveu isso até hoje? Porque, de fato, ela deveria prestar conta disso, mas ela nunca fez. Liga o microfone. Liga aí o microfone aí, só para... O artigo 32, parágrafo 4º da Constituição, determina que seja baixada uma lei complementar para a União estabelecer a disposição de como o GDF fará uso do aparato de segurança das instituições de segurança pública prevista nesse artigo. Então, até hoje não foi regulamentado. Mas deixa eu dizer para você o que aconteceu com isso. Tem, de fato, esse artigo. Tentaram regulamentar. Eu pedi a relatoria e botei na gaveta porque o relatório estava simplesmente horrível, né? Então, só para dizer que... né? Mas deixa para lá, esse é outro assunto, não vamos discutir, mas depois, né? O que eu quero dizer é o seguinte, essa questão de organizar não é papel hoje da União, porque hoje nós somos parcialmente independentes, né, politicamente. Então, mas serve aí para os advogados dos policiais que estão sendo questionados. Vem cá, o que vocês fizeram aqui, a União fez para resolver o 8 de janeiro? Nada. Nem o que eles podiam fazer não fizeram, que era o plano escudo, né, que era a Força Nacional, mas não vou nem entrar nisso porque não é o objetivo da reunião. Mas eu estou dizendo assim, o texto está totalmente equivocado, por isso é que tem essa distorção que precisa ser resolvida, até para resolver a questão do Tribunal de Contas com a União, porque eles nunca organizou e nem vai organizar. Não tem sentido a União cuidar da segurança de Ceilândia, de Samambaia,
do Guará, de Sobradinho, né? Então, compete ao governador, como todos os outros governadores. Então, esse é o texto. Organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Militar, Bombeiro, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução dos serviços públicos por meio do fundo próprio. Essa é a redação da emenda 104 de 2019. Pode passar. Então, organizar e manter. Olha lá. O que nós estamos mudando, então, na PEC? Muito simples. Em vez de colocar organizar e manter, a gente coloca lá, compete à União, que é o artigo 21, compete à União financiar o Distrito Federal na organização e manutenção da Polícia Civil, Polícia Penal, exatamente a mesma coisa. Não é? Bem como prestar assistência financeira com a execução dos serviços públicos. Aí bota lá, por meio do Fundo Constitucional, com recursos aportados pela União, serão corrigidos pela variação da receita corrente líquida. A gente está colocando essa receita corrente líquida aí, porque hoje é uma lei ordinária. Não é? A lei do fundo é uma lei ordinária. Se aqui no Senado, 41 senadores presentes no plenário, 21 dos senadores votarem contra, você derruba a lei. Então, a gente precisa dar mais segurança jurídica, mais estabilidade para o DF com relação a essa correção. Então, estou colocando no texto constitucional. Porque aí pode até ser modificado, mas precisa de um quórum muito maior. Não é qualquer momento, qualquer coisa que altere isso aí. Então, essa é a mudança da PEC. Ela passa para o GDF, né, a função de organizar e manter. E a manutenção é através do recurso da União, né, que vai ser... continua do mesmo jeito. Alguém diz, mas o governador pode gastar em outras coisas. Não, está ali, do mesmo jeito. Manter e organizar segurança, né? Polícia Civil, Militar, Bombeiro, Penal e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Vamos lá, pode passar. Tem mais algum aí, não? Não? É a última. Agora, deixa eu dizer para vocês, porque segunda-feira teve alguns questionamentos, tipo assim, né? É o momento de fazer isso? A gente não corre o risco de, nessa discussão, né, ter problema? O risco a gente está correndo sempre, né? Pode ser agora, pode ser depois. A gente já está com essa questão. Eu vejo assim, nós conseguimos, neste momento, ano passado e este ano, nós conseguimos provar a importância do fundo e a importância da correção do fundo. Então, se a gente conseguiu agora, eu acho que é o momento de fazer. Né? Então, agora, tem risco? Lógico que tem risco. Mas a gente tem que encarar isso. O risco nós já estamos correndo. O questionamento já está sendo feito. Só que a gente precisa ter o que nós queremos. Porque quanto mais o tempo vai passando, as pessoas vão esquecendo da importância de Brasília, que Brasília é a capital de todo mundo, não é só nossa, não é? E que aqui teve uma importância diferenciada, que tem realmente esses aposentados e pensionistas lá de trás, que compromete o nosso orçamento. Para vocês terem ideia, o valor dos aposentados e pensionistas hoje, por exemplo, dos militares, está quase 50%. Não, está aqui. Nessa aí dá 3.700 e pouco. Tem aqui a distribuição aqui nesse quadro. Olha aqui, ó, só para mostrar que aqui eu mostro como é que é, eu mata a cobra e mostro o pau, viu, Damares? Olha aqui, ó. Está aqui no orçamento. Olha aqui, está aqui no orçamento. Pessoal ativo da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, 4 bi. 4.042 dos ativos. Tem aqui a manutenção da Polícia Militar, Corpo Bombeiro e tal, não. Inativos da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, 2.749. Pensionistas da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, 695. 695, 2.700, dá 3.400. O ativo está 4, ou seja, 50%, 49%. Então, a gente tem... A diferença, senador, é que o serviço voluntário é etapa de alimentação, porque em termos de salário, hoje... não, sim, mas é porque tem outra despesa, né? É outra despesa, Aqui é geral, né? Isso significa dizer também da importância de buscarmos aqui no DF
uma mudança na matriz econômica, porque daqui a 10 anos, o fundo será para pagar aposentado e pensionista. Hoje paga indevidamente a saúde e... Não, mas agora já consertaram isso, né? O tribunal questionou, porque foi um erro, né, no governo Agnello, para justificar os 25% da educação, né, que é obrigatório constitucionalmente, ele pegou o dinheiro, começou a pagar professor e saúde, né, do aposentado com dinheiro do fundo e os ativos com dinheiro da receita própria, para justificar os 25% da educação. E aí o tribunal veio e disse que não pode, então reverteu. Tanto é que a gestão, inclusive da folha de pagamento, já tinha vindo para o GDF, teve que voltar, porque também ele fez uma confusão danada, ele botou tudo numa rubrica só, e aí comprometeu, porque o Fundo Constitucional interfere na receita corrente líquida da União. Então você tem os parâmetros de pessoal, despesa disso, daquilo, que tem que ser... E aí o GDF jogou tudo numa rubrica só e complicou mais ainda, né? Essas questões, gente, são questões que também serão resolvidas com esse texto, porque, por exemplo, um dos grandes gargalos, e são bilhões e bilhões, o Fundo de Participação de Estado e Município, quando você paga a folha no Estado e município, o dinheiro fica com o Estado e com o município. A receita do imposto de renda. Aqui no GDF, o Fundo Constitucional também, o GDF usou esse recurso. O Tribunal de Contas disse, não, esse recurso é da União. Eu sei que na época que eu fiz a auditoria, eu era deputado, dava mais de quase 15 bilhões que teria que ser devolvido. Aí depois veio uma decisão judicial mantendo isso. Mas ainda é um gargalo que a gente precisa superar, que essa emenda constitucional resolve. Porque aí passa a ser realmente o recurso do DF sem questionamento se é ou não é da União, né? Então, a Polícia Civil questionou isso, dos 20 para 11, né? Que é isso mesmo, antigamente era 20%, agora é 11%, então, fatalmente com a reposição aí, isso deve voltar ao que era antes, né? É preciso estar atento e forte, não temos tempo a temer a morte, foi o final da poesia que me botou. Porque, senhoras e senhores, quem trabalha com a vida não pode ser tratado com descaso. E realmente, a segurança pública tem que ter um tratamento muito especial, porque todo mundo sai de manhã e não sabe se volta para casa, não é isso? Bem, aqui houve uma colocação aqui também de perder esse vínculo com a União, a preocupação de perder o vínculo com a União, né? Porque hoje a questão da paridade, Polícia Civil, Polícia Federal. E aí eu disse, e repeti, e quero repetir novamente, porque isso é importante, independente se está na emenda atual, se vai mudar na PEC, a iniciativa sempre será do governador. Se vai ter paridade, tanto é que hoje não tem. Por que não tem? Porque o governo não quis. Então, essa questão de perder esse vínculo não existe, porque de qualquer forma, com a PEC ou sem a PEC, se o governador não quiser dar a paridade, ele não dá. Agora, se ele der, aí depende do governo federal, né? Porque tem que mandar para o Congresso essas coisas. Mas então, não é essa, a gente não perde esse vínculo, não é eles têm medo de tirar esse termo organizar e manter da União. Eles nunca organizaram, então isso aqui estamos resolvendo um problema da União que está sendo questionado há muitos anos pelo Tribunal de Contas. Eles querem a prestação de contas da União com relação à organização da polícia, que não é competência da União. Então, isso lá atrás tentaram resolver, Bolsonaro também tentou resolver. Quem participou da reunião na época lá, até achei estranho, porque disse que estava tudo certo, estava consenso. Aí eu falei, não, eles queriam botar o valor do fundo no Fundo de Participação de Estado e Município. Eu falei, cara, isso aí a gente perde em 2 minutos. Então, a gente acabou... Né, reunião lá no seu gabinete. Fizemos a reunião e contornamos isso. Mas isso aqui resolve, essa PEC resolve definitivamente isso. Né? Acho que eu falei muito, mas era importante essa fala. Damares, se quiser falar antes de eu passar para os convidados. Quero sim, senador, mesmo porque daqui a pouco eu já vou ter que sair, presidir uma outra comissão. Eu quero dar boas-vindas aos convidados, uma alegria tê-los aqui, e justificar a ausência da Leila. A Leila está muito envolvida nesse debate. É que aqui da sala ao lado, ela está presidindo a comissão e hoje o Senado toma uma decisão que eu acho que é um dos dias mais importantes para o mandato da Leila. Hoje a gente vai aprovar, se tudo der certo, né, Exalci? A lei do incentivo ao esporte. Lutamos muito, eu e o Exalci também estivemos envolvidos. Mas, senhores, por que esse debate hoje e agora?
Nós temos no Senado, nessa legislatura, nesses próximos final dessa legislatura, mais 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, 3 senadores comprometidos com o DF. Eu acho que isso vocês não devem ter dúvida alguma. Senadores de espectros políticos diferentes, com pautas bem diferentes, mas com compromisso com o nosso quadradinho. E a gente não sabe qual vai ser a composição daqui 2 anos desse Senado. Política é uma surpresa. Por exemplo, 1 mês antes da eleição, ninguém imaginaria que eu seria senadora. Só tinha uns doidos, assim como o Coronel Abud, que acreditou em mim, né, Coronel? Alguns outros, isso, né? Estou aqui e com um compromisso com os senhores. Essa discussão, mais cedo ou mais tarde, precisava ser feita. Disso ninguém duvida. E por que não ser feita agora que temos 3 senadores muito envolvidos com o DF? Esse pontapé inicial não é uma discussão eleitoreira, não é. É uma discussão pé no chão, com base no que a gente viveu nos últimos 2 anos aqui. As constantes ameaças ao nosso fundo. Vocês não têm ideia. Há coisas que não dá tempo de comunicá-los e há coisas que nem precisa comunicá-los porque a gente já passou o sofrimento, a gente já resolveu, a gente não quer que vocês sofram o que nós sofremos. Então, essa discussão ela é necessária. Ela é oportuna. Eu até posso falar que ela é urgente. E até estava brincando aqui com a minha assessora aqui. Estou com alguns assessores acompanhando o gabinete do senador Exaussi na discussão. Se eu fosse governador, Exaussi seria meu secretário de Economia. Mas se ele for governador, eu seria secretário de assistência social dele, já está combinado. Na verdade, está combinado com um monte de senador aqui no Congresso, que eu vou para um monte de estado. Mas se eu for o presidente da República, tu vai ser o ministro da Economia. Que bom ter um senador que está muito inteirado do assunto, que nos ajuda, que nos dá o norte e que tem compromisso com as forças de segurança. Então, senhores, é um debate de alto nível aqui, é um debate que o fruto de todo o debate hoje, ele está sendo colhido e tudo que os senhores disserem será considerado. Essa audiência pública aqui, ela está acontecendo num horário comercial, muita gente trabalhando, mas acreditem, ela é reprisada várias e várias vezes e a experiência da comissão é que as pessoas buscam depois para assistir em casa, de madrugada, de noite, ler o material que vocês apresentam. Então, assim, é um debate de alto nível. Quero agradecer os senhores por estarem conosco nesse debate e a coragem do senador Exaussi. Mesmo o Brasil, um turbilhão de problemas, Exaussi ousou apresentar e com muita maturidade e conduzir esse debate. Então, obrigado por estarem aqui. Tudo que nós queremos não toquem no nosso fundo constitucional. O recado não mexam com o nosso quadradinho. Esse é o recado que nós estamos dando. E a gente quer garantias e seguranças. Estamos sempre no limbo. Se eu contar as coisas que acontecem nos bastidores, vocês vão chorar, mas estamos sempre no limbo. Nós somos um Estado, somos um Distrito Federal, temos problemas de Estado e não somos Estado. Nós temos os desafios de Estado e não somos Estado. Então, que o Brasil entenda a necessidade de a gente ter as nossas garantias, a necessidade de a gente poder dormir e acordar seguro de que não somos um Estado, mas temos problemas de Estado e precisamos ser respeitados. Não somos só quadradinho ali, quadradinho, não. Nós somos uma unidade da federação que precisa ser respeitada como uma unidade da federação. Então, este momento aqui para nós é muito importante. E eu não paro de cumprimentar o Exaussi pela coragem. Não foi feito de uma hora para outra. Há todo um estudo técnico para a apresentação do material, vocês mesmos viram. Então, bora, nos ajudem a fazer essa discussão e a gente dá esse conforto para vocês, de que ninguém vai tocar, ninguém vai mexer e que a gente quer só trabalhar e ter o salário garantido,
todos os nossos direitos garantidos, assegurados. É só isso que a gente quer. O quadradinho tem que ser respeitado. Olhem para a gente como gente grande. O Brasil olhe para a gente como gente grande, não como um quadradinho insignificante. Somos uma unidade da federação e temos que ser respeitados no mesmo nível de todas as outras unidades. Muito obrigada por estarem conosco, senhores. Aproveitando a fala da Damares, passa o vídeo para mim. Ela falou, não mexa com fundo. Passa esse vídeo aí, por favor, só para aproveitar que ela está aqui. Quem nasce em Brasília tem o orgulho de dizer para o mundo: eu sou brasiliense. E pensar que tudo isso começou com um sonho e hoje é patrimônio histórico da humanidade. E Brasília é diferente. Foi planejada para ser a capital do Brasil. Não foi criada para o agronegócio e nem para a indústria. Ela é diferente porque abriga os poderes da nação. Você já ouviu falar do Fundo Constitucional? Sabe como funciona? Então vou te explicar. Desde que o Brasil era império, que a União repassa dinheiro para a capital federal para custear seus serviços de saúde, educação e segurança. Isso porque a capital não foi criada para arrecadar impostos e precisa dessa ajuda financeira. É com esse dinheiro que mantemos as polícias civil, militar, o corpo de bombeiros e várias despesas na área da saúde e educação. Hoje, o fundo representa cerca de 40% da receita do DF. Agora imagina tirar 40% do seu salário. Pois é, vai dar ruim. Como é que nós vamos fazer? São muitos empregos em jogo. A vida de uma cidade inteira. Imagina perder hospitais, escolas e o pouco de segurança que ainda temos. Então, qual é a saída? A gente não pode perder essa garantia. Brasília precisa dessa autonomia para caminhar tranquila. Foi assim que criamos a PEC do Fundo Constitucional do DF. A PEC do Fundo. Para garantir esses recursos para sempre dentro do nosso orçamento. Declare seu amor por Brasília. Junte-se a nós. Fundo Constitucional do DF. Mexeu com ele, mexeu comigo. 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 No fundo, vamos defender o que a gente ama. Vamos juntos mostrar ao Brasil que Brasília importa. Sim, mexeu com ele, mexeu com ele, né? Muito bem. Muito bom. Tem que envolver toda a população, como aconteceu no pacote fiscal, associações comerciais, partidos políticos, todo mundo se envolveu nisso. E a gente não pode brincar com isso, porque realmente a pressão é muito grande. Bem, eu vou passar então a palavra aqui para os nossos convidados. Vou passar primeiro aqui para o Biomar Ângelo, que é o secretário executivo de gestão, representando aqui o nosso querido secretário Sandro Avelar. Bom dia a todos. Bom dia, senador Exalci. Muito honrado pelo convite, né? Por poder falar em nome da secretaria, senadora Damares, né? Nós acompanhamos a luta dos senhores e queria dizer que é muito difícil falar depois do senhor, viu? Primeira vez que eu tive a oportunidade de conversar com o senador Exalci foi lá no gabinete dele e ele veio me apresentar os números da Polícia Militar. Depois eu fui conferir e todos batiam, né? Eu fiquei assim meio envergonhado, falei, poxa, né? Então, assim, uma grande honra. Eu sei que o senador ele conhece muito da gestão do Distrito Federal, né? Muito dos números da própria unidade da federação. Então, e falar depois disso é muito difícil, né? Mas eu vou tentar, de alguma sorte, contribuir, né? Para o debate, trazendo um pouco da nossa visão, um pouco da nossa experiência, né? Tanto como cidadão de Brasília, como gestor também, né? Tive o privilégio, senadora Damares, de ser o ordenador de despesa da Força durante mais de 3 anos, né? E como é difícil fechar as contas, viu, senador? Né? Quem está de fora, às vezes, acha que o Fundo Constitucional representa um montante muito grande de recursos, mas não é, não. Né? E as questões que o senhor colocou aqui, relacionadas, né, a cada vez... Né, a maior diminuição de percentuais, ela reflete diretamente na gestão. Né? A Polícia Militar do Distrito Federal, em termos de orçamento, ela é maior do que 2.500 municípios do Brasil.
em termos de efetivo também e de somatório de ativos e inativos, nós superamos muitos municípios. Então, é basicamente uma gestão de uma cidade dentro do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros também, né? Que tem as suas especificidades. Então, assim, são gestões difíceis para quem lida com dinheiro. Eu vim da tecnologia, né? E fui formado gestor financeiro na marra, né? Gestor orçamentário financeiro. E a gente sabe como é difícil, né, Geraldo? Fechar as contas, né? Reunir para poder tomar decisões se nós vamos investir na construção de um quartel, na compra de frota, investir em tecnologia, ou se a gente vai pagar o recurso para poder trazer PTTC, né? É difícil, são decisões difíceis, senador. Tá? Então, eu queria, de alguma sorte, poder contribuir, iniciar minha fala cumprimentando os senhores da mesa, Coronel Juvenildo, meu amigo, meu contemporâneo, Rodney, Renilson, Coronel Bonfim, todos os veteranos amigos aqui, meus ex-comandantes, Coronel Wellington, Coronel Abud, Jabá, né? Todos os senhores, Geraldo, se sintam cumprimentados, né, por mim. Então, assim, eu queria iniciar em nome do nosso próprio secretário de Segurança Pública, né, dizendo da satisfação. Dr. Sandro Avelar, gostaria muito de estar aqui hoje, mas o momento agora é de cuidar da saúde, né, precisa cuidar um pouquinho, pediu para que eu representasse, né. E eu sou coronel da Polícia Militar da Reserva, eu sou um dos veteranos mais novos aqui presentes, né? Mas eu também vim de um período de bastante pobreza. Eu acho que não tem outra palavra que possa definir, né, Coronel Wellington? O senhor colocou alguns números importantes, mas antes de 2002, a gente, ao olhar, por exemplo, né, para nossas fontes orçamentárias, a gente se deparava exatamente com um quadro de R$0 de investimento para a Polícia Militar. R$0 significa, assim, R$0 para comprar viatura, para construir, para investir em tecnologia, né? Então, assim, quem vivenciou essa época, né, basicamente em que as forças de segurança pública do Distrito Federal viviam de doação, não quer o retorno disso de forma alguma, né? Então, eu sou dos veteranos mais novinhos, mas ainda há quase 3 décadas atrás experimentei essa... Coronel Juvenil também, né? Como era difícil você lá no batalhão como tenente conseguir colocar um policiamento na rua, tendo que contar com a boa vontade, né, e todas as suas decorrências, né? Tem algumas questões que são importantes destacar sobre o Distrito Federal, né? Primeiro, nós somos capital e sede dos poderes da República. Nós somos também sede das representações nacionais e internacionais. Muitas pessoas não sabem, mas aqui, basicamente, todos os organismos internacionais têm suas representações aqui e a segurança pública tem as suas responsabilidades também com essas representações. Possivelmente, nós temos um único batalhão do Brasil encarregado de cuidar das representações dos entes internacionais numa modalidade extremamente complexa e especializada, né, da segurança pública. Os próprios parlamentares que já me antecederam aqui na fala já falaram da vocação não econômica e não financeira do Distrito Federal, apesar de termos aqui uma área rural extensa, de termos produção, mas, assim, no contexto brasileiro isso não é significativo, né? Isso não traz receita significativa para o Distrito Federal que justifique a sua manutenção. Nós temos aqui no Distrito Federal 35 regiões administrativas, cada uma delas com uma característica diferente. E muitas delas sequer são conhecidas por quem vem transitoriamente morar por aqui, né? Então, às vezes, o indivíduo fala assim, eu conheço Brasília, conheço o Distrito Federal, mas ainda não conheceu Café Sem Troco, Água Quente, Arapuanga, né? Então, assim... né? Pois é, então, assim, né? É Distrito Federal. E cada uma dessas localidades tem as suas especificidades. Para o gestor público é muito difícil traçar uma estratégia global e uniforme que atenda todo mundo, né? O indivíduo que mora aqui no centro da cidade, ele tem uma característica, ele é um cliente diferente, né? O indivíduo que mora em Taguatinga é uma cidade enorme. Ceilândia é uma região administrativa que teve que ser dividida para poder ser administrada, né? E isso reflete na segurança pública e reflete principalmente na atuação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, né? Nós temos uma população hoje que é equivalente a 1/3 de Portugal, né? O senhor falou, os números variam um pouquinho entre 3,2 e 2,8, né?
entre Sense e PNAD, né? Mas a gente pode jogar na média ali 3 milhões, e sem contar a RID, né? O entorno que impacta diretamente aqui, que depende economicamente, vive do Distrito Federal, usa os serviços do Distrito Federal, a saúde, a educação, né? Então, todas essas questões, quando a gente está discutindo sobre fundo constitucional, elas precisam ser consideradas. Um outro ponto que foi colocado na fala do senador, que é a questão do crescimento populacional e do decréscimo das forças, mas se a gente for jogar isso dentro de números mesmo estatísticos, a gente vê que o decréscimo das forças ainda é maior em relação ao crescimento da população, né? Traduzindo assim em bom português, né? A população do Distrito Federal só cresce e o efetivo da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil não acompanha, e até me arrisco dizer para o senhor que não vai acompanhar, né? Os cenários para os próximos anos que a gente consegue traçar em termos de gestão, de aumento do limite da idade para se ingressar, aumento do tempo de contribuição, torna a profissão cada vez menos atrativa, né? Então, possivelmente, a gente não vai se deparar mais com um quadro de... Entendo que 18 milhões é um número utópico, né? Que a gente precisa, inclusive, rever isso, né? E tudo isso depende de um mecanismo de financiamento. Nós, que somos oficiais, que somos praças combatentes, senador, nós não fomos formados para lidar com finanças, com dinheiro, né? Inclusive na minha instituição, e me arrisco dizer até no Corpo de Bombeiros, Coronel Abud, pouquíssimos se aventuram por essa área, né? Eu vi a senadora Damares convidar o senhor para ser o secretário de Economia, é um desafio tanto, viu? E eu vou dizer para a senhora, talvez se eu fosse secretário de Economia, eu seguiria o mesmo caminho, porque é difícil equilibrar a conta, né? É difícil lidar com dinheiro, ainda mais quando o dinheiro não é seu, o dinheiro é público, né? De forma republicana, de forma transparente, né? E de forma eficiente, inclusive, né? Nós, gestores públicos, de alguma forma, nós aprendemos isso assim, na praxis. Não é fácil, né? Então, assim, hoje eu não vou entrar no mérito da discussão da constitucionalização, não, até porque os senhores estão muito mais qualificados do que nós para esse debate, mas a defesa do fundo constitucional é importante, né? Nós não temos como avançar no Distrito Federal na manutenção da qualidade. Hoje nós conseguimos nos tornar a segunda capital menos violenta do Brasil, isso é muito, né? Eu até brinco com o secretário de Segurança Pública que se a gente pudesse recalcular um pouquinho, nós seríamos a primeira capital menos violenta do Brasil. Isso é muito custo, isso não se deve ao acaso, isso não se deve à sorte, isso se deve a uma gestão, a um planejamento integrado, ou como diria o secretário de Segurança Pública, integral, né? Entre as forças e entre a articulação da própria Secretaria de Segurança Pública e os outros entes de governo, né? E para que a gente continue e que a gente persiga esse ideal, nós temos que ter recurso, né? Eu estou acostumado a lidar não só com o Fundo Constitucional, mas com outras fontes de financiamento da segurança pública também. A gente sabe o quanto que é importante todo esse teor da logística, das finanças, né, do planejamento e o efeito disso lá na ponta, né? E eu gostaria, assim, de encerrar minha fala, né? Ontem foi dito aqui sobre a questão da paridade histórica, né, da Polícia Civil com a Polícia Federal, né, que eu acho justa, meritória, inclusive, né, mas que também nós não podemos deixar de fora a discussão, né, da paridade entre todas as instituições de segurança pública. Eu penso até, senador, me arrisco a dizer que o nosso governo do Distrito Federal, o governador foi muito sábio, né, nos últimos anos, a não esticar a corda e proporcionar aumentos diferenciados para as forças, né? Eu já vivenciei essa época aqui de diferenciações salariais, né? Foi uma época muito difícil, né? Então, eu acho que ninguém quer retornar a esse quadro, né? No mais, eu gostaria de agradecer aos senhores pela oportunidade e de nos colocar à disposição, né, para poder, de alguma sorte, contribuir um pouco mais nesse debate. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, irmão. Bem, é evidente que aqui é Senado, né? Então tem muita gente assistindo de fora, né? E as pessoas precisam entender um pouco isso com relação ao Distrito Federal, né? Quando a gente fala em correção da receita corrente líquida, a gente está apostando muito também na gestão do governo federal, porque só cresce a receita se houver crescimento da receita. Se você pega um governo incompetente que não há crescimento, nós já tivemos casos aqui de anos que houve redução do fundo. Então,
A gente está lutando para continuar assim, na expectativa de que esse fundo, né, que o Brasil possa crescer e a gente ter resultado. Mas nós tivemos por 2 anos aí uma redução, pequena, mas houve a redução do Fundo Constitucional. Inclusive, um dos argumentos que usaram na Câmara, não, agora vocês estão no pico do fundo e agora você pega a inflação. Eu acho que não é o melhor mecanismo, a gente tem que apostar no crescimento, né? Aí você também, as pessoas também não conhecem o DF, né? O DF, ele é também estado e município. Só é um município, Brasília. Mas nós temos aqui, como foi dito, as regiões administrativas. São 35 regiões administrativas, né, que é como em município. Nós temos região administrativa com 800 mil pessoas. Você pegar o Ceilândia Sol Nascente, né, é maior, talvez está entre as 30 maiores cidades do Brasil. Só Ceilândia e Sol Nascente. E Sol Nascente, para quem não sabe, né, é uma cidade que carece muito não digo que favela não, porque ela está bem estruturada, né, mas é uma cidade muito carente e que precisa de muito investimento. Agora, como resolver isso, né? A gente tem que ver também, você falou aqui, por exemplo, nas áreas rurais, né? Grande parte das áreas rurais. Qual é a vocação nossa hoje? Como a gente não tem indústria e não tem indústria e não tem agro, você tem que investir no comércio, na tecnologia, no turismo. Brasília é um museu a céu aberto, né? E a gente faz isso, né? Porque para fazer gestão você tem que criatividade. Então, por exemplo, vocês conhecem aqui Pirenópolis, que é um boom em termos de turismo, né? Aí você pega Braslândia, que é perto ali, Braslândia tem, para quem não sabe, a 2ª maior catedral do Brasil. Maior do que a Trindade. Só é menor do que a Aparecida. Qual é o turismo religioso que nós temos em Braslândia? Nada. Nós temos em Braslândia 56 cachoeiras, melhores que a de Pirenópolis. Agora, por que não transformar a Braslândia, que tem a festa do morango, a festa da goiaba, né, uma cidade histórica, por que não transforma isso num polo turístico? Porque não tem escritura. As áreas de Brasília não têm escritura. Por isso que nós viemos aqui aprovando a lei da regularização fundiária. Porque para você fazer, você tem que ter lei, né? Na área pública tem que ser isso. Então é importante que eu estou recebendo aqui vários questionamentos de outros estados, e aí eu vou ler aqui, até para vocês quiserem complementar, né? Mas a Elisama, do Distrito Federal, ela diz: a PEC número 1 de 2025 assegura os repasses da maneira efetiva através da receita corrente líquida. Poderiam explicar os benefícios para a categoria envolvida? Né? O que a gente pode... Aqui é isso que eu disse aqui, né? A correção do repasse do fundo, né, é em função do crescimento da receita do governo federal, da União. Então, aumentou a receita corrente, ele que aumenta aqui. Diminui aqui também. Mas, historicamente, desde a criação do fundo, a gente teve um reajuste maior do que a inflação. O Oswaldo, lá do Rio de Janeiro. Por que esse aumento nos gastos públicos, enquanto muitos estudantes estão abandonando as faculdades por falta de recursos para o FIES? Bem, primeiro, lembrar, né, que aqui é a capital da República, os recursos do fundo são destinados especificamente para esses órgãos, segurança pública principalmente, né? E hoje nós estamos um dos piores salários do Brasil. Então, lá no Rio de Janeiro, que também já foi capital, que foi sempre bancado pela União, né? Os repasses, né, hoje, de vários estados, a maioria dos estados, são maiores do que o DF. Com relação ao FIES, né, a questão do FIES é falta de gestão, porque não adianta você financiar o que estão fazendo hoje, curso de direito e administração, né, e depois o menino forma e não tem emprego. O que o FIES deveria estar fazendo é financiando aqueles cursos que estão, né, que o mercado está precisando, que é engenheiro, professor de matemática, professor, né, é isso que devia estar fazendo. Então, aqui nós estamos querendo que os nossos policiais tenham pelo menos um salário igual aos outros estados hoje, que estão pagando muito melhor do que, inclusive aqui em Goiás, do lado, né, que ninguém queria ir para Goiás, hoje é um dos melhores salários do Brasil. A Eliane, do Distrito Federal: ao equiparar os salários, quais são os reais benefícios e impactos para a comunidade do Distrito Federal? Simples, né? É evidente, na medida que você tem um profissional mal remunerado, e que os policiais também são pessoas como qualquer cidadão, né, que tem as contas para pagar, não é?
e que sai de casa todo dia sem saber se volta, na medida que você não tem recurso suficiente para pagar as contas, né, isso compromete, evidentemente, além da questão do contingente. Nós estamos hoje com a metade do contingente que deveríamos ter em 2009. Lembrando aqui, como foi dito, nós temos 3 milhões e 100 mil habitantes hoje, e a pressão de mais de 2 milhões em volta. Então, quando você fala em DF, a gente tem aqui 5 milhões de habitantes, praticamente, que utilizam a estrutura do DF. A Rayane do Paraná, a proposta respeita os limites da lei de responsabilidade fiscal? Respeita, porque está no orçamento da União, né, e está previsto na Constituição. Então, está respeitando os limites, sim. O Fábio, aqui do Distrito Federal, quais seriam os impactos fiscais e federativos da equiparação salarial da Polícia Militar e os bombeiros do Distrito Federal? Né? O que a gente precisa aqui, né, é essa autonomia, né, para fazer os recursos. Ninguém está pedindo aumento do fundo. Aqui não há nenhum impacto, porque não há previsão e nem pedido aqui para aumentar fundo nenhum. Pô, não. Eu sei que eu já falei muito, mas eu queria fazer só 2 pequenas intervenções. Assim, lembrar, né, que esse recurso ele volta a gerar na economia do Distrito Federal. E ele volta, inclusive, né, sobre a forma de impostos, inclusive de tributo, né, ele volta. E tem uma questão importante, né, assim, como eu estava falando, não tem coincidência, né, existe planejamento e gestão. Então, assim, um policial bem pago, bem equipado, com a saúde em dia, despreocupado com a família, ele rende muito mais, ele presta um serviço de muito melhor qualidade, né? Um policial, um militar do Corpo de Bombeiros. Então, assim, essas questões hoje, o próprio FIES, né? O policial também tem um filho que paga FIES ali, né? Então, assim, reflete na inadimplência. A gente não pode imaginar que o dinheiro vai para o bolso do policial ou da instituição. Ele volta a circular dentro da economia do Distrito Federal, gera emprego, gera renda e outras questões. Muito bem. Isso mesmo. A Marília, aqui do DF, a equiparação salarial deveria incluir também os profissionais da medida socioeducativa, já que exerce papel semelhante da segurança pública. É uma demanda, né? Mas não está previsto na Constituição a inclusão da... Mas lembrando que o GDF também tem outras fontes de recurso. Então, né, quem banca hoje o socioeducativo é a fonte 100. Então, se nós já temos problema hoje do fundo... com o compromisso dos aposentados e pensionistas que estão comprometendo o fundo, daqui a 10 anos, provavelmente, a gente só vai estar pagando aposentado e pensionista, evidentemente que quanto mais pessoas entram, vai diminuindo, porque não aumenta o fundo, né? Então, tem que ter esse cuidado também. O Antônio, aqui do Distrito Federal, demanda justa. As forças de segurança do DF fazem jus à equiparação salarial com a Polícia Federal, é um pleito legítimo. Isso que foi colocado aqui é importante para que as forças aqui estejam unidas, integradas e satisfeitas, né? E quanto melhor, a gente precisa acabar com essa discussão, né? Porque se a Polícia Civil está bem remunerada, a Polícia Militar e Bombeiro também será bem remunerada, do mesmo jeito, né? Como está sendo o tratamento, ou pelo menos teoricamente. Uma das coisas que nós queremos também evitar com esse fundo, não estou aqui acusando ninguém, mas eu já vi em outros governos e a gente percebe que muitas vezes o governo anuncia o aumento, eu me lembro agora, foi anunciado agora o aumento. Todo mundo aqui satisfeitíssimo, né? Maravilhoso. Primeira parcela em setembro, segunda parcela em abril. Agora vai para o governo federal. Passei para o governo federal. Será que esse é um modelo de quando você quer dar o reajuste? Porque quando você quer dar mesmo, você pega o reajuste, vai lá no palácio e conversa. Ó, está aqui o orçamento, quero dar o aumento. Agora dizer, olha, está aqui, vou dar 30%. O problema agora é do governo federal, não é assim que funciona. E aí o governo federal diz, foi dito aqui, né, muita coisa que você quer discutir, você chega lá, não, esse é com o GDF, chega no GDF, não, esse é com o governo União. Fica assim, empurra, e os profissionais com essa dificuldade aí, né? Então, a autonomia, essa PEC dá autonomia total, quer fazer o concurso, faz, quer dar o reajuste, anuncie e faz, não depende do Congresso e nem do governo federal. O Fernando aqui do Rio de Janeiro, sou absolutamente contrário ao aumento de gasto público, que não sejam imprescindíveis, que nesse caso não acredito que seja, ou seja, desconhece completamente a realidade, né? No Rio de Janeiro a gente ainda tem algumas dificuldades, tem muita gente do Rio que ainda, né, não aceitou que a nova capital é aqui, né, Brasília. Pra você ter ideia, quando eu entrei na Câmara Federal, nós tínhamos mais servidor público no Rio de Janeiro do que em Brasília.
Do Rio de Janeiro. Pois é, então, tudo bem, a gente perdoa, porque é do Rio de Janeiro, talvez não tenha conhecimento, mas, de fato, é imprescindível isso, sim, e a nossa segurança, nós não queremos que a nossa segurança se transforme na segurança do Rio de Janeiro. Lohane, do Distrito Federal. Essa equiparação deve ir acompanhada de uma análise técnica criteriosa para evitar injustiça e distorções do funcionalismo público. Com certeza, né? E isso é que a gente está fazendo aqui. Bem, vou passar agora a palavra, então, ao Rodinei Freire, assessor legislativo. Está representando aqui o deputado distrital Roosevelt, que está em viagem e pediu que recebesse aqui nessa audiência pública. Pois não, Rodinei. Bom dia, excelentíssimo senador Exalci, excelentíssima senadora Damares, em nome de quem eu cumprimento os demais da mesa e os demais presentes. Primeiro, agradecer e parabenizar pela realização da audiência pública, senador. É um tema muito importante para o nosso Distrito Federal, né? Como o senhor muito bem explanou, olha assim, o Distrito Federal hoje não subsiste sem o Fundo Constitucional. Sem tirar o Fundo Constitucional do DF, hoje ele simplesmente para de funcionar todos os serviços públicos, né? E o Distrito Federal ele é totalmente sui generis, igual o senhor muito bem colocou também, de a gente abarcar aqui toda a questão da União, né? Toda a estrutura da União, não só da União, como de outros países, as embaixadas e várias outras questões. O Distrito Federal não tem condição de competir, igual o senhor bem pontuou também, na questão de arrecadação de tributos e de competência de indústria, comércio e tudo com outros estados, pela questão do limite territorial nosso, né? Então é um tema muito importante, tem que ser debatido de maneira séria. Inclusive, parabenizar também os senhores senadores aqui do DF aqui pelas duas vitórias que o Distrito Federal teve nas discussões em torno do Fundo Constitucional. Os senhores conseguiram convencer muito bem os demais parlamentares do Senado e, posteriormente, da Câmara Federal novamente para manter o Fundo Constitucional da maneira que está, que se alterasse a maneira que ele ia ser reajustado, isso certamente ia comprometer muito os serviços públicos do Distrito Federal, não só para a população do DF, como para todo mundo que frequenta a nossa capital federal, né? Eu sou bombeiro militar, estou assessorando hoje o deputado Roosevelt, que é bombeiro militar também. Ele é filho de policial militar que foi assassinado em serviço. Então, o deputado Roosevelt ele tem uma trajetória toda voltada desde criança para a segurança pública. Ele tem um vínculo muito forte com as instituições, Corpo Bombeiro, a Polícia Militar, e vem lutando constantemente por melhorias e por justiça para as nossas categorias, né? Em relação à questão da recomposição salarial, ainda quando começou as discussões no âmbito do Distrito Federal, a gente tem que pontuar aqui que foi um trabalho muito bem elaborado com a primazia ali da Secretaria de Segurança Pública, né, Coronel Ângeles? Do nosso doutor Tiago, que era o chefe de gabinete. Foi um trabalho muito respeitoso, muito organizado entre as três forças de segurança com a orquestra ali da Secretaria de Segurança, né? Tivemos inúmeras reuniões entre as forças, entre o governo do Distrito Federal, para chegar nessa proposta final que nós chegamos, de manter a isonomia salarial entre as forças de segurança do DF. Como bem pontuou também o Coronel Ângeles aqui, assim, acho que ninguém quer voltar àqueles tempos primórdios de Brasília, onde teve até troca de tiro entre forças de segurança em praça pública por questões salariais, né? E invasão em delegacia e várias outras celeumas que tinha entre as forças de segurança e que, graças a Deus, já há mais de 10 anos, depois que criou a isonomia salarial entre as forças de segurança, a gente não vê mais esse tipo de coisa, pelo contrário, um respeito mútuo, uma colaboração mútua entre as forças de segurança, é o que a gente espera que seja mantido e que é um ganho muito bom para o Distrito Federal e para as forças de segurança. E durante essas discussões no Distrito Federal ainda, um dos ganhos maiores que a gente teve foi a harmonia mesmo entre as forças de segurança, né? O coronel Juvenildo aqui, que era o representante da Polícia Militar, o nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros e o diretor, acho que era o vice-diretor da Polícia Civil, né? Que estava lá comandando os dados de lá, doutor Benito, isso. Então, assim, foi muito respeitoso todo o trabalho, até a gente chegar naquela proposta final, de maneira que contemplasse as três forças de segurança, mantendo essa isonomia e todo esse trabalho. Posteriormente, o governador encaminhou a proposta para o governo federal e foi instaurado o Fórum de Diálogo, que é uma inovação recente, né, da última lei. E nesse Fórum de Diálogo a gente tem tido também muito respeito e diálogo com o governo federal e com o governo local.
Temos sido muito bem atendidos nesse fórum de diálogo, muito respeitoso, todos os técnicos, o secretário que está comandando o trabalho lá. Já tivemos 2 reuniões presenciais do fórum de diálogo, mas fora essas 2 reuniões presenciais, nós tivemos inúmeras outras reuniões técnicas, entre os técnicos lá, que acho que até a Rita, que estaria aqui convidada para o fórum, para essa audiência pública, entre ela e os servidores da Secretaria de Economia do Distrito Federal, o Osiel, que é um servidor lá exemplar, que tem comandado com maestria esses trabalhos técnicos lá, doutor Tiago Conde e o nosso secretário de Economia. Então, assim, ao longo dos últimos, acho que mais de mês, muitos dados foram solicitados para o Distrito Federal para tirar dúvida em torno da nossa legislação, do nosso modelo remuneratório, e para entender melhor os números e checar os dados que foram enviados pelo GDF. E nesse intervalo gerou muita dúvida, principalmente em relação à legislação dos militares, porque essa legislação é muito sui generis ainda, né? Infelizmente, a gente não recebe por subsídio, é uma demanda antiga que, inclusive, já foi até determinada pelo Tribunal de Contas para ser implementado, mas a gente ainda não conseguiu avançar nessa frente, e, em virtude disso, nossa remuneração é muito complexa. Então, não tem como a gente chegar e fazer um cálculo exato de quanto vai dar um reajuste salarial, porque cada militar difere de outro militar. Tem a questão da certificação profissional, que um militar tem curso, o outro não tem. Tem o adicional tempo de serviço, que foi extinto em 2001, mas alguns já tinham incorporado. Tem o adicional tempo de serviço, certificação profissional. Tem mais um que me fugiu. Auxílio moradia, pronto, essa aí. E o auxílio moradia também, que hoje cerca de 60%, 70% recebe o auxílio maior e os outros não, né? E por conta dessas rubricas, isso gerou muito problema na análise dos dados por parte do governo federal, porque eles não conseguiam compreender por que não consegue se chegar nos números exatos. E a gente teve que demonstrar isso claramente, rubrica por rubrica, tanto na questão da folha de pagamento, que eles queriam entender também o custeio, auxílio fardamento, auxílio alimentação, licença especial indenizadas, férias indenizadas, todo tipo de rubrica que vocês imaginarem da nossa folha de pagamento, foi feito um levantamento bem a fundo, bem esmiuçado mesmo, para que o governo federal possa entender, compreender, porque a preocupação do governo federal é a sustentabilidade do fundo. É como se fosse assim, não pegar uma proposta irresponsável que possa comprometer o Distrito Federal, o que é bem salutar, mas a gente sabe que a proposta de longe não faz isso com o fundo constitucional. Foi feitos estudos muito aprofundados no Distrito Federal. O governador, ele é muito responsável economicamente, tanto que o Distrito Federal tem crescido mais que outros estados da federação pelo pulso forte que ele tem ali na economia. Uma coisa que eu admiro muito do governador. E esses dados, a última versão dos dados foi enviada na segunda-feira, agora passada, as últimas divergências que teve entre os dados que foram enviados e o que eles analisavam lá. E a tendência é que até a semana que vem o governo federal chame a terceira reunião do Fórum de Diálogo para a gente sentar, e realmente agora é a parte política. A parte técnica foi feita ali nos bastidores, com todo mundo questionando, olhando a folha de pagamento, e aí vem a parte política do governo federal de aceitar na íntegra a proposta que o governo do DF mandou ou fazer algum ajuste. A gente tem um prazo muito exíguo nisso aí, como o senhor bem colocou aqui também, por conta da lei orçamentária da União, que o governo federal tem que mandar a mensagem para o Congresso, né, até o dia 15 de agosto, para poder encaminhar a lei orçamentária do próximo ano. E já tem que constar já o reajuste salarial. Aí a ministra Derek, né? Derek, e a ministra Simone Tebet também, as duas tiveram uma reunião dessas online de técnicas, expondo essa dificuldade de tempo em relação à lei orçamentária e a preocupação deles, que eles querem que esse reajuste seja implementado, que seja tudo correto, só que eles queriam que tivesse todos os dados compilados a tempo, sabendo que o lapso temporal ali para poder fazer a LOA de 2026 e também a alteração na LOA de 2025 para poder implementar o reajuste está muito curto, né? Mas, se na próxima semana nós tivermos essa reunião lá do Fórum de Diálogo e dando tudo certo, o governo federal se comprometeu a mandar para a Câmara o projeto de alteração PLN para alterar a LOA desse ano e no próximo mês editar uma medida provisória para que o reajuste seja implementado em setembro, né, e a segunda parcela em abril. Então, assim, a gente está muito tranquilo em parte porque está tendo muito diálogo, está tendo muito respeito, e a gente espera que essa proposta seja implementada o quanto antes
e a gente possa fazer essa entrega para a população do Distrito Federal, em especial para a Secretaria de Segurança, que, como o coronel Corsino colocou ali assim, o salário de coronel não é nem o 21º, é o 23º. Só está atrás de 3 estados da federação só do salário de coronel de Brasília, né? Que, salvo engano, é Paraíba, Bahia e Piauí. E o restante, todos os outros entes federativos estão acima na remuneração de Brasília, que já foi o teto do funcionarismo da nossa categoria de militar do Brasil, tanto que tinha a PEC 300, que todo mundo queria receber igual Brasília. Hoje ninguém mais se fala nesse assunto, porque ninguém mais quer receber igual Brasília. Já não está mais tão atrativo. É isso, senador, agradeço mais uma vez e nos colocamos à disposição lá na Câmara Legislativa, o deputado Russo, que o senhor precisar lá, estamos à disposição para auxiliar o senhor. Obrigado. Bem, só com relação a essa questão do fórum, só para dizer que eu sou completamente contra essa questão do fórum. Eu participei dessas reuniões naquele aumento dos 18%, e eles ficaram perguntando, toda hora tinha exigência, o que é isso, o que é aquilo. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: o dinheiro já está no DF. Não compete a União ficar discutindo informação que já está lá. Aqui acontece, estão pagando o recurso da saúde, pega o dinheiro da saúde e faz obra e não dá o reajuste. Ora, a Constituição já diz o que é, para que serve o fundo. É para pagar segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro. Então cabe ao governador fazer isso. Não tem que o governo federal se meter nesse negócio, porque o dinheiro já está no orçamento. Quando fala assim, eu tenho que mandar a LOA, não sei o que, não existe, já está aprovado, está lá os 25 milhões, já está no orçamento aprovado desde o início. Desde o ano passado, né? Essa reunião já, em princípio, está marcada para agosto, segunda quinzena de agosto, é o que informaram, né? Ou seja, daqui a pouco vão dizer que não dá para pagar a parcela de setembro. Então, isso aí é que traz uma revolta pela falta de entendimento, né, do que significa o Fundo Constitucional. Por isso é que a PEC tem que resolver isso, a PEC é para isso. Segundo, aproveitando aqui, né, que é o representante do Roosevelt, nós conseguimos segurar aqui, porque estava sendo votado aqui semana passada, na CCJ, o novo Código Eleitoral, né, onde estava computado no Código Eleitoral a quarentena dos militares para poder disputar uma eleição, seria 4 anos de quarentena. O cara tinha que sair das forças, daqui 4 anos ele vai ser candidato e ele não pode voltar. Se ele perder ou se ganhar, ele não pode voltar para as forças. Quer dizer, é proibido militar ser candidato. O relator depois baixou para 2 anos, mas mesmo 2 anos a gente também não aceitou, porque não é questão é o cidadão comum aí. O policial é cidadão como qualquer um. Então, ter a representação nas assembleias legislativas, nas câmaras, é fundamental. Basta ver o que significa o Roosevelt, né, e o próprio Hermeto lá na Câmara Legislativa. Porque eu aprendi que no Congresso, nada de nós sem nós. Então tem muita gente que decide as coisas aqui sem conhecer o mundo real, sem conhecer a realidade. Então ter alguém, né, o Fraga mesmo foi deputado federal durante anos, aqui ainda é deputado federal, é militar. Ele que traz exatamente o que está acontecendo lá na ponta, né? Então, essa representação a gente não aceita. Tirar da pauta, exatamente que iam perder, sentiram que ia perder, tirar da pauta. Mas nós não podemos admitir essa proibição de militar, né? Por questões eleitorais, porque eu sei que é questão eleitoral, então não podemos aceitar isso. Então, eu dizer que eu convidei o Hermeto, ele confirmou a vinda dele, provavelmente o governo não autorizou, né? Tanto é que não está aqui o representante da Secretaria de Economia, mas tudo bem. Eu acho que estou fazendo a minha parte aqui, né? A gente tem que enfrentar essas questões. O Coronel Wellington, da associação, ele tem um compromisso agora de uma consulta médica. Eu vou passar primeiro para o Coronel Wellington, depois a gente volta aqui para a mesa. Coronel Wellington Corsino do Nascimento, é o presidente da Associação dos Oficiais da Reserva da PM do Corpo Bombeiro do Distrito Federal. Com a palavra, Wellington. Bom dia, Vossa Excelência, bom dia aos integrantes da mesa, bom dia a todos os assistentes, companheiros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, a todos aqui presentes, pessoal da imprensa e a cidadania do DF por completo, já que essa reunião ela é transmitida online para a internet. Eu gostaria de começar falando do problema que é a segurança pública. O brasileiro
ainda não têm uma consciência profissional do que vem a ser a importância da segurança pública. O senhor falou que em 2002 foi feito um cálculo que a segurança pública do Distrito Federal custava 2 bilhões e 900. E em cima desse montante foi que houve o primeiro aporte de recursos do Fundo Constitucional. Já começou aí o problema, porque antigamente a segurança pública do Distrito Federal era gerida com as economias administrativas patrocinadas pela gestão dos órgãos da etapa de alimentação do pessoal da PM e do pessoal do bombeiro. Então não tinha orçamento para comprar viatura, para comprar nada. Então o que é que se fazia? O Estado, a União mandava a etapa de alimentação, a gente fazia a alimentação dos policiais e dos bombeiros, e aquilo que se conseguia economizar, chamada de economia administrativa, comprar viatura, armamento, tudo. Então já começou, senador, o problema daí. Um improviso que se colocou em cima de uma gestão que já era deficitária na origem. Então, hoje, quando a gente fala a preocupação de certas pessoas que daqui a 5 anos o fundo vai estar exaurido, está exaurido porque ela foi concebida equivocadamente desde o começo. A outra questão é a questão da gestão do Distrito Federal como um todo. Nós temos a ideia muito clara da sobrecarga dos serviços públicos do Distrito Federal pelo entorno do Distrito Federal. Mas isso não é problema do entorno, é problema da gestão do Distrito Federal. Nós temos exemplo aí de países que se organizaram com tecnologia. Nós temos hoje países como a Estônia, que é o país mais desenvolvido na gestão da informática para a gestão pública. E isso é controle. Por isso que a saúde dá o prejuízo que dá, a educação dá o prejuízo que dá e a segurança dá o prejuízo que dá, em termos de eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos. Então, no mundo onde a tecnologia mudou os comportamentos gerenciais de todas as empresas, de governos, até da própria família, o hábito dos cidadãos mudou tudo em função da tecnologia, a gestão do Distrito Federal ainda é feita no livro, ainda é feita nas relações, e não se colocou em prática um projeto de informatização da gestão pública do Distrito Federal. Hoje nós temos exemplo como o caso de Nova York, que hoje tem um efetivo menor do que tinha alguns anos atrás, mas compensou essa falta de efetivo pelo incremento da tecnologia. E hoje é uma das cidades mais bem seguras do mundo. Aqui nós ainda não temos isso, infelizmente. Hoje, se brincar, despesas na saúde pública do Distrito Federal são pagas 3, 4 vezes, porque não tem controle. A gente chega no médico com um plano de saúde, vai ser internado para fazer uma cirurgia, como eu fiz agora recentemente. Quando a gente entra, já está a maquininha do hospital. O cara, uma injeção, um comprimido, um não sei o que mais. Aquilo tudo é contabilizado, depois é cobrado do plano de saúde. No Distrito Federal não existe isso. Então, a gente está aqui sustentando prefeituras do entorno que não fazem o seu projeto de saúde, deságua no Distrito Federal, sobrecarrega e aumenta a despesa indevidamente. Porque o GDF não sabe quanto o pessoal de fora do GDF gastou para poder fazer a compensação no dinheiro do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Porque é de lá que vem o recurso do SUS. A outra questão é a questão da proporcionalidade do recurso. Eu digo isso porque, graças a Deus, foi um trabalho nosso na época da Constituinte. No plenário lá da Constituinte, nós bolamos, junto com o senador Maurício Correia e com o Bernardo Cabral, que era o relator da Constituinte, e a gente colocou o artigo 21. E colocamos também o artigo 32,
que antes era só para segurança. Depois é que se colocou prestar assistência financeira a serviços de saúde para o recurso do fundo, saúde e educação. Então, a gente está vendo que começou errado, continua errado, e se a gente não mudar a mentalidade de gestão do Distrito Federal, a gente nunca vai equilibrar as contas. A gente nunca vai equilibrar, porque cada vez mais a gente vai estar gastando mais dinheiro com menos eficiência, com menos eficácia. Hoje basta ver cidades como Guangzhou na China, que a gente não pode nem comparar, mas só para um exemplo. Lá existem 14 milhões de câmeras na província. E isso ajuda no policiamento ostensivo. Em Nova York mesmo. O policiamento ostensivo ele é basicamente 60% oriundo do monitoramento eletrônico, né, Ângela? E ali vai como elemento de prova para aplicação jurisdicional. Então a gente precisa, senador, aprovar essa PEC, garantir que a coisa mais importante é a questão da remuneração do fundo, continuar na receita corrente líquida, porque se colocar, como nas outras unidades, o fundo de participação dos municípios e fundo de participação dos estados, a gente tem um crescimento menor do que é desejado. Porque se o fundo já caminha para um período de exaustão em termos de investimento para o setor de segurança, para o setor de saúde, para o setor da educação, porque mais tarde só vai estar pagando salário mesmo. Porque não se fez a compensação na gestão, o aprimoramento da gestão. Então fica aí a nossa contribuição no sentido de se buscar novas soluções em gestão para potencializar o uso de cada recurso, de cada real, de cada sofrido real do nosso fundo constitucional, para importar na segurança do cidadão, porque não adianta a gente estar fazendo de conta, ou a gente faz ou a gente não faz. E a gente precisa trabalhar em cima da segurança do recurso, mas a gente precisa muito mais ainda trabalhar no aprimoramento da gestão, não só da segurança, porque o efeito tem sido hercúleo. A gente está sabendo que uma instituição que, quando eu me aposentei, tinha 17.470 integrantes, hoje só tem 10 mil, e o crescimento populacional foi inversamente proporcional, a gente vê a justificativa para ter hoje a segurança pública o maior índice de suicídio dentro de todas as categorias do Distrito Federal e, quiçá, do Brasil. O aumento de ocorrências de suicídio no setor da segurança pública é uma coisa que a gente deve estar preocupado. Mas está preocupado exatamente por isso. Falta recurso no seu salário, o seu salário, que era o primeiro, hoje é o 23º, do coronel. O soldado ainda tem a sorte, que hoje é o 4º ainda, melhor do Brasil, o soldado ainda é o 4º. Mas o coronel é o 23º. Então a gente precisa corrigir essas distorções, mas a gente precisa, muito mais do que isso, juntar o parlamento, juntar o executivo. Por isso que eu fico preocupado com uma iniciativa dessa. Falta o executivo do Distrito Federal estar presente, porque é a função dele, fazer a gestão da segurança pública. Discutir com o cidadão, discutir com a cidadania, discutir com o parlamento, discutir com todo mundo. A gestão da segurança, a gestão pública, ela tem que ser ampla e transparente. Não pode ter briguinha para aqui, briguinha para não vou aprovar porque é autoria do senador, não vou fazer aquilo porque foi o governador. Não, a gente tem que fazer uma coisa com responsabilidade cidadã. Aquilo que é bom para a segurança do cidadão é bom para todo mundo. É bom para o governo, é bom para o parlamentar, é bom para a gente. Porque hoje
Além de ser patrocinador, que continuo trabalhando na causa da segurança, eu sou usuário do serviço de segurança. E eu já fui sequestrado. Imagina o cidadão que não tem voz, que não tem ninguém por ele, o que é que ele fala da segurança pública? O que é que ele fala daquilo? A gente vê mesmo, dentro das nossas categorias, policiais reclamando que a cúpula não trabalha, porque é uma descrença total. Começa de fora e termina dentro de casa. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, fazer a coisa com competência, com responsabilidade, com transparência e colocando no primeiro ponto o espírito público. A polícia existe para proporcionar segurança. Qualquer outra coisa é fora da missão constitucional da polícia. E a justiça é para fazer justiça. Proporcionar a justiça, a prestação do serviço jurisdicional com celeridade, porque se não for com celeridade, não for em cima do ato infracional cometido, depois não vira justiça, vira castigo, porque a sociedade já esqueceu, as famílias já esqueceram, e o cidadão, ao invés de estar sendo punido por um ato objetivo, vai começar a dizer que é vítima. Por isso que hoje o projeto político também tem muita culpa disso, porque hoje a gente estamos passando por um processo de vangloriar a questão do cidadão infrator. Então, o cidadão infrator hoje tem todos os direitos. Você vê, um cidadão é preso pela polícia 87 vezes. Isso tem alguma coisa errada. E não é só a polícia que é culpada, a justiça que é culpada. Agora, a gente precisa, como o senhor sempre fez, vamos mudar a lei e vamos fazer cumprir a lei. E vamos responsabilizar parte a parte todos os integrantes daquele ciclo de gestão de governo, como um todo. Tanto o executivo, como o judiciário, como o parlamento. Era esse. A questão do salário, eu venho também falando porque não existe dentro da polícia, das atividades de polícia judiciária, de polícia ostensiva, polícia de manutenção da ordem pública, uma hierarquia de importância. Nem a polícia de manutenção da ordem pública e ostensiva é mais importante que a polícia judiciária e vice-versa. Todos são importantes, porque se houver cooperação, se houver complementaridade e se houver harmonia, quem é beneficiado é o cidadão. Quem vai ser penalizado é o infrator. Mas se a gente continuar brigando em função de quem merece mais ganhar mais e quem ganha menos, isso é um total de serviço, tanto para o cidadão como para o próprio policial, como o próprio profissional de segurança pública. Então, essa questão de quem merece, para mim, é um absurdo, é uma aberração. Todos merecem, tanto a Polícia Militar, como a Polícia Civil, o Corpo Bombeiro. Eu agradeço ao trabalho que o senhor está desenvolvendo. Sempre falo para os meus associados e para os policiais e os bombeiros militares que a gente trabalha, que o senhor tem sido um baluarte na defesa das nossas instituições e da segurança pública. Que o senhor continue assim, continue com esse espírito de participação, de envolvimento, e muito obrigado por estar aqui e dando a nossa contribuição. Obrigado, Wellington. Vou passar a palavra agora ao Renilson, que é o presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças do Corpo de Bombeiro, e depois o Geraldo complementa como da Polícia Militar. Passa para outra. Passa para outra. Ele voltar. Pode ser. Deixa eu passar a palavra, então, para o Juvenildo dos Santos, que é o chefe do Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar do Distrito Federal.
senhor presidente da mesa, senador Isalci Lucas, a quem eu cumprimento e agradeço a possibilidade de representar a nossa Polícia Militar do Distrito Federal. São homens e mulheres, senhor senador, que fizeram um compromisso, né, quando terminaram o curso de formação, de se dedicar integralmente à proteção da sociedade com o risco da própria vida. Quem aqui, policial militar e bombeiro militar, não o fez? Todos o fizeram. Daí a importância desse debate que o senhor está nos proporcionando, né? Estou aqui designado pela nossa comandante-geral, Coronel Ana Paula Barros Rábica, e muito em função aqui do Coronel Ângeles, Bilmar Ângeles, secretário executivo de gestão integrada, porque em 2023 ele me nomeou como presidente de uma comissão permanente para cuidar da revisão da nossa legislação em 4 eixos, seu senador. Organização básica, direitos e deveres dos policiais militares, remuneração, que é a pauta dessa audiência, e promoção. O senhor citou muito bem aí a Lei 12086. Então, eu recebi essa incumbência e ainda estou com essa incumbência, viu, Coronel Ângeles? E, em função disso, a nossa comandante-geral me designou para compor o fórum, representar a PMDF num fórum de diálogo, para tratar do nosso reajuste, Coronel Bonfim. E aí, em parceria com o bombeiro, aqui representando o Tenente Freires, tenente do bombeiro, do valoroso bombeiro militar, nós temos aqui o Coronel Abud, foi comandante-geral, Coronel Bonfim, nós temos os nossos valorosos bombeiros, policiais militares. Então, eu tenho esse trabalho, essa incumbência, né? A gente está com um franco diálogo, tivemos um franco diálogo, como foi bem descrito pelo Freire, com o governo do Distrito Federal, né? Esse trabalho já foi feito em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Bombeiro, Secretaria de Economia. Esse trabalho foi encerrado, esse diálogo foi feito, produto técnico encerrado, e encaminhamos para o governo federal. Agora estamos um trabalho técnico e diálogo ali com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, né? Ali presidido pelo secretário Feijó, das Relações de Trabalho, né? Um trabalho que está nos permitindo apresentar toda a nossa realidade, né? Qual a razão de ser da Polícia Militar do Distrito Federal e por que temos que ser organizados e mantidos, né, por meio do Fundo Constitucional. E, mais uma vez, eu vou citar aqui o Coronel Ângeles, quando ele proporcionou, né, ele falou muito bem essa questão de planejamento, todos falaram de planejamento aqui. Em 2011, por conta justamente do Fundo Constitucional e por orientação do Tribunal de Contas, tivemos que criar a cultura de planejamento. E aí, em 2011, tivemos o primeiro planejamento estratégico. Estamos no segundo planejamento estratégico, planejamento esse assinado pelo Coronel Ângeles, de onde eu destaco aquilo que se chama de mapa estratégico, que é uma representação gráfica das perspectivas. E a principal perspectiva que eu cito aqui é a sociedade. Nós trabalhamos para a sociedade. A Constituição é cidadã e a segurança pública é cidadã. E a base desse mapa estratégico, senador, é a gestão do recurso orçamentário. Sem ele, a gente não consegue alcançar, fazer segurança pública, aquilo que a sociedade tanto almeja. Daí a importância do Fundo Constitucional. O senhor bem disse, ele apresentou, fez a apresentação aí que representa 40%, né, do orçamento do Distrito Federal. É muito caro para a Polícia Militar, para as forças de segurança do Distrito Federal, a questão do fundo que nos proporciona organizar e manter as forças de segurança do Distrito Federal. Isso passa pela edição de atos legislativos, né, como eu bem citei aqui, que eu sou presidente de uma comissão permanente que trata do assunto, pelo funcionamento da Polícia Militar, né? Passa por subsidiar ingressos de novos policiais militares, garantir remuneração, proteção social, equipamentos, viaturas, armamento, um trabalho digno. E aqui eu cito o Coronel Ângeles bem
lembrou aqui a Ruth. Ruth, por gentileza, é policial militar do Centro de Política de Segurança Pública. Ela está ostentando uma farda, senhores, né, em que o Coronel Ângeles, enquanto ordenador de despesa, ele fez um processo de aquisição, uma farda com alta tecnologia, anti-chamas, me corrija aqui, anti-chamas, confortável, porque o policial militar, ele trabalha, assim como o bombeiro, diuturnamente. Não importa em que horário, o clima, ou se é de manhã, de tarde, de noite, debaixo de sol, debaixo de chuva. E aí a gente tem que criar a condição para que o nosso policial militar possa garantir uma segurança pública digna, né? E aí a Ruth está ostentando essa farda com essa tecnologia, com esse conforto, justamente fruto do trabalho de um planejamento, de orçamento e de execução orçamentária. O melhor uniforme do Brasil, mais moderno, equipamento, armamento, tudo importado, com recurso do fundo. Com recurso do fundo, exatamente. Para quem acha que não vê aqui na lista. Muito foi dito aqui que o Distrito Federal tem a vocação precípua de abrigar o poder central, a União, né, com os três poderes, o Legislativo, Executivo e Judiciário, né? Além das representações diplomáticas, dos organismos internacionais e de seus servidores e a nossa população. E o senhor fez menção a uma pergunta, né? O que vai proporcionar isso? Esse reajuste, a permanência do fundo, o que vai proporcionar? Se o senhor me permite destacar aqui, o Fórum de Segurança Pública e o IPEA produziram um atlas de violência. Eles produzem frequentemente, periodicamente. No ano de 2024, o Atlas da Violência, na verdade, destacou que o DF liderou nacionalmente a redução de mortalidade violenta, queda de mais de 67%. Foi também a maior redução de homicídio entre jovens de 15 a 29 anos. 72% em 10 anos de redução. Brasília é hoje a segunda capital mais segura, perde apenas para Florianópolis, porque Florianópolis é uma ilha, né? Só tem 2 entradas. E aí é fácil. Brasília, Distrito Federal, tem diversas entradas. Mas a gente vai alcançar o primeiro lugar, senador. A gente vai alcançar esse primeiro lugar aí. Então, Brasília é hoje a segunda capital mais segura do país, com a menor taxa de homicídios desde 1977. 6,8 por 100 mil habitantes. Feminicídios também estão caindo. Nós temos aí o Segurança Integral, organizado pela Secretaria de Segurança Pública, não é? E eu gostaria de anunciar que o mês de junho agora foi o mês menos violento da história. Estou mentindo, Coronel Ângeles? De toda a série histórica, junho foi o mês menos violento no Distrito Federal. Não houve homicídios em Ceilândia. Acredito que alguns aqui conheçam o que é a cidade de Ceilândia. 8 cidades seguem há mais de um ano sem registro de assassinatos. Em uma década, os homicídios caíram 60%. Outro dado expressivo é a baixa letalidade policial. Em 2024, o número de mortes por intervenção caiu para 14, uma redução de 45%, colocando o DF entre as unidades com menor letalidade do país, atrás apenas de Rondônia. Demonstra-se que com a baixa letalidade, senador, que é possível conciliar a eficiência operacional com respeito aos direitos humanos, né? Então, para isso, a gente defende que o Fundo Constitucional, que é a base do nosso mapa estratégico, como bem me ensinou o Coronel Ângeli, é fundamental para que haja o perfeito funcionamento da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. E com relação à equiparação salarial, voltando um pouco atrás, a gente trabalhou ali em conjunto com as representações das forças de segurança, a Secretaria de Economia, a Secretaria de Segurança,
A gente está em franco diálogo com o governo federal por meio do MGI, o secretário Feijó das Relações de Trabalho. A gente tem essa expectativa, conforme foi bem mencionado aqui pelo Freires, da próxima reunião do fórum, terceira reunião do fórum, que será realizada nos próximos dias. E a gente espera que haja um desfecho positivo para que a gente possa alcançar um dos objetivos de um dos eixos dessa reestruturação, não é? Com isso eu agradeço a atenção de todos os presentes e coloco-me à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado. Obrigado, Juvenildo. Quero passar a palavra então agora para o Renilson Roma, presidente do Fórum Nacional Permanente dos Praças do Corpo Bombeiro e da Polícia Militar, ele como bombeiro e o Geraldo como policial militar. Bom dia a todos, ou quase boa tarde, né? Já, aproximando já ao meio-dia. Eu sou Renilson Roma, bombeiro militar, e já da reserva remunerada, né? Veterano, como o pessoal costuma dizer, já há quase 3 anos. E aqui na representação do FONAP, FONAP é uma instituição, uma associação que nasceu em 2015, então, portanto, já tem mais de 10 anos, e possui alguns objetivos e finalidades, como qualquer associação criada à luz da Constituição Federal. E nós temos como princípios, como objetivos, um deles é justamente participar de audiência pública. Então, a gente agradece bastante, senador Exalci, ao tempo que já cumprimento Vossa Excelência, né? Cumprimenta também a senadora Damares, que deve sair, aqui na pessoa do Daniel, né? Meu amigo Daniel. Cumprimentar também todos que pertencem aqui à mesa, né? Ou que estão ali, faz parte dessa audiência pública, ou que estão nos assistindo nesse momento, para discutir um tema muito importante que, como eu disse e repito, faz parte de princípio objetivo previsto no Estatuto da Associação. E não é a primeira vez que a gente faz isso, e faz isso com muito zelo, com muita responsabilidade, com muito apreço, e por isso a nossa felicidade, senador, de atender esse convite, que não é só a nossa felicidade de atendê-lo, mas também uma obrigação, como diz, previsto no nosso Estatuto. E já fizemos isso aqui outras vezes, para discutir outros temas, que é muito conexo com esse de hoje. E um tema bastante importante. E posso dizer já de forma antecipada que o texto dessa PEC 01 tem uma genialidade nela, quando traz ali a redação da lei e traz para a Constituição, e tem todo o motivo para isso, né? Pode passar ali o slide. Então, o objetivo da PEC, aí eu vou falar principalmente da PEC, né? Vou cingir ao ponto da PEC e deixar para o Geraldo falar sobre a recomposição remuneratória e equiparação entre as forças de segurança. A PEC, pelo que a gente observou, o principal ponto dela é trazer justamente o texto, a redação da Lei 10.633, né, que é a Lei do Fundo Constitucional, trazer o ponto principal para dentro da Constituição Federal. Então, e aí está ali o artigo 21, o atual artigo 21 da Constituição Federal, o artigo vigente, que tem 2 verbos importantes ali, que é organizar e manter. Os demais pontos importantes estão lá na Lei 10.633. E fala de um fundo próprio que já passou a ser o Fundo Constitucional. Obviamente que a Lei do Fundo Constitucional precisaria ter sido atualizada, mas até hoje ela é muito importante para o que ela prestou e presta, né? A PEC, ela usa um termo financiar. E a gente faz aqui a primeira ressalva, né, ou a primeira observação do termo financiar. E a gente observa que não há uma conexão entre o verbo financiar principalmente com organização, com o termo organização. Porque a Constituição Federal, no capítulo que faz parte da União, da organização e da competência da União, que nós estamos discutindo aqui justamente o artigo 21, há uma força muito grande no termo organização. Manutenção, a gente vê que, principalmente, está ligado à questão financeira, à questão orçamentária. Mas a questão da organização, ela vai muito além. E aí nós temos, por exemplo, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, 2 leis federais específicas que falam sobre a organização básica. Mas entendemos que não é somente essas 2 leis
que refere a esse termo organizar. Ele é muito mais amplo na nossa visão. Que organizar é muito mais do que isso, inclusive sustenta toda a legislação que rege a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, diferente dos demais órgãos de segurança pública militar dos demais entes federados. O Distrito Federal, diferente dos estados, tem o Fundo Constitucional e, por conta desse dispositivo constitucional, desse artigo 21, inciso 14, é que toda a legislação das corporações, ou que regula as corporações, são federais. Então, entendemos que esse termo organizar é mais amplo. E ele não aparece somente no artigo 21. E aí já fazemos uma crítica para reflexão, senador, no sentido de que, para suprimir o termo financiar e manter, o organizar e manter, permanecer com organizar e manter, né? E apontamos sobre o ponto principal da PEC, que é justamente a parte final sobre a receita corrente líquida. E essa é a parte que eu falo que há uma genialidade na construção dessa PEC. E ela precisa ser apreciada, como está sendo nesse momento, nessa audiência pública, precisa ser votada, aprovada nas duas casas legislativas e proteger o Fundo Constitucional. E é por isso que, no nosso entender, a RCL deve fazer parte da Constituição. E o momento oportuno para discutir esse tema era antes, é hoje e pode ser amanhã. Ele é urgente e não é inoportuno, pelo contrário, é oportuno. Independente de corrente de discussão partidária, de ideologia, independente disso, é oportuna a discussão desse tema porque ele é sensível. Ele é sensível e precisa que essa PEC seja aprovada. Pode passar? Então, qual a importância da PEC 01/2025? Ela traz uma estabilidade jurídica para o Fundo Constitucional. E também é uma resposta às ameaças recentes que houveram em relação ao Fundo Constitucional. Garante uma proteção ao formato, à forma de cálculo da correção anual do Fundo Constitucional. Ela blinda o fundo contra alterações legislativas que desfiguram o seu propósito original. Não quer dizer que a PEC não pode ser no futuro alterada, mas o COR é muito qualificado, é muito mais difícil. A aprovação dessa PEC é difícil. A alteração do texto, caso ele seja aprovado, também será difícil. E é muito mais fácil alterar uma lei, um projeto de lei, alterar uma lei ordinária, como é o caso concreto, e colocar em risco, colocar em colapso o Distrito Federal. Porque é disso que nós estamos falando, de um colapso do Distrito Federal. A gente está falando somente da segurança pública, da manutenção da segurança pública. A gente está falando de um colapso em política pública no Distrito Federal. É disso que nós estamos falando. E aí é preciso fazer um reconhecimento a essa Casa Legislativa. Não em detrimento da Casa Baixa, mas é preciso falar que o Senado, em defesa do seu papel constitucional do Estado, protegeu o Fundo Constitucional. E teve uma atuação decisiva na fala aqui do senador Isalci, pelos 3 senadores aqui que representam o Distrito Federal, mas também, principalmente, por uma vitória, vou chamar de vitória, conseguida pela relatoria do senador Omar Aziz, quando relatou sobre o PLP 93, porque foi nesse momento que se tentou, um dos momentos que se tentou acabar com o Fundo Constitucional. Eu vou usar esse termo, acabar com o Fundo Constitucional, porque mudar o cálculo seria isso mesmo, né? Então, o PLP 93, que foi convertido na Lei Complementar 200, que é o arcabouço fiscal, ali se tentou e conseguiu, na Câmara dos Deputados, conseguiu-se que houvesse a mudança e mudar a base de cálculo do Fundo Constitucional, da correção do Fundo Constitucional. E, felizmente, aqui no Senado, pela força exercida pelos parlamentares, os 3 senadores do DF, e pelo relator que foi sensível e retirou a redação inserida pela Câmara dos Deputados. Então, portanto, é de reconhecer
esse papel exercido pelo Senado, onde preservou o Fundo Constitucional. Mas até quando? Até quando? Então, por isso, mais uma vez, repito a importância da PEC 01. Pode passar? Então, o que trata a Lei 10.633, que é a Lei do Fundo Constitucional? Ela institui o Fundo Constitucional, que lá repetiu os verbos da própria Constituição, organizar e manter as 3 forças de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e também para fazer assistência, aí a lei inovou, no sentido de especificar qual é aquela assistência financeira que diz a Constituição, e trouxe lá que seria a saúde e a educação. E o ponto principal, que é a correção anual para a variação da receita corrente líquida, RCL, que é justamente o escopo da PEC 01. E o que muda com a PEC 01 é justamente tornar clara na Constituição Federal a correção anual dos recursos pelo índice da RCL, blindar o Fundo Constitucional de tentativas de redução de recursos, porque é isso que se buscava. Além disso, a gente percebe também alguns projetos que tramitam, principalmente na Câmara dos Deputados, alguns projetos tendentes a buscar repartir esse fundo constitucional com outros entes da federação. E não faz o menor sentido. Obviamente, porque não há de comparar o que é incomparável. Não há de se comparar o Distrito Federal, que tem a sua vocação, com os estados, que têm outra finalidade. Então, na verdade, o Distrito Federal é a capital do país. Aqui abriga não só as representações dos 3 poderes, mas também os organismos internacionais. Aqui, passa por aqui, pessoas do Brasil inteiro. Passa por aqui, seja de forma temporária, passa também os estrangeiros. Aqui, pode-se dizer que é a porta do mundo. Então, portanto, é preciso proteger o Distrito Federal. Proteger o DF é proteger o Brasil, é proteger contra essa dificuldade que tentaram e tentam implementar por meio de alteração da Lei 10.633. Pode passar? Então, o que o FONAP sugere e defende? E aí é bom lembrar que nós já fizemos diversas proposições sugestivas aqui no Congresso Nacional, que é um dos objetivos e fundamentos da criação do Fórum. E dessas sugestões, nós podemos dizer com alegria que temos legislações positivadas. Nós temos aqui, por exemplo, uma lei, que eu não lembro, a Gel deve lembrar o número dela, temos uma lei que criou, que passou a ser crime hediondo aqueles praticados contra os agentes de segurança pública e seus parentes. Foi uma sugestão nossa. Temos também uma lei, uma sugestão que virou lei, que é a primeira alteração, ou talvez não, a única alteração da Lei 12.086. Nós estamos falando de Fundo Constitucional, a gente está falando também de remuneração, a gente está falando também de carreira, porque tudo está interligado. Então, a primeira alteração e única alteração da 12.086 está sobre as nossas mãos, obviamente, pelo Congresso Nacional. Mas uma sugestão nossa, que também surgiu essa alteração. Temos também, recentemente, na última alteração legislativa, que desagou na recomposição remuneratória, também uma alteração também de sugestão nossa, que trouxe um direito, embora não tenha valor ainda agregado, que é o desgaste orgânico psicossomático previsto na lei recente da recomposição remuneratória. E também temos diversas outras sugestões tramitando aqui no Congresso, e vou citar em especial a PEC 198, de 2016, e vou citá-la porque tem muito a ver com o que vai falar aqui agora. Então, o FONAP faz uma sugestão, senador, mesmo ainda sem aprofundar ao tema, mas de uma possível supressão, se realmente ficar confirmado que não há esse link, né, entre o termo financiar com o termo organizar, e nós temos interesse no termo organizar, em que pese a União não ter esse empenho todo na organização das corporações, ainda assim nós temos interesse nesse tema, mas temos interesse nele de forma compartilhada ou de forma concorrente. Porque o DF, diferente dos estados, nós temos dificuldade para aprovar uma legislação, dificuldade extrema. Precisamos de 513 deputados, 81 senadores,
além de passar pela Presidência da República e vindo de uma sugestão do governo do Distrito Federal. Então, portanto, a primeira sugestão nossa é voltar ao termo original da Constituição, manter o termo organizar e manter, né? E permanecer com a RCL, que é muito importante na sua proteção dentro da Constituição e afastando de vez essa possibilidade de alteração legislativa para surrupiar o próprio Fundo Constitucional. E o artigo 24, ainda dentro da competência constitucional da União, o artigo 24 ele trata da competência concorrente. Então, a União, competência concorrente com os estados e com o Distrito Federal. E por que é importante esse artigo? E aí lá também tem um termo organização. Então, portanto, na PEC 198 que eu acabei de citar, essa redação faz parte dessa PEC 198. Obviamente que ela deixou de dar seguimento, está parada lá na Câmara dos Deputados, mas a gente vê como uma oportunidade, se Vossa Excelência, senador Exalci, entender que é prudente, a gente fazer a alteração da PEC e inserir também o artigo 24, e eu vou explicar por quê. O artigo 24 é um dispositivo originário da Constituição Federal, e ele nasceu para a organização, então, compete à União, aos estados e ao DF, legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, ponto. Termina ali o texto constitucional. A nossa ideia é que inclua ali polícias militares e corpos de bombeiros militares. Por quê? Porque a Polícia Civil está aí desde a origem da Constituição. E não faz sentido porque não está aí os corpos de bombeiros e as polícias militares. E vou citar um exemplo para ficar mais claro a importância desse dispositivo constitucional. A Polícia Civil, para ela, existe a competência tanto da União quanto do Distrito Federal para legislar sobre. E nós temos casos concretos. Algumas leis distritais que se aplicam à Polícia Civil. Vou citar um exemplo da criação do uniforme da Polícia Civil, que foi por uma lei distrital. Aí a pergunta é, tem competência? Tem. Está aqui, ó, artigo 24 da Constituição Federal. E por que não tem nenhuma lei distrital que se aplica a nós? Porque não está aqui. Porque não compete ao Distrito Federal, nos termos do artigo 24, não compete ao DF legislar sobre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, sobre direitos, organização de direitos, garantias, deveres. Não compete, mas a Polícia Civil, sim. Então, por exemplo, poderia dar um aumento para a Polícia Civil por meio de uma lei distrital, porque a Constituição permite, porque está escrito aí na Constituição. Então, portanto, essa é a importância de também incluir as duas forças de segurança pública nesse dispositivo constitucional. Então, essa é uma sugestão nossa também, de incluir ali. E, por fim, a gente concita aqui, né, não só a defesa da PEC, mas que, para essa defesa, haja união entre a sociedade civil, como ocorreu durante a defesa, para a retirada do dispositivo, artigo 14 do PLP 93, que haja essa mesma união da sociedade, porque houve divulgação imensa na rede social, nos jornais, né, e diversas autoridades falaram sobre o mesmo tema, inclusive alguns nem eram do DF, com o governo local e o parlamento para aprovação da PEC. Então, a PEC ela é urgente e é muito oportuna a discussão. Então, a aprovação da PEC é essencial para a estabilidade financeira e institucional do DF. É preciso que dá segurança, e a PEC é o caminho. Pode passar? E aí, essa parte agora é a parte da equiparação. Passa para o Geraldo. Deixa eu só dar uma informação aqui. Ontem foi aprovado na CCJ a proposta da reforma da segurança pública, né? E foi mantida, inclusive, a competência dos estados, né, para não ferir a questão da autonomia. Então, essa questão da legislação concorrente está na PEC da segurança pública, que tem urgência, principalmente por parte do governo, de votar essa matéria. Então, ontem foi aprovado na CCJ na Câmara. Início de agosto será criado uma comissão especial e que deve ser votado com urgência na Câmara e depois virá para o Senado. Então, nós estamos aguardando o texto, mas esse é o objetivo, né? Compartilhamento, é evidente que a proposta inicial, o governo queria centralizar a segurança pública no governo da União, o que não foi, o relator acatou as sugestões dos governadores, né?
A questão de organizar é que, na prática, o Tribunal de Contas, principalmente, tem cobrado da União essa organização que nunca aconteceu. A União não organiza a segurança pública do DF. Então, a forma de quem tem que organizar são os estados, como todos os governadores fazem. Nós, como optamos pela autonomia política e elegemos governador, a partir daí, né, a gestão da segurança, no caso aqui, né, o comandante maior das forças de segurança é o governador. Mas esse texto aí está sendo contemplado. Se não, a gente pode... Vamos ver como é que vai ficar a redação lá, a gente pode apresentar como emenda, né? É só complementar. Eu dei uma olhada na PEC da segurança pública e realmente lá tem o artigo 24, mas esse texto não está lá, né? E, inclusive, a gente até preparou uma sugestão legislativa para alterar justamente essa PEC. Acho que é a PEC 18, se não estiver enganado. É alterar nesse sentido para justamente incluir esse dispositivo lá e dar competência ao DF para legislar. Uhum. Então, assim, só para finalizar essa questão, qualquer legislação, qualquer projeto da Câmara Legislativa que vise buscar discutir promoção, discutir remuneração, no nosso caso, é inconstitucional. Afronta a Constituição, né? Geraldo, complementando aí para a gente... Bom dia, senador Exalci. Bom dia, Coronel Vilmar, Coronel Juvenildo. Desculpa, Coronel Juvenildo, Coronel Bonfim, Major Renilson, Tenente Freire. Em nome do senhor senador, cumprimentar todos aqui presentes. Senador, o Coronel Vilmar falou uma situação na fala dele que eu fiquei aqui rememorando aqui os 30 anos que eu tenho na Polícia Militar. E aí chegou o ponto, quando não tinha fundo constitucional, de a gente lavar a viatura sem motor e colocar no pátio para fazer formatura para o governador ir lá discursar. Assim, são coisas absurdas que aconteceu com a gente. O Coronel Bonfim deve lembrar também desse período, que foi um período muito difícil para nós. Viatura não tinha pneu, não tinha combustível, muitas vezes tinha que consertar a viatura. Muitas vezes não. Todas as vezes, praticamente, consertar viatura pedindo para alguém ou tirando do bolso. Então, assim, o Fundo Constitucional trouxe, vamos dizer, com um certo alento, um certo conforto, para que a gente pudesse hoje ter condição realmente de oferecer serviços, trabalho de qualidade para a sociedade do Distrito Federal, que o Coronel Vilmar trouxe aqui, o Coronel Juvenildo, em termos de ser a segunda capital mais segura do nosso país. Eu lamento muito a não estar participando aqui o nosso representante eleito, né, pela Polícia Militar, ou ter mandado alguma representação, porque essa discussão aqui em torno de fundo constitucional e de reposição da nossa remuneração, que acumula grandes perdas nos últimos anos, ela não tem partido, não tem cor. O partido aqui é a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Acho que era muito importante a participação de todos e unidos em prol realmente de que isso aqui aconteça, que essa recomposição venha, porque faz justiça com o policial militar e com o bombeiro. Hoje a gente tem uma harmonia muito grande, essa integração das forças, harmonia muito, assim, é muito importante essa harmonia. A noite passada, eu estava de serviço de 24 horas, fiquei a madrugada, à noite, a madrugada, em 2 delegacias e assim, a gente hoje tem, vamos dizer assim, um diálogo muito mais harmonioso, uma recepção muito mais harmoniosa. Isso decorre também da aprovação da 12086, trouxe aqui essa possibilidade da gente ter o curso superior, trazer o TechSoftware, esse ingresso de nível superior, da gente ter crescido um pouquinho com a nossa remuneração e ter essa, não paridade, mas está muito próximo da Polícia Civil quando se iguala a nossa remuneração, nossos proventos ao valor do subsídio líquido do policial civil. Isso não pode ser perdido de vista. Nós temos aí, de inflação acumulada nos últimos anos, mais de 60%. E se a gente pegar lá desde 2015, a gente tinha perdido 37,5% naquele período, passa de 98%. Então, a gente conseguiu repor, ou foi reposto para a gente, pela União, pelo governo do Distrito Federal desses 15 anos, 48%. Então, a gente tem hoje praticamente 50% de perdas salariais. Então, é muito importante que essa proposta encaminhada pelo governo do Distrito Federal, ela aconteça e que venha no formato que foi encaminhado, que ela não sofra nenhuma retaliação. Não tenho dúvida do trabalho do Coronel Juvenildo, que tem tentado trazer a informação da melhor maneira possível para a nossa corporação. A SRI também, em relação a isso, a gente lamenta não ter a participação
de associações nesse debate, que acho que seria muito importante, né, Coronel Bonfim, para que a gente realmente estivesse mais próximo e conhecesse um pouco mais da proposta, que a gente sabe das limitações também do Estado, em levar informações que tem até situação estratégica também, de não expor tanto. E a gente sabe que é mais do que merecido hoje que a gente tenha essa recomposição igual. A gente lamenta não ter vindo nessa proposta a questão da resolução do problema do auxílio moradia, que hoje traz prejuízo para praticamente 3 mil policiais e mais de 2 mil bombeiros, que recebem 10% no mesmo posto, na mesma graduação, senador. Desenvolvendo as mesmas funções, recebe 10% a menos de salário líquido, que é totalmente desproporcional. Nossos serviços voluntários, 2016 passou para a Polícia Rodoviária Federal, por receber o subsídio, não tinha efetivo. Nós somos pioneiros do serviço voluntário, foi criado em 2005. Em 2016, para a Polícia Rodoviária Federal, por receber o subsídio, criaram a indenização do serviço voluntário deles. Não pagam imposto de renda. Isso foi estendido para todos os órgãos do Distrito Federal, menos para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro, para o policial militar e para o bombeiro militar. Hoje, a hora do policial militar e do bombeiro líquido vale R$ 25,00. É R$ 290,00 que sobra de líquido, gasta 50 de gasolina, 40 de alimentação, fica com 200 conto no bolso, que é muito barato, para o tamanho do risco que a gente sofre ao desenvolver nossas atividades. É muito barato. São coisas que precisam realmente ser revistas. Não é o momento, fizeram a opção de não encaminhar, porque tinha o risco ou o receio de que a proposta pudesse ser devolvida, e não encaminharam. Nós temos aqui essa situação das informações complementares, estão exigindo, estão cobrando, os órgãos estão fornecendo com muita eficiência, fornecendo as informações. A gente sabe que o Ministério, se quiser, tem todas as informações lá, tem técnicos para isso, o CIAP é um sistema muito completo, nós temos 35 remunerações para cada posto de graduação, mas a gente sabe que é fácil deles fazerem isso, mas continua exigindo e protelando. A gente espera que realmente aconteça no mês de setembro, como realmente foi proposto. Eu sei que o Estado tem envidado esforço, mas acho que precisa envidar cada vez mais, como o senhor colocou aqui, para que realmente a gente tenha a nossa recomposição, que é mais do que merecida. E todos vão ganhar, claro, a Polícia Militar vai ganhar, o Corpo de Bombeiro, o policial militar, que, mesmo com o Fundo Constitucional, não conseguiu avançar em direção à carreira. O Coronel Juvenil está ali, que é presidente lá da comissão, tem trabalhado muito nisso, e levamos sugestões também pelo FONAP, e a gente precisa que realmente caminhe. Se não tiver o Fundo Constitucional, vai ficar muito mais difícil. E nós não temos carreira definida com início, meio e fim. Nem nós, nem o Corpo de Bombeiro. São as únicas instituições do Distrito Federal que, infelizmente, não tem. E a gente precisa avançar. Precisa avançar, porque, como foi falado aqui, um servidor realmente reconhecido vai cada vez mais prestar um trabalho de mais excelência. Eu não tenho dúvida que nós merecemos. Tá? Muito obrigado, aí. Era isso. Obrigado. Bem, só para complementar, eu não quero aqui, como não vieram os representantes do Ministério da Gestão, e participei daquele aumento de 18% por diversas vezes, diversas reuniões, sempre pedindo informação, aí você prestava informação, pedia mais outra informação, e esse ficou enrolando aí quase 6 meses, quase um ano. Eu estive no Ministério tratando desse assunto do reajuste. Então, quero dizer aqui o que me falaram, não sou eu que estou inventando, foi o que foi dito lá. E me preocupou e me preocupa muito ainda com relação a isso. Uma pena que eles não estejam aqui, Mas a reunião que tive com a ministra da Gestão, juntamente com o Feijó e etc., com um monte de gente que estava lá na reunião, eles estavam com uma preocupação que eu espero que não aconteça, eu passei isso já, porque da forma como está no texto, compete à União manter e organizar, e o vínculo da Polícia Militar e Bombeiro é com a União, tanto é que foi dito aqui, e é verdade, não há possibilidade do GDF fazer qualquer alteração legislativa dando isso ou aquilo, porque compete ao Congresso Nacional. A informação que me deram no dia que as dificuldades que eles teriam lá é que eles têm também sob a sua guarda e sua responsabilidade o Exército, as Forças Armadas. E que especificamente eles teriam dificuldade de dar um reajuste maior para a Polícia Militar do que para o Exército, que acabaram de aprovar aqui o reajuste das Forças Armadas. Eu espero, evidentemente, que não aconteça isso, até porque
nós já estamos, aí, como foi dito aqui, né, em situação de 23º remuneração do Brasil. Então, eu espero que não haja, em função disso, que foi colocado para mim no Ministério, nenhuma posição no sentido de dar um reajuste menor do que aquilo que o GDF apresentou. Então, nós já sabemos o que pode acontecer, né? Bem, para dar continuidade, eu vou passar para o William Bonfim, que é o presidente da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome de Deus, de quem depende e necessita, eu quero saudar o senador Exalci e todo o seu staff. Eu vejo aqui também vários amigos. Senador, eu trabalhei durante 33 anos no Corpo de Bombeiros, dos 17 aos 50, né? E até parafraseando o vídeo que o senhor passou, né? Eu sou brasiliense, filho de uma professora de escola pública e de um eletricista que trabalhava aqui na Esplanada, meu pai no Ministério do Planejamento, e de Taguatinga, então eu falo com muito orgulho. Eu vejo vários amigos aqui de outrora, o Coronel Abud, foi nosso comandante. Eu vejo aqui Luiz Marruda, carinhosamente chamado de Jabá, o tenente-coronel e professor Leite aí, Geraldo, o Patrocínio, ali trabalhou muitos anos na Força Nacional. E os amigos aqui da Polícia Militar, Juvenildo é amigo de faculdade, estudamos direito junto, Vilmar Ângeles, o Freire trabalhou comigo no Departamento de Recursos Humanos, juntamente com o Renilson. Então, eu quero saudar todos os presentes da ativa, veteranos, e um abraço especial ao nosso governador Ibanez e aos nossos deputados aí, que a gente sabe que às vezes tem divergências políticas, ideológicas, mas como até o amigo Geraldo falou, a nossa bandeira é o Corpo de Bombeiros, nossa bandeira é a Polícia Militar. Então eu vejo a luta aí de Hermeto, de Rose, doutora Jane e tantos outros em prol. Eu tive hoje, me relembrou, eu trabalhei na parte acadêmica no passado, na área de ensino. Hoje o senhor deu uma verdadeira aula, senador, uma aula de federalismo fiscal, uma aula de Constituição, e a gente vê que esse tema ele é pertinente, porque todas as outras assembleias legislativas, elas têm na figura do governador. Nós tivemos recentemente o Estado de Santa Catarina, que mandaram uma proposta de aumento para as forças de segurança daquele estado, e a Assembleia Legislativa, praticamente por unanimidade, aprovou o aumento. E a gente sabe que, no âmbito Brasília, por essa peculiaridade, desde a formação, a gente sabe que, e antigamente, até quando o governador era nomeado, o Senado era o ponto focal para resolver muitas coisas da nossa cidade. Então, é um tema que o senhor está trazendo a discussão, é um tema que ele precisa mesmo de aprofundamento, porque a partir do momento que essa decisão é tomada, tem toda uma mudança de poder, tem todo o eixo, ele muda, né? Mas, principalmente para a gestão, a gente vê que tem aparentemente uma facilidade isso vindo a ocorrer. Em termos legislativos, porque a gente observa que demora muito essa questão de todas as mudanças que as forças de segurança elas necessitam. Eu queria dizer que nós precisamos também sempre se antecipar. O Corpo de Bombeiros e a polícia são corporações co-irmãs. Se diminuiu o número, se o Brasília tem alcançado um maior número de na segurança pública, diminuindo os vários índices desde homicídio, o Corpo de Bombeiros ele é parceiro, porque às vezes tem um acidente automobilístico, tal, a polícia chegou ali, mas o bombeiro, com seu tempo-resposta, levando a vítima, levando quem está envolvido para o hospital, isso aí com certeza tem um impacto. Eu trabalhei muitos anos na Senasp,
E eu sempre falava isso, porque às vezes o discurso da segurança pública ressalta uma ou outra corporação e esquece a que está ali na prevenção. E a gente vê isso ocorrendo diariamente. A associação que nós representamos, dos oficiais, a gente não é a voz só dos oficiais, porque os oficiais ele têm a chefia, alguns têm uma certa liderança, né, porque são duas coisas diferentes, mas a gente tem observado, porque a gente ecoa também a necessidade dos bombeiros. A gente tem observado nos últimos anos, e foi motivo de grande surpresa, nesse último concurso que o Corpo de Bombeiros realizou, mais de 30 aprovados não tomaram posse. Mais de 30 aprovados não tomaram posse. E eu fui palestrante, instrutor de algum desses que entraram, que saíram aspirante agora, e eles estavam felizes porque 30 não tomaram posse. Mas não tomaram posse pelo fato da carreira ser considerada não mais atrativa, porque fazem a diferença muito pouca entre os postos, e como bem falou, e eu já fiz algumas declarações na nossa associação, mostrando que do Centro-Oeste nós somos a última remuneração, os oficiais a última, e no país a 23ª. Então, o nosso governador Ibanez, eu vejo que ele tem um carinho especial pelas forças. E só de ter enviado essa proposta de aumento já é um sinal. Mas nós temos também que parabenizar o governador pelo número de nomeações. Foram muitas nomeações no primeiro mandato e agora no segundo mandato, inclusive durante a pandemia. Senador, eu fui comandante durante a pandemia. Uma situação completamente atípica. E mesmo assim, quando a gente andava na cidade, a cidade deserta, quem a gente via? Policial e bombeiro. Estava ali. Eu lembro uma vez, até o senhor, como cidadão, e não como, pelo cargo de senador, o senhor entrando em contato. Bonfim, nós temos uma situação a resolver na cidade de Braslândia. Braslândia está em fogo, no entorno, né? A gente tem avião de combate, foi até adquirido um novo avião, e eu parabenizo a liderança aí do Coronel Barcelos. E a gente sabe que qual é a diferença de a pessoa sentir-se cidadão? É ele pegar 190, 192, 193, ele ligar e ter um atendimento. Seja uma tentativa de assalto, seja um acidente, seja até uma criança que vai para um parque e se perde. Então, eu vejo que nós precisamos, sim, voltar ao patamar que nós éramos. O colega, amigo Renilson, citou a PEC 300. Brasília era a referência em remuneração do país. Vamos fazer uma PEC para igualar a Brasília. E hoje, eu vejo que Brasília ela tem se sentido realmente amarrada nessas mudanças que nós precisamos. Quando qualquer IA que pega hoje, qual é a questão de inflação dos últimos 10 anos? Qual a porcentagem? Vocês digitam aí na própria IA, agora você vai ver, dá 70%, 77% das perdas remuneratórias. E eu sempre falo isso para os jovens oficiais, e aqui nós incluímos todos os quadros, não tem isso, aos nossos bombeiros que estão ingressando. Quem concorda da nossa remuneração ser a 23ª, eu não concordo com isso. Nós temos que voltar a ser o paradigma, o padrão de outros estados. 40 países que eu visitei, 40 países, eu sempre fazia um experimento social. Ia lá na escola, o que você quer ser? Via gente bombeiro, a gente tinha missão e tal. Todos eles falavam, a criança sonhava em ser bombeiro, sonhava em ser policial. Isso é uma coisa comum nas escolas. E a gente tem observado que a capital federal
em 23º lugar. Isso é inadmissível. Então, senador, eu peço que Vossa Excelência, juntamente com a senadora Damares, né, recém-eleita, e a senadora Leila, os senhores, né, e essas digníssimas senadoras, juntem esforços com os nossos deputados para a gente voltar ao patamar que nós éramos no passado, porque isso está suprapartidário, essa situação, né? Aliado a isso, nós sabemos da questão da saúde mental, porque as pessoas com perdas salariais, endividamento, né? Foi muito bem falado também do auxílio moradia, um ganha uma remuneração, o outro tem 66% a menos. Então, é uma coisa que pode ser corrigida, né? Nesse momento, nós precisamos da ajuda dos senhores. A população nos procura, pede o nosso socorro, mas nós estamos agora aqui no parlamento pedindo socorro dos senhores. E eu acredito no dinamismo, na competência e na carreira política que o senhor vem desde deputado distrital, apaixonado pela educação, deputado federal e agora na mais alta Câmara, que é o Senado, né? E muito obrigado pela deferência de o senhor nos assentar aqui no meio de tanta gente competente, tanta gente com altíssimo gabarito técnico. A SAUF se sente muito honrada por isso e conte com o nosso apoio. E, se Deus quiser, de quem dependemos e necessitamos, nós vamos comemorar essa aprovação, esse reajuste da nossa remuneração em breve, ainda neste ano. Muito obrigado. Obrigado. Bem, em função da hora, vamos agilizar um pouquinho, né? Ainda tem aqui o jabá, então já passo o jabá para você, que é da ASFAM. Sargento Luzimar Torres Arruda. É isso. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui presente. Senador Exalci, Coronel De Ângeles, Coronel Josenildo, Tenente Freire, Major Renilson, meu amado Coronel Bonfim, Coronel Comandante do Bombeiro, Coronel Abud, Subtenente Geraldo Alves, Leite. Quero agradecer a presença de todos e quero dizer para vocês o seguinte: o senador Exalci é uma das pessoas que tem mais competência na nossa capital federal. Em termos técnicos, conhecimento, amadurecimento, ele passou por todas as esferas do poder, sempre preparando o poder para poder dar soluções, seja nas moradias, seja em todos os aspectos. Para nós, da segurança pública, o senador Exalci é um ícone e eu agradeço muito por essa riqueza que o senhor é em nossas vidas. E faço deferência também à senadora Damares e à senadora Leila, porque unidos o Senado de Brasília mostra que tem muita força. Um Senado que nós temos 81 senadores, né? E desses 81, apenas 3 é do Distrito Federal. Eu fico triste quando vejo um senador falar, vou tirar o fundo constitucional do Distrito Federal, porque Brasília, Brasília, Brasília. E nós recebemos 78 senadores aqui. Dos deputados federais, dos 513, apenas 8 são do Distrito Federal. O restante vem de fora para a nossa capital. E são bem tratados, bem recebidos. E chega na Câmara Federal, nós temos que tirar o fundo constitucional do Distrito Federal. A nossa capital que tem uma história. Como o senador Exalci colocou aqui, a nossa capital, desde o início, o fundo constitucional ele foi construído para poder sanar as nossas situações de saúde, educação e segurança, que lá atrás nós tínhamos dificuldade. Eu me lembro muito bem, nunca me saiu da memória, senador Exalci, em 1992, da FTV ao vivo, policial militar fardado empurrando a viatura. Se não bastasse, Geraldo, ele empurrar a viatura ao vivo, a camisa dele estava rasgada. Nós éramos tratados como cidadãos de terceira categoria. O crédito nós não tínhamos. Então nós passamos por muitas dificuldades. E para se construir uma polícia forte, uma polícia que estivesse hoje no nível que nós estamos, foi muita luta.
foi muita luta, foi nas ruas, foi buscando a cada movimento nosso a valorização profissional. Hoje, quando eu vejo muita gente falar, vamos dar aumento para as Forças Armadas, vocês estão atrelados às Forças Armadas. Senador Exalci, no governo Bolsonaro, o senhor esteve conosco em 2019, nós estivemos fazendo esse mesmo trabalho, né? Sobre o reajuste, a recomposição salarial, que seria 37%, que é os 37% de 2019, que nós estamos tratando aqui, que o governo conseguiu enviar agora, né, Freire? Naquela ocasião, foi 8% para as categorias. Naquela ocasião, isso em 2019. Então, para o senhor ter ideia, a dificuldade que é, enquanto nós tivemos 9%, as Forças Armadas tiveram 43%, Coronel Josenildo. E ninguém falou em equiparar policial e bombeiro com as Forças Armadas, não. E nós tivemos 8% e eles tiveram 43%. Hoje, se você parar para avaliar o cenário, o salário das Forças Armadas hoje, se dá isonomia para nós com as Forças Armadas, não ficaria ruim para nós, muito pelo contrário. Devolveria a nós o Estado Cor de primeiro remuneração da capital federal. Então, nós fomos pioneiros em tudo, pioneiros em movimentos reivindicatórios, pioneiros em chegar e ascender um patamar de que muitos, como foi falado aqui muito bem, a PEC 300 era fruto para quê? Porque a Polícia do Distrito Federal não poderia ser bem remunerada. Só que ninguém olha para cá e vê o nosso custo. Quanto que é para morar no Distrito Federal? E nós temos problemas muito sérios na nossa corporação. E olha, que nós somos corporações co-irmãs e nós temos hoje policial militar que entra hoje. Eu vou dar um exemplo bem aqui, ó, o FONAP. O subtenente Geraldo Alves, ele é subtenente. O major Renilson já é major. Mas porque o bombeiro teve uma ascensão diferente da nossa. Hoje, quem entra soldado no bombeiro, logo, logo ele é cabo, logo, logo é terceiro sargento. Mas, porque a 12086 tem um pequeno tratamento desigual, não por culpa, não por covardia do bombeiro, muito pelo contrário. Foi por omissão de nossos parlamentares que ali estavam, e aí a gente tem que dar uma palmatória. O erro foi nosso. Porque se pôde fazer lá no bombeiro 75% de interstício, na Polícia Militar deveria ter tido o mesmo tratamento. E, infelizmente, nós não tivemos, ao longo dos anos, esse mesmo tratamento. Aí é falha. E essa falha, nós temos que corrigir. E como nós vamos corrigir isso? É brigando. Por que eu quero fundo constitucional aqui no Distrito Federal? Porque essa PEC, eu apoio a PEC. Eu vejo na PEC a oportunidade de colocar fim a essa, como é que se diz, a esse pires eterno que o Distrito Federal fica aqui. Vai ter um aumento? Não. O governador tem que encaminhar para poder chegar a mensagem no Congresso, para poder ir para o Ministério de Gestão, para o Ministério de Gestão fazer um parecer de algo que já está desenhado, para esse parecer chegar nas mãos do governo, da Casa Civil, para a Casa Civil falar para o presidente da República, emitir um MP para poder ser o reajuste. Se a MP estivesse lá, o governador teria assinado, passaria pela Câmara Legislativa, já estaria aprovado, nós estaríamos talvez até recebendo. Então, nós temos que ter visão. E essa, senador Exalci, o senhor ganhou em visão. Porque, a partir do momento que o Fundo Constitucional do Distrito Federal esteja com a nossa capital, nós lá saberemos lutar por isso da melhor forma possível. E, em relação à recomposição salarial, nós do Fórum das Associações lamentamos muito o modelo, viu? Como você falou, Geraldo. Porque ainda bem que nós temos o Rodinei Freire lá, que faz parte do Fórum das Associações, ainda bem que nós temos pessoas competentes para tratar disso, mas não se pode, no governo do Partido dos Trabalhadores, onde recebe todos os sindicatos, não receber as associações. Aí eu faço uma cobrança que eu acho que ela é muito mais do que justa. Nós temos que ter maturidade. Nós temos que crescer, amadurecer, se respeitar acima das questões políticas partidárias. Nós temos que ser Distrito Federal, no primeiro momento, temos que ser policiais e bombeiros emanados, juntos, construindo categorias fortes. E nós temos que realmente corrigir muitas coisas, senador Exalci. Espero eu que logo em breve a gente tenha o serviço voluntário do policial militar, que ele receba de acordo com o que ele trabalha e que ele não pague imposto de renda como as outras categorias. É um direito policial sonhar com isso. A questão do auxílio moradia chega a ser ridículo. Como pode você trabalhar do lado de um companheiro de viatura, você receber um auxílio moradia e o outro receber 30% do mesmo auxílio moradia? Então, são questões dessa natureza que ainda nos deixam como amadores no jogo político. Mas a culpa é de quem? Muitas vezes, aí falta um debate sério
que aí é entre nós que temos que resolver isso, porque nosso representante hoje ele não está aqui para explicar isso. Ele tinha que estar aqui para explicar, porque ele faz parte do governo, ele foi líder do governo no primeiro mandato, é líder do governo no segundo mandato, e simplesmente essas coisas acontecem debaixo do queixo e nós não avançamos. Nós temos que amadurecer, temos que nos fortalecer. Senador, conte com a nossa corporação, conte com os bombeiros militares, porque nós sabemos a sua importância dentro do jogo político, dentro do cenário político. Nós sabemos da importância do Fundo Constitucional ficar com a capital federal como foi criado. Que a Lei 10.633 é muito clara, é para manter e organizar Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal e apenas auxiliar os serviços de saúde e educação. Infelizmente, todos sabemos que a educação tem o Fundeb, a saúde tem os fundos provenientes do Ministério da Saúde e nós precisamos realmente que o Fundo Constitucional ele realmente seja mantido da forma que ele foi criado. Hoje nós temos essa dificuldade de fiscalização, essa dificuldade de transparência, mas com certeza nós precisamos fazer mudanças significativas. E eu acredito que essas mudanças só vão ocorrer com a PEC lá. Passou a PEC 01, Fundo Constitucional está no bolso do GDF, com certeza o governador vai ter que tratar isso da melhor forma possível e nós vamos saber cobrar na hora certa. E podem contar conosco, estamos à disposição, categorias fortes, categoria valorizada, é o policial que vai para a rua sabendo da importância dele no contexto da segurança pública, mas sabendo que a família dele vai estar amparada. Muitos direitos nós estamos perdendo e conquistas não se perde, a gente tem que lutar para mantê-las ou aumentá-las. E aí são questões que a gente precisa conversar em outro debate, em outra oportunidade. Agradeço a oportunidade, peço a Deus que abençoe todos vocês, todos os senhores, e com certeza, certamente, nossas categorias unidas, elas são muito mais fortes e vão brilhar nesse cenário e mudar essa realidade tão triste. Porque nós somos a melhor polícia do Brasil, o melhor corpo de bombeiros do Brasil, e nós vamos buscar a valorização disso. Muito obrigado. Obrigado, Jabá. Só para esclarecer um pouquinho, né? Eu estava aqui no Senado quando aprovou o reajuste 2019-2020 das Forças Armadas e apresentei até uma emenda, houve um acordo, inclusive, com o presidente do Congresso e também com o governo, e acabou que foi muito benéfico para os oficiais, ficou muito ruim para alguns militares. Então, porque não cumpriram o acordo. Mas, de qualquer forma, a remuneração hoje, tem muitos estados que a Polícia Militar remunera muito maior do que as Forças Armadas hoje. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque, de fato, não pode ligar uma coisa com a outra, porque os demais estados não fazem isso, não tem nenhuma dependência das Forças Armadas. Nós estamos desatrelados às Forças Armadas desde 2001. Então, Polícia Militar, Forças Armadas e Forças Armadas. Esse debate vem com falta de conhecimento das pessoas que colocam dentro desse bojo. Tá bom? Obrigado. Ótimo. Bem, questão de subsídio, no outro momento nós vamos discutir também, porque a transformação em subsídio para... Vários estados já estão trabalhando com o subsídio. Vamos discutir isso depois, né? Vou passar, então, só falta o Sérgio e o Coronel Leite. Vou passar, então, o Sérgio Fernando, que é o coronel, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Reserva da PM do Bombeiro. É o nosso querido Abud, que foi comandante do Bombeiro. Boa tarde a todos os senhores aqui. Boa tarde, senador Exalci, que preside essa audiência pública. A senadora Damares, que já esteve aqui, teve que sair para uma outra comissão. E gostaria aqui de, em nome do secretário de Segurança, cumprimentar o nosso coronel Ângeles, um amigo, né, em nome da Polícia Militar, coronel Juvenildo, né, em nome do nosso deputado que está representado aqui pelo Rodinei também, aqui é o nosso amigo Renilson, e o meu amigo, presidente da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiro, o Coronel Bonfim, ex-comandante, na qual eu admiro bastante, e o meu amigo aqui, Jabá, que está aqui ao lado, o Coronel Leite, né, tudo de bom aqui para vocês aqui. E a todos os senhores e senhoras que estão presentes nessa audiência e quem nos assiste aqui. Bem, como vice-presidente da ASOR, eu gostaria da ASOR, que pega tanto os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro e as pensionistas, que são os oficiais da reserva e reformados,
E o tempo que eu tenho já de corporação, que já passei a ser né? Sexagenário, então, que a nossa corporação também tem apesar da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros a Polícia Militar é bicentenária e o Corpo de Bombeiros já está com seus 169 anos, na realidade, a gente tem bem menos, né? A Polícia Militar e o Bombeiro só tem apenas 61 anos aqui no Distrito Federal, na nossa capital da República, porque eles vieram para cá em 64. Então, para falar nisso aí, eu gostaria de fazer um histórico, né? Porque a gente, quando fala de fundo constitucional, é importante fazer um histórico como é que foi tudo isso, o porquê disso tudo. Bem, antes, aqui no Distrito Federal, na capital da República, Brasília, só tinha a Guarda Especial de Brasília, que era que fazia o policiamento, fazia a parte de Polícia Civil, de delegacia, fazia também a parte do Corpo de Bombeiros. E com a transferência da capital em 60, mas as corporações mesmo, tanto da Polícia Militar e do Bombeiro, só ocuparam aqui, só vieram para cá em 64. E com essa vinda, a Guarda Especial de Brasília, ela foi, naquela época, aí foram criados a Polícia Civil do DF, foi criada a Polícia Militar mesmo do DF, que quem era oriundo da GEB foi um pessoal para a Polícia Civil, foi um pessoal que foi para a Polícia Militar, alguns, bem pouco, foram para o Corpo de Bombeiros, praças, e para a Polícia Federal. Então, aí é que fala do histórico já, do alinhamento, quando a gente fala da paridade que estão buscando salarial. Lá atrás, não, mas todo mundo está ligado lá no início lá da GEB. E isso aí veio, só que a Polícia Civil teve particularmente a simetria salarial, tudo certinho, porque parece o formato com a Polícia Federal, e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros ficaram similares, com a particularidade com as Forças Armadas, o Exército, que era subordinado. Então, por isso que está a histórica salarial. Só que, para quem não sabe, a Diretoria-Geral da Polícia Federal, as superintendências da Polícia Federal eram chefiadas por militares do Exército, coronéis do Exército. Então, naquela época, o salário, né, da Polícia Federal o topo era igualzinho de um coronel também das Forças Armadas. Então, esse histórico vem de lá, então a gente tem que também ter essa noção. E o Corpo de Bombeiros também, nós tivemos vínculos salariais com as Forças Armadas, aqui a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do DF, eles tinham o salário que era reajustado, tudo no mesmo dia e na mesma proporção das Forças Armadas. Mas com a mudança do governo militar passando para, né, o governo civil, isso aí em 85, aí começou a ter algumas mudanças salariais. E, como o Jabá lembrou aqui, nós tivemos, com o histórico de inflações, que tinha gatilhos, aumentos diretos, e aí todo mês quase tinha reajuste. E, para evitar isso, o que foi? Foi criada uma lei, a 7.961, isso aí, em 89, onde botou dizendo que os militares do Distrito Federal deveriam ter o seu reajuste na mesma proporção e na mesma data que o dos servidores militares federais. E isso aí, então, teve a vinculação naquela época com as Forças Armadas real em lei. O que foi mudado, né, pelas próprias Forças Armadas na medida provisória 2215, de 2001, onde que ela revogou essa lei, né, revogou o artigo 2º dessa lei 7.961, que era o vínculo que os militares do Distrito Federal tinham com as Forças Armadas. Então, com a medida provisória,
as Forças Armadas não queriam mais a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do DF vinculado às Forças Armadas. E o que acontece? Até o governo, na época ainda que era a indicação do governador Valim, isso aí, quando falaram aí da época da Polícia Civil, que teve... eles tiveram uma briga, né, onde estavam em greve com mais de 20 dias e quiseram avançar para o Palácio do Buriti. E, na época, o secretário de Segurança, eu lembro que eu era primeiro-tenente, né, não foi o Retinho, agora esqueci o nome dele, mas foi no governador Valim, que determinou para que não deixasse os policiais civis, eles estavam armados de colete, caminhando para E aí foi colocado o choque da PM e realmente não deixou. E aí teve o que eles chamaram tirotaço, né? Não foi nem tiroteio, tirotaço, que eles chamavam na época. E esse aí foi o quê? Policial civil atirando contra os policiais militares que estavam lá, do BOP, e eles protegidos pelo escudo, e foi um caos naquela época. E daquilo ali em diante, na época, logo que em seguida, no ano de... isso aí foi no ano de 2000, foi no final de 99, final de 99 para 2000, que foi isso. E aí foi quando o governador Roriz assumiu de novo, né, porque antes ele foi indicado e depois ele foi eleito. E com aquela... Foi até que o senador colocou os auxílios ali E foi quando ele deu um reajuste na GOE. E aí a Polícia Civil passou a ganhar mais do que a Polícia Federal. E aí, por isso que a Polícia Federal também reivindicou a equiparação com a Polícia Civil. Só que o que aconteceu? Até aquele período, os militares, tanto da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil, a Polícia Federal, era o mesmo salário. Era a mesma... Todo mundo igualzinho. Só que aí, com esse evento, teve um crescimento e também com o desprestígio da própria... os militares federais, porque ficou o governo militar, quando passou para o governo civil, teve essa diferença aí, começou a ter diferenciamento. Mas, como eu falei, quando a medida provisória das Forças Armadas 2215 tirou a gente lá foi revogado esse artigo que dava o vínculo dos militares do Distrito Federal com a União, nós tivemos que trabalhar uma lei e nós conseguimos a lei que é aprovada aqui por essa casa, a 10486. E nessa lei 10486 foi que nós voltamos a ter, de novo, o melhor salário do Brasil. Nós voltamos de novo à equiparação de um coronel com um delegado final de carreira da Polícia Federal, então ficou tudo igualzinho. Voltamos o patamar. Quando eu entrei, na época no Bombeiro, e saí, aliás, como tenente, em 85, o meu salário de segundo-tenente era igualzinho um delegado. Era igualzinho. Então, isso aí eu lembro muito bem, lá, o nosso sargento lá, que não era o soldado, mas o sargento, o terceiro sargento, era igualzinho o agente inicial. Então, essa era na época que veio essa história. E aí mudou lá, na época do Roriz, né, nesse tirotaço, depois com a GOE, que teve esse diferencial. Aí nós recuperamos com a Lei 10486, em 2002, onde o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar voltou a ter equiparação com as forças. Só que aí teve, bem lembrado pelo Rodinei, da PEC 300. Aí, o que aconteceu? Estabilizou. Segurou o salário aqui do Distrito Federal, e aí, não podemos dar aumento porque os outros estados vão ter. E aí os outros estados começaram a passar. E hoje está, né, a vergonha que está hoje. Só que nós conseguimos, no governo do Agnello,
não tinha uma outra forma de se dar um reajuste, que na época o governo federal não aprovava, que era a presidente era a Dilma. E aí o que aconteceu? O governador teve que pegar um artifício que tinha na época, que era o auxílio moradia, e voltou de novo a dar um reajuste. Ali ele deu um aumento, onde equiparou de novo as forças policiais, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro com a Polícia Civil. E depois disso aí é só dar o quê? O percentual normal, como deveria se dar. Só que aí teve o problema do governo, lembrado aí também pelo senador, que o governo Hollenberg quis dar um reajuste, mas eles não aceitaram, na época ia ser o mesmo percentual para todos, e foi-se indo essa história. E agora, né, apesar disso aí, foi encaminhado para cá. Então, o que é que eu queria dizer com isso? O Distrito Federal sem um fundo condicional é inviável. Né? O trabalho que o senhor está fazendo, essa PEC 01, é a solução mesmo para resolver esses problemas. Porque, voltando também lá atrás, como na época que o Coronel Hélito falou logo, nós tínhamos que fazer economia de rancho para poder comprar equipamento, para comprar alguma coisa na corporação. Eu lembro que a gente, para se ter uma mesa, a gente tinha que pedir aos ministérios, as mesas que estavam sendo refugadas, para botar na instituição. Né? Viaturas nossas, nós só tínhamos a viatura que foi no governo ainda do Castelo Branco, que comprou para o Corpo de Bombeiro. O bombeiro, viatura é caríssima. É caríssima. E a gente só conseguiu depois reequipar isso de novo com o advento do fundo. Então, eu fico muito preocupado quando a gente vê discussões de querer mudar a forma de cálculo do Fundo Constitucional. Se tiver qualquer mudança, ou seja, vai acabar com a segurança, vai acabar com a educação e com a saúde do Distrito Federal, que nós não temos hoje, com o recurso que o Distrito Federal tem, que é só 60% que ele mantém, que ele tem, o restante é advento com os 40% do fundo. Se ele tiver que manter o Distrito Federal, já era. Né? Então, eu aproveito essa oportunidade, agradeço aqui essas falas. Eu queria mais fazer um histórico, né, de o que foi, para o pessoal ter o conhecimento de o que é, porque quando falar que uma instituição não tem nada a ver com a outra, tem. Quando fala que nós estamos, como o senhor falou, está preocupado, porque o governo federal não pode dar um reajuste para a Polícia Militar e para o Bombeiro, porque vai ser em detrimento das Forças Armadas. As próprias Forças Armadas, na medida provisória 2215, lá na revogação, no artigo 41 dele lá, revogou a nossa lei. Então, se eles não queriam a gente atrelado, então para que agora vai querer? Né? Se eles tivessem, se tanto é que se tivesse para fazer, no momento que o senhor falou aí, que isso foi até bom para os generais, que na realidade foram os generais que tiveram um grande ganho, eles mudaram a certificação profissional, que se o senhor pegar a nossa lei, a 10486, e pegar a medida provisória, a nossa certificação profissional é o mesmo índice que era das Forças Armadas, da habilitação militar. Eles mudaram e o nosso percentual não se mudou. Então, essa é uma informação que a gente tem que trazer para que todos tenham conhecimento, para na hora do debate apresentar, porque senão prejudica uma forma. Né? Então, essa é a informação que eu tinha. Agradeço, viu, senador, a oportunidade. Agradeço a todos e uma boa tarde a todos. Obrigado. Esse histórico é importante mesmo, para as pessoas entenderem isso e não usarem artifícios aí sem conhecimento, né? Vou passar para o último convidado, o Tenente Coronel Leite, que é o secretário nacional da Confederação Esportiva de Policiais e Bombeiros. Boa tarde, senador Exalci. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais, haja vista ao decorrer do horário, né? O ano era 2018 e eu estive pensando em quem votar para senador. Na minha amiga pessoal, Leila do Vôlei,
ou no Exalci, candidato ao Senado. E ali eu tive que tomar uma decisão. Pensei na minha instituição, chamada Corpo de Bombeiros, e não nos meus desejos pessoais. E eu voltei em Vossa Excelência. E mantive a minha amizade com Leila do Vôlei. Inclusive, era para estar na outra sala ali. Nossa base sempre foi o esporte. Então, dá uma sensação de segurança, de conforto, saber que você votou na pessoa e hoje ela te representa. Olha que coincidência, quantos anos passaram, né? 7 anos e está aqui, ó. Não só o reajuste do Corpo de Bombeiros, mas também da Polícia Militar, da Polícia Civil, os ativos, veteranos e pensionistas. Então, eu fico muito lisonjeado com isso. Saber que o senhor está aguerrido, e não é de hoje que o senhor vem lutando e ouvindo. O senhor tem uma delicadeza muito grande de ouvir os policiais militares e os bombeiros, os policiais civis também. Ao contrário de outros parlamentares que querem cercear a nossa voz e não vão conseguir. Então, nosso muito obrigado inicialmente. Já ao contrário, senhoras e senhores, que eu cumprimento aqui a Polícia Militar, as praças, do qual eu fui praça por 2 anos, soldado, e não fui qualquer um soldado. Eu passei no Corpo de Bombeiros aos 16 anos de idade para o CFO e não pude entrar por conta da lei, não permitia. Tinha que ter 18 anos. Aos 17 passei para soldado. Aí me deixaram entrar, mas eu só poderia me formar depois que eu completasse os 18 anos. Para surpresa de todos, eu fui o primeiro colocado geral com a maior média da história de todos os soldados do Corpo de Bombeiros. E muitas injustiças eu vi ali. Eu fui soldado 2 anos. Nossa, se eu imaginar, era da época do rancho, o Coronel Abud foi comandante-geral, sabe muito bem. O Coronel Bonfim conviveu com isso. E eu cheguei a comer a pele do frango, com caldo e arroz. Enquanto que, claro, né, os oficiais estavam lá com peito. Nada contra, mas eu falei, eu vou estudar e a gente vai mudar esse sistema. E foi quando, no ano seguinte, teve o concurso para oficial e eu fui o único soldado do Corpo de Bombeiros que passei. Então, tinham 39 civis e o Leite, né, ali aprovado. E aí, você imagina a retaliação que eu não sofri dentro de um curso de formação de oficiais. Por ser negro, e o racismo, ele existe, e o racismo estrutural, ainda hoje, nós vamos precisar falar disso. E quem não quiser ouvir, tampe os ouvidos. A perseguição ao negro, ela não parou, senador. Inclusive nas nossas instituições. Fico muito emocionado de falar isso, porque eu vim da Ceilândia. A gente é discriminado ao quadrado, não ao cubo. É da Ceilândia, é preto, é evangélico. Então nós vamos mudar a história da nossa nação. Porque nós somos homens e mulheres, nós temos nossas divergências e nossas convergências. Agora eu fico imaginando a Polícia Militar. Que decepção agora, hein? Cadê o representante eleito da Polícia Militar? Cadê o Hermeto? Era para estar aqui, ó. Cadê o representante do Corpo de Bombeiros eleito, Roosevelt? Cadê o deputado federal Fraga? Como que pode, senhores? Hoje é o dia de debatermos, de lutarmos, de estarmos aqui para defender aqueles que não podem estar aqui, que não têm voz. É o reajuste nosso que está sucumbido, não é de hoje. Em 2001, nós tivemos nosso primeiro prejuízo, que foi quando o Fernando Henrique Cardoso, presidente, então, naquela época, tirou um direito nosso líquido e certo, que era a promoção a um posto, uma graduação imediata. Estão mentindo, senhores? Acabou com isso, era uma benevolência que nós tínhamos. Quando eu entrei, a regra do jogo era uma. Olha, você vai entrar com 10 anos de estabilidade, quando você for se aposentar, se for subtenente aos 25 anos, você pode ir para a reserva. Se for tenente-coronel, você pode ir para a reserva. E aí você vai ser promovido. Eu aceito. Só que aí em 2001 mudou a regra do jogo. Mas, para nossa surpresa, por mais que hoje está polarizado, PM Bombeiro, direita e esquerda, o presidente em exercício atual, Luiz Inácio da Silva, sancionou a lei da Seguridade, está aqui até o nome dela que eu vou ler, que é Lei Orgânica, né? A 14751, para a nossa felicidade, vai voltar a promoção sim. O militar vai ser promovido ao ir para a reserva, no posto acima, na sua remuneração. Só que a gente tem um imbróglio. Essa lei é de 2023, de dezembro. Aí eu pergunto, por que o executivo local, o governador Ibanez, governadora Celina, até agora não promoveu os veteranos? O que está faltando? A regulamentação da lei. Gente, todo mundo sabe. Uma lei é sancionada, ela tem um período para ser feito, o seu decreto de regulamento. E por que até hoje não foi feito? Porque estão fazendo disso aí capital político para as próximas eleições. E é por isso que nós nos levantamos hoje, como voz dos veteranos, das pensionistas,
Os militares ativos, senador, que hoje o militar hoje não pode falar, senão ele é exonerado. Eu, por exemplo. Eu identifiquei um erro grave no sistema que depois fala que o senhor é reservado e, por conta disso, tiro o leite do PTTC. Trabalhava na folha de pagamento. Meu ensino médico, eu sou acadêmico em serviço bancário, contábil e orçamentário. Aqui em Brasília, eu fui secretário executivo de esportes, cuidava de uma parte orçamentária. E por falar em esportes, por que o bombeiro e a polícia militar têm um título de melhor bombeiro do mundo? Sabe por quê? Porque no ano 2000, o Leite, com sua equipe de salvamento, foi para a França competir. E lá nós fomos campeões mundiais de salvamento. Estou mentindo, senhores? O Leite não é um aventureiro na política. O deputado Rajão, à época, falou, vou dar tudo que vocês precisam, mas eu quero que vocês tragam o título de campeões. E aí o Leite virou propaganda do deputado, na época, Arruda, do Rajão. Aqui nós temos o Leite, que foi recordista mundial. 1 minuto e 30, eu fiz 1 e 2. A nossa equipe de salvamento, o tempo era para 10, nós fizemos 8 e 45. 25 anos se passaram, senador, e o nosso tempo continua na história. Inclusive, lá era para estar na França. A gente recebeu um convite, só que não pudemos ir. Dia 14, agora de julho, é celebrado a derrubada da Bastilha. E eles fizeram uma homenagem linda para o Brasil. Olha que orgulho, hein? E lembraram de nós. Os bombeiros lá lembraram de nós. Convido os bombeiros de Brasília, que eles ganharam de nós. Imagina sair do Brasil e ganhar do inimigo, do adversário, na casa dele. Então, hoje, a França, ela nos exalta muito em relação a isso. E nós trouxemos para Brasília a tecnologia de salvamento, que era usada pelos franceses. E juntamos com a tecnologia de salvamento do Japão. Por isso, hoje, o bombeiro do Brasil, de Brasília, ele é o melhor do Brasil. Por quê? Nós viramos multiplicadores, nós ensinamos todos os outros estados. Inclusive, no Comando Coronel Bonfim, teve vários seminários, conferências, o Senabom, e nós multiplicamos esse conhecimento. Agora, para falar de policial militar, eu também fui policial militar. Eu estive 2 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu não fui só para fazer um curso de Educação Física, não. A gente teve aulas de gestão estratégica, criminologia. E o que eu venho acompanhando de lá para cá? Os índices de suicídio de policiais militares e bombeiros está exorbitante. Primeiro, quando falo que o índice baixou, mentira, ele não era nem para existir. Uma pessoa que tem sanidade mental, uma pessoa que é educada, que é treinada, o psicológico dele para combater a criminalidade, ele jamais poderia se autoexterminar. E por que isso está acontecendo, senhoras e senhores? Por conta de uma pressão psicológica chamada reajuste salarial. O maior índice de suicídio, falo isso como professor que eu sou, estudado, sou da área da ciência, o primeiro índice de suicídio é quando se perde um ente querido. E o segundo a Organização Mundial de Saúde, é quando ele tem um déficit salarial, quando ele perde o seu emprego, quando ele não recebe uma promoção, então ele vai lá e se autoextermina. E dentro do Corpo de Bombeiros nós temos policiais e bombeiros que já suicidaram. Com todo respeito, eu falar o nome dele, Tito, a pessoa que eu amava, foi meu chefe. Tu lembra? Não sei se essa turma de vocês. Ele era para ser promovido quando, por pressão política, não foi, entrou para o seu apartamento e se autoexterminou. Nós tivemos também em Ceilândia, na minha quadra, um sargento que era para ser promovido a sub, e por questões políticas, porque o político queria colocar amiguinho dele, ele foi preterido, e ele acabou com a vida dele. Foi achar o corpo dele, depois de 5 dias, os vizinhos acharam. Humilhante. Então, nós hoje temos que lutar e vamos lutar contra isso. Por isso, nós agradecemos aqui a oportunidade. Hoje, eu represento, inclusive, os veteranos e veteranas e as pensionistas. Por quê? Trabalhava na folha de pagamento. Eu fui recontratado pelo ex-comandante Alain em 2022 para fazer a gestão no contra-cheque, porque o nosso contra-cheque parece a festa de Natal. Se balançar, cai tudo. No Natal, no balanço, não cai chegam crianças. Nosso contra-cheque hoje é isso, ele tem que ser transformado em subsídio urgente. Tem militares hoje que, quando casa com outra militar, um dos dois vai ter que deixar de receber o auxílio moradia, em torno de seus R$3.000. Então, isso causa um prejuízo até no nível familiar, que tem muitos policiais que ficam informalmente casados, ele não pode nem fazer aquela festa, fazer aquela união estável. Tem que acabar com isso. E outro dado preocupante aqui, senador, é o índice de suicídio na família do policial militar e do bombeiro. Nós tivemos, em 2023, um suicídio de uma filha de um amigo nosso, porque tentou passar no Enem, não conseguiu, a pensão dela foi reduzida, inclusive está aqui,
o valor, a lei de Seguridade Social, que era das Forças Armadas, a 13954, ela foi mortal para a instituição, porque ela tirou do veterano 3%, que aumentou a alíquota da pensão militar de 7,5% para 10,5%. E mais grave que isso, que todo mundo se calou, os representantes, Roosevelt, Hermeto, deputado Fraga, o próprio governador se calou diante disso. As nossas pensionistas, elas foram taxadas em 10,5%. Eu alertei o comando, olha, isso vai causar depressão, isso vai causar ansiedade, vai ter gente que vai se matar. E, de fato, aquilo que a gente havia falado, infelizmente, aconteceu. E caiu no meu colo, no contra-cheque, fazer o desligamento dessa pensionista. Elas não podem estar aqui, elas não têm voz ativa, então estou representando-as. Então, a gente agradece a luta do senhor, de Vossa Excelência, pela nossa, não só a questão do reajuste. E não é só a gente equiparar com a Polícia Federal, a gente tem que ter o melhor salário do Brasil, porque nós somos os melhores. E outra coisa também, a Polícia Militar. Nós tivemos agora recente os Jogos Mundiais de Policiais Militares, né, que foi nos Estados Unidos. E como secretário nacional da Confederação Brasileira de Esportes, Polícia e Bombeiros, nós recebemos várias denúncias daqui do Corpo de Bombeiros. Militares consagrados, medalhista de ouro, sequer teve a seletiva dele. Porque um político não queria um deputado que o militar fosse. Nós tivemos, pasme, senador, assessores viajando para o exterior, não atletas, não competiram. Enquanto atletas medalhistas com índice, uma que ganhou 13 medalhas no Mundial anterior, não foram. Então isso está tudo, roupa suja se lava em casa, tá, senhoras e senhores? Parabéns para a Polícia Civil, que foi em primeiro lugar, a Polícia Militar ficou em segundo, na transparência, na lisura. Inclusive, Frei, você também esteve lá, né? Você foi indicado, você foi pela Câmara Legislativa. No seu lugar, desculpa, caberia 2 atletas, um deles aqui, ó. Mostra as medalhas aí, Homero, por favor. Praça do Corpo de Bombeiros, excelente. Então, por isso mesmo, mas o dinheiro é público, não cessa a minha palavra, por favor, tá? O dinheiro é público e a gente vai falar isso em casa, tá? Já tem processo rolando sobre isso aí, tá bom? Porque eu venho para representar esses aqui, os excluídos, tá, do PT. Senador, foram 180 bombeiros excluídos do PTCC. Eu virei garoto propaganda, inclusive, do Arruda. O Arruda me levava para a campanha dele, ele pediu leite, pede férias, pede licença especial. Peguei 5 meses, eu falava, você é louco, peguei 5 meses de licença especial e um de férias e fiquei peregrinando com a Arruda. Satélite por satélite, de Ceilândia, Planaltino, Vale do Amanhecer, tudo quanto é lugar que o senhor imaginar, nem Pôr Sol existia naquela época, mas a gente já estava nas invasões, dentro do quartel 2 da manhã, enfim, foi quando nós tivemos maior reajuste, mas o Arruda, onde me levava, falava assim, esse aqui é o melhor bombeiro do mundo, nós vamos fazer em cada regional um centro olímpico, inclusive ele falou, Leite, no dia que você morrer, se for mesmo que eu, um desses centros olímpicos vai receber o seu nome, em homenagem ao seu legado. E em gratidão à Câmara Legislativa, eu saí cidadão honorário de Brasília. Eu fui o 2º bombeiro da história a receber o título de cidadão honorário. Então, para quem acha que o Leite é aventureiro, o Leite trabalha com campanha política desde os 12 anos. Meu primeiro trabalho informal, na madrugada, 2 da manhã, eu me ficava quase igual louco. Eu saía para colocar naqueles pirulitos do ponto de ônibus, panfleto, né? O Múrcio do Chapéu, eu acho que deve lembrar naquela época, né? A Badia, quando foi governador, quando era candidato a distrital, enfim. Então, eu não sou um aventureiro, eu sou um corajoso. O militar não pode, quando está na ativa, se filiar a partido político, pois eu estou na reserva, já estou filiado. Eu venho fazer a oposição a este governo que virou as costas. O governador é para estar aqui. Por que a Celina não está aqui? Não fala que defende a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros? Cadê o governador em exercício, né, que agora está exercendo? Tinha que estar aqui ladeado com o senador, com o senador Exalci, com a senadora Damares, não são amigas? Então vem aqui, ó. Vão ali, gente, está tão próximo aqui, ó. Vai ali no gabinete de relações institucionais do governo federal, senta com o presidente. Como que pode um representante nosso do executivo falar que não vai pisar o pé aonde o presidente está? Que vaidade é essa? Deixando todas as instituições, nosso efetivo hoje total, mais de 80 mil pessoas vinculadas, que é a família da segurança pública. Então nós temos que deixar as nossas vaidades de lado, as nossas divergências e fazer as nossas convergências para que o bem comum seja atendido e todos sejam beneficiados. E o Corpo de Bombeiros, senadores, assim, eu prometo aqui, vai deixar de ser curral eleitoral. A gente vem para libertar. Hoje nós temos 950 militares que quase não dormem. Você quer saber por quê? Porque se ele dormir, quando ele acordar, ele está exonerado.
Se ele não colocar adesivo no carro do deputado Roosevelt, está exonerado. Se ele não fizer, não for para o almoço pago, está exonerado. Se ele reclamar de alguma coisa, como foi meu caso, apontei um erro técnico grave, está exonerado. Comandante-geral hoje, que era, inclusive, estão 2 honrosos aqui, que foram pela meritocracia, hoje não existe mais a meritocracia. Não existe mais a lista tríplice. Hoje há uma inversão de valores. Sabe por que você falou que o subsídio não tem? Tem sim, matemática é uma ciência exata. É porque foi colocado gestores que não têm capacidade técnica. Sabe por quê? Porque o seu deputado ele botou no comando pessoas lá de baixo, enquanto os que tinham meritocracia ficaram e não aceitaram receber ordem e foram embora. Coronel Borges, preciso falar mais de alguém, um exímio. Todas as viaturas hoje que foram licitadas e trabalhou desde o chassi até a sirene. Estou mentindo, coronel? Foi uma pessoa que foi embora, que merecia ser o comandante-geral da corporação e não foi por perseguição política. Senador, muito obrigado. Desculpa, roupa suja, se lava em casa, que a gente está em casa. E Renilson, meus parabéns também, que é outro que está lutando, né, pela corporação. E o Jabá, que deu a sua vida. Ele foi expulso da Polícia Militar por conta de reivindicação, né, Jabá, do reajuste salarial na época da Operação Tartaruga. E a Polícia Militar covardemente o expulsou. Então, você que é policial militar, vocês têm 2 representantes, 3. Tem Jabá, tem o subtenente Geraldo e tem o cabo Vitório, outro que foi expulso, senador, tá demais. Porque foi pedir para que vacinassem os policiais militares na época da pandemia. O senhor sabia dessa? Nós temos um cabo com estabilidade de 10 anos, foi expulso porque ele cobrou da Polícia Militar que se vacinasse prioritariamente as praças, que estavam na linha de frente. Nós tivemos 250 policiais mortos que morreram durante a pandemia, inclusive um dos quais o meu primo, policial militar, né? E o cabo Vitório hoje está expulso da Polícia Militar por conta disso, mas hoje é um também representante legítimo, já está afiliado também e já está sofrendo perseguição, mesmo sendo civil. Jabá sabe muito bem o que eu estou falando, né, Jabá? Você sofreu muito. E quem é policial militar, vocês têm 3 representantes aí de elite. Eu estou me alinhando aqui com nosso amigo Renilson para colocar ordem na nossa casa. Porque uma coisa é o militar da ativa e outra coisa é o militar da veterano. E o veterano não adianta, porque aí é pessoalidade. Muito obrigado a todos. Eu sou o professor Leite. Bem, gente, primeiro eu quero também parabenizar, né, a Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Detran e a Polícia Civil, que realmente ficaram em segundo lugar nas competições nos Estados Unidos, só perdeu para os Estados Unidos. E Brasília teve um papel importante no segundo lugar, teve mais medalhas, né, aqui no DF, que contribuiu para o segundo lugar. Respondendo rapidamente aqui, tem que usar óculos de vez em quando aqui. O sargento Patrício. Caso seja passada a responsabilidade, a autonomia, né, do Fundo Constitucional para o Governo do Distrito Federal, não haverá risco de aumentos diferenciados para operadores da segurança pública. Esse risco existe independente da PEC ou não, porque a iniciativa do aumento sempre será do governador, com a emenda ou sem a emenda. Então, Patrício, patrocínio, viu? Patrocínio não muda, a iniciativa sempre será do governador. Então, ele pode fazer isso se ele quiser, hoje ou depois. Com relação ao posto acima, de fato, nós já aprovamos a lei aqui, a lei orgânica, mas ficou para cada estado realmente regulamentar. No caso do DF, o governador tem que tomar a iniciativa e mandar, evidentemente, para o Palácio do Planalto, que vem para o Congresso, do jeito que é o reajuste. Mas cabe a iniciativa do governador. Gente, obrigado pela presença. Eu passei aqui o filme e fizemos uma campanha de mobilização, porque essa PEC não basta a gente apostar aqui nos senadores. Nós temos que fazer uma mobilização da sociedade, da importância do Fundo Constitucional para o DF. Então, a gente precisa ter a adesão de todos os militares, de toda a Polícia Civil, de toda a saúde, educação e a população de modo geral. Então, divulguem essa PEC, né? A gente lançou a campanha, mexeu com ele, mexeu comigo, exatamente para pegar os apoios de toda a sociedade. Infelizmente, não temos ainda um grande número de apoiadores, mas a gente espera ter o mais rápido possível. Então, cumprida a missão aqui, eu declaro encerrada essa sessão. Obrigado. Vamos lá, vamos tirar uma foto aqui.
preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano. Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente. E eu tenho indícios, sim. Mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não. O relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Oi, oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. É aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena.
Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano? Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa.
O Senado votou, agora é lei. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Falar sobre igualdade de gênero no esporte é reconhecer que, apesar dos avanços, ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir às mulheres as mesmas oportunidades, visibilidade e estrutura que historicamente têm sido concedidas aos homens. As mulheres atletas seguem enfrentando desafios como a disparidade nos investimentos, a invisibilidade midiática, o preconceito de gênero e a escassez de representatividade nos espaços de decisão. Eu vivi uma vida em função do esporte, tanta coisa que eu aprendi e que agora, na condição de gestora, eu quero devolver, né, esse compromisso, essa dedicação, essa responsabilidade, essa sensibilidade. Tudo que está sendo falado aqui hoje é sobre educação. É sobre como usar o esporte para educar, né? E ele ainda não chegou nesse lugar, ele ainda não existe oficialmente esse lugar no Brasil, o que é uma grande pena. A gente precisa pensar que esse ambiente ele tem que ser seguro para essas mulheres. E um ambiente seguro ele passa por um ambiente livre de assédio. Assédio moral, violência psicológica, física, sexual. A minha mãe, né, Aida dos Santos, teve que competir várias vezes para mostrar o potencial dela e conquistar uma vaga para a Olimpíada de 64. Então, a gente já vê a equidade há muito tempo atrás, né? Eu tenho isso na minha família que passou por isso e eu consegui aproveitar o legado dela e dar continuidade. A igualdade de gênero está ali entre os 17 objetivos sustentáveis da ONU, é o 5º objetivo sustentável da ONU, e o esporte, como foi demonstrado aqui, é um grande potencializador para que isso possa acontecer até a meta lá de 2030. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extraordinário e necessário, porque são pessoas que estão ali para cuidar dessa infância, para garantir que essa infância seja uma infância respeitada. O Conselho Tutelar ele funciona 24 horas, né? Sempre vai ter um conselheiro de plantão para estar fazendo o serviço. Às 2 horas da manhã aconteceu um maus tratos, uma violência doméstica que incluiu a criança ali, um abuso sexual, o conselheiro vai ser acionado e ele vai até a residência com a Polícia Militar ou Polícia Civil e vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. O bicentenário da Confederação do Equador precisava muito ser lembrado. Todo o ideário constitucionalista da Confederação, toda a perspectiva de federalismo, de justiça tributária, tudo que envolveu e deu movimento, né, aos heróis e idealizadores da Confederação ainda está muito presente no Brasil. E era preciso a gente resgatar isso, trazendo para a memória e para o conhecimento das gerações atuais e futuras gerações a importância de um movimento de liberdade e de democracia. Uma forma de comemorar de maneira crítica, né? Trazendo novas pesquisas, propondo novos questionamentos e, sobretudo, buscando quebrar essa barreira que sempre foi colocada sobre a memória da Confederação do Equador, que foi, né, secularmente acusada de separatismo, quando, na verdade, era uma proposta alternativa de Brasil. O Brasil estava se constituindo naquele momento e, das províncias do Norte, partiu uma proposta de uma organização num formato republicano e federalista, e, sobretudo, constitucional. Então, a gente tentou dar esse caráter nacional
A gente tem uma certa felicidade de ter, nós temos nesse livro o historiador do Crato, né, historiador do interior do Piauí, né, tem gente de vários lugares do Brasil e inclusive um inglês e um americano, né, trabalhando com personagens que a gente não conhece tão bem, mas poderia. Paraíba e Ceará, também Rio Grande do Norte, se uniram ao movimento, o tornando ainda mais forte no ideal libertário, não temiu a própria morte. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas com deficiência, ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou
uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários, a gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine, eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxum. Obalua, Iemanjá, Oxum. 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 Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né? A gente fala, os meus ancestrais podiam, de fato, serem o que eram, né? Então, podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam, de fato, tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas. O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também.
patrimônio, ozônio ama a Amazônia. Os encantados são seres invisíveis, que você não vê, mas que você sente. A partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Que as pessoas com deficiência possam ter voz em todos os espaços, não só nas políticas públicas também, né? E também exercer os seus próprios direitos e deveres. Nós estamos em 8º lugar no âmbito internacional em termos de direitos conquistados. Nós temos uma série de desafios, nós temos muitas mortes, nós temos uma discriminação muito grande das pessoas trans, nós temos muitos desafios, mas a gente, em termos de direitos garantidos, nós estamos bem na figura. De um lado, você tem movimentos que o Senado, pelos deputados, tentou garantir esses direitos e chegou até a ser fechado, a sofrer sanções por conta dessa luta. E teve momentos que essas instituições impediram ou dificultaram ou não ouviram fortemente os ecos da sociedade. Mas é o espaço, por definição, onde esses direitos são consolidados. Esses panfletos criaram um grande debate. E num momento muito bonito, porque é um momento que não existe Brasil, existe só a ideia de Brasil. Então, eles estão tentando dar concretude a um projeto de Brasil e a um desejo de futuro para nós. Isso, eu acho que vale a pena nós chamarmos de volta ao coração hoje. Um grande debate público para que a gente possa imaginar o brasileiro que nós ainda queremos ser. Qual é o futuro que nós queremos para o nosso país? Awe, Renima Awe, Haye, Hodihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe, Haye, Hodihi Hame, Awe, Noama Awe, Haye, Hakakurume, Awe, Renima Awe. A minha tia trabalha fazendo roupas e ela falou, não, você quer fazer os laços? Aí eu comecei a fazer. Eu decidi para arrumar emprego só na hora que eu terminasse a escola. Eu penso que jovem tem que investir primeiro nos estudos. E nós estamos num momento da nossa sociedade que nós precisamos contar com cada mão de obra. O foco não tem que ser incentivar o jovem, talvez, no mercado de trabalho, mas sim incentivar a continuidade do estudo do jovem. Em Discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. A compreensão sobre a participação dos povos indígenas na Confederação do Equador está inserida num debate mais amplo sobre como reinterpretar a presença dos povos indígenas na própria formação do Brasil. Por que esses indígenas foram sendo apagados ou secundarizados, enquanto outros sujeitos históricos foram sendo mais visibilizados. Eles entendiam que era o Dom João VI que iria garantir a manutenção das suas terras coletivas. A monarquia é percebida como a grande entidade protetora. No Ceará havia 5 vilas de índios, Vila Viçosa, Soure, que hoje é Calcaia, Arronches, que hoje é o bairro da Parangaba em Fortaleza, Messejana, que é bairro em Fortaleza, e Montemol Novo, que hoje é Baturité. Nessas 5 vilas havia indígenas ocupando cargos de Câmara, majoritariamente como vereadores, alguns como juízes também. E por meio dessa condição, eles se posicionavam politicamente, escreviam. É preciso rediscutir a Organização Mundial do Comércio. O senhor vislumbra alguma possibilidade de mudança na Organização Mundial de Comércio para que ela venha recuperar a relevância que já teve? Se nós não temos quem possa não só arbitrar, mas quem possa regular, coordenar, nós vamos ter o retorno a um momento em que era cada um por si. Salão Nobre, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção. Infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação, que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Eu nunca recebi um centavo de negócio de jogo, mas eu sei que financia o esporte no país e tem as contrapartidas de publicidade, de imprensa. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano. Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios, sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. Encerrada a votação, o resultado sim, 3 não, o relatório foi rejeitado. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes. Seria uma omissão eu recolher tudo o que foi feito durante esse período e engavetar. Eu sei, e outros senadores todos sabem, das questões que foram levantadas durante o período da CPI. Então, eu saio feliz, com a missão cumprida, e todos os brasileiros saberão, não terminou e não terminará em pizza. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e
no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 1h30. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado recebeu hoje o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para tratar das tarifas comerciais. O encontro foi na residência oficial do Senado. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e líderes partidários presentes manifestaram união com o governo federal nas negociações para evitar o início da cobrança da sobretaxa americana de até 50% a produtos brasileiros, marcado para começar em 1º de agosto. Registrar ao presidente Geraldo Alckmin e também ao presidente Lula que o parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais, presidente. Então, eu queria registrar a nossa satisfação de estarmos aqui hoje, recebendo essas informações sensíveis, informações que trazem para a gente todo esse panorama internacional. E vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros. Isso não é correto e temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação. Buscar estreitar os laços e fazer as coisas acontecerem defendendo os brasileiros. Nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Na questão comercial, entendemos que é um equívoco do governo americano, porque eles têm superávit na balança comercial com o Brasil. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 não pagam nada de imposto e a tarifa média de importação é 2,7%. Então, é totalmente inadequado, injusto e nós vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. O Senado formou uma comissão de senadores que deve ir a Washington exercer a diplomacia parlamentar. O líder do grupo é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, que também participou da reunião. A gente não pode, numa situação como essa, apartar o legislativo do executivo, cada um correndo na sua raia, sem interferir nas questões legítimas que a gente entende, sabe, tem a plena consciência que é das ações do Executivo. Quem tem que tabular toda essa negociação é o Executivo, mas o Legislativo pode e deve e vai ajudar muito para que isso possa ocorrer na melhor forma possível. Os vetos presidenciais à Lei Geral do Esporte foram um tema de debate na reunião conjunta que as comissões de esporte do Senado e da Câmara fizeram na manhã de hoje. Um dos vetos pode impedir a participação do Brasil em competições internacionais, como a Olimpíada. A lei foi aprovada com 218 artigos, mas recebeu 397 vetos. Desses, 50 já foram rejeitados e apenas 3 mantidos. Um dos vetos restantes pode até mesmo impedir a participação do Brasil em competições esportivas internacionais, como a Olimpíada. O veto do artigo 1º, parágrafo 2º e 3º pode isolar o Brasil das diretrizes internacionais da Unesco e do Comitê Olímpico Internacional. Se por acaso nós não tivermos essa relação internacional, o Brasil não poderá participar de nenhuma Olimpíada, nem os Jogos Olímpicos para frente. Então é importantíssimo que esse caso seja levantado por essa comissão. Nós temos que estar de acordo com todo o regulamento internacional. O veto à desoneração fiscal de produtos esportivos também foi objeto de questionamento entre os participantes. As importações de materiais esportivos são importantíssimos para o mundo olímpico. Importantíssimos. Vamos dizer, nossas seleções de voleibol que disputam títulos olímpicos e mundiais, eles precisam de um piso específico que é internacional, que tem qualidades que no Brasil a gente não consegue. Nós precisamos desse incentivo. Então, outro quesito com relação à ginástica, ginástica artística, ela precisa a cada 4 anos mudar todo o seu plantel de equipamentos, porque há mudanças nas regras, os regulamentos. Então, realmente é muito importante a gente entender que a isenção fiscal para esses materiais são importantíssimos. Representantes de mais de uma dezena de instituições
trouxeram suas sugestões. Eles pediram não somente a derrubada de vetos, mas a manutenção de alguns deles, como o que acabou com a contribuição para a Federação das Associações de Atletas Profissionais, a FAAP. A FAAP é uma entidade privada que recebeu grandes quantias de dinheiro das transferências de atletas, do salário dos jogadores, sem ter prestado contas de como esses recursos são utilizados. 1% de todas as transferências de atleta, 0,5% de todos os salários, supostamente para ajudar os atletas, mas que eu repito, não tem nenhuma prova que esses auxílios de fato tenham acontecido. A senadora Leila Barros, que foi relatora no Senado do projeto sobre a Lei Geral do Esporte, destacou a importância da audiência pública conjunta para debater os vetos. Uma demonstração inequívoca de sinergia em defesa do esporte brasileiro para debater um tema de profunda relevância para o nosso país. E uma segunda audiência pública para tratar desse assunto começou agora há pouco, uma audiência conjunta das comissões de esporte do Senado e da Câmara. Nós vamos continuar o Senado Notícias pelas redes sociais. Mas que a gente entende que não estamos maduros ainda para isso, porque há muito desvio e a transparência tem que ser um mantra em qualquer setor do nosso país. André do Paraná, quais apoios ou patrocínios são disponíveis para atletas sem recursos que desejam competir em eventos internacionais? Justamente o que a gente busca ao resgatar a Lei de Incentivo ao Esporte, foi aprovada na Câmara e a gente espera que hoje ainda venha a pauta do Senado para que a gente possa aprovar e ter uma lei de incentivo ao esporte que nunca houve de forma definitiva, perene, e assim as empresas possam investir nesses atletas. Além disso, vale lembrar, o Bolsa Atleta é uma política pública exitosa que tem dado resultado nas Olimpíadas e Jogos ao redor do mundo que o Brasil participa. Dito isso, encerro então com as propostas e vou dar início à ata. Aprovação da ata. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário a dispensa e leitura e aprovação das atas da 12ª reunião realizada em 25 de junho de 2025, da 13ª reunião realizada em 2 de julho de 2025, da 14ª reunião realizada em 9 de julho de 2025 e da 15ª reunião realizada nesta manhã. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública conjunta na Comissão do Esporte do Senado Federal e da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, com o objetivo de dialogar sobre os vetos presidenciais apostos na Lei Geral do Esporte 14.597 de 2023 e os seus impactos no ordenamento jurídico esportivo nacional. Em atenção aos requerimentos 27 de 25, 28 de 25, 32 de 25, de autoria minha, senador Carlos Portinho, do requerimento 29 de 25, de autoria da senadora Leila Barros, do requerimento 34 de 25, de autoria do senador Romário, e do requerimento 97 de 25, da comissão, nesse caso específico, do esporte da Câmara dos Deputados, de autoria da deputada federal Laura Carneiro. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados, se já estiverem presentes. O senhor João Batista Carvalho Silva, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, CBCP. Senhor Luiz Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcante, gerente jurídico do Comitê Brasileiro de Clubes, CBC. Dr. Paulo Lozinskas, diretor jurídico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Senhor Júlio Liro, presidente da Federação das Associações de Atletas Profissionais, FAAP. Senhor Vinícius Machado Calixto, consultor legislativo do Senado Federal. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Por favor, peço tomarem um assento. Informo que foram convidados os senhores, excelentíssimos senhores ministros da Fazenda,
e a Liga do Futebol Brasileiro, que não indicaram representantes. O senhor Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal, não poderá participar por questões de saúde. Melhoras, saúde ao nosso presidente do Flamengo, hoje deputado federal, ex-presidente do Flamengo, deputado federal Eduardo Bandeira de Mello. O senhor Gabriel Gervásio Neto, consultor da Câmara dos Deputados, que também foi convidado enquanto de férias. É um momento realmente agora de férias e, por isso, ele está ainda em deslocamento aéreo, não consegue participar por essa razão de forma remota. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação pública dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br, travessão e-Cidadania. Ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações foram utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos, com alguma tolerância naturalmente. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Nós temos são 5 ainda convidados, que eu faço questão de ouvi-los, e dou a palavra, assim, ao senhor João Batista Carvalho e Silva, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, CBCP. Ele está a caminho. Ele está a caminho, perdão. Então vamos inverter a ordem. Com a palavra, o senhor Luiz Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcante, gerente jurídico do Comitê Brasileiro de Clubes, CBC. Por favor, o doutor Luiz Felipe, com 10 minutos e alguma tolerância, naturalmente, se necessário. Boa tarde a todos, boa tarde, senador Portinho. Queria primeiro agradecer o convite do CBC, participar aqui dessa audiência pública, em nome do nosso presidente Paulo Maciel, que não pôde estar presente, mas esteve aqui ontem, precisou voltar ao Rio hoje. E aí me deu essa incumbência de representá-lo e trazer algumas razões aqui dos clubes para serem apresentadas ao Senado Federal e à Câmara nessa audiência pública conjunta. Em nome do meu amigo Paulo Losinskas aqui, eu cumprimento os presentes e vou fazer uma breve exposição em relação aos vetos da Lei Geral do Esporte, que nós tanto debatemos aqui na casa, em várias oportunidades. O senador Portinho, a senadora Leila, o senador Romário foram parceiros do esporte naquela oportunidade e nos auxiliaram aí na derrubada de alguns vetos muito custosos aos clubes. E aqui aproveito para agradecer, senador, nesse trabalho conjunto. Naquela oportunidade a gente teve a satisfação de trabalhar na derrubada dos vetos do artigo 34, parágrafo único, o 36, parágrafo 1º, e o 29, que na verdade acabou se tornando... ele foi mantido, mas conseguimos trabalhar um projeto de lei, né, de convergência de todo o setor esportivo, que atendeu todos os interessados e conseguimos, enfim, ter essa segurança jurídica na lei. Bem, a Lei Geral do Esporte, ela nos traz uma grande insegurança jurídica, eu acho que isso já foi dito aqui por vários expositores, no momento em que ela é vetada em 397 dispositivos. Não há nada que fique em pé em sua plenitude com 397 vetos. Logicamente, a lei ela perde o fio racional dela com esses vetos. Vetos com várias fundamentações, né? Algumas que há de se compreender e outras completamente desconcatenadas, ao meu ver, sem nenhum fundamento jurídico sólido. Mas bem, então o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante, que eu acho legal trazer e iniciá-lo, em relação a essa nova fase de derrubada de eventual apreciação de vetos, é o imposto de importação, que já foi debatido anteriormente, são as isenções fiscais,
que eu acho que são bastante custosas ao esporte e de importância ímpar para que a gente tenha um país competitivo, tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas e nos outros esportes que não são olímpicos ou paralímpicos. Eu acho importante destacar essa importância das isenções fiscais para o esporte, considerando que a gente às vezes não tem determinada produção nacional, determinado item que precisa ser importado. Não há como treinar um atleta num parque esportivo clubístico, por exemplo, que são os grandes e principais, assim, não os principais, mas os clubes têm grandes parques esportivos, grande parte deles montados com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes. E é impossível você treinar um atleta de rendimento, um atleta de ponta, num equipamento que é diferente daquele que ele vai competir. Você não consegue ter um atleta com potencial de resultados efetivos se ele não tiver na mesma situação ideal, na mesma situação de treinamento que ele vai encontrar na prática. Um outro ponto importante eu gostaria de trazer é o inciso 5º do artigo 27, senador. O artigo 27 é aquele artigo que trata da autonomia das entidades esportivas. É um artigo que trata de autorregulação, autogestão, autocontrole. É o que dá autonomia para as entidades esportivas desenvolverem suas atividades sem intervenções de outra ordem. E eu acho que essa é a grande graça do esporte. Eu acho que esse é o grande valor que o esporte tem, que adquiriu após a Constituição de 1988, que foi a ausência de intervenção estatal na execução esportiva, mas sim um trabalho conjunto, um trabalho a várias mãos. Então, o CBC resguarda, em grande medida, o seu interesse em não ter intervenção política. Então, justamente por conta disso, nós entendemos importante manter essa autonomia. E por que o inciso 5º? Porque o inciso 5º, ele foi vetado com um fundamento que a gente até teve o cuidado de dar uma olhada várias vezes, e é um fundamento que ele remete à Lei 4320 de 64, seu artigo 16, que não tem nada a ver com o que está tratando o inciso 5º, artigo 27. Foi um veto exclusivamente solicitado pelo Ministério do Esporte, segundo as razões de veto. E, ao nosso ver, existe ali uma incompatibilidade de fundamento, né? Primeiro. Segundo, existe uma importância daquele dispositivo para, sim, garantir a execução dos recursos que são a nós conferidos, recursos esses oriundos do Estado, que são a nós conferidos para a execução das nossas políticas. Dando sequência, um outro ponto que ele continua sendo de singular importância, senador, mas acabou agora, meu discurso, perdendo um pouco de força, porque a Câmara acabou aprovando ontem, a lei de incentivo ao esporte, mas uma outra questão que eu achava importante seria, ao invés de rediscutir um projeto de lei de incentivo ao esporte, derrubar o veto da lei de incentivo ao esporte, que já tinha sido aprovada por ambas as casas. Então, se você for comparar a lei que está sendo aprovada com a lei que foi vetada, eu tenho dificuldade em encontrar a diferença. Mas, assim, então, na esperança de que essa nova lei vai ser aprovada agora pelo Senado, reaprovada talvez, né? Porque ela já foi aprovada antes. Com o apoio do senador Portinho, com o apoio, enfim, dos senadores que defendem o esporte aqui no Senado. Então, gostaria de ressaltar a importância da lei de incentivo ao esporte. E agora, não sei mais se pela derrubada de veto ou pela aprovação do projeto. Acho que talvez a aprovação do projeto seja mais fácil, ou às vezes as duas, né? As duas, para a gente não ter erro aí, não ter dúvida. E para concluir, senador, eu gostaria de trazer aqui, antes disso, eu gostaria de agradecer, né, a dedicação e a atuação dos deputados que tiveram presentes ali na sessão de aprovação da Lei de Incentivo ao Esporte, a deputada Laura Carneiro, o deputado Luiz Lima, o deputado Felipe Carreiros, que propôs, o deputado André Figueiredo, enfim, talvez eu tenha esquecido de alguns, mas gostaria de agradecer a todos. E o deputado Orlando, que foi o relator, né, claro, o Júlio César. Então, agradecer a todos os deputados que se empenharam bastante nessa pauta. E, por fim, o artigo 217, inciso 2º da Lei Geral do Esporte, que é justamente o artigo que revogava a Lei Pelé, né? Era com ele que nós ficaríamos apenas com a Lei Geral vigente. Ele tendo sido vetado, agora nós temos duas leis gerais vigentes, é algo que
Se me pedir para explicar juridicamente, eu não consigo, e tenho dito isso bastante. São questões inexplicáveis, mas que ocorrem. Então, a gente é pela derrubada, né, do veto do artigo 217, inciso 2º, justamente para que a Lei Pelé deixe de viger e a gente tenha uma lei geral apenas. Se ela é boa ou ruim, é outra discussão, mas ela vai ser única. E daí por diante o parlamento está aqui para rediscutir, para aprimorar, para alterar, e aqui é o que o parlamento sabe fazer, não cabe a gente discutir antecipadamente. Mas a gente ter apenas uma lei geral, eu acho que assim, não é nem salutar ao esporte, eu acho que é direito do esporte ter uma lei geral única, né? Afinal, hoje nós temos hoje, por exemplo, o artigo 18 e 18A da Lei Pelé em vigor e o artigo 36 da Lei Geral do Esporte, que foi tão discutido por essa casa, que ainda não consegue ser aplicado porque a lei Pelé ainda está vigente com o artigo 18 e 18A. Então, tem matérias extremamente custosas no artigo 36, que eu acho que evoluem a pauta esportiva, mas que ainda não são aplicadas por uma incompatibilidade legislativa. Eu acho que isso não faz tanto sentido 2 anos depois de uma lei ter sido aprovada pela Casa. E, por fim, eu diria que o esporte, na verdade, precisa de uma paz legislativa, de uma paz regulatória. Eu estou no CBC há 8 anos, e tenho a infelicidade de dizer que todo ano nós temos uma grande alteração legislativa nos últimos 8 anos. Então, nós tivemos decretos novos, alterações de legislação, já estou encerrando, senão, medida provisória que tirou nossos recursos, medida provisória que devolveu nossos recursos, lei de loterias, depois veio uma lei geral do esporte, que todo mundo comemora, foi aprovada no Senado e veta metade da lei, rediscute tudo de novo. Então, eu acho que o esporte precisa de estabilidade, e acho que a gente precisa garantir o direito do esporte de ter estabilidade, porque a gente não consegue participar e nem executar uma política sem estabilidade. Nossos ciclos olímpicos, paralímpicos, eles são de 4 anos, então o que os comitês acabam fazendo é tentar dar alguma estabilidade para esses 4 anos de desenvolvimento dentro de um ciclo. E a gente sofre para dar essa estabilidade, porque a alteração legislativa, ela nos compromete bastante, né? Então, enfim, senador, são essas as minhas contribuições em nome do CBC. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e colocar sempre o CBC à disposição para contribuir aqui com ambas as casas, com a Câmara e com o Senado. Muito bom ouvir, inclusive a defesa da questão dos códigos, que confesso é uma batalha minha desde o início da Lei Geral do Esporte, quando eu entrei aqui. Cada modalidade tem o seu próprio código, internalize as normas internacionais, porque ao final, repito, de uma disputa jurídica aqui no Brasil, o eventual recurso para a Corte Arbitral do Esporte serão esses diplomas internacionais aplicados. Essa é a Lex Esportiva Internacional, qual o Brasil se filiou e aderiu. Com relação a essa questão, de novo, só para lembrar, a gente provavelmente ainda vai ter que ficar mais algum tempinho com as 2 leis, mesmo que a gente derrubasse a maioria dos vetos, porque a cláusula penal foi pedido e é justificado do atleta que haja uma discussão em projeto à parte, e que a gente possa abrir para um foro de discussão. Afinal, a gente fez uma Lei Geral do Esporte, 200 e tantos artigos, por mais que a gente tenha ouvido, debatido, né? Talvez não com a profundidade que o assunto merecesse. Então, isso é um dos temas. Já apresentei o projeto de lei para que a gente possa iniciar agora nesse semestre a discussão. A mesma coisa com relação à questão do atleta acidentado, se ele vai receber pelo clube, se ele vai receber pelo INSS, qual é a consequência de um, qual é a consequência do outro. O senador Romário me pediu para que a gente mantivesse esse veto, ou sobrestasse até aprovar a lei aqui, com uma discussão também maior. Pelo menos 2 assuntos que eu me lembro aqui de primeiro momento que tornariam necessária ainda a subsistência das 2 leis, por pior que seja, da maneira a questão legislativa não é o ideal. Então, dando sequência aqui, vou passar a palavra, agora sim, que está aqui ao meu lado, se me permitem, o senhor João Batista Carvalho Silva, presidente do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. E João, foi muito falado, tanto de manhã quanto agora, já no primeiro expositor, a importância
dos incentivos fiscais à importação de equipamentos. E eu não tenho dúvida que o esporte paralímpico é o que mais precisa de equipamentos adaptados e que, infelizmente, no Brasil nós não produzimos de ponta e precisam ser importados para que os nossos grandes atletas tenham igualdade ao competir e os resultados serão, não tenho dúvida, melhores. Com a palavra, o senhor Luiz Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcante. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Eu queria pedir desculpas. Eu estive aqui pela manhã, mas hoje nós estamos lá no CBCP fazendo reuniões virtuais para a eleição de representantes estaduais e me atrasei um bocadinho. Mas senador, eu queria dizer para o senhor o seguinte. Bom, eu estou no movimento de esporte de pessoas com deficiência já há mais de 40 anos. Tive a oportunidade de criar aqui no Brasil o futebol de amputados em 1986, depois a Associação Brasileira de Desporto para Amputados, levando a delegação e pela primeira vez amputados a participarem na Paralimpíada de Barcelona com a utilização de próteses. Depois criamos o Comitê Paralímpico Brasileiro e tive a honra, né, de ser o seu primeiro presidente. Fui a 2 Paralimpíadas levando as delegações paralímpicas, 96 em Atlanta e 2000 em Sydney. Depois me chamaram a organizar o voleibol, sentado aqui no Brasil. Fiquei lá de 2003 a 2009. E, mais recentemente, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, criado em 2020, filho da pandemia e uma costela do CBC. Né? Num acordo, a gente conseguiu dar vida ao Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o que foi bastante bom e importante para os clubes de pessoas com deficiência no Brasil. Mas o que eu queria dizer mesmo é o seguinte: esta casa e a Câmara jamais nos faltou. Aqui que o esporte paralímpico teve as condições adequadas para crescer e voltar de Paris, para nosso orgulho, ocupando a 5ª posição no quadro geral de medalhas. E essa história, ela começa, na verdade, na década de 90, em 1998, quando nós somos inseridos, finalmente, depois de 40 anos, como integrantes do Sistema Nacional do Desporto, na Lei Pelé. Isso oportunizou com que o esporte paralímpico no país pudesse ganhar as condições para se desenvolver. E depois, em 2000, quis Deus que os atletas olímpicos não tivessem sucesso de trazer para o Brasil a medalha de ouro, fazer tocar na Austrália nosso hino, apesar de muitas possibilidades, uma delas, inclusive, no último dia de jogos, com o melhor cavalo do mundo, montado pelo melhor cavaleiro do mundo, o Balubê de Rouet, com Rodrigo Pessoa. E tramitava aqui a origem no Senado Federal, a lei que hoje a gente chama de lei de loterias e que na época chamávamos de lei PIVA. E que com os resultados de nossos atletas em Sydney, a gente ganha as condições para, na Câmara dos Deputados, a pensar o projeto do senador Pedro Piva ao
um projeto do deputado Agnello Queiroz, então deputado Agnello Queiroz, para se transformar na Lei Agnello Piva, que é a alforria financeira do desporto paralímpico brasileiro. Então, o Congresso, né, as duas casas, têm conosco, né, uma relação de contribuição, né, fundamental, né, para que a gente possa oportunizar, né, não somente aqueles que vão ao pódio da medalha, mas a todas as pessoas com deficiência que, pelo esporte, ganham, né, um sentido para suas vidas. Quando chega em 2020, a gente, num acordo estabelecido com o CBC, que já recebia recursos lotéricos e tinha o compromisso de aplicar uma parte deles nos clubes de pessoas com deficiência, a gente acaba criando, né, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, e essa casa, mais uma vez, nos contempla. E assim, de uma maneira que é até difícil de se explicar, né? Porque quando a gente cria o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, tem tramitando aqui a origem na Câmara um projeto de lei que tratava de ações emergenciais para o esporte na pandemia. Quando chega aqui nessa casa, a gente está criando, né, o CBCP, e em cerca de 13 dias, né, no dia 12 de agosto, é votado aqui, com emenda de 2 senadores, senador Romário, e, por acaso, também a emenda do senador Romário tinha o número 11, né, e o senador Carlos Viana. Aprovamos aqui, no dia 12, a inclusão do CBCP no Sistema Nacional do Desporto. Em outubro, estava sancionada a lei. Houve um pequeno embaraço, porque a gente não atentou para uma questão legal e nós não tínhamos condições, naquele primeiro momento, de receber os recursos pela própria lei. Voltamos para cá, para o Senado, demos início a um novo projeto de lei de autoria do senador Carlos Viana, em maio de 2021, aprovado aqui nessa casa, foi à Câmara, emendado, voltou para cá e no último dia da atividade legislativa foi aqui votado, né, a relatoria do então senador Antônio Anastasia, que foi o último projeto que ele relatou aqui nessa casa antes de ir ao Tribunal de Contas da União. Bom, eu digo isso para dizer da importância, né, fundamental para nós, para o esporte, né. Nós acabamos de obter aqui, né, uma grande vitória, né, com a aprovação da Lei Geral de Esportes. E eu não tive a oportunidade, né, chegando aqui atrasado, de acompanhar aqui a fala de Dr. Luiz Felipe, mas quero dizer que tudo aquilo que falou o Dr. Luiz Felipe, mesmo sem ter tido a oportunidade de ouvir, é o que nós do CBCP defendemos, com importância especial para essa questão que o senhor coloca, a questão da isenção de impostos para a importação de equipamentos. Eu tenho defendido essa pauta porque, como o senhor disse,
para nós, para o esporte de pessoas com deficiência, o equipamento ele é fundamental. Então, uma bola de goalball, por exemplo, que é uma modalidade que é a mais praticada por cegos no país, custa lá na origem coisa de R$300 em moeda nossa. Para chegar aqui vai chegar a 1.200, 5 vezes mais, por conta de impostos, frete e tantas outras coisas, o que dificulta, né, com que a gente possa desenvolver o esporte. Eu acho que não seria assim de bom tom que nós tivéssemos o que tivemos em 2016, né, com isenção de impostos, mas que a gente pudesse ter um valor estipulado até um determinado teto, para que a cada ano nós pudéssemos trazer equipamentos de ponta para cá. E eu tenho certeza absoluta, né? Eu tenho uma relação muito próxima, né, não somente com o ex-presidente Misael, Andrew Parsons, hoje com Zé Antônio, né, todos aqueles que fazem, né, o CPB hoje, que nós sairíamos dessa 5ª posição para melhorar no quadro geral de medalhas, se a gente tivesse a oportunidade de ter equipamentos adequados para a prática do esporte por nossos atletas. Então, em relação à Lei Geral do Esporte, para além de tudo aquilo que o doutor Felipe já aqui colocou, eu considero que esse é um veto que a gente deveria, né, ter uma preocupação grande sobre ele. Eu queria aqui também dizer que hoje, né, nós que temos a direção dos comitês, vivemos um novo momento, com a unidade dos comitês e do movimento de esportes aqui no nosso país, né? Muito se fala, né, que o esporte não se une, que o esporte isso, que o esporte aquilo, que a cultura, enfim, tem muito mais, né, unidade que nós, mas nós estamos aí na perspectiva, né, de termos aí uma organização que possa falar por todos nós, né? Então eu queria agradecer, né, o convite para aqui estar, dizer que das coisas também que lamento, né, com a Lei Geral de Esportes, já tive a oportunidade de falar com o ministro também, que nós ainda hoje temos 2 leis, né? A Lei Geral de Esporte e a Lei Pelé. E acho que o nome, né, de Pelé, na Lei 9615, ele representa muito para tudo aquilo que Pelé fez pelo nosso país, né? E se eu pudesse deixar aqui, senador, com o senhor também, não sei como é que isso seria possível, mas que nós não retirássemos da lei o nome de Pelé, que tanta contribuição deu aqui para o esporte do nosso país, aqui e no mundo todo. Muito obrigado aí pela oportunidade, agradeço imensamente. Caro João Batista, muito obrigado pela sua participação. Bonito trabalho, esportivamente, socialmente, que vocês desenvolvem no comitê. Quanto à Lei Pelé, ela vai ficar sempre lembrada como a atualização da nossa legislação esportiva e que trouxe uma segurança jurídica e, como toda lei, é o que a gente falou no primeiro bloco, a gente tem que atualizar, né? Porque as relações, elas
mudam, né? A legislação é dinâmica mesmo. Não precisa ser, como disse Luiz Felipe, né, tantas atualizações ou mudanças legislativas ou decretos em tão pouco tempo. Mas a Lei Geral do Esporte, inclusive, posso falar, porque eu não estava nem aqui, não foi o nome que eu dei, foi fruto da Comissão de Juristas Esportivos que construíram essa proposta legislativa. Mas Pelé será sempre lembrado, inclusive está aqui nos Heróis da Pátria, se eu não me engano, né? Heróis da Pátria, já eternizado no nosso esporte. Passo a palavra agora ao senhor Paulo Lozinskas, diretor jurídico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Está funcionando aqui? Então, muito boa tarde a todos. Eu cumprimento aqui o senador Portinho, cumprimento o meu colega Luiz Felipe, senhor Júlio, e através do nosso senhor sempre presidente João Batista, né, que foi o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, cumprimento todos os demais presentes aqui nessa sessão. Uma sessão, para nós, que significa realmente, mais uma vez, senador, um reconhecimento da importância que o esporte tem na sociedade. Para nós que viemos aqui do Comitê Paralímpico Brasileiro, aliás, trazendo também um abraço a todos do nosso presidente, Zé Antônio, nosso vice-presidente, Johnson Nascimento, que estiveram ontem mesmo, estavam aqui, também celebrando aí o avanço da lei de incentivo ao esporte. E aí eu vou até contrariar aqui o meu colega Luiz Felipe. A gente está falando tanto desse risco da existência de duas leis tratando o mesmo tema, que eu acho bom a gente definir logo se nós vamos manter o veto aqui ou vamos avançar com outra lei, porque as duas realmente, como foi falado, é um perigo. Vai que a gente aprova e eles vetam de novo a lei do incentivo. Aí fica sem nenhuma, aí é pior ainda. Não, estamos costurando isso. A Leila vai me representar amanhã junto à Receita e ao Ministério da Fazenda. Então, realmente, a gente pudesse equalizar isso antes de surgir esse cenário que nós estamos enfrentando há 2 anos. Né? Faz 2 anos nós estivemos aqui, exatamente, viemos aqui, comentar sobre os avanços da lei, sobre a aprovação da lei, a discussão da aprovação da lei geral, e sendo muito transparente e sincero com todos os senhores, para nós foi uma enorme surpresa a forma com que se passou a aprovação da lei geral. Porque estávamos em discussão, numa expectativa de aprovação integral da lei, nos preparando já para aquele cenário, quando de repente estourou perto das 6 da tarde, no Globo, no portal G1, olha, a lei está sancionada, a lei do esporte está sancionada, e aí começa a ocorrer naquela discussão que, mas tem bastante veto. E que veto que é esse? Cadê a versão final da lei e tal? E de repente a gente lida ou enfrenta esse cenário de 394 dispositivos, 97 dispositivos vetados, basicamente 40% da legislação, e aí... 2 por artigo. E a gente então começa, e agora como é que fica? E nós, né, hoje estou na posição ali de diretor jurídico no comitê, então lido com normas, começo a olhar e tenho o mesmo problema que o doutor Luiz Felipe aqui, que na época já estávamos juntos, conversando, e agora, o que é que aplica? Aplica uma lei, aplica a outra, aplica o 18A, aplica o 36, porque eles versam na mesma coisa. A melhor técnica jurídica nos direciona para um sentido, mas a prática nos últimos 2 anos nos mostra que o sentido foi outro, que foi o adotado, não é? E a gente tem a oportunidade de voltar aqui logo no primeiro ano de um ciclo olímpico e paralímpico. Para nós é muito relevante que essa discussão, de fato, agora avance. Quando nós viemos há 2 anos atrás, dizíamos que, olha, falta 1 ano para a gente entrar na disputa mais importante do nosso ciclo, a nossa preparação encaminhando, a expectativa sobre a possibilidade de aquisição de equipamentos, para aqueles equipamentos de última geração, para que, de fato, nossos atletas pudessem competir em igualdade plena de condição com os demais. E aí, infelizmente, tivemos o veto nesta magnitude. E hoje,
né, essa união que o Dr. João traz aqui, né, essa união pelo esporte, ela acaba também convergindo nos entendimentos daquilo que o esporte precisa. É por isso que eu não quero ser repetitivo, mas eu vou ter que ser repetitivo ao trazer, mais uma vez, os mesmos pontos aqui, porque é importante que a gente diga e ressalte aquilo que é fundamental para o desenvolvimento esportivo. A gente enfrenta, ano a ano, dificuldades para poder desenvolver a infraestrutura esportiva. Estou vendo aqui o presidente Vlamir, que há cerca de um mês atrás, junto com o nosso vice-presidente Johansson, atleta também, ex-atleta agora, né, estiveram aqui no Congresso discutindo exatamente a falta de infraestrutura pelo país para poder desenvolver as suas modalidades, no caso especialmente o atletismo, né? Nós estamos num cenário em que daqui 2 anos nós não teremos uma pista de atletismo homologada internacionalmente no país. E se tiver que comprar uma pista dos padrões que tivemos nos Jogos agora de Paris, põe 40% de imposto ali, pelo menos, para você espalhar por um país de tamanho continental. Vamos ter uma pista para o país inteiro? Vamos privilegiar atletas de uma região em detrimento de outros? Vamos fazer os atletas terem que se deslocar do país inteiro para competir? Isso vai contra, por exemplo, o que o Comitê Paralímpico Brasileiro tem feito desde a pandemia. Quando a pandemia nos obrigou a rever uma série de ações, nós implementamos um programa chamado Meeting Paralímpico, que é destinado a aproximar a prática esportiva e as competições esportivas dos atletas. Nós passamos a fazer competição, e eu acho que esse é um dos projetos, se não o projeto esportivo mais ousado que esse país já teve. Nós levamos competições esportivas de 7 modalidades diferentes para todas as capitais brasileiras. Absolutamente todas as capitais brasileiras hoje têm pelo menos uma competição paralímpica voltada de crianças de 7 até os atletas de alto rendimento. Claro, segmentados por cada um pelo seu nível. Então, nós temos as crianças de 7 a 11 anos no nosso programa de centro de referência, que hoje são 82 centros de referência espalhados pelo país. Em todos os estados do Comitê Paralímpico Brasileiro tem um centro de referência. E a gente dá oportunidade para essas crianças sentirem esse gostinho da competição que o esporte traz, não é? Do companheirismo. Dá oportunidade também para suas famílias estarem juntas, para poder tirar a pessoa com deficiência de casa e mostrar como o esporte pode transformar a vida daquela pessoa, né? Dr. João, 40 anos, vendo as histórias e mais histórias de quantas pessoas com deficiência que o esporte, de fato, transformou a vida. E ao longo desses meetings, eu tive o prazer e a satisfação de estar presente basicamente em todos os estados brasileiros, acompanhando essa competição, e as histórias elas se repetem ano a ano. E essa transformação pelo esporte pega o gancho para falar de um outro aspecto que está na lei. Esse eu não serei repetitivo, mas nós vamos falar sobre o Fundo Nacional para o Esporte, o Fundo Esporte. Porque lá no Fundo Esporte, que foi vetado integralmente, tinha uma previsão que é a raiz do movimento paralímpico, ou de como o movimento paralímpico se inicia lá nos indos dos anos 40, no pós-guerra, né, durante e pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Porque lá está determinado, ou pelo menos tinha no Fundo Esporte, que 5% dos recursos do seguro obrigatório de acidentes de veículos, 5% seriam destinados para a reabilitação através do esporte. Então, hoje o SUS tem mais de 300 programas e projetos de ações relacionados com a reabilitação. Nenhum deles especificamente sobre o esporte, sendo que o esporte é a ferramenta mais importante para a reabilitação da pessoa com deficiência, não é? Então, reabilitação, ressocialização e a inclusão da pessoa com deficiência. E aí tinha um recurso aqui fundamental, um programa fundamental, que está lá no inciso 5º do artigo 48, dizendo que do Fundo Esporte, 5% seria exclusivamente destinado a projetos de reabilitação através do esporte, né? E agora fazemos este coro final, realmente, então, sobre
a questão da isenção dos impostos de importação, que na lei tem dois vieses aqui. Um, sim, é de fato para equipamentos. Um outro viés é para bens e infraestrutura para receber competições internacionais aqui no país. Nós temos uma infraestrutura que foi construída para os grandes eventos esportivos. Inicialmente, né, teve o PAN Rio 2007, depois fizemos novamente toda uma legislação e toda uma infraestrutura para os Jogos do Rio 2016. Só que hoje, para fazer a conservação do Parque Olímpico, para fazer a própria conservação do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, aqueles que não conhecem, fica aqui esse convite, está em São Paulo, segundo o Tribunal de Contas da União, e na nossa opinião, o Tribunal de Contas da União está muito certo, o exemplo de legado olímpico e paralímpico. Ele foi construído para os Jogos do Rio e hoje o Comitê Paralímpico Brasileiro faz a gestão, só que para a gente poder fazer aquela manutenção naquele centro, nós temos que trazer as pistas importadas, os equipamentos de manutenção da piscina importados, os equipamentos de conservação dos pisos, das quadras, tudo importado, para receber competições internacionais. Ontem mesmo, se alguém conseguiu ter a oportunidade de acompanhar, no Sport TV, transmitimos a Copa América, a final da Copa América de rugby em cadeira de rodas, que, aliás, o Brasil estava na final, pela primeira vez conquistou a medalha de prata, não é? E aí a gente conseguiu superar um adversário histórico nosso nessa. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Os senadores presentes remotamente inscritos para o uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. A presente sessão deliberativa ordinária, semipresencial, é destinada à apreciação de medida provisória número 1293 de 2025 e das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 76 de 2019 do senador Antônio Anastasia e outros senadores. Projeto de lei complementar número 234 de 2024 do deputado Felipe Carreiras. Projeto de lei número 1764 de 2024 da deputada Carmen Zanotto. Projeto de lei número 3148 de 2023 da deputada Célia Caxiriabá. E projeto de decreto legislativo número 479 de 2023 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Espiridião Amin, que está remotamente participando dessa sessão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Está sem som. Senador Espiridião, o seu microfone deve estar desligado. Não estamos ouvindo. Aqui. Bom, enquanto restabelece o som, apenas estamos com o vídeo do senador Espiridião Amin. Eu passo a palavra ao senador Eduardo Girão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente, deu, por favor. Por favor, eu então vou... o senador Girão vai ter que me ouvir. E passo a Vossa Excelência agora. Passo a palavra ao senador Espiridião Amin. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. O senador Girão, que ultimamente tem se dedicado a votar contra as minhas proposições, desta vez eu acho que vai aprovar o que eu vou falar. Presidente, eu ocupo a tribuna para lamentar
que nós estamos assistindo de ontem para hoje. Podemos dizer que essas 24 horas constituem uma espécie de mágica do mal. Em primeiro lugar, ouvir sob a forma de denúncia que a Procuradoria-Geral da República ofereceu contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do chamado núcleo crucial. Um antecessor do atual Procurador-Geral da República usou a seguinte expressão: enquanto houver bambu, vai ter flecha. O senhor lembra disso? Agora estão fabricando flecha sem ter bambu. Se não houver fato, não tem importância. Serve a narrativa. Se não houver uma acusação concreta, serve uma acusação leviana, sem respaldo em fatos. Então, quero aqui oferecer a minha solidariedade a todos os denunciados, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e lamentar que nós estejamos vivendo isto e nas mesmas 24 horas nós estamos assistindo à descondenação de tudo aquilo que se viu na Lava Jato de concreto a partir das denúncias do senhor Youssef. Parece que se confirma a frase de Karl Marx: tudo que é sólido desmancha no ar. Se de um lado, sem bambu, se fabricam flechas, fatos deixam de existir. Dane-se a realidade. Está tudo limpo, não houve roubalheira na Lava Jato e desde o primeiro denunciante até o último condenado, está todo mundo livre. É uma bofetada no rosto da justiça e é uma bofetada no rosto do cidadão brasileiro que clama por justiça. E não bastasse isso tudo, nestas mesmas 24 horas, a imprensa noticia que o ex-ministro do GSI, o senhor G. Dias, que comprovadamente recebeu mensagens no dia 6 de janeiro, de que haveria nos prédios da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Judiciário, do Executivo. Na manhã do dia 8 de janeiro, dialogando com o então diretor-geral em exercício da ABIN, disse, na manhã do dia 8, vamos ter problemas. Afirma perante o Supremo Tribunal Federal hoje que recebeu vagas informações. Portanto, é preciso ter fé. Eu tenho fé, acho que estamos do lado certo e a justiça verdadeira vencerá. Mas é preciso ter resistência, fé e acreditar que você está do lado certo para resistir a essas bofetadas desses 3 fatos que eu lamento aqui. Era isso, presidente. Quero deixar essa reflexão, creio não ter exagerado, segurei aqui as emoções, mas eu não posso deixar de lamentar que o povo brasileiro esteja vivendo sob este guante, sob esta pressão, que é uma violência contra o caráter que nós queremos que prevaleça no nosso país. Muito obrigado. Ouvimos atentamente a manifestação do nobre senador Expedinho Almin, pela sua experiência, pelo seu cuidado nas suas análises e, obviamente, fica para a reflexão da população brasileira. Continuando o pequeno expediente, eu passo a palavra ao senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu quero assinar embaixo do desabafo
do senador Espiridião Amin, um homem justo, que se constrange como todo cidadão de bem deve se constranger com as aberrações que estão acontecendo no nosso país. Eu trago dados aqui, depois do golpe de misericórdia final dado pela PGR, algo surreal que a gente está vendo no Brasil acontecer, quando esperávamos o mínimo de bom senso, desrespeito e respeito às nossas leis. Em meio, senhor presidente, a tudo que está acontecendo, o Brasil sendo exposto ao mundo pela ditadura vigente que existe aqui, comandada pelos ministros, alguns ministros do STF, trazendo a reboque, alinhado político e ideologicamente o governo Lula, quando os Estados Unidos, a democracia talvez mais pujante do planeta, que defende realmente a liberdade de expressão, a emenda número 1, resolve tarifar o Brasil, uns chamam de tarifa Lula, outros de tarifa Moraes, algo muito grave em termos de prejuízo, que quem vai pagar a conta é o brasileiro, infelizmente. Isso é algo que não nos alegra, muito pelo contrário, mas está na hora de a gente olhar para o nosso quintal, deixar disputas ideológicas de lado, unir os partidos, unir as correntes de direita, de esquerda, contra o governo, a favor do governo, para olharmos para os Estados Unidos, mas aí precisa tomar medidas, olharmos de democracia para democracia, porque hoje nós não temos no Brasil. E daí, pela carta e pelas reiteradas falas do presidente americano, fica claro que não nos veem como democracia, e é isso que está pegando. Acenos a Maduro, acenos a Daniel Ortega, ao Irã, aos terroristas do Hamas. Ontem revelada a questão da compra do óleo diesel da Rússia. E nós podemos ter outras sanções, ou seja, extrapola a questão, como alguns têm colocado, da culpa do ex-presidente Bolsonaro. O Brasil cavou a sua própria cova. E a elite brasileira, pessoas que têm uma influência grande no Congresso Nacional, eu acredito que chegou a hora de cobrar o Congresso para que a gente possa organizar a nossa casa. Deixar cada poder fazendo o que tem que fazer no seu quadrado. Porque hoje nós vivemos um caos institucional pela insegurança jurídica causada pelo Supremo Tribunal Federal no país. E, senhor presidente, há um esforço hercúleo por parte da PGR. E aí, me envergonha ver uma pessoa que prometeu respeitar as leis, que é o Gonê, de uma certa forma, junto com a equipe, tentar fabricar uma narrativa de golpe a qualquer custo. Já deu. Como falou o senador Espiridião Amin, não tem mais bambu. E com isso está destruindo reputações, famílias, causa danos permanentes à vida de pessoas e de seus familiares. Onde é que nós estamos? Cadê o nosso senso mínimo de justiça? Vejam o caso, senhoras e senhores, do ex-ministro Anderson Torres, um homem que por onde passou é reconhecido pelo trabalho profissional, digno, ético, correto. Foi acusado nas alegações finais, ou seja, quase que de forma clandestina,
sem direito ao contraponto da justiça, da sua defesa, já que não encontraram nada, nos depoimentos foram totalmente desmontados naquele que foi transmitido ao vivo para todo mundo, porque a cariação não deixaram. Mas ali ficou claro que o general depois retificou, dizendo que ele, Anderson Torres, não estava na reunião onde teria sido discutido uma minuta de golpe. Foi caindo tudo. A defesa do Anderson mostrou tudo e foi caindo um a um. E como não sobrou nada para justificar a implacável perseguição desumana, a PGR, nas alegações finais, coloca em xeque que teria tido uma falsificação na viagem. Por favor. Uma vida inteira de probidade colocada em xeque nas alegações finais, com um documento frágil, ambíguo, que eu vou colocar aqui. Não se sabe se foi, onde foi solicitado isso, porque nos autos não foi. A defesa não teve acesso. O que não pode acontecer, senhor presidente, que a PGR, que não encontrou nada contra o Anderson, repito, criou esse documento, mas estou aqui com um documento que prova que a passagem foi emitida no dia 21 de novembro. Está aqui. A comprovação paga. E eu vou dar um testemunho que vai além. Olha a coincidência, o que é que Deus faz e coloca na vida das pessoas. Eu tenho 2 filhas pequenas. Uma delas, inclusive, está fazendo aniversário hoje, a Maria Eduarda. E as minhas filhas estudam no mesmo colégio que estudam as filhas do Anderson Torres. Meninas maravilhosas, corretas, íntegras. Você vê o berço de valores e princípios cristãos. E essas crianças sempre compartilharam com as minhas a viagem dos sonhos para os Estados Unidos. Elas vinham falando o ano inteiro de 2022. E está aqui o documento que foi tirado meses de antecedência. E aí a PGR vem questionar com base num documento da Gol ambíguo, porque vou para Brasília, quem sabe, e eu tenho filhos que moram nos Estados Unidos, e eu vou muitas vezes nesse voo, tem vários voos. E na época de férias eles fazem voos extras. Isso não foi colocado no documento. Então, como não acharam nada, vão nesse golpe sujo, maldoso. Eu fico imaginando essas pessoas para colocar a cabeça no travesseiro, essas pessoas que estão à frente disso na PGR. Como é que coloca a cabeça no travesseiro para dormir? Eu peço o mínimo de reflexão dessas pessoas, porque ainda dá tempo. Cometendo injustiças clássicas que o tempo vai mostrar. Mas eles não deixam mostrar, por isso colocam nas alegações finais. Olha, senhor presidente, o que é que diz? O que dizer de Felipe Martins, preso e ainda submetido a medidas cautelares por uma viagem que sequer ocorreu? Uma insanidade. E aí teve uma matéria agora no Estadão. Sabe o quê? Desistências, faltas e decisões de Moraes esvaziam a audiência de testemunhas de Felipe Martins. Apenas uma testemunha arrolada pela defesa de Felipe Martins compareceu ao STF. O senhor sabe por quê? Aí tem um trecho da matéria aqui, ó. Na lista de pessoas a serem ouvidas, havia nomes como os deputados Marcel Van Hatten e o senador Eduardo Girão, que vos fala aqui. Além das faltas, Moraes indeferiu os depoimentos de 11 testemunhas, incluindo Van Hatten e Girão, por compreender que não havia pertinência com os fatos analisados na ação penal. Espera aí,
o ministro mencionou, por exemplo, que o senador Girão, já manifestou em outras ocasiões não ter conhecimento sobre o ocorrido. Onde é que o ministro Moraes tirou isso? Onde? Estou oficiando agora o STF. Estão querendo excluir o debate porque não para em pé, porque não tem o que dizer. O cara não viajou, ponto final. Ontem o Mauro Cid disse isso, que ele não foi para os Estados Unidos com o presidente Bolsonaro, acabou. Não tem mais onde se segurar, senhor presidente. Eu lhe peço, meu querido Paulo Paim, para eu concluir o último discurso que nós vamos ter antes do recesso, e o coração está abafado com isso. Está muito abafado, porque isso podia estar acontecendo com o senhor, seu Chico Rodrigues, presidente, com qualquer um de nós, com quem está nos ouvindo, com quem está assistindo. Acabando com a vida das pessoas quando não tem juridicamente nada, porque o julgamento é político em tudo. O general Braga Neto segue preso desde o ano passado, acusado de querer saber sobre uma delação que já havia sido divulgada pela imprensa. É muita aberração. E se pararmos para pensar, temos o caso emblemático da Débora, do Batom. Ficou conhecida em todo o Brasil por ter pintado a estátua, por ter colocado uma frase dita pelo presidente do STF, que disse, perdeu o mané. E que disse também, nós derrotamos o bolsonarismo, mas ele esqueceu na cartinha política dele, que ele mandou aberta para o presidente dos Estados Unidos, de lembrar desses detalhes. É muita hipocrisia dessa turma. Presidente, Deus está vendo tudo isso. E é hora de reflexão, porque isso vai pesar. Mais cedo ou mais tarde, tudo que a gente planta volta. Está na hora, eu faço um apelo às pessoas de bem desse país, com o que está acontecendo aqui. E como disse o senador Espiridião a mim, minha solidariedade a todos os acusados dessa tentativa, suposta tentativa de golpe, que não existiu. Essa é a verdade. Senhor presidente, eu me comprometo a terminar, se o senhor me der 2 minutos, eu me comprometo a terminar em 2 minutos para a gente concluir. A Débora do Batom foi condenada a 14 anos de prisão. Permaneceu presa por quase 2 anos, mesmo sendo mãe de filhos menores. Mas os corruptos do Brasil podem ter suas esposas com filhos, 400 anos, e serem liberadas. É isso que a gente está vendo no Brasil. Ontem deram golpe de misericórdia na delação do Youssef, a alma, o coração, o pulmão da Lava Jato. O ministro Toffoli acabou, mais uma que ele acabou. Olha, agora me digam, e aqueles que nem fizeram isso, que nem picharam a estátua que sai com água e sabão em segundos? Aqueles que não apareceram em nenhuma imagem, que não há uma única prova de ação violenta ou criminosa, mas que foram condenados a penas iguais ou ainda maiores do que 14 anos. Inclusive, nós estamos tendo uma audiência agora na CDH sobre os presos de 8 de janeiro. Estou terminando aqui, estou indo para lá. É sofrimento sem fim para pessoas boas, que estavam com a Bíblia, com a bandeira do Brasil, sem arma nenhuma. Era vendedor de algodão doce, de pipoca. É um negócio risível, risível. Lembro aqui com muito sentimento o nome do Clezão, que perdeu a vida sem ter sequer seus direitos respeitados. Infelizmente, o drama se repete. César, Claudinei, Maria do Carmo, Joanita, todos padecendo de doenças mentais graves, correndo risco real de sequelas permanentes ou até a morte. Para colocar a cereja no bolo dessa crueldade institucional, mesmo em face de execução penal, alguns brasileiros seguem encarcerados, mesmo tendo direito à progressão do regime, como é o caso de Charles e Davis,
que já deveriam estar no regime semiaberto desde o ano passado, mas continuam presos porque a PGR decidiu criar novos obstáculos para retardar o cumprimento da lei. Senhoras e senhores, a base de uma sociedade civilizada é o direito, mas não o direito de fachada. O direito que é garantido, cumprido e respeitado por todos os poderes constituídos de uma nação, sobretudo por quem tem o dever institucional de resguardá-lo. É injustificável a insegurança jurídica que se instalou nesse país. Mais inaceitável ainda é o fato de que esse Senado da República assiste a tudo de joelhos, silente diante de nossos algozes. Aqueles que pisoteiam a Constituição, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa da dignidade humana. É hora de romper o silêncio, de retomar a coragem cívica, brasileiras e brasileiros. Porque se nos calarmos agora, amanhã pode ser tarde demais e todos sofreremos as duras e inevitáveis consequências dessa omissão. Eu encerro com esse profundo pensamento nos deixado pelo pacifista Martin Luther King. Só o pensamento do Martin Luther King. Só o pensamento. Que está mais atual do que nunca esse pensamento. Uma injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. É isso que a gente está vendo no Brasil, senhor presidente. Eu espero que esse Senado se levante, temos um recesso pela frente, que Deus haja na consciência de cada um para que a gente cesse essas injustiças no Brasil. Inclusive, senhor presidente, na pauta do Senado não está a PEC 66, que há rumores, eu não acredito que o Senado vá fazer isso no último dia, em sessão remota, colocar uma autorização na véspera de eleição, para o ano que vem Lula gastar mais de 12 bi, né? Passando aí totalmente do teto, passando do arcabouço. Né? Eu espero que o Senado respeite a população e hoje cumpra o que está na pauta e volte a debater quando a casa estiver cheia. Muito obrigado, senhor presidente. Acompanhamos com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, e, obviamente, solicitamos a todos os veículos de comunicação falado, escrito e televisado do Senado que seja divulgado o pronunciamento de Vossa Excelência na íntegra. Muito obrigado. Obrigado, Paim. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, podendo ser antecipado. Chico Rodrigues, como eu sei que Vossa Excelência está com compromisso e inúmeros prefeitos e líderes pegando em seu gabinete, eu vou fazer um resumo só do trabalho. Eu acho que o melhor resumo que eu posso fazer, e eu comentava com Vossa Excelência, foi a divulgação que o DIAP fez. Tu sabe que eu cheguei aqui na Constituinte e ganhei todos os prêmios que o DIAP apresentou. E nesse período, eles publicaram agora um documento, que naturalmente eu não vou ler ele, né? Resumo dos cabeças do Congresso Nacional, parlamentares em ascensão. E o resumo que eles fazem do meu trabalho é o seguinte: eles dizem que o senador Paim é o único parlamentar que recebeu todos os prêmios do DIAP. E eu registro aqui que foi uma alegria para mim receber essa notícia. É uma honra, mais uma vez, estar entre os 100 cabeças do Congresso. Segundo o DIAP, desde a primeira edição, foi em 1994. Você me perguntou, né? Tenho sido incluído na lista e, nesse período todo, eles dizem na pesquisa e no trabalho que fizeram, esse parlamentar gaúcho foi o único que ganhou todos os prêmios no longo desses... Se pegar desde a Constituinte, daí a 38 anos. Eu resumo dizendo que o nosso mandato se consolidou ao longo dos anos, dando voz a quem não tem voz, defendendo os direitos humanos, a previdência social, os aposentados, os trabalhadores do campo e da cidade, defendendo o salário mínimo e defendendo, naturalmente, todos os segmentos na linha das políticas humanitárias. Erguemos bandeiras em defesa do povo sofrido, combatendo, por exemplo, o racismo e todas as formas de preconceito e discriminação. Seguimos sonhando, lutando e legislando para ajudar a transformar esse país
numa luta permanente para melhorar a vida de todos. O documento, com todos os dados, presidente, está aqui. Eu vou deixar por lido junto à mesa e, dentro do possível, eu comentarei daí outras questões que eu entendo importantes, porque eu entrego aqui um relatório do que foi esse ano. Mas esse do DIAP busca toda uma história. E, para mim, é uma alegria enorme cumprimentar o DIAP pelo trabalho que eles fazem, acompanhando. E aqui eles elogiam dezenas de parlamentares. Vossa Excelência está na lista aqui também. E deve esse destaque especial, acho que até porque eles sabem que é o meu último mandato, né? Eu não pretendo concorrer mais, e eles fizeram essa homenagem de ter recebido todos os prêmios da Constituinte para cá. É que muitos foram embora, né? Uns foram pegar presidente da República, outros governador, outros foram para outras atividades na vida própria, e eu estou em plena atividade, e eles fizeram essa homenagem como o único parlamentar que recebeu todos os prêmios do DIAP no longo desses anos desde a Constituinte. Eu vou encerrar, e meus pronunciamentos eu darei por lido da mesa, dando oportunidade para que Vossa Excelência possa assumir os seus compromissos. Usei 4 minutos e meio, viu? Eu não poderia deixar de fazer um registro, nobre senador, porque Vossa Excelência tem sido, ao longo de toda a sua vida pública, uma referência na política brasileira. E o DIAP, que o acompanha desde a instituição dessa avaliação do DIAP, em 1994, o faz com muita propriedade, porque Vossa Excelência tem tido uma conduta em defesa da área social espartana. E eu sou testemunha disso porque fomos colega por vários mandatos como deputado federal. E depois, quando Vossa Excelência veio com a confiança irretocável da população gaúcha para o Senado, Vossa Excelência se agigantou mais ainda. Então, a gente percebe que o senhor realmente é um parlamentar que tem uma dedicação muito grande, está em todas as discussões, nas comissões, às vezes até com muito talento, defendendo temas os mais diversos possíveis, e o reconhecimento do DIAP é extremamente justo, porque Vossa Excelência que vem de uma forma repetitiva, nessa cantilena de que é o último mandato, eu particularmente não acredito, porque a população gaúcha, a gente tem amizade com os colegas senadores, com colegas deputados federais, e dizem sempre que o senhor é necessário e fundamental para fortalecer cada vez mais o seu estado do Rio Grande do Sul. E naquela enchente que houve o ano passado, aquela dificuldade enorme que viveu a população gaúcha, Vossa Excelência parecia um jovem atleta. Brasília, Porto Alegre, sempre reivindicando benefícios para o seu estado. E o que nós vimos foram grandes conquistas, né? Discussões, detalhamento, acompanhamento, fiscalização, controle, e o seu olho clínico ajudou muito ao Rio Grande do Sul a desenvolver, né, uma série de ações para mitigar o sofrimento que vivia a população gaúcha naquela quadra da história. Portanto, é motivo de orgulho para todos nós, senadores, né, especialmente para os que são seus colegas há muitos anos, como eu, de vê-lo realmente sempre reconhecido pelo seu talento e, acima de tudo, pelo seu compromisso com o Rio Grande do Sul e com o Brasil. Parabéns. Todo esse pronunciamento que Vossa Excelência fez, mais o que deu como lido, será incluído nos anais dessa casa e divulgados pelos órgãos de comunicação do Senado da República. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço muito ao Senado também. O Senado, sob a liderança, na época, do presidente Pacheco, ele formatou uma comissão de 8 senadores, e os senadores me acolheram e me elegeram como presidente. O relator foi o senador Moro e senador Mourão, e fizemos um belo trabalho para ajudar o povo gaúcho
E as propostas que nós trouxemos de lá para cá, ampla maioria, o Senado aprovou por unanimidade. Então, eu agradeço ao Senado da República, na figura de Vossa Excelência, o presidente Chico Rodrigues. Parabéns mais uma vez, senador Paulo Paim. Como já disse, a gente que acompanha a sua ação aqui no Senado da República, é uma espécie de caixa de ressonância da sociedade, essas suas manifestações, as participações, inclusive com a precisão de um relógio inglês nas comissões, sempre ativo, de uma parceria invejável, sempre fazendo, se entendendo com os companheiros, cedendo, recuando, avançando. Por isso que Vossa Excelência é unanimidade aqui entre os senadores. E agora? Continuando o pequeno expediente, na lista dos oradores inscritos, eu passo a palavra ao senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, o ex-governador, ex-deputado federal, também colega meu de jornadas na Câmara dos Deputados, assim como o senador Paulo Paim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para o seu pronunciamento. E convido o senador Paulo Paim para assumir a presidência dos trabalhos nessa tarde de 16 de julho. Senhor presidente, senadores que estão remotamente ligados aqui na TV Senado e servidores do Senado. O meu primeiro mandato de deputado, que eu concorri, foi em 94, e eu achava que aquele seria o primeiro e único mandato que eu exerceria. Então, eu pensei, eu sou lá do estado de Rondônia, né? Eu represento o estado de Rondônia, eu pensei, qual é o meu propósito, o que eu vou fazer como deputado para atender bem a população de Rondônia. Falei, sabe uma coisa? Eu vou atender são as comunidades esquecidas, as comunidades isoladas. Eu quero escolher para trabalhar as comunidades que nunca receberam uma visita nem de vereador. Eu escolhi em torno de 15 comunidades isoladas no estado, naquela época, naquela década, para me dedicar aqui em Brasília para trabalhar para eles. Eu comecei a visitar algumas delas, eu cheguei nelas a cavalo, de burro, atravessando igarapés, assim, sobre pinguelas. Outras vezes eu fui a pé, em algumas comunidades onde deixavam um carro à distância, para chegar nelas tinha que andar a pé. Então, assim, eu fui fazendo. Falei, já que eu vou ter só um mandato mesmo, então deixa eu cuidar desse povo esquecido. E não é que a coisa foi dando certo, e nessa brincadeira eu estou aqui até hoje. Passei lá na Câmara 3 mandatos, depois passei 2 mandatos como prefeito, depois 2 mandatos como governador, e agora como senador. Você veja, o tempo de estrada é longo. E eu quis reviver, semana passada, aquela minha saga dos anos 90. Aí eu subi de um barquinho chamado Voadeira, um motorzinho, subi alguns quilômetros e muitos quilômetros o rio Mamoré. O rio Mamoré é um rio bonito, fica na divisa do Brasil com a Bolívia. Falei, eu vou visitar as comunidades ribeirinhas e as comunidades indígenas. Aí subimos. Fui dormir num distrito distante, 6 horas ou 7 horas de embarcação, no distrito chamado Surpresa. E o nome não podia ser melhor. Surpresa, o distrito. Esse é justamente o delta de 2 rios,
Um rio que vem da Bolívia, que é o Mamoré, ele tem as águas barrentas, que mistura com as águas claras, chega a ser azuladas, do rio Guaporé. Aí ele junta os dois rios e desce com o mesmo nome de rio Mamoré, né? Que lá na frente ele recebe outros afluentes e passa a chamar de Rio Madeira, que vai desembocar no rio Amazonas. Bem, aí eu dormi lá em Surpresa, onde eu realmente tenho muito conhecimento com a população, fui muito bem acolhido por eles, uma preocupação muito grande em nos receber bem. Tivemos reuniões com os pescadores, fiquei 3 dias por lá, pescadores, e aí eu fui, no dia seguinte, visitar as comunidades indígenas. O rio Guaporé e o Mamoré são fascinantes. Muito peixe, abundância de peixe. Quase todos lá são pescadores. E subi. Eu não vi desnutrição. População bem nutrida, forte. Eles são produtores de farinha, muita banana, aquela banana de fritar, aquela banana grande. Também eles, além de tudo, eles são extrativistas, tem muita castanha, muito açaí, né? Eles exploram tudo aquilo para alimentação, pouca comercialização, mais para consumo próprio. Fui de aldeia em aldeia. A primeira que eu fui, já bem mais distante, é chamada Baía das Onças. O nome de onça é como se fosse algo selvagem, mas recebi os indígenas mais agradáveis do mundo. O cacique, que é um professor, que por sinal foi admitido em concurso público no tempo que eu fui governador. Eu abri o primeiro concurso público para indígenas do Brasil, professores indígenas. Esse cacique lá do distrito de Baía das Onças, chamado André Jabuti, é da minha safra de servidores públicos estaduais concursados. E me receberam muito bem, muito agradecido. E assim fui encontrando todos os professores indígenas de Rondônia, vieram desse concurso público que eu fiz na época, não é? E ali eu fui ver, lá tem já água, eles não tinham, moram na beira do rio, mas a água do rio é inadequada para o consumo. Nós, através dessas emendas parlamentares, eu levei estação de tratamento de água para eles. Está funcionando. Lá já existe, em cada residência da aldeia, tem uma placa de energia solar. E tem internet. A internet primeira foi levada por mim, que é chamada GESAC. Ela não é de grande velocidade, mas atendia a escola, a unidade de saúde direitinho. Hoje já tem outras antenas mais potentes, já tem outras torres, e a coisa vai funcionando muito bem. Tem carências, eu anotou aqui com a mão cheia de pedidos deles, mas todos pleitos tão justos, tão necessários e pequenos, são essenciais à vida deles. A paisagem é a mais maravilhosa do mundo. Revoadas de peixe, de aves pescadoras, patos selvagens. E é uma maravilha o pôr do sol naquele rio, que parece um espelho. Então, nós fomos descendo. Aí visitei a comunidade indígena Sagarana. Aliás, Ricardo Franco, a mesma acolhida, né? Porque pouca gente, poucos parlamentares, raríssimos, já fizeram uma visita a essas comunidades. Então, eles me têm assim como um protetor, né? E eu precisava fazer essa visita. Eu trouxe aí o balaio de pedidos, que, à medida possível, nós vamos trabalhando no decorrer deste ano e do ano que vem, não é? Mas eu fiquei muito satisfeito com a acolhida dessas comunidades simples daquela região. O cacique lá de Ricardo Franco chama Sanclé.
e o auxiliar dele chama Santo Canoê. A seguir, nós fomos para Sagarana. É outra comunidade muito bonita, muito organizada. Lá a presença do Ministério da Saúde está presente. Tem o dentista, enfermeiros, todos lá atendendo essas comunidades. Fomos para Bom Jesus, muita farinha, abundância. Tem lagos riquíssimos em pirarucu, que é um peixe gigante da Amazônia. Tem muito lá. É abundância, dá para comer. Vamos estudar como é que a gente faz para eles explorarem o pirarucu, o couro dele e também a carne dele, cortes finos. Aqui em Brasília é caríssimo você pedir um prato com pirarucu aqui em Brasília, é caro. E assim nós fomos visitando as comunidades indígenas de Sotério, não é? O cacique Daniel. Eu quero saudar também aqui o prefeito Netinho, lá de Guajará-Mirim, que nomeou o primeiro secretário indígena na sua Secretaria dos Povos Indígenas que tem em Rondônia. Então, ele criou a secretaria, que nós vamos, através dela, levar as estruturas necessárias para atender mais de 5 mil indígenas daquela região. Tem 56 aldeias só no município. 56. Só visitei poucas. 56 aldeias. Mas é um reencontro que a gente precisa ver. Essas comunidades isoladas, elas realmente são, além de uma vida simples, natural, eles são extremamente agradecidos. 1 minuto só eu concluo minha fala, senhor presidente. Então, eu trouxe na minha bagagem uma lembrança extremamente agradável, maravilhosa, e assim, emocionante. Primeiro, pelo acolhimento. Segundo, pelos pleitos justos, que a gente tem que fazer um esforço grande para atender. Não é muito dinheiro. Aqui, lá, eles não falam em milhões. Aqui, é um problema para nós todos. Quando eu mesmo relatei ano passado a Lei de Diretriz Orçamentária, a gente só fala em bilhões, trilhões. Ninguém fala em mil, em reais. E lá eles querem pouquinho. Valores simbólicos, pequenos, que até às vezes uma emenda não cabe lá, porque é tão pouco que eles pedem. Mas é um pouco essencial. Por exemplo, produção de farinha. Que farinha maravilhosa. Farinha, eles fazem o pirão, o peixe, com aquela farinha d'água, aquela farinha de puba, extremamente maravilhosa. E um pessoal bem nutrido, umas moças bonitas, as senhoras, os índios bem nutridos. Inclusive, dia 22 de agosto, vão ter chamado o Festival dos Guerreiros, que vai ter um campeonato de lutas marciais indígenas, lá em Baía das Onças. E me convidaram para ir, mas eu não sei se vai dar, que é dia 22 de agosto, né? E tem campeonato até para beber a xixa. Xixa é uma bebida feita de mandioca e batata fermentadas. Então, eu experimentei a xixa, né? Tem um cara, o campeão do ano passado, ele tomou 3 litros de xixa sem tirar a cuia da boca. Bebeu no guti-guti 3 litros da bebida. Ela tem um teor alcoólico baixo, acho que menos de 5%, mas o cara fica bêbado. O cara bebeu 3 litros sem tirar a cuia da boca. Esse foi o campeão da festa dos guerreiros lá deles. Além de ter outras lutas, tem também o campeonato de bebida. E a bebida indígena lá chama xixa, né? É muito interessante. Então, eu queria aqui fazer esse discurso totalmente diferente do rito, dos discursos tradicionais, né? É uma homenagem às comunidades ribeirinhas do Brasil. Vocês já imaginaram o trabalho dos ribeirinhos na proteção da nossa fronteira? Eu não vi um policial lá. Eu não vi nada de segurança pública. Não vi nada. Os guardiões da nossa fronteira, onde eu andei, são as comunidades ribeirinhas, são os indígenas. Eles é que demarcam o nosso território. Eu fico indagando assim, mas por que muita gente não suporta falar em índio, nem em ribeirinho? Eu sou contra, índio é preguiçoso. Não são preguiçosos. Isso é papo furado. O índio, ele vive diferente de nós nesse mundo competitivo liberal. Eles vivem sem competição.
Ele vive numa sociedade onde o que um tem, o outro tem. A comida que um faz, o outro come. Então, é uma relação muito horizontal, assim, de convivência entre aquela comunidade. O respeito ao meio ambiente é absoluto. Eles não querem mais, de jeito nenhum, desmatar para plantar mandioca. Eles querem aproveitar o entorno das suas casas, alguns equipamentos para poder modernizar para aquela terra muito cansada, para ele evitar o impacto na floresta. E querem também as ajudas para a comercialização dos seus produtos. Eu estou construindo lá para eles, eu não, o Orçamento Geral da União, o povo brasileiro, está construindo para esse povo uma embarcação para transportar 40 toneladas de mercadoria de graça, subir e descer o rio, e 70 passageiros em cada viagem. E eu estou aqui, mas tem mais 2 anos, 1 ano e pouco, eu vou deixar o dinheiro para a prefeitura pagar as despesas de combustível, tudo para ele durante 2 anos, é o tempo que eu tenho aqui. Né? Para ele manter esse barco, depois eles vão escolher uma maneira diferente de financiar esse trabalho, mas é gratuitamente. Como é que vai cobrar de índio um frete de farinha na beira do rio, né? Eu quero agradecer a tolerância de vocês, já me deu aí uns 3 ou 4 minutos a mais. Muito obrigado por eu contar essa história. Muito merecido. Está dando uma aula. Essa história. Para nós todos. Para aqueles que estão ligados na TV Senado, saber que o Brasil existe. E o pessoal muito fala, esse Confúcio aí é contra isso, é contra aquilo, quer defender índio, que é preguiçoso, que é terra demais. Olha, gente, isso não é da agora, não. Eu escrevi um livro, nos anos 90, sobre os índios arredios da região onde eu morava, lá em Ariquemes, Rondônia. Isso é histórico, eu pesquisei bastante para escrever sobre essa demarcação de terras naquela ocasião. 90, eu não era nem deputado, não era nada da política. Então, esse apego. Eu sou um discípulo de Rondon. Eu admiro muito o Marechal Rondon, pela bravura dele, por levar a comunicação para integrar o Brasil profundo e escondido, que da Amazônia, a um Brasil do litoral. Eu acho que o Rondon foi fascinante. E o Rondon nunca matou índio. E o Rondon nunca respeitava os indígenas. Rondon preferia que morrer a matar o índio. Então, essas coisas, muita gente não me entende que eu falo, mas hoje quem manda no Brasil é o agro. Eu concordo. E quem diz que eu sou contra o agro? Eu fui fazendeiro mais de 40 anos. Como é que eu posso ser contra o agro? Nunca. Mas eu não posso ser contra o índio, nem contra o ribeirinho, e nem contra as populações isoladas, que ficam lá sobrevivendo a Deus dará. Né? Abandonados, que nunca vêm aqui. Algumas marchas eles fazem aí na esplanada, mas não conseguem o acesso e entrar, assim, um ou outro entra num gabinete de um deputado ou senador. Né? Então, são populações esses são patriotas. Muita gente fala aí, veste uma camisa verde e amarela, eu sou patriota coisa nenhuma. Patriotas são esses ribeirinhos, patriotas são esses indígenas, patriotas são essas pessoas isoladas, esses brasileiros guardiões da nossa fronteira. Esses é que são patriotas autênticos, verdadeiros. Não é? Então, nós temos que desmistificar essa coisa, esse preconceito contra as comunidades ribeirinhas e as comunidades indígenas extrativistas. Você não sabe o valor de um extrativista, mas eu vou parar por aqui, porque eu estou avançando demais, e muito obrigado pela tolerância. Obrigado. Parabéns, Confúcio Moura, as palmas aqui, espontânea, mostram a defesa que você fez, na verdade, dos povos indígenas, do ribeirinho, das comunidades tradicionais, e Vossa Excelência disse que é um homem do agronegócio. Isso é bonito, né? Mostra o seu compromisso com a vida. Alguma coisa eu tomei nota aqui. O senhor defendeu os peixes, os indígenas do seu estado, guardiões das nossas fronteiras e florestas, Vossa Excelência falou, né? Um detalhe especial, 56 aldeias num só município, né?
a beleza das florestas, dos rios, da cultura, do meio ambiente, da solidariedade, e falou até de uma bebida chamada xixa, tá certo? Tomei nota aqui, porque eu vou levar comigo. Falou da solidariedade e que Vossa Excelência é um discípulo de Rondon. Eu vou bater palma que ele bateu lá, viu? Permita. Parabéns, Confúcio, senador Confúcio. Senador Rizalci Lucas, Vossa Excelência está convidado a assumir a tribuna para o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senadoras, senadores, está aqui meu amigo que defende a minha cidade, Minas, Cleitinho. Presidente, o assunto agora é guerra tarifária. A guerra tarifária do Trump, que o Lula fez questão de importar para o Brasil, não parece ter fim. Com Bolsonaro, Brasil e Estados Unidos importavam e exportavam produtos do agro, minerais, combustíveis, ciência, tecnologia. Agora, com Lula, o Brasil e Estados Unidos importam e exportam tarifas e impostos. Hoje o Brasil é assim. Nós do Congresso impedimos Lula de taxar o Brasil, enquanto Lula manda importar tarifas de fora. Para piorar ainda mais a situação, Lula fez vídeo agora oferecendo jabuticaba para o Trump, dizendo que quem come da fruta não precisa de guerra tarifária. Veja bem, um presidente da República, chefe de Estado, dizendo para outro presidente, o líder da maior economia e maior potência militar do mundo, para ele ir comer jabuticaba. Lula não ofereceu uma contraproposta, não tentou negociar. O que o Lula ofereceu foi uma fruta, dizendo para o mundo que o país da jabuticaba é, na verdade, uma república das bananas. E essa nem foi a primeira agressão do presidente Lula contra o presidente dos Estados Unidos. Lula já atacava Trump desde o início deste mandato. Foram diversas falas e ações contra o Trump. Então, para não ficarmos o dia inteiro aqui só ouvindo ataques, eu separei algumas das falas desastrosas desse desgoverno. Abril de 2023, Lula disse: os Estados Unidos precisam parar de encorajar a guerra e começar a falar sobre paz. Essa fala foi dita por Lula atacando Trump em Xangai, na China, país que é o principal adversário econômico e político dos Estados Unidos, com o Lula ao lado de Xi Jinping, sugerindo que os Estados Unidos são os verdadeiros culpados pela guerra da Ucrânia. Março de 2023, tudo que fizerem conosco haverá reciprocidade, ou vamos à OMC brigar, antes mesmo de qualquer tarifa ou ação real dos Estados Unidos. Lula já ameaçava o Trump. Novembro de 2024, a vitória de Trump representa o retorno do nazismo e do fascismo com outra cara. Você chamar de nazista o presidente da maior economia do mundo não parece ajudar muito. A eleição de Trump seria resultado da loucura americana. Aqui Lula fez questão de ofender não só o presidente, mas também a maioria da população norte-americana. Fevereiro de 2025, Lula disse: Trump está querendo virar o imperador do mundo, continuando as ofensas diretas. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar do próprio país em vez de dar palpite no mundo. Falou o Lula, que já forçou a barra diversas vezes para dar palpite na guerra da Ucrânia, da Rússia, de Israel. Março de 2025, não adianta ele ficar gritando lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia, debochar
do presidente de outro país não ajuda também na diplomacia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo. Lula ataca primeiro e pede respeito depois. Maio de 2025, os Estados Unidos são o país que mais trava guerras e o que mais fala de democracia. Ou seja, agora levar a democracia para outros países é errado. E disse ele, graças a Deus temos a China. Lula fala isso, critica o dólar, depois a culpa é dos outros, da reação dos norte-americanos. Então é fácil falar de soberania, fácil falar do Bolsonaro, fácil culpar o Eduardo, Trump, todo mundo pela tarifa difícil. Difícil é ver Lula, algum dia, assumindo a culpa por suas próprias ações. E agora estamos vendo, ao vivo, o desgoverno Lula transformar Jabuticaba em um novo abacaxi para o Brasil. Eu vi, recentemente, já a declaração da Índia, da Rússia, dizendo que a ideia de modificar a moeda, criando a moeda própria para os BRICS, todos agora dizendo que a ideia foi do Lula. Ora, essa é a maior preocupação dos Estados Unidos. Então, a reação não tem nada a ver com o Eduardo, com nada disso aí. A reação é exatamente o que o Lula está dizendo, e disse isso no encontro dos BRICS, da questão da moeda, e que isso para os Estados Unidos é muito importante. Acho que o Brasil poderia, sim, até questionar essas coisas. Mas o Brasil sempre teve uma tradição na diplomacia. O Brasil sempre foi exemplo. Sempre. O Brasil sempre ponderou as guerras todas, Israel, inclusive, várias guerras que o Brasil intermediou, mas o que acontece hoje é que a nossa diplomacia, o nosso Ministério das Relações Exteriores, na prática, o comando não é do Mauro Vieira, o comando é do Amorim, que sequer é ministro, mas que comanda na prática a política ideológica do Brasil com relação aos outros países. Nós temos que ter muito cuidado, porque também vimos a situação com a Venezuela, a situação do Irã, recentemente, os navios do Irã parados, e sei lá o que estava fazendo aqui no litoral brasileiro, chegaram a dizer, não sei, mandei apurar isso, estou pedindo informações, inclusive, para ver se realmente algum urânio foi embarcado nesses navios. Não sei, pedi informações exatamente para apurar isso, porque também era um ponto importante que os Estados Unidos tinham já alertado ao Brasil. E agora vêm as sanções mesmo. Agora, essas taxações, ela não foi feita só no Brasil. A taxação foi feita em todos os países. Agora na Rússia, na Índia, agora na Argentina. A Argentina soube conversar e reduziu a zero a alíquota. Então, o que nós precisamos fazer, e agora Geraldo Alckmin fez agora de manhã, inclusive, uma reunião com o presidente aqui do Congresso, juntamente com as lideranças do governo, no sentido de buscar um entendimento que não seja ideológico, que a gente possa, de fato, resolver essas questões tão importantes para o Brasil. Quando se fala, e muito se questionou isso, não, a balança comercial beneficia os Estados Unidos. É verdade. Nós tivemos, nos últimos 10, 15 anos, mais de 400 bilhões favoráveis aos Estados Unidos. Agora, este ano, 1 bilhão e 600 favorável aos Estados Unidos. Mas não foi isso que o Lula, não foi isso que Lula e foi isso que o Trump disse. A questão que os americanos agora estão analisando essa relação Brasil e Estados Unidos é com relação a outras ações. Por exemplo, a retirada de conteúdos do X e de outras plataformas americanas, tirando conteúdo de jornalistas, inclusive questões relacionadas realmente à liberdade de expressão. Então, essas análises de cada ponto
de relação entre Brasil e Estados Unidos que está sendo apurado. Não é questão de valor, até porque para os Estados Unidos este valor não é tão importante. O importante para os Estados, acima da questão financeira, está realmente a defesa da democracia, a defesa da liberdade de expressão, que o Executivo está parabenizando o Supremo por essa decisão maluca, inconsequente, de dizer que a nossa lei, o nosso marco da internet, que foi aprovado há 10 anos atrás, que o artigo 19 é inconstitucional, e dando às plataformas, terceirizando a censura para empresa particular, empresa privada. Então, as plataformas agora, e mais um minuto para encerrar, presidente, as plataformas agora é que ficarão com a incumbência de retirar ou não os conteúdos. Então, imagine essas plataformas recebendo pressão do governo, recebendo pressão de judiciário, o que é que elas vão fazer? Com medo de ser multada, vão tirar os conteúdos. Vai tirar os conteúdos de quem? Seu, Cleitinho. O meu. Então, a gente não pode admitir essa decisão do Supremo de suspender realmente, colocar o artigo 19 sob a regência das plataformas. O que o judiciário deveria fazer, e eles sabem disso, é criar uma vara que em 24 horas a justiça determina a retirada de conteúdo, mas passar isso, terceirizar para a empresa privada a retirada de conteúdo é um perigo para a liberdade de expressão. Obrigado, presidente. Isso foi o senador Isalci Lucas. Cada um expressa aqui livremente a sua opinião, né, Cleitinho? Sobre o tema, né? Eu, por exemplo, tenho a minha opinião, não vou fazer pré-julgamento da fala dele, de que o Brasil foi taxado em 50%, uma das maiores taxas em relação a todos os países do mundo, e me parece que quem taxou foi os Estados Unidos. Mas eu não vou fazer nenhum debate aqui, nem vou contestar. Aqui cada um fala o que pensa, né, senador Isalci? Isso é democracia. Agora está o Wellington Fagundes, é isso? Senador Wellington Fagundes fala remotamente. Em seguida, o senador Cleitinho. Seja bem-vindo. Aí, ok, presidente? Ok? Senhor presidente? Ok? Ok. Senhor presidente, eu quero aqui... Tá ok o som, senhor presidente? Ok, tá perfeito. Tá. Presidente, eu quero aqui, da minha cidade, Rondonópolis, Mato Grosso, já que estamos também numa sessão semipresencial, de forma virtual, eu quero aqui, senhor presidente, me solidarizar com duas famílias aqui da minha cidade que esse final de semana, infelizmente, perderam seus entes queridos. Inicialmente, eu falo aqui da perda de um grande amigo, companheiro, Anemar Paulino da Silva, que faleceu, ontem foi o seu velório, e deixa um legado de honradez, amor. Ele era casado com a minha prima, Silvas, e juntos formaram uma família linda. Eles deixam os filhos Clei Roberto da Silva, Cleniane Roberta da Silva e Kleiber dos Santos Silva, além do Luiz Carlos Alves Ramos. Eu falo em nome de toda a minha família, do meu avô, seu Alcides, que praticamente criou a minha mãe também. E eu quero aqui também, senhor presidente, registrar a partida da Maria Guimarães Pereira, a nossa querida Dona Maria do Sopão. Ela que era uma mulher simples, guerreira, com a missão de vida, sempre de cuidar dos mais pobres. Por décadas, ela estava fornecendo a sopa na sua casa e à noite, e que dava para as pessoas se alimentarem. Portanto, eu quero aqui, especialmente aqui, estar também em nome do seu
meus amigos, deixar aqui os meus sentimentos. E eu tive, inclusive, no domingo, visitando essa Casa do Sopão, conversando com o seu esposo, com familiares. E, claro, toda a cidade de Rondonópolis ficou aqui sentida pela perda que ainda, senhor presidente, a nossa sessão, o meu discurso será também para falar da nossa sessão, da votação que teremos, mas antes disso também eu quero parabenizar o prefeito Abílio, porque ele renasce com um grande programa lá em Cuiabá, que é a Casa Cuiabana. Por isso eu quero parabenizar o prefeito Abílio pela retomada do programa Casa Cuiabana, um projeto esperado há décadas pela nossa população. Foram filas quilométricas. Infelizmente, Cuiabá, hoje, nós temos um déficit habitacional de mais de 40 mil necessidades de famílias esperando essas casas. Então, agora, inicialmente, serão 900 casas entregues em 3 anos. Isso é uma ação concreta, mais precisa. Por isso, esse exemplo é extremamente importante. Senhor presidente, eu quero agora falar principalmente desse projeto que, ao nosso ver, é olhar para quem está lá na base, na pirâmide, e entregar também o resultado, ou seja, na base da pirâmide. Não posso encerrar de forma alguma, nem deixar de falar desse projeto tão importante, que é a PEC 66 de 2023, que é um fôlego para quem está lá na ponta, para os prefeitos. Por isso eu quero aqui falar dessa proposta que nasceu da realidade das ruas, dos gabinetes de prefeitos, das câmaras municipais e também das entidades municipalistas. Essa proposta não foi feita no papel, mas na luta de quem enfrenta todos os dias a dificuldade de pagar folha, manter posto de saúde aberto, colocar ônibus na linha. Eu falo, senhor presidente, portanto, dessa PEC 66, que aprovada em 2 turnos já na Câmara dos Deputados e agora pronta para ser votada aqui no Senado. Como vice-presidente da Frente Parlamentar Municipalista, eu quero aqui afirmar, essa PEC é uma das mais impactantes dos últimos tempos para os municípios do Brasil. Mas o que ela traz na prática? Ela mexe em 3 pontos que asfixiam as prefeituras. Primeiro, a alta carga previdenciária sobre a folha de pagamento. Segundo, o acúmulo de dívidas com o INSS para muitas prefeituras, principalmente aquelas pequenas prefeituras. Também, em terceiro, é a bomba dos precatórios, dívidas judiciais que sugam o orçamento municipal e depois da determinação do juiz é bloqueada a conta do município. Por isso a PEC 66 é uma saída viável e justa para organizar tudo isso. Ela reduz a carga dando espaço no caixa para o prefeito contratar, pagar em dia, sem romper a lei de responsabilidade. Ela permite o parcelamento das dívidas com o INSS em até 25 anos, com condições muito melhores. Ela define um teto para o pagamento de precatórios, vinculando a receita municipal. Ou seja, cidade não vai pagar ou não vai quebrar para pagar a dívida antiga. Porque o prefeito começa uma administração e está lá os precatórios e que desequilibra completamente a administração municipal. Por isso, o texto que chega aqui hoje já vem aprimorado pela Câmara. Precatórios federais fora do teto de gastos a partir de 2026, com transição até 2036. O teto por pagamento de precatório será ligado à receita corrente líquida do município. Traz ainda a flexibilização do uso de receitas municipais. Até 50% poderão ser usados em saúde, educação e infraestrutura. Ela traz ainda condições mais justas para parcelamento das diárias, com menos multas, juros e também encargos. E aqui no nosso Mato Grosso, qual que é o impacto?
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, já estimou que os municípios mato-grossenses vão ter um alívio, senhor presidente, direto de 7,7 bilhões, somando economias e flexibilizações. Aqui são os dados. Economia com novo modelo de precatórios, 730,9 milhões. Economia com parcelamentos, 46,4 milhões por ano. A economia com parcelamento também de mais 138 milhões ao ano. E ainda a redução de multas e juros desses mesmos parcelamentos, 187 milhões. Ela muda, então, o indexador da dívida, caindo, então, 186,3 milhões. E ainda a flexibilização do uso das receitas até 2032 em 6,4 bilhões. Por isso, eu pergunto aqui para quem está nos assistindo, é ou não é uma virada para a gestão pública? Por isso, me dirijo aqui a todos os senadores e senadoras. Vamos aprovar a PEC 66/2023. Ela não é um milagre, mas é um instrumento concreto de resgate de esperança à governabilidade dos nossos municípios brasileiros. Portanto, ela é um ato de responsabilidade com o presente e de coragem com o futuro. É isso, senhor presidente Paulo Paim, eu agradeço muito. E Vossa Excelência, que sempre foi um lutador, principalmente para quem está na ponta. Vossa Excelência, que foi o autor, eu sempre faço questão de registrar, da nossa PEC dos nossos idosos, né? Fazendo com que o Brasil tenha respeito àqueles que tanto fizeram por nosso país. Então, eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência e tenho certeza que nessa tarde vamos votar essa PEC muito importante para o Brasil. Parabéns, senador Wellington Fagundes, pelo seu pronunciamento. Eu quero corrigir, né, presidente? O Estatuto do Idoso, isso, que o nome é mais forte ainda. Eu me senti contemplado. A PEC dos idosos, mas o Estatuto dos Idosos. E Vossa Excelência colocou uma emenda muito boa também. Parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado. Deixa eu gravar só esse pedacinho aqui, para você ter a mesma... Passamos a palavra ao senador Cleitinho. Só ler esse negócio aqui que o João me mandou. E o João... Só para o senhor ouvir. O senador Cleitinho já está na tribuna. Eu peço que a técnica desligue o microfone do senador Wellington Fagundes, que ele já expressou o seu ponto de vista sobre o tema de hoje. Inclusive que vai ser votada uma PEC. Senador Cleitinho, com Vossa Excelência. Senhor presidente, muito obrigado, senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, aos servidores dessa casa. Mandar um abraço aqui para o meu sobrinho Arthur, que está aqui hoje presente, meu filho Davi, os dois estão sentados ali, ó. Veio aqui conhecer o Senado hoje, que sejam muito bem-vindos aqui no Senado Federal. Fica o reconhecimento da mesa aqui, a importância da presença de vocês, que a juventude de hoje são os que vão liderar o país no amanhã. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu sou extremamente coerente aqui, busco sempre ser justo, ser menos hipócrita e menos demagogo. E sobre essa questão do tarifaço, né, que está vindo dos Estados Unidos para o Brasil, eu já me posicionei desde o final de semana que eu sou contra qualquer tarifaço. O que adianta nós aqui vir aqui todo dia falando, não vamos aumentar a taxa, não, vamos diminuir o imposto, brigando com a Haddad, para que o Haddad não taxe mais, né, não crie mais imposto. Eu vou ser a favor disso? Não. Então, uma coisa que eu falo aqui, que eu sempre falei por causa do presidente Bolsonaro, do Lula, é porque abre o diálogo, tem a diplomacia. Estados Unidos é um parceiro comercial que a gente não pode perder. Quando eu era verdureiro, meu pai me ensinou isso sempre. Meu pai sempre me ensinou isso. Às vezes o cliente não tem razão, mas você tem que dar razão para ele, para você não perder o cliente, porque esse cliente é importante. Então é mais fácil você conversar com o cliente, explicar para ele, para que você não possa perder esse cliente de uma forma respeitosa e sempre a favor do diálogo. E agora aqui eu quero me posicionar, como eu já me posicionei que eu sou contra esse tarifaço, eu acho que 100% da população brasileira é contra esse tarifaço.
E eu sou brasileiro, independente de quem é o governo hoje, eu não sou aliado do governo, mas eu sou brasileiro e eu vou defender o meu país e eu quero chamar a atenção disso aqui, que eu vou ficar contra. Chegou agora, esse documento cita diversos temas para falar das investigações das relações comerciais entre os dois países. Entre eles, Rua do Comércio em São Paulo, 25 de março. Presta atenção, população brasileira. E o sistema de pagamento eletrônico PIX. Sobre o segundo governo americano, afirma, o Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamentos eletrônicos, incluindo, entre outros, aproveitar seu serviço de pagamento eletrônico desenvolvido pelo governo. Então, vamos falar aqui, 25 de março, senador Eduardo, e também o PIX. A 25 de março, gente, desde quando eu entendo, por gente, já existe a 25 de março. A 25 de março, não veio agora por causa do governo Lula, não. O PIX foi criado, inclusive, no governo Bolsonaro. Então, o que eu estou sendo aqui é coerente, é prudente, eu não estou sendo hipócrita. Eu estou contra isso aqui, e eu espero que os Estados Unidos, o Trump, não faça isso. E que aí venha o governo Lula, junto com o Alckmin, que também está articulando também, né, que possa abrir um diálogo para que isso não venha a acontecer aqui no Brasil. Porque no fim de tudo, gente, no fim de tudo, sabe o que vai acontecer aqui? Quem vai se ferrar com isso aqui é o povo. Quem vai ser prejudicado com isso aqui é o povo. Então eu deixo qualquer ideologia para trás, sabe? O Brasil não pode estar acima de ideologia, não. Nós somos um só povo. Então nós temos aqui senadores, deputados federais, o presidente da República, é cuidar desse povo, e cuidar do Brasil, e defender o Brasil. Então eu não posso ver aqui falar, né, alguma situação do PIX, porque dia 3 de janeiro, eu esperei passar o dia 1º de janeiro, que foi um feriado, no dia 3 de janeiro eu fiz um vídeo lá na minha casa, que aqui estava de recesso, e falei sobre a questão do governo querer taxar o PIX, quer dizer, prejudicar o povo brasileiro. Eu falei isso. Então agora eu vejo os Estados Unidos querendo prejudicar qualquer coisa que venha do PIX para prejudicar o povo brasileiro. Eu vou ficar calado? Eu vou ficar do lado do Trump? Eu vou ficar do lado dos Estados Unidos? Não, meu amigo. Eu sou brasileiro, vou ficar do lado do povo do Brasil, com todo respeito a ele. Com todo respeito, que a gente possa trazer o diálogo, que a gente possa conversar, mas que acabe essa taxação de 50% e que não venha intervir no Brasil nessa situação do PIX aqui e da 25 de março. Quantos brasileiros trabalhadores trabalham na 25 de março? Vieram agora? Quantos anos esse pessoal trabalha lá? Para vir qualquer tipo de ação para prejudicar. A ação que eu sou a favor é a ação para poder notificar o STF, é a ação para poder a PGR. Todas essas sanções eu sou favorável. Eu acho injusto essa condenação que está fazendo com o Bolsonaro. Eu já falei que eu sou a favor da anistia. Já falei isso milhares de vezes. Então não adianta vir aqui editar meu vídeo. Algumas pessoas que não são de direita, são um bando de oportunistas, para ficar falando que eu estou contra. Não. É só desde quando começou aqui a questão da anistia, eu sempre posicionei a favor da anistia. Se for para votar hoje, eu voto. Tem muitos inocentes que vieram aqui, que não fizeram nada, que não merecem pegar cadeia, condenação de 14 anos, não. E para essas pessoas eu defendo. Uma coisa que eu quero ser que é justo. Então a anistia, já falei, essa questão dessa condenação do Bolsonaro, falei aqui ontem, subi aqui e me posicionei, dando apoio ao presidente Bolsonaro. Agora não pode impor essa questão da anistia para a questão do tarifaço, ou do PIX, ou de qualquer coisa lá que for, para prejudicar o povo brasileiro, não, senhor. Ainda mais quem mais precisa, que é o pobre. Não vamos aceitar isso aqui. Eu espero que todos os senadores, independente de que lado que seja, de direita, de esquerda, que quando levantou aqui, defendeu a Constituição, defendeu essa bandeira que está aqui atrás de mim aqui, falou que ia defender o país. Falou que ia defender o país. Com todo respeito aos Estados Unidos que eu tenho. Mas a gente primeiro aqui tem que respeitar nosso país, tem que defender nosso país. E o Trump lá nos Estados Unidos, ele está fazendo a parte dele. E ele, como presidente dos Estados Unidos, defende o interesse deles. E nós aqui defendemos o nosso. É assim que funciona. Tudo dentro do respeito. O que a gente precisa parar aqui é acabar com essa ideologia insuportável de tal de esquerda e de direita, que está cansando o povo brasileiro, está atrasando o povo brasileiro. Um país para prosperar, ele não pode estar desunido, ele não pode estar dividido. Um país para prosperar, ele tem que estar unido. Nós somos um só povo. Deus que veio aqui não criou, falou assim, você vai ser de esquerda e você vai ser de direita. Quem criou esquerda e direita fomos nós, seres humanos, simplesmente pelo egoísmo de dividir para conquistar. E aí virou isso que virou esse país aqui. Eu tenho meus posicionamentos, sou firme nos meus posicionamentos,
mas eu respeito cada um que pensa diferente de mim. E não é essa de acabar com a extrema-direita, extrema-esquerda. Eu escuto a extrema-esquerda falando, eu vou acabar com a extrema-direita. Eu escuto alguns das extrema-direita falando, eu vou acabar com a extrema-esquerda. Não vai acabar nada. Se a gente vive numa democracia, até Jesus voltar, vai ter esquerda e vai ter direita. O que eu quero acabar aqui é com a fome. O que eu quero acabar aqui é com o desemprego. O que eu quero acabar aqui é com as emendas secretas. O que eu quero acabar aqui é com a corrupção, com o desvio do dinheiro público, com o mau uso do dinheiro público. O que eu quero acabar aqui é com a fila que fica lá 30, 40 dias no hospital, esperando a cirurgia e acaba morrendo por falta de atendimento. É isso que eu quero acabar. Eu não quero acabar aqui com extrema-direita e extrema-esquerda, não. E não vem falar que eu estou em cima de um muro, não. Porque não tem um homem maior aqui que tem posicionamento igual eu estou fazendo aqui. Tudo que me pergunta eu respondo. O que eu estou fazendo aqui é o que Deus pediu para a gente ser justo. É ser justo. Eu não sou aliado do Lula, não sou aliado desse governo, mas eu não posso ver o meu país sendo prejudicado e ficar, calar a boca aqui e lamber bota aqui, baixar a cabeça, não. Eu não abaixo a cabeça para nada, não. Então nós, senadores, que tanto de esquerda e de direita, e deputados federais de esquerda e direita, a gente tem que estar unido agora, porque nessa conta aqui não vai ser o Congresso Nacional que vai pagar essa conta. Não vai ser o judiciário que vai pagar essa conta. Não vai ser nem prefeito, nem vereadores, nem juízes, nem desembargadores, nem promotores. Não vai ser ministro do STF. Não vai ser senadores, governadores, deputados federais, estaduais e presidente. Quem vai pagar essa conta aqui é o povo brasileiro. Sempre quem paga a conta é quem mais precisa. E desde quando eu subi aqui nessa tribuna aqui, desde quando eu fui eleito senador da República aqui, eu vim aqui para defender quem mais precisa. E eu já falei isso, tudo que o Lula trazer aqui, que é a favor do povo brasileiro, que seja para defender o pobre, eu vou apoiar de coração aberto, e vou apoiar e vou defender. A minha ideologia maior aqui, primeiro é Deus, depois meu pai José Maria, e terceiro o povo, primeiro o povo e depois o povo. Então eu espero, sinceramente, que independente da sua ideologia agora, senadores, deputados federais, ficamos do lado do Brasil. Ficamos do lado do Brasil. Nós não somos patriotas. Nós não somos patriotas. Eu sou patriota e eu defendo o meu país. Independente que o presidente que esteja ali não é aliado meu. Eu não apoio ele. Mas eu não posso ver sanções vindo para o Brasil aqui em prejudicar realmente o povo brasileiro e ficar calado. O que eu espero aqui é diplomacia de ambas as partes. E que o Lula também faça isso. O Lula veio mostrando aquela questão de jabuticaba, não sei se foi com ironia e deboche, mas foi uma forma de poder aproximar do Trump, Lula. Aproxime dele, converse com ele, traga o diálogo, mostra que esse 50% vai prejudicar o país, mostra para ele que qualquer sanção em cima de PIX ou da 25 de março vai prejudicar quem mais precisa, que é o povo. Converse com ele, você pode ter certeza que você vai fazer isso, eu te apoio. Estou aqui para apoiar, porque acima de você, acima de Trump, acima de Bolsonaro, acima de mim, está o povo. E quem paga meu salário... Eu tenho a obrigação aqui, presidente, de defender a minha nação, defender o meu estado de Minas Gerais, porque no final das contas, quem paga a conta sempre é o menor, sempre é o povo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Muito obrigado. Bem, senador Cleitinho, que realmente mostra a sua coerência. Deixa claro que não é PT, não é Lula, mas agora é um debate da soberania nacional. E aí o senador Cleitinho mostra que ele tem lado. Tem pesquisa que mostra que 85% da população tem essa posição. Bom, mas é um debate que o plenário faz livremente. Consulto ao plenário se alguém... Senador Jaime Campos, ex-governador e senador de muitos mandatos. A convidado é a tribuna. Quantos? Muito bem, parabéns. Senhor presidente, ilustre companheiro e amigo, senador Paulo Paim, é um privilégio ter Vossa Excelência hoje presidindo aqui esta sessão aqui. Político de escola, exemplo de cidadão brasileiro e que todos nós temos uma admiração profunda por Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é diante desse assunto que tomou conta do país, que é a questão do tarifaço. E que nós recebemos com profunda preocupação e veemente repúdio a decisão unilateral
do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa comercial de 50% a todos os produtos provenientes do Brasil. Trata-se de uma medida extremamente desproporcional e arbitrária, na minha visão particularmente, que fere os princípios mais elementares do comércio internacional e coloca em xeque há décadas a construção institucional no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Impacto direto na economia brasileira e será devastador, com consequências severas para o campo brasileiro e a indústria nacional. O estudo da Fundação Nacional, ou seja, da Fundação Getúlio Vargas, projeta uma queda de até 75% nas exportações dos alimentos ao mercado americano, com a retração de até 0,41% do nosso PIB, infelizmente. Isso representa não apenas perca de receita, mas ameaça diretamente, ou seja, o sustento de milhares de produtores rurais, de trabalhadores do agronegócio e setor responsável por aproximadamente 30% das nossas exportações aos Estados Unidos, algo em torno de 12 bilhões de dólares em 2024. Medida protecionista como esta não apenas agrava as tensões comerciais globais, como também representam grave retrocesso nas relações brasileiras com um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Em 2024, segundo a Fundação Getúlio Vargas, os Estados Unidos responderam por 12% das nossas exportações e cerca de 15,5% do total das importações brasileiras. É irracional que se penalize de forma tão dura uma relação comercial construída com base na confiança mútua e no respeito às regras multilaterais. Mas, senhoras e senhores senadores, no plano jurídico, a imposição da tarifa de 50% viola princípios fundamentais do sistema multilateral de comércio, como o da nação mais favorecida e de uso excepcional e justificável da cláusula de segurança nacional. Essa cláusula, historicamente utilizada no contexto de grave ameaça à integridade do Estado, tem sido distorcida para justificar medidas de caráter protecionista e político. A própria justiça americana, senhor presidente, já reconheceu em casos semelhantes que o abuso desse dispositivo excede os poderes legais do Executivo e fere a separação dos poderes consagrada na Constituição americana. Frente a esse cenário, é imperativo o Brasil assuma uma postura firme e estratégica. O enfrentamento desse tarifaço não deve ser isolado. É necessário buscar uma coalização, ou seja, uma coalizão internacional com os demais países afetados, sobretudo na Organização Mundial do Comércio. Não podemos permitir que regras consolidadas há décadas sejam atropeladas por interesses casuísticos de curto prazo. Ao mesmo tempo, senhor presidente, é preciso de inteligência diplomática. O caminho é da negociação, não do confronto. O governo brasileiro deve liderar uma frente institucional que envolva também o setor empresarial com o objetivo de buscar uma solução antes da efetivação das tarifas. Por isso, acabo de protocolar perante a mesa do Senado um requerimento de informações direcionados aos Ministérios da Casa Civil, do Ministério das Relações Exteriores e da Indústria para cobrar ações diplomáticas, jurídicas, comerciais do Estado brasileiro a fim de proteger o nosso povo. A defesa da indústria nacional, do agronegócio e da soberania brasileira deve ser feita com firmeza, mas com maturidade, respeitando os canais diplomáticos e jurídicos. As tarifas impostas pelo presidente Trump são juridicamente frágeis, economicamente injustificáveis e moralmente condenáveis. Exigimos, com certeza, o seu imediato reexame. O Brasil
precisa estar preparado para defender o seu direito de competir de forma justa, de crescer com base no mérito e de participar de um sistema internacional de comércio baseado em regras sólidas e não de imposições arbitrárias. Feito isso, senhor presidente, infelizmente o Brasil nesses últimos dias só se fala em relação aos tarifários. Isso faz um mal tão grande perante não só, claro, natural, a indústria, o comércio, a produção do Brasil, mas, sobretudo, até perante a população, a sociedade brasileira. Particularmente, eu venho do Estado, do agronegócio, que tem sua economia calcada ali na sua produção agrícola, seja na soja, no milho, no etanol, no açúcar, no álcool, no rebanho bovino que nós temos hoje, a primazia dizia que é o maior rebanho bovino do Brasil, com 33 milhões de cabeças. O maior produtor de algodão do Brasil está lá no estado de Mato Grosso, de soja e assim por conseguinte. Talvez muitas pessoas não sabem avaliar do reflexo que isso está acontecendo. Vou lhe dar apenas um dado a Vossa Excelência. A arroba de boi no Mato Grosso estava sendo comercializada, antes de acontecer esse anúncio do tarifaço, na faixa mais ou menos de 320 até 325, boa exportação, boi China. O boi China é 4 dentes. Um preço até razoável, que se pagava a conta e sobrava algum tico-tico para o bolso do produtor. De lá para cá, para que você tenha noção, no dia de hoje, está sendo comercializado a R$ 275. Olha o tamanho do prejuízo que está dando, com certeza, para nossos pecuaristas. O milho vinha de uma quadra até então, trabalhando na faixa de R$ 55, R$ 60 há pouco tempo atrás. Hoje, para o senhor ter a noção, está R$ 38 o saco de milho, a R$ 40 quando você acha generosamente alguém que está comprando, que é bom que se esclareça. É o caso da venda do boi. Hoje, para o senhor ter a noção, não tem essa escala. O que é a escala? Hoje a escala que está fazendo lá, o livre-arbítrio, é o dono do frigorífico, que também tem sua preocupação, que grande parte do que ele se abate é para exportar, seja para os Estados Unidos, para a China, etc, etc. Isso traz um peso tão grande que nós não sabemos o que fazer. O senhor já viu filho de passarinho perdido? Uma intranquilidade que causou tão grande que me causa, assim, uma preocupação que eu não sei o que vai ser o dia da manhã. Não só eu, como todos os produtores rurais do Brasil, mas sobretudo do Mato Grosso, Eduardo. Estamos já distantes dos portos, né? Temos dificuldade em questão de logística, né? Estamos até mágicos. Na medida que o senhor imagina competir com os grandes centros desse país, saindo a mais de 1.600 quilômetros para transportar para os portos, né, distantes do Mato Grosso, em que pese hoje já temos a saída pelo porto do Calha Norte, daquela região de Mirirituba. Mesmo assim, nós andamos mais de 1.200 quilômetros para atingir alguns portos do Calha Norte, que está já no estado do Pará. Então, eu acho que, lamentavelmente, estão se transformando isso aqui, não só no fato comercial, mas no fato político. Nós não podemos aqui, com todo respeito, aceitar quem quer que seja e tacar o dedo no nosso nariz aqui. Nós temos a nossa soberania nacional. Esse esgarçamento político que estou vendo aqui não vai levar a nenhum. Nós temos que ter paz no Brasil. Pensamos no amanhã, sobretudo, o que nós queremos é desenvolvimento de forma sustentável, preocupado com as nossas futuras gerações, de preocupar com os nossos serviços, com o papel do Estado oferecer à população, seja na saúde, na educação, a segurança pública, que hoje, lamentavelmente, é um dos problemas que nós temos, não é só privilégio, para você ter noção, de Mato Grosso, mas do Brasil todo, em que os comandos que tem aí, PSC, está tomando conta. Isso é grave, tão grave, pernicioso, que nós precisamos da união dos poderes do Brasil e, sobretudo, temos a certeza de que temos um governo que possa trabalhar em prol da maioria da sociedade brasileira. Eu fico triste de ver, com todo respeito a algumas pessoas fazer algumas críticas, que a crítica é saudável do regime democrático. Eu não sou contra, não, sou favorável. Até porque qualquer unanimidade ela é burra no Estado Democrático de Direito, ela é burra. Nós temos que ter as críticas, mas críticas que realmente têm fundamento, não criticar por criticar, de maneira que a preocupação é muito grande e vem aqui, com certeza, como senador da República já por 2 mandatos, 3 vezes prefeito da minha cidade, governador do meu estado de Mato Grosso, mostrar e externar aqui a minha modesta opinião, mas, sobretudo, a minha preocupação, que nós podemos, com certeza, buscar
né, uma saída de forma civilizada, com diálogo, de forma democrática, mas não podemos também abrir mão da nossa soberania. Não. Não se faça de maneira alguma, quem quer que seja o país pequeno, até porque nós somos uma potência, a 8ª economia do planeta, isso, com uma população de 220 milhões de habitantes, e nós queremos também ser respeitados como tal. O Brasil, acho que é um dos melhores parceiros de qualquer país do planeta aqui, um país que, com certeza, tem contribuído sobremaneira com a questão na alimentação, ou seja, da política de nós buscarmos alimentar uma grande parcela da humanidade que está esparramada nesse imenso planeta aqui, e, infelizmente, estamos chegando a tal ponto de causar essa preocupação. Estou vendo toda hora e todos os dias aqui, né, setores da economia brasileira, como é o caso dos produtores de laranja, Mato Grosso do Produto, mas estou vendo a preocupação, né? O Brasil é o maior fornecedor de suco de laranja para os Estados Unidos, a questão do minério, da carne, e etc, etc. De maneira que eu acho que esse momento aqui é de diplomacia, de boas conversas, entretanto, nunca abrindo mão daquilo que é nosso direito consagrado, que é o direito, ou seja, nós defendemos os nossos interesses em caráter nacional. Portanto, senhor presidente, eu fico aqui, nesta hora aqui, imaginando o que a sociedade, sobretudo os produtores, estão pensando. A preocupação, não estamos numa quadra muito boa, como estou lhe falando, em relação ao agronegócio, particularmente em Mato Grosso, este ano aqui foi o estado que mais produziu. Para o senhor ter uma noção, nós vamos contribuir com mais de 100 milhões de toneladas, dos 335, 340 milhões de toneladas que está já previsto através da nossa Conab. Mato Grosso está produzindo realmente muito bem, gerando emprego, um estado que está em frente com desenvolvimento, uma produção maravilhosa, em que pesa a dificuldade do crédito agrícola, subiu muito os juros, muitos produtores estão pagando juros também, talvez acima da sua capacidade em relação daquilo que produz e do preço que ele vende. Entretanto, nós estamos sobrepondo todas essas dificuldades com capacidade, com tecnologia, sobretudo uma produção de forma sustentável. Vejo esse assunto preocupante e que tomou conta do Brasil. Nós temos que dar um basta nisso aí. Não se tem outra conversa. Você liga a televisão, vê os sites, os jornais, enfim, qualquer veículo de comunicação, a conversa é só isso. Aí eu fico perguntando, será que o Brasil vai ficar viajando? Quanto tempo só isso está meio parado até o Brasil? Parou. Você vai falar com um assunto, eu estou parado, vamos aguardar, quem vai ficar, como é que ficar? E aí, como é que nós ficamos? O Brasil tem que ir para frente, tocar essa economia, a previsão da relação PIB já baixou essa possibilidade de ter um PIB acima de 2,5, chegamos com a possibilidade de chegar até 3, com essa possibilidade já está bem abaixo da que nós esperamos, e eu espero que o presidente Lula, né, através da nossa diplomacia, possamos fazer uma boa negociação e voltar, com certeza, nos trilhos que nós tínhamos até então, e procuramos construir aqui um país justo, um país com oportunidade e, acima de tudo, um país com muita tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Jaime Campos. Vossa Excelência fez um discurso de estadista. Eu estou muito feliz por estar presidindo a sessão, eu vi o pronunciamento de Vossa Excelência. Equilíbrio, tranquilidade, coragem. Deixa claro que a questão não é Pedro, Paulo, João, não é Trump, não é Lula, é o Brasil, é o nosso país. E Vossa Excelência, com número, com dados, está mostrando o prejuízo que a nossa gente está tendo. É do agronegócio, agricultura familiar. Eu tenho certeza que todos estão com a visão que Vossa Excelência tem. Vossa Excelência conseguiu sintetizar o que hoje o povo brasileiro está sentindo. Ficam aqui meus cumprimentos. Nelsinho Trade, senador Nelsinho Trade, que eu sei que está muito preocupado também, está fazendo um bom debate na comissão sobre esse tema, na linha construtiva. Parabéns. É a nossa linha. É a nossa. Senhor presidente, Paulo Paim, demais colegas que aqui se encontram, um prazer estar aqui na nossa sessão, podendo voltar a esse assunto, mas antes, senador Jaime, Vossa Excelência que também tem no Estado a BR-163,
e que já foi duplicada no seu estado, e nós estamos tentando conseguir isso no nosso, no Mato Grosso do Sul. A empresa que é a dona da concessão começou a duplicação, aí parou, teve problemas, foi feita uma nova licitação, e a notícia boa, porque quando tem notícia boa, você tem que também vir aqui falar. A gente veio aqui, criticou a empresa, falou dos problemas que isso tem acarretado de acidentes, conhecida como Rodovia da Morte, senador Eduardo Gomes, mas hoje tem a notícia que iniciaram-se 2 trechos de duplicação da nossa BR-163. Com certeza é fruto de um trabalho conjunto de vários parlamentares lá do meu estado, da bancada federal, desse senador que vos fala, da Assembleia Legislativa, de vereadores de várias cidades que fizeram audiências públicas no sentido de demonstrar o perigo que representa o trânsito carregado, que é ladeado pelas cidades por onde cruza a BR-163, mas o fato positivo é o seguinte: depois de tanta confusão, de tantas idas e vindas, começou-se já 2 trechos de duplicação da BR-163, senador Jaime. Como é de amplo conhecimento de todos, desde o início dos nossos trabalhos na Comissão de Relações Exteriores, temos nos empenhado em contribuir para o debate estratégico sobre o papel do Brasil no cenário internacional, com especial atenção ao comércio exterior. Criamos, por exemplo, um grupo de trabalho, senador Paim, sobre estratégia de comércio exterior, que hoje, pela tarde, realizará a sua 17ª reunião, recebendo especialistas dos mais diversos setores, com contribuições técnicas, empresariais, acadêmicas e políticas. Também promovemos, no final de maio, uma audiência pública interativa com autoridades do Executivo, personalidades de notório saber, para tratar justamente dos desafios e oportunidades nessa área tão sensível quanto decisiva. Os acontecimentos de dias atrás apenas confirmam a pertinência desses esforços. A crise recente que todos acompanhamos evidenciou que precisamos agir, senador Jaime, de forma coordenada, propositiva, madura, sensata e equilibrada. O comércio internacional não é e nem pode ser tratado como um campo de batalha ideológica ou partidária. É uma agenda de Estado, uma agenda nacional, e deve ser guiada pelo pragmatismo, pela responsabilidade, sempre com foco no que realmente importa para todos nós: geração de emprego, renda e oportunidades para a população brasileira. Não nos move o desejo de escalar tensões. Fora disso, completamente. Não buscamos também protagonismo. Eu sei muito bem o meu lugar, a minha linha e até onde eu posso ir sem atravessá-la. Não quero transformar uma divergência comercial em um espetáculo político. Nosso papel como Senado da República é contribuir com equilíbrio para o fortalecimento de uma relação que é estratégica para o Brasil. Apenas para remontar a todos, o Brasil com os Estados Unidos tem 206 anos de relação diplomática e comercial. Não são 200 meses, não são 200 dias, são 200 anos. É preciso reconhecer os esforços técnicos e diplomáticos que estão alardeando toda essa questão, não estão sendo suficientes. Eles devem ser acompanhados de ações políticas no mais alto nível, capaz de dimensionar corretamente o valor da relação Brasil e Estados Unidos. Devemos buscar os nossos pares, americanos, legislativos, da mesma parte que nós aqui estamos, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro, com a sua contraparte da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, no sentido, senador Paim, de baixar essa temperatura, jogar uma água fria nessa questão. Não estamos aqui querendo pragmatismo
a não ser aquele que possa vir a dar um caminho de negociação, um caminho de entendimento, um caminho de diálogo, e que a nossa diplomacia, que é reconhecida por isso, sabe muito bem assim fazer. Então nós temos que exercer isso ao extremo, até o fim de todas as tratativas, a fim de que a gente possa chegar num denominador comum. Dessa forma, senhor presidente Paulo Paim, nós formamos aqui, com a aprovação ontem do plenário, uma comissão devidamente constituída, com 4 titulares, 4 suplentes, que vão ter a missão de ir até os Estados Unidos, conversar com a nossa parte do legislativo americano, porque se está ruim para nós, para eles também está com algum problema. Tem parlamentares de lá que já entraram em contato conosco, que representam estados em que o Brasil tem uma inserção muito forte, dizendo que isso não está bem lá também para os Estados Unidos. Então, o que a gente quer nessa questão é procurar evitar uma situação pior do que já está acontecendo. Eu tive a notícia ontem, publicado no G1 do meu estado, 5 plantas frigoríficas do Mato Grosso do Sul pararam a sua produção de carne que iam exportar para os Estados Unidos. Vossa Excelência tem noção que pode representar para uma cidade pequena do interior do Mato Grosso do Sul, que tem o frigorífico como praticamente o único que gera emprego nessa cidade, uma demissão em massa, o fechamento dessas plantas frigoríficas? Nós estamos lá com a rota da celulose, na costa leste do Mato Grosso do Sul, cidades como Ribas do Rio Pardo, Inocência, Três Lagoas, Bataguaçu. Se houver um impacto realmente forte nesse sentido, vai prejudicar e muito tudo que com muito esforço o governador Eduardo Riedel, com todo o seu staff, tem feito para poder dinamizar a economia do Mato Grosso do Sul. Eu sou senador da República com muito orgulho, instituído que fui pelo voto popular do meu estado. E enquanto eu estiver por aqui, qualquer questão que venha a ter um impacto negativo no Mato Grosso do Sul, eu estarei ocupando essa tribuna para defender os interesses do meu estado e fazer com que ele possa, com as competentes ações dos nossos agentes políticos, promover o desenvolvimento, a paz e a justiça social. Devemos, então, caro senador Eduardo Gomes, que agora preside, devemos agora sim agradecer a participação de todos os colegas que sempre me incentivaram na Comissão de Relações Exteriores. Estou vendo aqui o senador Esperidião Amin pedindo uma parte. Esse é um deles, que nunca faltou a uma sessão, me pediu para fazer esse protagonismo, e nós estamos aqui, junto com esses colegas, levando avante essa ideia. Passei para o presidente Davi, ele concordou plenamente, e nós vamos fazer a nossa parte como senadores da República. Senador Eduardo Gomes, Vossa Excelência permite que eu possa ceder a parte ao senador Esperidião Amin? Pois não, senador Nelson. Senador Esperidião Amin, Vossa Excelência tem o meu a parte. Peço que dê acesso. Quero agradecer a Vossa Excelência, especialmente ao nosso querido senador Eduardo Gomes. Serei muito breve. Mais uma vez me congratulo a iniciativa que Vossa Excelência levou a cabo ontem pela manhã, e quero, depois de ter ouvido o magnífico pronunciamento do senador Jaime Campos e o seu pronunciamento, acrescentar o seguinte: não é bom nem para a economia do Brasil e proporcionalmente também não é bom para a economia dos Estados Unidos e para o papel dos Estados Unidos no mundo que este problema não seja resolvido. Tem que ser resolvido com negociação, e quero reforçar o que nós pudemos perceber ontem na reunião que Vossa Excelência presidiu. Lá nos Estados Unidos, há muitos empresários que têm empregos a preservar
sejam em empresas grandes, médias ou pequenas, que precisam preservar a parceria com o Brasil. Portanto, essa convergência de interesses legítimos, de natureza econômica, de natureza social, compromissos que se desenvolveram ao longo de 200 anos de história, com muita harmonia, que nós temos que ajudar a prevalecer neste momento, acima de qualquer intransigência e acima de qualquer poluição de natureza política ou pessoal. Mais uma vez, meus cumprimentos, e vamos permanecer, sim, persistentemente neste propósito. Muito obrigado. Senador Eduardo Gomes, muito obrigado pela paciência. Termino aqui esse pronunciamento na certeza de que o nosso dever... Senador Jaime Campos, que é uma parte, concedo a Vossa Excelência. Prezado amigo senador Nelson Otrade, eu só quero manifestar aqui, com certeza, a satisfação de vir Vossa Excelência falar aqui aquilo que é real. A preocupação, sobretudo essa questão de alguns municípios já do Mato Grosso do Sul, que está acontecendo agora paralisia em função, por exemplo, o senhor disse Bataguaçu e outras cidades, que tem uma única indústria e está parando, quantos milhares de empregos, não só direto, está lá na planta, mas aqueles que dependem, né? Desde o transportador do boi, não só da roça para o frigorífico, como também que leva para o esporte, né? Através, naturalmente, das carretas refrigeradas. E isso, com certeza, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, tem um papel preponderante, sobretudo nessa sensatez, um homem equilibrado, um homem que tem maior admiração pelo fato que fez um trabalho aqui durante o seu mandato agora, de forma exitosa, sempre defendendo bons projetos para o Brasil e para o seu Estado. E, particularmente, acho que o papel de Vossa Excelência como presidente dessa comissão também é muito bom, pela sua ponderação. Vossa Excelência é um homem equilibrado, que poderá contribuir muito até nessa possibilidade dessa negociação. Eu acho que tem que baixar o fogo do lado de lá e o fogo do lado de cá. Para tanto, não precisa ter pessoas também de espírito desarmado que no campo político e ideológico. É bom que se esclarece aqui, nós temos que esquecer a questão da esquerda, direita, centro, sei lá, e buscar uma solução para o problema que está aí, né, causando para todos, né, brasileiros de uma maneira geral. Por outro lado, Vossa Excelência falou também aqui em relação à BR-163, que lá no Mato Grosso será considerada a Estrada da Morte. Graças a Deus, nós estamos duplicando já o primeiro trecho, o segundo, o terceiro, e agora, dessa próxima sexta-feira, nós vamos, ou seja, lançar uma obra que é o trecho mais importante, que demanda o trevo do Largata até da cidade de Rosário Oeste. Com isso, nós estamos melhorando a nossa logística, não só através das rodovias, seja estadual, federal, duplicando, como também do avanço das nossas ferrovias, que é o caso da ferrovia, que demanda Rondonópolis até Lucas de Rio Verde, está sendo construída através da área privada. A ferrovia que sai aqui de Mara Rosa, em Goiás, em demanda, que é a FICO, que está demandando até para a cidade de Água Boa, numa possibilidade de amanhã depois chegarmos também até o extremo norte do estado. E agora também essa ferrovia que está saindo, essa possibilidade, também no Peru, vindo até o Acre para exportar também a nossa exportação. De maneira que eu acho que as coisas estão indo até bem na questão da logística. Todavia, surge esse problema grave e sério, que não afeta só a nossa economia. Também lá os próprios empresários americanos, como bem disse o ilustre senador Espírito de Almin, também é prejudicado, ué. Você ainda taxa lá esse valor, se for vendermos de fato uma laranja, que é o suco de laranja nosso, que 80% é exportar para os Estados Unidos, tributando 50%, vai ter que alguém lá, o americano que bebe praticamente, tem como hábito todos os dias, toma à vontade o suco de laranja, ele vai ter que pagar uma conta muito cara. De maneira que nós precisamos agora é de tranquilidade, de bons negociadores, de pessoas equilibradas, que não estão com visão política, ideológica, estão pensando no bem comum. Como eu quero cumprimentar a sua fala, muito explícito, e agradecer ao senador Espírito de Almin, que é nosso professor também, pelas suas observações que fez uma parte a Vossa Excelência. Parabéns, senador Nelson Otrade. Obrigado. Agradeço ao senador Jaime Campos. Concluo, senhor presidente, dizendo que sempre acreditei no diálogo, no entendimento, na conciliação e na diplomacia. E vamos exercer o máximo essas virtudes para a gente poder vencer esse momento, essa etapa e voltar a ter as condições necessárias para que os nossos estados, os nossos municípios e o nosso país possa vir a se desenvolver com altivez, com plenitude e com soberania. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Nelsinho Trade. Quero também me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência na preocupação com a estabilidade das relações comerciais do Brasil, Estados Unidos e o mundo. Então, muito importante a postura de Vossa Excelência defendendo a capacidade de renda através da exportação, da industrialização e dos produtos brasileiros. Gostaria de fazer um comunicado de que e um agradecimento ao presidente Davi Alcolumbre, que na tarde de hoje incluiu na ordem do dia o projeto de lei que redefine e entrega ao Brasil uma nova lei de incentivo ao esporte, uma solicitação feita por várias lideranças, que tem a relatoria da senadora Leila e que deve vir à ordem do dia de hoje. Também gostaria de comunicar que há uma série de discussões sobre a votação da PEC 66. Há segundos atrás pude falar com o presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, o prefeito Big Joe, e com vários prefeitos do meu estado, do estado do Tocantins, assim como vários parlamentares, senadores e senadoras receberam as reivindicações dos prefeitos e das prefeitas do Brasil, sem contar uma série de setores que pretendem que essa PEC seja votada. Ainda está em discussão, justamente por esse motivo, e mais uma vez agradecendo ao presidente Davi pela sensibilidade do debate desses temas. Nessa última semana do recesso, nós anunciamos a suspensão da sessão, já que não há oradores inscritos presentes no plenário ou no sistema virtual, para retomarmos a sessão assim que haja acordo sobre as matérias constantes na ordem do dia, a partir da ordem do dia, portanto, encerrando o período de comunicação e de pronunciamentos para irmos direto à ordem do dia, assim que for autorizada a retomada da sessão pelo presidente Davi Alcolumbre, em nome da mesa diretora. Antes, porém, nós vamos dar a palavra ao senador Chiquinho Rodrigues, que abriu a sessão de hoje e que retorna para o seu pronunciamento. Então, ainda teremos a palavra do senador Chiquinho Rodrigues. Meu caro presidente Eduardo Gomes, Vossa Excelência sempre estiloso, presidindo a sessão e me dá a oportunidade, já encerrando, mas de qualquer forma eu agradeço a Vossa Excelência. Gente, eu ocupo essa tribuna como vice-presidente da Comissão de Esporte do Senado Federal, que é presidida pela senadora Leila Barros, para manifestar meu firme e entusiástico apoio à aprovação do projeto de lei complementar 234 de 2024, que torna permanente os incentivos fiscais para projetos esportivos e desportivos. Esse projeto é de autoria dos deputados Felipe Carreiras e Bandeira de Melo, ambos do meu partido, PSB, e também do deputado Luiz Lima, do PL. É interessante perceber esse papel de agregação que o esporte proporciona, unindo diferentes siglas de espectros opostos em torno do desporto nacional. Isso porque esse projeto é uma medida justa, necessária e estratégica para o desenvolvimento do esporte nacional, que ultrapassa sua dimensão competitiva e revela sua verdadeira vocação como instrumento de transformação social, promoção da cidadania e inclusão. Hoje, já contamos com a Lei de Incentivo ao Esporte, que permitiu desde 2007, presidente, o aporte de mais de 6 bilhões ao setor. Apenas no último ano, mais de 1 bilhão foi direcionado a projetos esportivos com base nesse mecanismo. Contudo, é importante lembrar que essa política tem caráter temporário, com previsão de término em 2027. O PLP 234 de 2024, meu caro senador, corrige este caráter provisório e garante maior segurança jurídica, trazendo maior previsibilidade para gestores, atletas e investidores,
permitindo o planejamento de longo prazo e a continuidade de projetos transformadores. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados aumentou os limites de dedução do imposto de renda para 7%, no caso de pessoas físicas, e 3% para pessoas jurídicas, além de permitir incentivos tributários estaduais e municipais. E mais, nos projetos voltados à inclusão social, especialmente em comunidades vulneráveis, empresas poderão abater até 4% do imposto de renda. Isso é compromisso com a equidade e com o papel social do esporte. O esporte não é apenas medalha e pódio. O esporte é educação, inclusão, saúde, disciplina, autoestima, geração de emprego e desenvolvimento regional. É um setor que movimenta cadeias produtivas inteiras, como o turismo e a publicidade, a construção civil e o vestuário. É, portanto, um verdadeiro vetor de crescimento econômico, mas, acima de tudo, de coesão social. Como mencionei no início, estamos diante de uma proposta que une diferentes espectros políticos em torno de um bem comum. A aprovação desse projeto é um passo fundamental para garantir que nossas crianças e jovens tenham acesso a espaços de lazer, saúde e formação, e até mesmo oportunidades profissionais no futuro, como tem revelado verdadeiras estrelas no esporte brasileiro. É assegurar que atletas e para-atletas tenham suporte contínuo para desenvolver. É reforçar o compromisso do Estado brasileiro com a valorização do esporte como direito e política pública de forma permanente. Por tudo isso, conclamo os nobres colegas a votarem favoravelmente ao PLP 234 de 2024, garantindo de forma definitiva os incentivos ao desporto nacional. O Brasil agradece, o esporte agradece e, principalmente, nossa juventude e nossos atletas agradecem. Senhor presidente, esse pronunciamento, essa manifestação, por sorte, tem o testemunho de esses jovens que estão aqui acompanhando a sessão. Essa garotada que hoje faz parte aqui desta sessão, que são de escolas de Brasília e podem ser um dos beneficiários desse programa. Tenho certeza, meu caro amigo senador Nelsinho Trade, que o Brasil inteiro está aguardando exatamente a aprovação desse PLP, porque assim nós haveremos de uma forma participativa, de uma forma ativa, mas acima de tudo altiva, levar o esporte a todas as camadas da população brasileira. Portanto, presidente Eduardo Gomes, Vossa Excelência que preside esta sessão, meus colegas e senadores e senadoras, tenho certeza que haverá unanimidade na aprovação do projeto de lei complementar 234, o que, na verdade, vai ser motivo de muita alegria para nós, principalmente para a senadora Leila Barros, que preside a Comissão de Esportes, e para mim, que faço ala com ela como vice-presidente, como vice-presidente da Comissão de Esportes. Era essa a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Senador Chiquinho Rodrigues, muito obrigado. Vou passar a palavra ao senador Luiz Carlos Reis, mas antes fazer o registro do nosso deputado, ex-ministro do Esporte, autor do projeto da Lei de Incentivo de Esporte, que está aqui presente, Orlando Silva, nosso querido amigo. Quero também fazer um registro à presença na galeria dos alunos dos municípios de Bataguaçu, Santa Rita e Anaurilândia, do Mato Grosso do Sul, do nosso querido senador Nelsinho Trade, que participam do projeto Piracema, juntamente com a equipe do SEJA e os Bombeiros do Amanhã, que visitam o Senado Federal, a convite da senadora Soraya Tronic. Eu passo a palavra ao senador Nelsinho Trade para fazer o registro também. Senhor presidente, apenas para saudar
os nossos conterrâneos que estão na galeria do Senado da República, também acompanhado pelo Bombeiros do Amanhã, dizer a todos vocês da minha alegria em poder compartilhar esse momento de alegria, de felicidade. Muitas dessas crianças nunca tinham viajado, é a primeira viagem delas, estão super comportadas, estou gostando de ver, e dizer que para mim, como senador do Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trade, recebo eles com todo carinho, na certeza que isso representa muito para a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Eduardo Gomes. Presidente, pela ordem, rapidinho. Pela ordem, senador Eduardo Girão. Obrigado. O senador Pedro Chaves, né, do estado de Goiás, conversou com o presidente Davi Alcolumbre, mas agora ele está na estrada, o senador Pedro Chaves, e eu estou apenas fazendo aqui o requerimento, que é uma realização de sessão especial, é um extra pauta, né? Destinada a celebrar os 69 anos da representação do estado de Goiás na capital federal. Marco que inaugura o ciclo de comemoração dos 70 anos da atuação institucional de Goiás em Brasília. Então, apenas lhe fazer o pedido, se puder colocar extra pauta, já foi falado o senador com o presidente Davi, lhe agradeço a atenção. Pois não, senador Eduardo Girão, e o senador Pedro Chaves terá pedido atendido. Passa a palavra ao senador Luiz Carlos Reis. Senhor presidente, colegas senadoras, senadores, uma boa notícia para nós do Rio Grande do Sul. Estive com o diretor Fabrício, diretor-geral do DAER hoje, também do ministro Renan Filho, um consórcio da ponte sobre o Rio Uruguai, entre Porto Xavier e São Xavier. Quero homenagear o prefeito da cidade, também ex-prefeito Kaiser, que se empenhou muito nessa questão, e da mesma forma o deputado Perondi, que no tempo do presidente Michel Temer conseguiu o recurso para a ponte que ficasse apenas o governo brasileiro, já que os argentinos não queriam participar da construção da ponte, então o governo brasileiro bancou toda a obra e agora já tinha dado problema, foi licitado no tempo do governo Bolsonaro, e agora nessa nova licitação deu certo, e as empresas Rivoli Construtora, Vereda Engenharia, Construtora Melo Azevedo, Ambienger Engenharia, Agrar Consultoria são as empresas que já apresentaram a documentação da constituição do consórcio, estão agora para assinar o contrato e também receber o empenho. Tem recurso e o nosso diretor Fabrício garantiu que os recursos serão empenhados. E agora tem um probleminha no meio, que nós já estamos contactando com o embaixador brasileiro na Argentina, que os argentinos querem algumas explicações sobre o projeto. Acompanharam o projeto, quem vai construir é totalmente brasileiro, e já acionei o nosso embaixador brasileiro em Buenos Aires, que interceda junto às autoridades argentinas para resolver esse impasse e que, mais rápido possível, nós possamos dar início a essa tão sonhada obra, que eu recordo quando fui candidato a deputado pela primeira vez, em 1998, o pessoal já pedia essa ponte. Agora é uma realidade, a ponte vai ser construída. Então, parabéns ao prefeito e também à comunidade de Porto Xavier e da nossa querida região missioneira. Um outro assunto importante, também com o Fabrício lá, é a questão da ponte que liga Uruguaiana, nosso senador Paim, e também o senador Mourão, Uruguaiana com Itaqui, da BR-472, já também havia sido assinado o contrato no governo passado. O ministro Renan esteve no início do mandato do presidente Lula, foi dar o início das obras e a empresa acabou desistindo. E agora estamos terminando, o projeto já foi feito, general Mourão, e agora nós estamos aguardando, para que possa sair o novo edital de licitação ainda esse ano. Então, a promessa era para o final desse mês de julho, foi o que o Fabrício nos garantiu. Então, a Itaqui, a Uruguaiana, a nossa fronteira oeste está esperando, também essa é uma boa notícia. E a melhor de todas agora, nós tivemos hoje, lá em Foz do Iguaçu, cumprimentar o ministro Renan e também a Viviane S., que é a secretária nacional de transportes, foi licitada finalmente a ponte São Borja-Santo Tomé, a renovação da concessão. 4 empresas participaram do leilão, uma delas foi desqualificada e ficou então 3 empresas e uma empresa argentina, Plus Byte, foi aqui que foi a vencedora no processo. E agora o que se espera é, no que diz respeito à documentação
e a qualificação da empresa que vai assinar o contrato para finalmente assumir novamente essa ponte São Borja-São Tomé, que aconteceu, senador Paim, senador Mourão. Quando eu era prefeito de São Borja, 93, 96, como diziam os argentinos, sacamos la puente, porque era uma obra esperada desde o governo Getúlio Vargas, nos anos 40, 50 do século passado, e a ponte foi iniciada no meu mandato, quando prefeito de São Borja, foi concluída, inaugurada em 97, e agora já está renovada a concessão. Foi a primeira concessão público-privada da América Latina. Então, é importante parabenizar aqui a Viviane S., que é a nossa secretária nacional de transporte, por todo o empenho e todo o trabalho que ela realizou. Então, é uma informação também importante. E o outro assunto que eu sou cobrado bastante lá no Estado, pelos produtores rurais, é a ratificação das propriedades rurais em faixa de fronteira. Essa casa, senhor presidente, aprovou agora recentemente um projeto do senador Nelsinho Trade, 1532, a quem eu quero saudar, a meninada que veio lá de Mato Grosso. O pessoal costuma gozar muito, não chama de Mato Grosso, nós somos do Mato Grosso do Sul. O pessoal sempre replica que não são do Mato Grosso, são do Mato Grosso do Sul. Então, parabéns à comunidade sul-mato-grossense que está hoje presente aqui, os bombeiros do futuro. Um abraço a vocês todos. E o senador Nelsinho fez esse projeto que vai prorrogar o prazo, que eu apresentei essa proposta em 2015, né, e nós prorrogamos até 2025. A lei foi minha, que nós fizemos em 2015. E agora venceu, e é uma complicação para todos os produtores rurais que moram na faixa de fronteira. Eu tenho no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, né, senador Mourão? E agora também o Nelsinho tem no Paraguai, temos outros, Bolívia, Venezuela, Colômbia, outros países que fazem divisas com o Brasil, que também produtores rurais que estão nessa faixa de fronteira precisam da ratificação. Portanto, é importante. Ontem já conversava com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e já me garantiu que agora, no início de agosto, né, no segundo semestre, é uma das primeiras matérias que vai ser colocada em pauta. Então, tranquilizar aos nossos agricultores que estão na divisa com o Uruguai, lá no estado, Mourão, da sua zona sul lá, ou da Argentina, na nossa fronteira oeste, né, e norte do estado, que a ratificação vai sair, né, essa votação, e tranquilize, então, os produtores rurais que estão aguardando esse processo dessa estrada. Então, algumas notícias importantes para o nosso estado. E, no mais, senador Mourão, esperamos que a Câmara dos Deputados vote agora à tarde um projeto de lei que o Pedro Westphal apresentou lá no Senado, mesmo que nós, na Câmara, mesmo que nós apresentamos aqui no Senado, que Vossa Excelência foi relator na Comissão de Agricultura, e que esse projeto seja aprovado na construção que foi realizada pela Câmara dos Deputados. Saudar aqui o deputado Afonso Ram, que foi o relator da matéria. Esperamos que hoje ainda seja votada essa matéria, que os produtores estão agoniados lá no Estado. E da mesma forma, que ontem tivemos a reunião com o ministro Favro e todos os órgãos envolvidos ao Ministério da Agricultura, bancos, Banco Central, ministérios, enfim. E a bancada gaúcha, agradecer também ao senador Marcelo Moraes pelo empenho, que é o coordenador da nossa bancada, que também está ajudando no processo, e vários outros colegas parlamentares gaúchos que estão empenhados em nome dos nossos produtores rurais, que estão aflitos para que tenhamos essa solução. Então, ali é o encaminhamento. Esperamos que a Câmara aprove hoje ainda esse projeto e depois vamos nos dedicar para que possamos trabalhar esse projeto aqui no Senado Federal ainda no segundo semestre. É importante para os nossos produtores. Também dizer que nós estamos com outro projeto, o senador Mourão também nos acompanhando nesse processo, que é com relação à questão de uma nova securitização. A nossa proposta é um pouco diferente e apoiamos o projeto do Afonso Ram, mas queremos também uma nova securitização. O senador Mourão participou conosco também desse assunto, né? Que o Anderson, nosso ex-superintendente adjunto do Rio Grande do Sul, que trabalha com crédito rural, hoje está na DIRAG, trouxe uma ideia dos Estados Unidos, fez uma especialização lá sobre securitização, que também ajudaria em muitos nossos produtores. Ontem estivemos lá no Tesouro, quero agradecer o nosso presidente, o secretário Seron, também o Brigolini, que colocou a sua equipe à disposição. Estive ontem à tarde no Tesouro. Agora, pela tarde, já fizemos uma tele-reunião com a equipe do Tesouro e também do Ministério da Agricultura. O ministro Favro colocou o Tiago, que trabalha com o Wilson e com o nosso secretário Guilherme Campos,
E o Tiago está acompanhando esse processo também para nós ajustarmos uma outra alternativa, que se uma não der certo, nós possamos ter essa segunda alternativa. A primeira é com o recurso do pré-sal, que esse projeto está para ser votado na Câmara dos Deputados ainda no dia de hoje. Aguardamos que votem, para nós nos debruçarmos também nele no segundo semestre. E a segunda proposta é essa que nós estamos apresentando, da discussão da criação de um fundo garantidor e também recursos para poder lançar títulos do Tesouro Nacional que possa, de uma certa forma, renegociar dívidas que nós temos no Rio Grande do Sul. Já recebemos delegações também de Santa Catarina, que estão precisando da mesma posição nossa, pessoal ligado ao Mato Grosso do Sul, tem também o pessoal de Tocantins, senador, que também está interessado nessa questão, que também nos procuraram, e sei que também no Nordeste tem algumas regiões que precisam. Então, nós estamos vendo a alternativa do pré-sal ou essa segunda alternativa que nós temos aqui, que é o lançamento de títulos públicos do Tesouro Nacional. Dessa forma, teria um prazo também de 20 anos, com juros diferenciados para o pequeno produtor, para o médio e para o grande agricultor. Especificamente nós, do Rio Grande do Sul, sofremos 5 estiagens e também 2 enchentes ao longo de 6 anos. Fora isso aconteceu com a safra de verão, fora o que aconteceu também no inverno, 2, 3 safras frustradas de trigo. Então, um problema sério que acumula um endividamento muito alto dos agricultores gaúchos. Então, são mais de 150 bilhões de reais de prejuízo que os nossos agricultores tiveram. Se o produtor perdeu, o comércio perdeu, a indústria perdeu, o serviço perdeu e o Estado também perdeu, além das prefeituras. Portanto, é importante que nós tenhamos esse processo em votação na Câmara, um projeto do Afonso Ram e o segundo que nós estamos também capitaneando aqui no Senado Federal. Deputado Afonso Mota, Alcice Cheuich, da nossa universidade lá da campanha. General, prazer estar com o senhor aqui, recebendo na nossa casa. O senhor está bem acompanhado do Afonso Mota. E, Afonso, já votaram o projeto de lei lá da securitização, lá na Câmara? Não, então, tem que trabalhar para votar o projeto hoje lá. Alcice Cheuich, prazer, lá do Alegrete para o mundo. Portanto, presidente, essas informações que nós tínhamos são assuntos importantes, mas principalmente a questão da nossa agricultura, que é o carro-chefe da nossa economia, que precisamos desse empenho para que essa obra possa sair do papel. E, mais uma vez, com relação à ponte de Porto Xavier e São Xavier, estamos acionando o nosso embaixador em Buenos Aires, que possa resolver esse impasse que existe hoje entre o governo brasileiro e o governo argentino. E o quarto assunto sobre pontes que eu não falei é a nossa ponte que liga Paso de los Libres à Uruguaiana. Essa ponte precisa de manutenção. Eu recebo reclamações todos os dias, mas muito mais do lado argentino. E os argentinos esperavam que saísse o leilão da ponte de São Borja São Tomé para, a partir de então, se debruçar nessa construção entre governo brasileiro e governo argentino para a recuperação da ponte. E também da possibilidade que tenhamos de também conceder essa importante obra, que é o maior ponto de cruzada de mercadorias do Brasil para a Argentina, que é a ponte Uruguaiana Libres. A segunda é São Borja São Tomé, que agora ficou resolvido esse impasse com relação à empresa vencedora do consórcio que se apresentou na ponte São Borja São Tomé. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Luiz Carlos Renzi. Estamos aguardando só a chegada da senadora doutora Eudócia, que vai fazer o pronunciamento, já está aqui no plenário, estamos só aguardando para que ela possa fazer uso da palavra. Dentro de instantes, acho que deve ser aberta a ordem do dia, pelas informações que temos de acordo sobre a tramitação da ordem do dia. Senador Paulo Paim. Aproveitar esse momento, presidente, que Vossa Excelência está ainda na presidência, antes que interrompesse, para depois começar a ordem do dia, e eu me adiantando, eu tenho um requerimento na mesa, senhor presidente, o 457 de 2025, apresentei ele acho que junho ou julho, que trata de uma sessão temática sobre o mundo do trabalho, já que eu sou relator do Estatuto do Trabalho na Comissão de Direitos Humanos. Um debate que
o presidente Davi também se comprometeu de montar uma comissão, quem sabe, mista, para avançarmos nesses novos tempos. Se Vossa Excelência me permitir, eu leio o requerimento e pode ser que os outros oradores já cheguem nesse tempo em que eu faço essa pequena exposição. Vossa Excelência pode proceder à leitura. Em seguida, nós vamos dar a palavra à senadora doutora Eudócia, que está no plenário. Ele tem que ligar. Microfone. Requeiro nos termos do inciso 4º, parágrafo 7º, do artigo 154 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de uma sessão de debate temático para discutirmos o mundo do trabalho. Proponho para a sessão a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério Público do Trabalho, representante da Associação Nacional dos Magistrados, ANAMATRA, representante do Sindicato Nacional dos Autores Fiscais do Trabalho, SINAIT, representante do Tribunal Superior do Trabalho, representante do Supremo Tribunal Federal, representante do Ministério do Trabalho e Emprego, representantes, senhor presidente, se me permita, dos trabalhadores e dos empregadores, porque é um tema que interessa a todos. Não vou ler a justificativa, porque eu quero ouvir a senadora que está na tribuna. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Vamos requerer a apreciação do requerimento de Vossa Excelência, extra pauta na sessão ainda de hoje. Obrigado, presidente Eduardo. Senadora doutora Eudócia, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Venho hoje a esta tribuna celebrar a aprovação por esta Casa do projeto de lei número 1764 de 2024, que institui o mês de novembro como Novembro Roxo, dedicado à conscientização sobre a prematuridade e estabelece o dia 17 de novembro como Dia Nacional da Prematuridade, em consonância com a campanha mundial promovida pela Organização Mundial da Saúde. Relatei esta importante matéria na Comissão de Assuntos Sociais com muito empenho, consciente da urgência do tema e da necessidade de o Estado brasileiro avançar em políticas públicas voltadas à proteção da vida desde o início mais delicado. Senhoras e senhores, o Brasil registra anualmente cerca de 340 mil nascimentos prematuros. Isso representa aproximadamente 12% do total de nascimentos em nosso país, nos colocando entre os 10 países com maior número absoluto de partos prematuros no mundo. Os bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação enfrentam riscos significativos, maior vulnerabilidade a infecções, dificuldades respiratórias, complicações neurológicas e sequelas ao longo do desenvolvimento. A prematuridade é hoje a principal causa de mortalidade neonatal e infantil em todo o planeta. Por isso a importância, presidente, desse projeto, uma vez que as nossas crianças, em torno de 340 mil bebês morrem por ano de parto prematuro, sendo prematuras. Então, isso é uma realidade muito triste e que nós queremos mudar a partir dessa conscientização. Diante deste cenário alarmante, este projeto traz avanços concretos. Entre as diretrizes estabelecidas, destaco a obrigatoriedade de capacitação de profissionais de saúde em reanimação neonatal, a presença garantida dos pais ou responsáveis nos momentos de cuidado durante a internação, a disponibilização de leitos de UTI neonatal especializados para atendimento de prematuros e o cumprimento rigoroso
do calendário vacinal, adequado à faixa etária e condições clínicas dos bebês prematuros. Além disso, o projeto prevê o acompanhamento ambulatorial dos bebês prematuros por equipe multiprofissional especializada até pelo menos os 2 anos de idade, garantindo um cuidado continuado e atento às necessidades específicas dessas crianças. Também está previsto o atendimento psicológico às famílias durante a internação hospitalar do recém-nascido, uma medida de acolhimento que compreende as angústias e os desafios vividos por pais e mães em um momento tão delicado. Todas essas medidas, senhor presidente, não são apenas ações assistenciais, são políticas públicas estruturantes que impactam diretamente nos indicadores de saúde materno-infantil, na redução da mortalidade e na promoção de um início de vida digno para milhares de brasileiros. Ao institucionalizar a campanha Novembro Roxo e o Dia Nacional da Prematuridade, criamos uma importante janela de visibilidade e mobilização social em torno do tema. Conscientizamos a sociedade, engajamos os serviços de saúde e damos protagonismo às famílias que enfrentam a prematuridade com coragem e esperança. Como médica pediatra, como mulher, como parlamentar, sei o quanto é fundamental darmos visibilidade às causas que envolvem o nascimento, o cuidado neonatal e o suporte às famílias. Relatar este projeto na Comissão de Assuntos Sociais foi, para mim, uma missão de profunda relevância e fico extremamente satisfeita em ver esta proposta avançar. Agradeço aos colegas senadores e às colegas senadoras pela sensibilidade e compromisso ao aprovarmos esta matéria e que o Novembro Roxo se consolide como símbolo de solidariedade, de cuidado e de avanço na proteção à vida. Meu muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, caros senadores e senadoras. Muito obrigado, senadora Eudócia. Não havendo oradores presentes, a presidência suspende a sessão deliberativa que será reaberta para apreciação das matérias constantes na ordem do dia. Está suspensa a sessão. Os outros que roubaram os velhinhos, aí foi o verdadeiro golpe, viu? Foi dado. Enquanto estão nos enganando, senador, com essa narrativa fajuta de golpe, de um crime impossível de ser praticado, sobretudo pelo presidente Bolsonaro, o verdadeiro golpe estava sendo aplicado, era nos senhores, nos velhinhos aposentados no nosso país. Mas esse, infelizmente, é a realidade. Mas eu, enquanto cristão que sou, não poderia deixar de, mais uma vez, deixar uma mensagem, concluir a minha fala, deixando uma mensagem para a família do Clezão, a esposa, as filhas que estão aqui na minha retaguarda, a mãe do Clezão, que ainda não tinha tido esse contato, né? Ou é do Cleiton, não de outro, né? Do Cleiton, né? Também a todos os demais aqui, familiares desses presos injustiçados. Mas eu me refiro muito ao Clezão porque custou sangue, o preço foi sangue, né? E eu digo sempre que as mãos do ministro Alexandre Moraes estão sujas de sangue. O bandido, quando ele aperta o gatilho, eu costumo sempre dizer que o sangue ele escorre não é só na mão do bandido que apertou o gatilho, mas é nas mãos também daqueles do judiciário, de políticos que são coniventes. O pecado da omissão é tão grave quanto o pecado da ação. Então, o sangue não está só nas mãos do ministro Alexandre Moraes, é bom deixar claro isso. Está na mão de senadores omissos que não emparedam de fato esse ministro que tem sido, infelizmente, inimigo da pátria, inimigo da Constituição brasileira, que de fato não exercem a responsabilidade, o compromisso que um dia assumiram aqui com a nação brasileira. Infelizmente, essa é a realidade. Mas a palavra que eu deixo aqui, sobretudo para o ministro Alexandre Moraes, a Bíblia que eu creio, a palavra que eu creio, diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, ministro Alexandre Moraes,
Eu fico, apesar de toda a dificuldade que nós temos enfrentado, eu descanso no Senhor, porque eu creio que essa solução virá de Deus. E terrível e abominável coisa é cair nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Então não tenho dúvida que uma hora será cobrado. Deus irá cobrar esses sanguinários, esses homens maus, que Deus colocou, senador, os colocou numa posição de destaque, numa posição de honra, que era para honrar o povo brasileiro, mas que infelizmente tem utilizado sua posição para oprimir homens e mulheres de bem da nossa nação. Que Deus possa usar misericórdia com todos que estão nessa situação difícil, que o Espírito Santo de Deus possa trazer conforto ao coração de vocês. Mais uma vez eu repito, eu não deito um dia a cabeça no travesseiro, que eu não relembre o meu compromisso, a minha responsabilidade com essa pauta principal, que é a anistia dos injustiçados políticos do dia 8 de janeiro. Tenho certeza disso, infelizmente ainda não somos maioria, mas igual a senadora Damares, o senador Girão, o deputado Rodolfo e tantos outros parlamentares aqui que têm esse compromisso com a nação brasileira. Mais uma vez eu digo, não é um compromisso só com aqueles que estão presos ou que perderam a vida, mas é com todo o povo brasileiro, porque ontem foi o Clesão, mas amanhã pode ser eu, pode ser você que nos ouve. Por isso, liberdade é coisa séria e não podemos abrir mão da nossa liberdade. Liberdade a gente defende até com o risco da própria vida, porque é liberdade. E eu quero deixar um futuro de liberdade para as minhas 3 filhas, para o meu filho que está com 30 dias de nascido, ontem, Elias Emanuel. Eu quero que ele viva em uma nação livre, democrática, e por isso nós temos lutado aqui. Deus não nos trouxe aqui por acaso, não foi para se acovardar, para se calar diante de tantas injustiças. E diante do Deus que eu sirvo, eu reafirmo esse compromisso. Se nós terminarmos esse mandato, 4 anos de mandato que estou aqui, e Deus não me tirou de dentro de uma guarnição de polícia para vir aqui à Câmara Federal para me acovardar. Mas se nós terminarmos esse mandato sem fazer justiça, sem conseguirmos a anistia, o sentimento é que nós não cumprimos a missão. E eu creio piamente que Deus nos constituiu para esse tempo. Muitas vezes eu penso, mas Deus, o Senhor me tirou lá de nossa apresentação, dos bairros mais carentes do nosso Natal, me tirou de uma guarnição de polícia, eu que não tinha nenhum tipo de expressividade política, e me trouxe ao Congresso Nacional justamente nesse momento que imprensado o Senhor me colocou, mas eu creio que foi justamente para nós cumprirmos essa missão. Deus nos constituiu para esse tempo, senadora Damares. E eu me sinto orgulhoso de poder combater ao lado de homens e mulheres tão valorosos como são os senhores e as senhoras. Tem uma frase que eu sempre gosto de postar nas minhas redes sociais, diz assim, quem estará com você na trincheira? E isso importa? Responde. Importa mais do que a própria guerra. E o sentimento que eu tenho aqui hoje é esse, é com quem eu tenho combatido, de fato, senadores e deputados que de fato eu me sinto muito orgulhoso de combater, e é o testemunho que eu trago para a nação brasileira, aqueles que muitas vezes assim, esses deputados e senadores não estão fazendo nada, aqui tem homens e mulheres combativos de verdade, que têm o sangue nos olhos, como nós dizemos na guarnição de polícia, a disposição de trocar tiro com bandido, como nós tínhamos na guarnição, tem deputados e senadores aqui que têm esse espírito combativo, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, é espírito de coragem de fato, não é de covardia. Então se ainda não conseguimos, tenho certeza que não é por falta de vontade da nossa parte realmente de resolver esse problema. Deus abençoe a todos os senhores e as senhoras, essas crianças que nos viram, que nos faz ali encher os olhos de lágrimas. Lembro das minhas filhas, dos meus filhos, tá certo? É como que fossem minhas filhas e meus filhos ali representados, ali simbolizam isso para mim, tá certo? Então essa briga, essa guerra é nossa, tenho certeza disso. Deus abençoe o Brasil. Obrigada, sargento. Só vou dizer uma coisa. O senador Jaime falou assim, o Supremo Tribunal não tem dó de crianças? Tem, ele se enganou. Teve dó da filha do Cabral, lembra? Tinha 12 anos a menina. Daquela menina, o Supremo teve dó. Desses, não. Vamos ouvir agora o nosso querido deputado Rodolfo Nogueira. Obrigada, deputado, por estar participando da nossa audiência. Boa tarde, senadora. Primeiro, parabenizar a senhora por essa iniciativa, dessa audiência pública. A gente ouviu aqui o senador Jaime citar o Senado, né? Essa casa, que omissa está, mas eu falo um pouquinho mais, né? Eu vejo muitos senadores aqui, realmente, sem compromisso nenhum com a justiça, sem compromisso nenhum com a Constituição Federal e, pior de tudo, senadores prostrados ao regime do Supremo Tribunal Federal. Presidentes que aqui passam nessa casa, senadora Damares, que não têm um mínimo de reação contra os desmandos do Supremo Tribunal Federal,
também em cima das nossas prerrogativas, que são prerrogativas parlamentares. Por isso, meus parabéns, senadora, pela coragem, pelo espírito de intrepidez que está dentro da senhora, que é o Espírito Santo que traz esse espírito de coragem, de intrepidez, porque falar por aqueles que não podem falar, isso pode ser realmente um ganho, né, espiritual para todos nós. Então, a senhora é boca de muitos aqueles, boca dessas crianças que a senhora acabou de falar com elas, boca de justiça, né? Então, eu queria aqui cumprimentar a Edjane Cunha, que é a esposa do Clezão, que nós já nos conhecemos, e no seu nome, Edjane, cumprimentar todos aqui que estão representando seus familiares, que estão injustiçados pelo Supremo Tribunal Federal. E dizer, senadora, que a base, cumprimentar meu colega, Sargento Gonçalves, que estava conosco ali no plenário da Câmara, viemos juntos para cá, nessa incumbência também de poder trazer o nosso apoio nessa audiência, o nosso apoio aqui para a senadora Damares. Mas dizer aqui, que já foi falado tanto sobre a palavra de Deus aqui, sobre justiça, mas o trono do nosso Deus está sentado em cima de justiça e equidade. Essa é a base do trono do nosso Deus. E são duas palavras, senadora, que fugiram no vocabulário do Supremo Tribunal Federal: justiça e equidade. Porque a justiça não está sendo feita. E a equidade, que seria justiça para todos, não está sendo praticada. E eu vejo, senadora, um mundo hoje no Brasil dividido. E realmente uma confusão jurídica e uma confusão de moral está sendo feita hoje no Brasil. A gente vê a justiça devolver, dar soltura para o André do Rap, um traficante famoso, devolveu o seu helicóptero. O Supremo Tribunal Federal devolveu o helicóptero para o André do Rap. Nós vimos também há poucos dias o funkeiro Pose do Rodo sair pela porta da frente do presídio aclamado. Um cara que foi visto em shows armados, né? A gente viu ele cometer crimes, praticar, na verdade, crimes, influenciar jovens ali a praticarem crimes e sair aclamado pelo presídio. A gente viu também, como a senhora falou, um ex-governador do Rio de Janeiro condenado por 400 anos de corrupção sair pelas portas da frente e ficar postando vídeo na sua piscina, na sua cobertura, debochando da justiça desse país e debochando das pessoas de bem desse país, senadora. Enquanto a gente viu o Clezão perder e pagar com a sua própria vida, com a sua própria vida, a injustiça cometida por milhares de presos políticos do 8 de janeiro nesse país. São pessoas do bem, pessoas que, influenciadas por outras, cometeram delitos pequenos. E aí, senadora, eu chamo as manifestações que aconteceram nessa casa, dos índios quando invadiram essa casa, esse Congresso Nacional, do MST, que é um movimento terrorista, esse sim, que comete crimes pelo Brasil inteiro, e aqui nessa casa já cometeu crimes. E nós vimos agora há poucos dias uma ministra de Estado, ministra Marina, participando de uma marcha e uma confusão com a polícia parlamentar. Tiros foram disparados, gás de efeito moral, uma tentativa de invasão dessa casa e que ninguém falou absolutamente nada. Nada. Uma deputada federal, uma ministra do governo federal, indígenas,
Tentaram invadir agora esses dias. E o Supremo Tribunal Federal calado. O governo federal calado. Meu Deus, que justiça é essa? Que justiça é essa que condena a Débora? Que realmente já foi dito, todo mundo sabe. A mulher escreveu de batom, no outro dia lavaram e acabou-se o crime dela. Está condenada, está numa prisão domiciliar há mais de 14 anos de prisão. Essa é a justiça que nós queremos para o nosso país. Não, não, senhoras e senhores. Nós estamos aqui lutando. E agora nós ganhamos uma força de peso, que é a força do presidente Trump, que condenou a justiça do Brasil, que condenou a perseguição implacável nessa balança desigual que o Supremo Tribunal hoje pesa a justiça. Porque para a direita o peso pende, para a esquerda tudo pode. E o Trump não para de citar, praticamente todos os dias está citando a perseguição política implacável em cima do nosso presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores, que são apoiadores também de 8 de janeiro. Só que, senadora Damares, eu sei que, nesse caso, o governo federal, o presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal, o senhor ministro Alexandre de Moraes, deveriam recuar. Se eles pensassem no povo brasileiro, na economia do país e na crise que vai ser gerada, eles teriam que recuar. Mas não irão. Eles estão acobertados do orgulho. Eles estão andando de passos largos com orgulho. E eu creio que a resposta para essa crise diplomática que está sendo gerada por essa perseguição, senadora Damares, é esta casa que pode sim dar resposta. É o Congresso Nacional, é o Senado e a Câmara, através de ações, através de leis aprovadas nessa casa, que pode realmente trazer o equilíbrio dessa desavença na nossa diplomacia com os Estados Unidos, através da anistia. E aqui eu discordo um pouco do sargento Gonçalves, quando ele falou que poucos estão a favor dessa anistia. Não, sargento. Mais de 300 deputados assinaram a anistia? Mais de 300 deputados assinaram a anistia. E se for para plenário hoje, senadora Damares, a anistia passa. Passa e nós vamos atropelar na votação na Câmara dos Deputados. O problema é essa casa, e aqui eu vou colocar o nome dos bois, porque eu sou da pecuária e vou usar um ditado nosso. O senador presidente Davi Alcolumbre não quer pautar anistia. Eu não sei, e eu pergunto para ele, por qual motivo, senador, o senhor não quer trazer justiça para essas pessoas que estão sendo condenadas a penas irreais, a penas que não se dizem justas para os crimes cometidos? Por qual razão, senador Davi Alcolumbre, presidente Davi Alcolumbre? Então esse peso, hoje, eu trago sobre as costas do presidente dessa Casa do Senado, senador Davi Alcolumbre, que tem essa missão de pacificar o Brasil, como a senadora falou, de trazer justiça para essas crianças que aqui falaram, para trazer justiça para as famílias, para trazer justiça e consolo, talvez, para a família do Clezão, que lá na prisão morreu. É hora desse Senado rever e realmente trazer na pauta a anistia já. Esse é o clamor do povo brasileiro, da grande maioria do povo brasileiro e da grande maioria desse Congresso Nacional. Senadora Damares, novamente, parabéns pela coragem, pela intrepidez de estar aqui representando e falando por essas famílias e pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada. A gente termina esse semestre legislativo com essa audiência nessa comissão e torcendo que os testemunhos cheguem aonde tem que chegar.
Inclusive, o pedido do senador Jaime foi que a gente fosse às cortes. Na primeira sessão desta comissão, nós vamos propor a ida da nossa comissão à Comissão de Direitos Humanos da ONU e à Corte Internacional, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas eu quero informar aos familiares, ao senador Exalci, aos deputados, final de semana passada eu fui a Lisboa, não fui como presidente da comissão, porque não aprovei o requerimento aqui, e fui à Espanha, ter reuniões com deputados de Portugal e da Espanha e levar a situação do que está acontecendo no Brasil e dos presos políticos. Mas acho que agora a gente vai como comissão. Nós vamos como comissão. E eu não sei se os deputados sabem. Nós aprovamos um requerimento aqui em fevereiro, aqui, para a comissão. Um requerimento aprovado por senadores de direita e de esquerda, para a comissão visitar os presos políticos. Nós estamos hoje no dia 15, hoje é 15? 15 de julho, 16. Até hoje, o ministro Alexandre não autorizou a Comissão de Direitos Humanos do Senado visitar os presos políticos. E aí o mundo inteiro está sabendo disso. E é claro que o mundo está olhando para cá, está dizendo, é ou não é democracia o Brasil? Então, deputados, obrigado por terem participado. Nós vamos ouvir a nossa última expositora, senador Exalci. Eu sei que está todo mundo correndo, o senhor quer fazer a fala? Sim. Ainda tem destaque lá no plenário, mas eu não poderia deixar de passar aqui, né? Para manifestar também a minha indignação com relação, não só isso, mas do que vem acontecendo aqui no Brasil, de uma forma especial com o ministro Alexandre, que virou, né, o imperador, né? Ele decide tudo. Ele teve a coragem agora no IOF de convocar o presidente do Senado e convocar o presidente da Câmara para uma audiência de conciliação para reverter essa questão do IOF. Ora, se a coisa é inconstitucional, se é 1%, ou 10%, ou 0,1%, tudo é inconstitucional. Então não caberia, ainda bem que o presidente da Câmara e do Senado não foram, mas mandaram advogados e que também não fizeram acordo nenhum. Espero que o ministro mantenha a decisão da inconstitucionalidade do IOF. Mas, com relação aos presos do dia 8, né, é um absurdo. Eu até hoje, na audiência, senadora, no caso aqui do DF, a Constituição diz, no artigo 21, o seguinte: compete à União manter e organizar a Polícia Militar, Bombeiro e Polícia Civil. Há uma distorção nisso, porque realmente é o que a gente está querendo mudar, mas é inclusive passível de questionamento. Ora, se a Constituição diz que compete à União organizar a segurança do DF, caberia a eles ter resolvido a questão do dia 8 de janeiro. Então, esse aspecto ninguém falou até hoje, mas é um ponto que merece atenção, né, porque a justificativa do governo é que tinha que pedir autorização, não sei o que não é verdade, porque tinha plano escudo, tinha a Força Nacional, tem uma série de coisas que nós desvendamos isso no 8 de janeiro da CPI. Mas quero aqui me colocar à disposição, como sempre, né, dizer o absurdo que está acontecendo, é inadmissível as penas aplicadas, né, e soltando os traficantes, pessoas de alta periculosidade sendo soltos e deixando as pessoas, mães de família, né, com filhas pequenas, presas. Então, conte comigo. Essa questão da audiência é um absurdo. Vossa Excelência lembra quando a gente foi visitar tanto o Anderson Torres quanto Pois é, levaram quase 2 meses para ele despachar, para autorizar vários senadores, foram mais de 40 senadores que assinaram o requerimento, e agora a gente fica mais assustado ainda com o pedido da Comissão, né, de Direitos Humanos, que sempre teve aqui, né, sempre utilizaram essa comissão, né, em defesa realmente, e agora a gente parece que há uma discriminação, não sei se por Vossa Excelência ser a presidente. É por isso. Provavelmente, né, mas é um absurdo e cabe ao Senado, principalmente ao presidente do Senado, exigir, né, e questionar isso junto ao Supremo. Então, parabéns pela iniciativa, conte comigo, estamos juntos. Obrigada, senador. Sargento, o senhor também está liberado. Eu sei que vocês estão correndo lá na Câmara. Não se prenda a nós aqui. Senador Exalci, obrigada pela participação. Vamos ouvir a nossa última convidada, a Eli Emília, que ela é mãe do Cleito. Eli, obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco nessa audiência. Obrigada. Eu quero agradecer a cada um que está aqui, os senadores, aqueles que têm nos ajudado nessa causa tão complicada, porque desde o dia 8 de janeiro, em que meu filho saiu de casa, resolveu vir para cá,
para esse lugar horrível, que eu nem gosto de passar aqui muito. Porque eu lembro, eu já entro em desespero. Aí já começou o nosso pesadelo. Ele foi preso e desde aquele dia ele está lá preso até hoje. As filhas dele, tudo com problema, agitada. Todo dia a pequenininha chora, de 5 anos, e pede que é o papai. E elas estão já tendo assim problemas, mas as condições, como que leva a criança no psicólogo, se a gente também está sem psicólogo. Visito meu filho direto. Meu filho está alegre, né? Falou, mãe, eu já cumpri, já. Então, pelo tempo que eu trabalhei aqui dentro, já ele está trabalhando lá, ele já trabalhou 2 anos, ele já tem 2 anos e 6 meses que está lá. E ele já está feliz, achando que cumpriu o tempo dele determinado, né? Até pelo tempo que ele trabalhou. Mas aí a gente fica todos nas dúvidas, porque quem está comandando tudo, aí a gente não sabe o que faz, a gente está amarrado, a gente está querendo correr atrás para ver o que faz. O meu filho está com esse problema da psoríase na pele, eles não deram para que o meu filho fique em casa, então a imunidade dele abaixa ali, naquele lugar, que não tem uma alimentação boa, não tem uma saúde boa, os dentes dele já estão pegando problema, porque a psoríase acontece isso. O dente dele, a última visita que eu fui, o dente dele está começando a entortar, a cair. Eu falei, filho, não se preocupa, logo você vai ser, a gente vai tratar. Mas aí a gente fica desse jeito, igual eu escuto os relatos, sem esperança, sem entender qual o final disso tudo. Aí eu não sei o que eu penso. Eu queria meu filho em casa, eu preciso do meu filho em casa, ele precisa fazer tratamento daquela doença que ele sempre teve, a psoríase, ele sempre tratou desde pequeno, de 12 anos de idade que ele trata. A doutora disse, olha, quando ele toma essa injeção, ele tem que ter uma alimentação boa e tem que ter um lugar limpo. Ele não pode, a imunidade abaixa muito. E eu fico assim, nesse desespero, eu não sei o que eu penso, o que eu falo. Eu visito ele, levo esperança, esperança que até eu já não tenho mais, infelizmente. Eu oro, eu peço a Deus, Deus pede para a gente ter esperança, mas infelizmente eu já estou no fim do poço. Infelizmente, é só isso que eu posso falar. Agradeço a cada um que ajuda a gente, o Brasil inteiro desesperado. Eu tenho conversado com pessoas que até não confiavam muito, então quando eu conto o relato, porque ele entrou, ele não quebrou nada, aí não tem câmeras, não tem nada lá. Aí quando eu converso com as pessoas falam, eu pensei que eles tinham quebrado. Não, eles não quebrou. Vocês podem ouvir, todo mundo fala. Ele me explicou, mãe, eu cheguei lá, eu entrei, eu estava lá em cima, eu só estava orando. Eles mandaram nós entrar, os próprios policiais mandou a gente entrar. Aí, filho, mas aí é assim, é o que nós estamos vivendo nesse país. E eu não sei nem o que falar mais. Os meus neurônios estão totalmente desgastados, porque eu tenho que manter a pose, tenho que sorrir para as meninas, tenho que passar paz para elas, tenho que passar para o meu filho. E está difícil. Eu não estou conseguindo mais. Então, nós estamos aqui a pedir, pelo amor de Deus, façam alguma coisa pelos nossos familiares, crianças necessitando de paz, as esposas amarradas, nós mães sofrendo, pessoas doentes ali. Já foi o Clezão, já foi alguns outros. Será que estão querendo mais mortes? Gente, ele se for olhar por bandidos, pessoas normais, ele já remiu a pena pelo tempo que ele está trabalhando ali dentro. Mas não sei. Eu não sei o que eu espero, final de tudo isso eu não sei. Eu só espero que o Alexandre de Moraes, que está sendo o delator de tudo, mandando em tudo, que ele repense no que ele está fazendo e olhe pelos nossos, porque nós precisamos de uma resposta boa e certa. E peço para aquele que está com os papéis da anistia, para que ele venha anestesiar, para que esse povo possam ter a liberdade deles, para que eles possam retornar aos seus lares, rever a família, conseguir respirar e ter a vida deles de volta. É o que eu peço e agradeço a cada um que está trabalhando por nós.
Eu agradeço por essa oportunidade. Obrigada. Obrigada, dona. Obrigada, dona Eli. Obrigada. O seu testemunho também nos comove. E o que depender de nós e de um grupo enorme de parlamentares, faremos tudo para que a justiça seja restabelecida, restaurada. Nós estamos indo para o final, mas o Daniel Lani está ali olhando para mim, assim, ó, o tempo todo. Ele já chorou, já se emocionou. Daniel, ele é o filho do Gessé. A Sheila é a esposa, o Daniel é filho. Daniel, 3 minutos você consegue falar? Consigo. Tá bom? Vou ser o mais breve possível. Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. E quando eu tive com meu pai, tive a oportunidade de falar com ele, eu temi que ele pegasse e falasse para mim que queria continuar sendo preso de novo, né? Porque para nós é muito mais difícil ele preso. É muito mais difícil para nós até do que ele preso, né? Porque um vento gelado que bate na gente, a gente pensa nele, né? Ele que 67 anos, nunca foi preso por nada, nunca foi julgado por nada na vida, e aí você começa hoje a ter que provar que você é vítima. Não é provar que você é inocente, você tem que provar que você é vítima, porque a gente está sofrendo isso dentro de casa. Não dói tanto, igual as pessoas na rua falar da gente, não dói, vou falar bem a verdade, mas dentro de casa você posto a prova, e eu como homem cheguei no meu pai e falei, você precisa me falar. Quando eu tive a oportunidade, eu falei, pai, me fala o que é, o que aconteceu, se você tem qualquer participação, porque eu não tenho como ter responsabilidade por ninguém que é maior mesmo, isso eu não tenho. E assim, até isso eu tive que fazer com uma pessoa que ficou 7 meses presa. Tive que fazer, porque se ele tivesse alguma coisa, vou falar para todo mundo que está ouvindo, não é questão de direita e esquerda, nada não, é questão de justiça. Ele fez errado, ele tem que pagar mesmo. Mas aí eu li todo o processo e eu acompanhei tudo. Aí ele vai e fala, não, o pai não fez nada não. E nem tem condições de ficar preso de novo, filho. Porque eu tive bactéria lá dentro e o pior já aconteceu. Eu perdi irmãos. Porque Clezão, ele falou, irmão, agora tudo é família. Aí tornou família minha. Então, hoje, pela oportunidade, eu venho sentir pela dor do meu pai, mas eu quero falar de uma pessoa que eu não conheço e eu nunca vi na vida, mas que por relatos de muitos que chegou em mim, eu preocupei com essa pessoa e meu pai não me deu a bênção de ir atrás dele, não me deu a bênção de fazer alguma coisa por ele. Eu fiz pelo meu pai como a minha arca. Eu falei, pai, a gente não está fugindo, a gente recua para a gente continuar com a nossa opinião. Porque Elias, Davi e o nosso Senhor Jesus também precisou recuar para que fosse cumprido o propósito. E ele entendeu. Só que depois não me deu a bênção de ir atrás dessa pessoa. Então, seu Francisco, eu não conheço o senhor. Ele é surdo e ele estava preso lá. E tem relato de vários, que eu ouvi de várias pessoas. Não tem como a história ser diferente, porque eu ouvi de várias pessoas. De que, por ele ser surdo, ele nem sabia onde estava. Esse senhor, mais de 70 anos, lá de Tocantins. Ele preso foi para o Corró, porque ele não escutou o policial falar com ele. Não escutou ele falar com ele, e quando entrava um pessoal lá, soltava bomba, fazia muita coisa lá dentro, que era uma obrigação, assim, né? E meu pai foi visto como uma ameaça para a sociedade. Pô, diante de tudo isso aí, quando eu temia que meu pai quisesse prosseguir, continuar, voltar preso, né? Mas quando ele falou, não, o pai não tem condições de ser preso e tudo, eu falei, então fechou, é isso mesmo. Eu estou contigo e você não está errado, porque a família fez a gente pensar isso. Não é as pessoas na rua, não. A família mesmo fez a gente pensar que a gente estava errado. Então, eu estou aqui para falar para todas as pessoas que estão nessa... Vocês não estão errados. Eu tive a oportunidade de ver várias pessoas que chegou em mim e falou assim, olha, eu podia estar preso no lugar do teu pai. Eu podia. E eu falei assim, até eu. Porque ele tem 70 anos hoje. Vai completar 70 anos. E já teve câncer, várias comorbidades. Então, eu estou só aproveitando a oportunidade para pedir desculpa para o seu Francisco, que eu não fui atrás do senhor e eu não tive a bênção do meu pai. Eu só faço as coisas assim. Então, perdão, seu Francisco. Não sei se o senhor vai ver isso um dia, a sua família, eu não sei se vai ver isso, mas eu lembrei do senhor e hoje é para essas pessoas serem ouvidas e essas pessoas serem representadas. Muito obrigado, Damares, muito obrigado aos senadores que estão aí, deram essa oportunidade para a gente. Não falamos nada antes, eu não falo em rede social, não falo nada, por motivos muito óbvios que eu não quero nem que
prejudique outras pessoas, porque hoje é assim. Meu pai já não quis que eu fosse ajudar, por quê? Porque está achando que pode prejudicar o filho dele, que pode... Meu pai tem 3 filhos e 6 netos. Eu tenho filhos pequenos. Então, eu entendo a preocupação dele hoje comigo. Até eu ter meu filho, eu por mim morro antes do meu pai. Mas agora que eu tenho meu filho, eu entendo meu pai partir, entendeu? Hoje eu consigo entender meu pai partir. Mas sem filho, eu jamais ia entender meu pai partir antes de mim, não. Então, quando ele falou comigo, eu me coloquei nessa situação. E eu deixo bem claro também, é a bênção do meu pai. Ele fala para mim, eu te abençoo em nome de Jesus. Aí, só o Senhor sabe. Eu lutar e ficar calado, eu vou fazer sempre, eu não vou ficar calado não, né? Mas é só isso mesmo que eu queria dizer aí. Muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Obrigada. Obrigada por expor o que sente no coração e obrigada por ter representado o seu Francisco também. Você aqui representou seu pai, representou seu Francisco. Vamos conhecer melhor a história do seu Francisco, a advogada está aqui. Só um minuto. Isso aqui é importante demais. Desculpa mesmo, tá? É porque é o seguinte, já foi dada essa palavra diretamente à pessoa e agora eu vou ler aqui rapidinho. Olha só, vocês governantes sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas, para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra-lhe os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. Que desapareçam como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas em suas mãos. Que sejam como a lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa do que um fogo e espinhos esquentam uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá, de fato, a recompensa para o justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Isso não é vingança nossa. Ok, Daniel. Obrigado. Para a gente encerrando, a doutora Clarice, 3 minutos, doutora Clarice, porque nós estamos com horário de plenário. A senhora pode usar o microfone por 3 minutos aí mesmo na bancada? Alguém ajuda ela? Aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Clarice, eu sou advogada. Antes de ser advogada, fui professora por 30 anos. Trabalhei 3 turnos e dei aula para muitas pessoas, né? Eu tenho um convívio social bastante extenso. Sou uma pessoa... me desculpe, um pouquinho, tenho que falar um pouquinho de mim, porque eu sou uma pessoa resistente, resiliente e persistente. Né? Eu entrei para advogar para uma pessoa do 8 de janeiro, né? O processo está no Supremo, porque ele foi meu aluno. Eu conheci de perto a pessoa. Né? Então, assim, eu conheci como adolescente em sala de aula, quando a família me procurou chorando, me colocando a situação dele, eu realmente fiquei muito comovida. Falei, não acredito. E passei, né? Fui atrás, né? Vocês imaginarem todas as instâncias, a OAB, a OAB Federal, a OAB-DF, né? Câmara, Senado, tudo que é possível, né? Eu já estive. Inclusive no STF, no gabinete do ministro Edson Fachin, fui ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele não recebe a gente, infelizmente, né? Ele tem a síndrome do poder, né? Grudada nele, ele acha que, né? Ele é o todo. Mas os homens passam, né? E ele esquece que a estadia dele lá também é passageiro. O que eu vim aqui senadora, eu a conheço antes de ser senadora, acho que a senhora pode não lembrar de mim, lá do Gama, num comício, a gente tirou foto junto, fui e sou eleitora da senhora,
estimo muito o trabalho, né? E eu entrei, olha a minha audácia, uma professorinha, né? Professorazinha, né? Entrei na Comissão de Direitos Humanos da OEA, contra o Supremo Tribunal Federal. Não só denunciando as arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, mas como outros juízes que nós temos dentro do nosso judiciário, né? Eu já cansei de pagar multa por embargos protelatórios, né? Eu já fui admoestada várias vezes, ameaçada de prisão, eu nem me ligo para o que eles falam. Eu tenho a minha convicção da verdade e luto por ela. E escrevi na minha cartilha, né? Eu só passo dessa para melhor enquanto eu não conseguir. Eu não sou daquelas pessoas que deixo pela metade. Eu acho que isso, né? Eu me identifico muito com o trabalho da senhora. Então, eu peticionei lá na OEA e o processo fica só assim, em análise. Já até passou pela minha cabeça pagar uma passagem e ir lá, né, cobrar deles uma posição. Espera aí, quanto tempo mais vocês vão ficar em análise desse negócio? Tem que dar uma resposta para a gente, o pessoal está esperando. Inclusive, eu tenho também contato com o pessoal que está lá na Argentina, né, são mais de 2.000, né, entre familiares presos, são 600. Né? Presos, eu digo assim, entre os que estão encarcerados e os que estão em asilo político, né, temporário. Mas o que eu vim aqui, eu aguardei até este momento, é um pedido meu para a senhora de reconsideração, porque eu fiz um pedido a essa Comissão de Direitos Humanos para acompanhar, pelo menos acompanhar, a minha denúncia junto à OEA. Né? Se não puder atuar como assistente, eu sei que tem uns problemas burocráticos, entraves, né? Mas pelo menos acompanhar para sair dessa situação, né, em análise, porque isso me irrita profundamente. Se você não pode dar uma resposta para a pessoa, né, da situação ali imediata, não deixa a pessoa esperando. E é isso que eles fazem no Supremo Tribunal Federal. Porque lá no Supremo, o processo que eu atuo, vou dizer para a senhora qual é o estado que está. Eles sabem quem eu sou lá dentro do Supremo. Então, eles já sabem. O que o ministro fez? Sentou em cima do processo. Ele vai julgar o processo? Eu acredito que não. Ele vai deixar prescrever, passar todos os processos, porque ele não vai dar o gosto, entendeu? De que eu, né, dizer assim, olha, aquela fulana lá, né, veio aqui me desafiar, porque é isso que eu ouvi a boca miúda deles lá. Né? Então, assim, eu vim aqui e aguardei até, me desculpa, né? Eu acho que até excedi meu prazo aí, mas fazer um pedido de reconsideração. Né? Nos processos a gente faz muito pedido de reconsideração. Né? Se possível, se puder, né? Eu gostaria de obter o apoio dessa comissão. Né? Porque eu creio que essa causa ela vai muito além, né, de uma questão, como diz, política, religiosa. Vai além, é uma questão humanitária. Né? Obrigada. Doutora Ana Clarice, eu acolho o seu pedido e vou além. Nós estamos hoje, nessa audiência, também para fazer alguns encaminhamentos. Um deles é a gente ir à Corte, também há uma proposta da gente ir ao OEA, e nós vamos também à Comissão de Direitos Humanos da ONU, como comissão do Senado. Nós vamos apresentar o requerimento na primeira audiência de agosto, já nos organizando. Já estamos com uma outra viagem organizada para a Argentina, não é isso, doutora Carol? E já temos também uma viagem aos Estados Unidos para visitar os presos nos Estados Unidos. Na nossa viagem ao EA, eu farei o convite para a senhora acompanhar a comissão também, e aí a gente, já na OEA, a gente também já acompanha o processo que a senhora está cuidando lá. Esse é o encaminhamento, eu espero que lhe satisfaça esse encaminhamento, espero que a secretaria faça as anotações. Nós vamos encerrar, mas nós estamos com uma pessoa que está acompanhando a audiência desde o início, que é a ex-ministra dos Direitos Humanos.
a doutora Cristiane Brito. E ela ouviu relatos e eu vi que ela ficou incomodada em alguns dos relatos. Nós vamos encerrar, ministra, ex-ministra, te ouvindo, 5 minutos, se possível, mas eu acho que as suas impressões são necessárias. Não vamos ouvir a doutora Carolina, porque ela já foi ouvida em outras audiências. Ela já está no Senado agora como assessora, servidora dessa casa, vai nos ajudar muito nos encaminhamentos, mas eu gostaria de ouvir a doutora Cristiane Brito, ex-ministra dos Direitos Humanos. Boa tarde, senadora Damares, já cumprimentando e parabenizando pela coragem, né, dessa audiência, onde a verdade aqui foi revelada para todo o Brasil. Cumprimentar os familiares aqui presentes na pessoa da Jane, da sua filha, a Luísa, que tanto admiro. Cumprimentar também de forma especial os advogados dessas famílias. E por que falo isso, senadora? Porque além de ex-ministra dos Direitos Humanos, eu também sou advogada. E eu vi aqui que as violações de direitos humanos relatadas, elas estão sendo, deputado, instrumentalizadas pelo Poder Judiciário. E isso é surreal. Então, quando o senador Jaime fala de que isso tem que ser levado às cortes internacionais, precisa mesmo, porque a gente aprende dentro da faculdade que a pena ela não pode passar da pessoa do acusado. E a gente ouviu aqui os familiares relatando que estão tendo bens bloqueados, as próprias crianças estão tendo, de uma certa forma, a sua própria infância ceifada, sem direito a uma escola particular, sem direito à saúde, porque os bens dos seus familiares estão bloqueados. Isso é inconstitucional. Então, é uma Constituição que eles prometeram cumprir, zelar, mas não é isso que a gente está assistindo. O duplo grau de jurisdição, onde fica? Se essas pessoas estão sendo investigadas e julgadas pela mesma pessoa. Então, são acusações gravíssimas, são constatações gravíssimas. Quando a gente vê presos porque violaram os direitos humanos muito mais absurdamente do que a gente ouve falar do que aconteceu aqui, a gente está falando de pessoas que roubaram dos cofres públicos, a saúde, como foi falado aqui do Sérgio Cabral, pessoas que cumpriram pena domiciliar. Enquanto a gente vê familiares relatando que os presos estão lá com comorbidades constatadas e têm o direito à prisão domiciliar negado. Então, a justiça não está sendo feita, isso a gente já sabe, mas é preciso ir além do nosso Brasil. Agora, a senhora já está levando isso ao mundo, mas é preciso uma união de esforços, e eu acho que só esse Senado Federal, junto com os deputados corajosos, podem fazer com que essa verdade chegue aos 4 cantos do mundo. E para os advogados, que é frustrante. Eu, como advogada há mais de 22 anos, eu digo que não foi essa a justiça que eu aprendi, não foi essa a Constituição que eu aprendi no banco das faculdades. E só me resta torcer, senadora, como ex-ministro de Direitos Humanos, para que tudo isso seja reparado. Não como no caso do Clesão, a gente sabe que não vai trazê-lo de volta, mas que sirva como lição a história de vocês, a luta que vocês estão hoje enfrentando pelos outros que ainda estão nessa situação. Parabéns, senadora, pela coragem, viu? E conte comigo sempre. Obrigada, ministra. Nós vamos encerrar com os seguintes encaminhamentos. Primeiro encaminhamento, que a secretaria faça um ofício ao presidente Davi Alcolumbre e ao presidente Hugo Mota sobre a necessidade urgente da Casa ter a coragem de, no mínimo, discutir a anistia. Pautem. Porque o que vimos aqui hoje
Está reaberta a sessão. Declaro encerrado o período de expediente e aberta a ordem do dia. Concedo a palavra ao líder Isalci Lucas. Presidente, ontem, após a sessão, falei com Vossa Excelência e saí da reunião de Vossa Excelência muito feliz com relação ao que Vossa Excelência me disse com relação aos terceirizados. O que pedi a Vossa Excelência, e a gente vem com essa demanda já há algum tempo, que a Câmara é diferente daqui, é que os terceirizados tivessem realmente o recesso, mas que não descontasse o TIC alimentação. Porque para descontar o TIC alimentação, a maioria não sai de recesso, porque é inviável para eles, porque 200, 300 reais para cada um faz a diferença. Então, eu sei que, se for analisar tecnicamente, a gente aprova aqui uma resolução, alguma coisa que a gente não pode é descontar dos terceirizados esse vale transporte e o vale alimentação, que inviabiliza isso. Então, tem a resolução que já foi feita, já foi comunicado a eles, e aí realmente fica do mesmo jeito que estava. Então, se Vossa Excelência puder rever isso, porque o recesso começa amanhã, né? Senador Isalci, nós estamos consultando tecnicamente. Eu entendo perfeitamente a manifestação de Vossa Excelência, que há algum tempo já cobra da presidência uma resposta positiva em relação a essa questão. Ocorre que nós estamos, de fato, limitados à questão da legislação. Essa empresa é contratada do Senado, nós temos que cumprir uma regra estabelecida no contrato. A advocacia do Senado está estudando isso, a Secretaria da Mesa está estudando isso, a Diretoria Geral do Senado está estudando isso, e eu tenho que buscar a melhor solução possível com base nessas respostas técnicas e jurídicas para não ferir o contrato, para eu não acabar fazendo uma coisa que seja questionada juridicamente na Justiça contra o Senado. Então, confesso a Vossa Excelência, se fosse uma decisão pelos apelos que Vossa Excelência tem feito, vários colegas senadores em relação aos terceirizados, e se fosse uma decisão única desta presidência, eu estaria totalmente inclinado a deferir a solicitação de Vossa Excelência e fazer isso. Mas eu preciso passar pelo quadro técnico do Senado para que a gente não cometa nenhum tipo de irregularidade do ponto de vista da administração. É essa a minha preocupação, da regularidade da administração dentro da legislação em vigor. Então eu estou estudando, está todo mundo estudando isso. Eu confesso para Vossa Excelência que até agora as observações que me foram trazidas foram que a gente está impossibilitado de fazer isso. Mas nós estamos buscando uma alternativa. Tá, mas só para colaborar com Vossa Excelência, eu como contador e já fui deputado federal, só para dizer aos diretores que cuidam disso, o jurídico, que a Câmara Federal também tem os mesmos problemas, tem contrato assinado e eles não descontam. Então tem que ver o que a Câmara faz, que o Senado também pode fazer de forma igual. Agora, caso não haja possibilidade, nós temos aqui condições de fazer uma resolução, porque essa despesa para o Senado não é nada. E por que que os nossos comissionados, as pessoas do quadro saem de recesso e não tem desconto nenhum? Deixa eu lhe dizer, senador líder. Eu entendo. Se a resolução for um instrumento ao fim e ao cabo que a gente submeta ao plenário do Senado Federal e tome uma deliberação, o plenário, obviamente, vai decidir com a consciência de cada um. Eu não posso, sem esses instrumentos todos à mesa, encaminhar por uma decisão que possa vir prejudicar, inclusive, a questão funcional dos servidores. É um problema isso aqui. Os servidores estudaram e não querem assinar o documento. Eu estou fazendo esse questionamento há quase um ano. O que a mesa diretora precisa fazer, então, porque o recesso começa amanhã, se tivesse uma saída de uma resolução que o plenário pudesse avaliar, eu tenho certeza absoluta que nós aprovaríamos aqui por unanimidade, porque os senadores têm a sensibilidade, os terceirizados, é um salário irrisório. Então, eu acho que o Senado, se a gente pudesse, a mesa,
buscar uma solução para a gente dar esse recesso, porque eu digo para Vossa Excelência, metade dos terceirizados não sairão de recesso em função do desconto, que é muito significativo. R$200 para nós não vale nada, mas para eles faz a diferença. Então, se a mesa puder buscar uma alternativa para a gente decidir no plenário aqui, eu acho que seria uma saída. Nós estamos buscando essa alternativa, mas nós não decidiremos isso hoje. Não, tudo bem. Obrigado, presidente. Projeto de lei complementar número 234 de 2024, de autoria do deputado federal Felipe Carreiras, que dispõe sobre condições e limites para a concessão, a ampliação ou a prorrogação de incentivos fiscais ao desporto pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Também altera a Lei número 14.260 de 2021 e revoga a Lei número 11.438 de 2006. Peço atenção das senadoras e dos senadores. Foi apresentado o requerimento de urgência de número 558 de 2025, de iniciativa dos líderes partidários, que solicita urgência para a apreciação da matéria. Em votação, requerimento de urgência apresentado. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado à unanimidade. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação da senadora Leila Barros para proferir o parecer de plenário. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, senador Davi Alcolumbre. Eu cumprimento o senhor, todas as senadoras e senadores, na tarde de hoje aqui no Senado Federal. E de forma muito especial eu quero agradecer, cumprimentar e parabenizar, né, também os atletas que estão presentes aqui, ex-atletas, dirigentes. Temos também o Orlando Silva, que foi o relator, o deputado Orlando Silva, que foi o relator na Câmara dos Deputados do PLC 234. Agradecer o trabalho tanto dele como da Câmara de todos os deputados, assim como a deputada Laura Cardoso, que é presidente da Comissão de Esporte da nossa Câmara Federal. Então, assim, dizer, senhor presidente, que esse momento é histórico e esse resultado é fruto de um trabalho, de um árduo trabalho, de uma expectativa de um setor que muitas vezes é confundido, né, por governos, até por nós parlamentares. Não é o meu caso, porque, enfim, fui uma atleta. A gente sai do esporte, mas ele não sai da gente. Sei muito bem da importância do esporte na minha vida e na vida de inúmeros atletas e ex-atletas, mas deixando bem claro que o que nós estamos fazendo na tarde e noite desta quarta-feira aqui no Senado Federal é uma justa e necessária, um justo e um necessário reconhecimento a um setor e que a gente está tratando não de gastos, de custos, mas sim de investimento. O esporte, ele é investimento para uma nação, para uma sociedade. Através do esporte, a gente sabe a importância dele. O esporte é a promoção da educação, é a promoção da inclusão e, acima de tudo, da cidadania. Então, tenho muito orgulho hoje de estar no Senado Federal e sei que a minha estada aqui nesta casa, o meu trabalho nessa casa é fruto da minha trajetória como atleta. Então, digamos que nessa noite eu estou, de alguma forma, devolvendo ao esporte tudo que ele fez por mim e pela minha família, pela minha vida. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente luta tanto, né? Mas eu quero agradecer, Jacques, a você, ao Randolph, também, a todos vocês. Vocês não sabem o quanto que a gente está fazendo história para o esporte, um setor que nunca foi valorizado.
e que dá uma contribuição incrível na questão social. São muitos jovens que a gente salva. Não é ser atleta, não é ser o Romário, ser uma Leila, um Caio Bonfim, um Ana Mose, um Emanuel. Não é nada disso. É sobre promoção de cidadania, esperança, educação, educar as pessoas. Eu acho que vocês me conhecem nessa casa. E se é um legado que eu trago na minha vida como atleta, é um que eu aprendi no esporte coletivo. Ninguém precisa se amar, mas precisa se respeitar. E no esporte eu aprendi que por mais que eu tenha diferenças, seja com qualquer colega, esse colega eu tenho que respeitar. E é assim que eu pauto a minha vida aqui dentro dessa casa. Então é o esporte que eu devo, e eu sei que da mesma forma que ele transformou a minha vida e a vida de tantos outros, ele continua transformando a vida, sim, de muitos jovens, de muitas crianças, pelos ricões, porque não é esse quadradinho aqui, não, pelos ricões desse país afora. Muito obrigada, esporte. O projeto de lei... Desculpa a emoção, eu sou chorona, todo mundo sabe que eu já chorei quantas vezes aqui. E não tem problema não, vou chorar quantas vezes tiver que ser. Seja pelas mulheres, pelo esporte, por aquilo que eu acredito. E trabalho muito duro aqui dentro dessa casa para defender o que eu acredito. Então, esta é uma pauta, como é para Eduardo Gomes, a cultura, porque eu já vi muitas vezes você se emocionar e se segurar aqui defendendo a cultura. Isso aqui para mim também é muito importante, como a Dorinha é a educação. O esporte também, para mim, é importante. Muitas pautas nos pautam e nos motivam a persistir e a continuar nesse trabalho aqui. E o esporte é uma delas para mim. Né, Pacheco? Vocês sabem. Bom, o projeto de lei número complementar número 234 de 2024 busca estabelecer um novo marco legal nacional para concessão, ampliação ou prorrogação de incentivos fiscais destinados ao desporto. A proposição visa unificar e padronizar as regras para a União, Estados e Distrito Federal e municípios. Ao revogar a atual lei de incentivo ao esporte e definir novos limites, condições e mecanismos de transparência e fiscalização para os patrocínios e doações a projetos desportivos e paradesportivos. A proposição estrutura-se para criar um regime geral, com disposições específicas para cada esfera federativa, conforme os temas a seguir identificados. A norma geral nacional, o projeto se fundamenta na Constituição Federal, nos artigos 146, inciso 3º, e o 163, inciso 9º, para estabelecer como uma norma geral em matéria de legislação tributária, pois vincula todos os entes federativos às suas diretrizes sobre incentivos fiscais ao esporte. Tributos abrangidos. Em âmbito federal, o incentivo aplica-se ao imposto sobre a renda, o imposto de renda, nas esferas estadual, distrital, municipal, ao imposto sobre operações relativas a ICMS e ISS, com a possibilidade de estender o benefício a outros tributos de competência local. Definições. O texto define conceitos essenciais como patrocínio, doação, patrocinador, doador e proponente e estabelece regras claras para evitar o uso indevido dos incentivos como benefício a pessoa ou empresas ligadas ao doador ou patrocinador. Por exemplo, a transferência de recursos para um projeto cujo o proponente seja cônjuge ou sócio do patrocinador é expressamente vedada. Alcance dos projetos beneficiados. Os projetos desportivos e paradesportivos, em cujo favor serão captados e direcionados os recursos oriundos dos incentivos, atenderão a pelo menos um dos seguintes níveis da prática esportiva. Primeira, a formação esportiva, incluindo o esporte educacional. Segundo, excelência esportiva. Ou terceiro, esporte para toda a vida. Poderão também receber os recursos oriundos dos incentivos, os projetos desportivos destinados a promover a inclusão social por meio do esporte, preferencialmente em comunidades de vulnerabilidade social.
Vedação da utilização dos recursos. Vedada a utilização dos recursos oriundos dos incentivos para o pagamento de remuneração de atletas profissionais. Avaliação e aprovação dos projetos. Comissão técnica vinculada ao Ministério do Esporte, Incentivo Federal ou à administração pública definida na respectiva legislação tributária, no caso de incentivo estadual, distrital ou municipal. Limites de dedução. Para o imposto de renda, a proposta unifica os limites de dedução. Será de 3% do imposto devido para pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real, e 7% para pessoas físicas. O limite para pessoas jurídicas sobe para 4% se o projeto for de inclusão social. Controle operacional, orçamentário e fiscal sobre os incentivos. A eficácia da aprovação de um projeto fica sujeita a diversos condicionantes. Atribui-se ao Poder Executivo a competência para fixar anualmente o valor máximo global das deduções, bem como os limites por nível de prática esportiva. Regras sobre a concessão, ampliação e a prorrogação de incentivos fiscais ao desporto pelos estados, Distrito Federal e municípios. Transparência e divulgação dos incentivos. Determina-se a publicação mensal de todos os recursos, detalhando sua origem e destino nos sítios oficiais. Exige-se também o envio de relatórios detalhados do Poder Executivo ao Legislativo para fiscalização orçamentária. Obriga-se que toda a divulgação dos projetos financiados exija a bandeira nacional, assegurando o reconhecimento do apoio público e a prestação de contas à sociedade e ao Parlamento. Apresentação de prestação de contas dos projetos beneficiados pelos incentivos fiscais. Previsão de normas de caráter sancionatório. Revogação e transição. A proposição revoga expressamente a Lei nº 11.438 de 2006. É estabelecido um período de transição até 2027. O limite para pessoa jurídica será de 2%. Além disso, as leis estaduais e municipais atuais sobre o tema terão validade até 31 de dezembro de 2032, dando tempo para adaptação ao novo marco legal. Alteração na Lei de Incentivos à Indústria da Reciclagem. O projeto também modifica a Lei nº 14.260 de 2021, que não tem relação direta com o esporte, para ajustar seus próprios limites de dedução fiscal. Na justificação, os autores ressaltam que a Lei de Incentivo ao Esporte é uma política pública de sucesso, responsável por viabilizar milhares de projetos que promovem inclusão social, saúde, educação e desenvolvimento de atletas de alto rendimento em todo o país. Argumentam que a vigência limitada da lei gera insegurança jurídica, esse é um dos principais aspectos, e dificulta o planejamento a longo prazo, tanto para as entidades desportivas como para as empresas patrocinadoras. Tornar a lei permanente é consolidá-la como uma política de Estado com vistas a assegurar a continuidade de seus benefícios e fortalecer o esporte nacional como uma ferramenta de transformação social. O PLP número 234/2024 foi aprovado no plenário da Câmara em 14 de julho de 2025, na forma do substitutivo, e seguiu para análise pelo Senado Federal. Vistas em linhas gerais, as modificações que se pretende obter para aprovação, passa-se de análise apenas do seu conteúdo. A análise: não há vício de competência nem de iniciativa à proposição. Relativamente à iniciativa, o projeto de lei é compatível formalmente com o ordenamento jurídico. Em relação aos demais aspectos formais, foram observadas as normas técnicas legislativas apropriadas. O PLP propõe a revogação da Lei nº 11.438 de 2006, conhecida como a Lei de Incentivo ao Esporte, e busca estabelecer um novo e abrangente marco legal para o fomento de projetos esportivos e paradesportivos no Brasil. Uma das evoluções mais significativas apresentadas pelo PLP é a expansão da abrangência dos incentivos fiscais para todos os níveis federativos, enquanto
todos os níveis federativos. Enquanto ali se restringe aos incentivos federais, especificadamente sobre o imposto de renda, o PLP número 234, 2024, procura regular a concessão de incentivos fiscais também no âmbito estadual, distrital e municipal, incidindo sobre ICMS e ISS já tem, né? Inúmeras leis de incentivos fiscais estaduais, municipais, então a gente só está reunindo todas essas leis, né, essas iniciativas num único marco, e sobre outros tributos. Outra alteração fundamental do PLP reside na atualização da terminologia e das categorias de prática esportiva que podem ser beneficiadas pelos incentivos. O artigo 6º do PLP substitui as manifestações de desporto educacional, de participação e de rendimento presentes na LI pelos níveis de prática esportiva, formação esportiva, que inclui o esporte educacional, excelência esportiva e esporte para toda a vida. Essa nova classificação harmoniza o PLP com a Lei Geral do Esporte, a Lei número 14.597 de 14 de junho de 2023, que também fui relatora. No que tange aos limites de dedução do imposto de renda para pessoa jurídica, o PLP 234/2024 define o limite geral em 3% do imposto devido, um aumento significativo em relação aos 2% da LI. O limite ampliado para 4 para projetos de inclusão em comunidades vulneráveis é mantido. É importante notar a introdução de uma disposição transitória no artigo 23, que estabelece o limite de dedução de 2% para pessoas jurídicas até o ano calendário de 2027, que deve ser observado conjuntamente com o limite de 1% previsto na Lei 14.260 de 2021. Essa lei também é alterada pelo artigo 22 do PLP para ajustar os limites de dedução do imposto de renda para pessoa física e jurídica, em conjunto com a Lei número 11.438 de 2006. As disposições transitórias para as leis subnacionais também são um ponto relevante. Com efeito, o artigo 24 do PLP permite que as leis estaduais, distritais e municipais atuais de incentivo ao desporto baseadas em ICMS e ISS permaneçam em vigor até que novos dispositivos sejam editados em conformidade com o PLP. É estabelecido, contudo, o termo final de eficácia em 31 de dezembro de 2032 para as leis anteriores à nova norma, em que se converterá em proposição. A partir de 1º de janeiro de 2033, as leis dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que prevêem a concessão de incentivos ao desporto com base no ICMS e no ISS deixarão de ter eficácia. Diversos aspectos ali foram mantidos no PLP, número 234/2024, entre os quais a possibilidade de dedução do imposto de renda por pessoas físicas, com limite de 7% do imposto devido na declaração de ajuste anual. As definições de patrocínio, doação, patrocinador, doador e proponente foram preservadas, assim como o detalhamento do que constitui a vinculação entre as partes, um mecanismo essencial para prevenir conflitos de interesse. As principais vedações também foram mantidas. A proibição de que os projetos beneficiem, direta ou indiretamente, pessoas físicas ou jurídicas vinculadas ao doador ou ao patrocinador, e a vedação expressa da utilização dos recursos para o pagamento de remuneração de atletas profissionais em qualquer modalidade desportiva. No tocante ao controle e transparência, o PLP replica os mecanismos já existentes. A aprovação e fiscalização de projetos continuam sendo atribuições do Ministério do Esporte para incentivos federais, com a fiscalização específica pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. A exigência de disponibilização de todos os recursos na rede mundial de computadores, com informações sobre origem e destinação,
e a obrigatoriedade de envio de relatórios detalhados aos órgãos legislativos são mantidas e aprimoradas para abranger todos os níveis federativos. A necessidade de depositar e movimentar os recursos em conta bancária específica em instituições financeiras públicas também é reiterada, assim como a menção da bandeira nacional na divulgação de atividades e bens resultantes de projetos financiados. Por fim, as infrações como recebimento indevido de vantagens, fraude, desvios de finalidade e as sanções como pagamento do imposto não recolhido, multas e responsabilidade solidária do proponente são mantidas de forma coerente, assegurando a responsabilização em caso de descumprimento das normas. O PLP número 234/2024 está em plena consonância com os princípios constitucionais e as diretrizes da Lei Geral do Esporte, refletindo o dever do Estado de fomentar práticas desportivas como direito de cada cidadão, conforme o artigo 217 da Constituição Federal. Ao permitir a ampliação dos incentivos fiscais para os âmbitos estadual e municipal, o projeto atende diretamente ao princípio da descentralização e da democratização do esporte, constantes no artigo 2º da Lei Geral do Esporte. A ênfase na formação esportiva e no esporte educacional com a destinação prioritária de recursos. Alinha-se ao inciso 2º do artigo 217 do texto constitucional e ao princípio da educação da Lei Geral do Esporte. A promoção da inclusão social, especialmente para as pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social, bem como a garantia de oportunidades iguais para mulheres, conforme o artigo 3º da Lei Geral do Esporte, encontra respaldo direto do princípio da inclusão. A manutenção de rigorosos mecanismos de transparência e controle na gestão dos recursos está em conformidade com o parágrafo único do artigo 2º da Lei Geral do Esporte, que exige transparência financeira e administrativa, moralidade na gestão e, principalmente, responsabilidade social dos dirigentes. Desse modo, o PLP não apenas moderniza o arcabouço legal, mas fortalece o compromisso estatal com o direito fundamental ao esporte e aos princípios que regem a sua promoção. Finalmente, a mudança mais estrutural, que é o projeto se tornar uma lei complementar. O PLP estabelece pela primeira vez um padrão nacional, determinando que todos os entes federativos sigam suas diretrizes. Entendemos que as modificações propostas pela Câmara dos Deputados, elas são positivas. No aspecto social, o projeto tem o potencial de fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão social, ao destinar um limite de dedução maior de 4% para pessoas jurídicas, para projetos em comunidades vulneráveis. Artigo 9º, parágrafo 4º. E vedar o uso de recursos para pagar salários de atletas profissionais, que consta no artigo 6º, parágrafo 2º do PLP. O PLP prioriza o esporte de base e a formação de atletas. A uniformização de regras para facilitar o acesso de proponentes de todo o país aos recursos advindos do novo marco legal. A unificação e a fixação de tetos de dedução, artigo 9º, criam maior previsibilidade para a renúncia fiscal da União. Ao revogar a lei anterior e estabelecer um novo regime, o governo consegue ter um controle mais centralizado sobre o impacto orçamentário dos incentivos. A medida pode, inicialmente, gerar incertezas para projetos que dependiam dos limites da lei antiga, mas, a longo prazo, tende a estabilizar o fluxo de recursos. A transição até 2033 para os estados e municípios é uma salvaguarda para evitar um colapso abrupto no financiamento dos projetos locais. Além dos argumentos expostos, é importante ainda acrescentar reflexões adicionais que corroboram o mérito e a urgência da aprovação da matéria, considerando o impacto econômico e social do esporte.
a cadeia produtiva do esporte tem movimentado cada vez mais recursos no Brasil. Foram geradas, direta ou indiretamente, mais de 1.200.000 empregos formais, com salários e remunerações que alimentam diversos outros setores da economia. Assim, cada real investido no esporte retorna em múltiplos ganhos, dinamizando áreas como o turismo, a construção civil, o comércio, a saúde e mídia, sendo uma fonte fundamental de todo o ciclo de prosperidade que se inicia a partir da Lei de Incentivo ao Esporte. Sobre o prisma do mercado de trabalho, a manutenção e ampliação dos incentivos fiscais previstos no PLP 234 de 2024 garantirão o fôlego necessário para que os clubes, federações, organizações do terceiro setor e demais entes envolvidos continuem a contratar profissionais e manter uma cadeia complexa que vai desde técnicos e professores de base até fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de segurança, marketing e logística. Destaca-se também que grande parte do desenvolvimento esportivo brasileiro ocorre por meio de programas sociais que atuam nas comunidades de maior vulnerabilidade, utilizando recursos viabilizados pela Lei de Incentivo ao Esporte. Esses projetos representam um alicerce para a formação de atletas e a descoberta de talentos, além de funcionarem como espaços de acolhimento e proteção social para crianças e adolescentes, oferecendo alternativas ao abandono escolar e à violência. Sem essa base sólida, toda a cadeia superior do esporte, inclusive o alto rendimento, que tanto orgulha o país em arenas internacionais, ficaria comprometida. Investir no esporte de base significa garantir a longevidade e a sustentabilidade dos resultados esportivos futuros, ao mesmo tempo em que contribui para reduzir desigualdades sociais, melhorar indicadores de saúde e fortalecer valores como disciplina e cooperação. Além disso, a previsibilidade proporcionada pela unificação e pela padronização dos incentivos fiscais propostas pelo PLP 234/2024 cria um ambiente favorável para que empresas patrocinadoras possam planejar aportes de longo prazo. Isso é essencial para consolidar o esporte brasileiro como um setor econômico robusto, capaz de atrair ainda mais investimentos nacionais e internacionais, aumentar o consumo interno e impulsionar o turismo esportivo, outro segmento relevante que movimenta serviços de transporte, hospedagem e alimentação. Portanto, senhoras e senadores, o projeto não apenas moderniza o marco regulatório, mas é um instrumento estratégico para consolidar o esporte como política de Estado, com benefícios que extrapolam os campos e quadras, gerando riqueza, gerando empregos e promovendo a inclusão e, principalmente, cidadania. Faz-se necessário, todavia, a apresentação de 3 emendas de redação com a finalidade de promover o aperfeiçoamento redacional ao longo do texto normativo e também para explicitar o regramento orçamentário de cumprimento obrigatório para evitar qualquer insegurança jurídica. A primeira emenda tem por objetivo alinhar o texto do projeto à terminologia consolidada na Lei Geral do Esporte, promovendo a alteração da expressão desporto para esporte, em todos os dispositivos em que ocorrer. A segunda emenda acresce ao final do caput do artigo 12 a expressão observadas as metas fiscais e o disposto na lei orçamentária anual. Isso dá essa segurança, jurídica.
explicitando o atendimento ao que determina a lei, nós estamos aqui até com a nossa ministra do Planejamento, o que determina a lei de responsabilidade fiscal. No mesmo sentido, o artigo 23, acrescentando o parágrafo único, dispondo que, para fins de cumprimento da legislação orçamentária e fiscal, o Poder Executivo Federal incluirá a renúncia de receita de que trata os artigos 9 e 22 dessa lei complementar na estimativa da receita da lei orçamentária anual, a partir do exercício subsequente ao caput, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar 101 de maio de 2000, que é a tal, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, perdão, gente. O voto. Pelo exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei complementar número 234/2024 e no mérito por sua aprovação com as seguintes emendas de redação que, enfim, eu já esclareci para todos vocês aqui. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez agradecer a sua sensibilidade, também do presidente Hugo Mota. Acho que é importante reforçar aqui a sensibilidade e o apoio dos dois presidentes da Casa, aos líderes, na pessoa do senador Randolfo, senador Jacques e senador Carlos Portinho, né, que também é um grande defensor do esporte, e a todos os colegas aqui. Peço o apoio na aprovação desse PLP 234. Deputada Laura Cardoso também está aqui presente, deputado Orlando Silva. Enfim, em nome do esporte brasileiro, peço aos colegas o apoio para que possamos aprovar hoje esse importante projeto para o esporte brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Foi uma maratona chegar até aqui. O parecer é favorável ao projeto, com as emendas de número 1 a 3 de redação apresentada pela relatora. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Pela lista de oradores inscritos para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Romário. Boa noite, senhor presidente. Está me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores senadores. Hoje é um dia histórico para o esporte brasileiro. Podemos dizer que a conquista de hoje equivale a muito mais do que medalhas olímpicas e troféus do campeão do mundo, que certamente virão a segurança de termos recursos garantidos para o apoio do esporte nacional. Depois de quase 20 anos e muita luta, finalmente a Lei de Incentivo do Esporte Brasileiro se torna permanente, sólida em nosso ordenamento jurídico. Tive a honra de ser o relator da última prorrogação aqui no Senado em 2022. Desde lá, já discutimos a necessidade de torná-la perene. Foram raras as semanas em que não recebi em meu gabinete atletas e representantes de confederações e comitês esportivos para encaminhar esse processo, que hoje, graças a Papai do Céu, chega ao fim. Agora, cada criança que frequenta centros de formação esportiva, cada pessoa que pratica alguma modalidade como qualidade de vida e cada atleta que depende desses recursos podem treinar e melhorar seu desempenho e inclusive, podem respirar aliviados. É importante salientar, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, que para real do recurso público, cada R$1 do recurso público aplicado no esporte, segundo o relatório do Instituto Sou do Esporte, há um retorno de quase R$13 para a nossa economia. Isso sem falar nos ganhos inestimáveis em inclusão, saúde, educação e cidadania. Como ex-atleta, posso dar o meu testemunho pessoal de que como o esporte transforma vidas, dá futuro e gera esperança para tantas crianças do nosso país. É a tábua da salvação e proteção dos nossos jovens contra as drogas e crimes organizados. Representa, sobretudo, uma perspectiva de cidadania para tanta gente sofrida que sonha por uma vida e um país melhor. Quero aqui parabenizar todos os parlamentares que se juntaram e se dedicaram a essa causa, deputados e senadores. Quero também felicitar e registrar a presença hoje de tantos atletas e dirigentes, como todos somos felizes
com mais essa grande conquista do esporte brasileiro, talvez a maior delas. Um agradecimento especial à nossa brilhante, maravilhosa e minha amiga senadora Leila por esse grande relatório. Aproveitar, apesar de que a senadora Leila também já nomeou os que estão presentes, estão aí os atletas Ana Moser, Ana Mesquita, Rui Campos, Estevão Lopes, Emanuel Rego, Flamir Mota, Rafael Lani, Caio Bonfim, e dizer que fico muito feliz e honrado em estar participando desse momento mais do que histórico para a nossa sociedade. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre, obrigado, presidente da Câmara Mota, Vocês não têm noção. e a todos que participaram direto e indiretamente dessa conquista, que eu tenho certeza que é o marco para a história do esporte do nosso Brasil. Boa noite a todos, e era isso. Obrigada. Próximo senador inscrito para discutir a matéria, senador líder Carlos Portinho. Muito obrigado, senhor presidente. Como disse o senador Romário, nosso ídolo, hoje é um dia especial, um dia histórico para o esporte brasileiro. O esporte está muito bem representado no Congresso e o esporte não pode perder essa força aqui, porque a gente tem atletas que têm uma vivência no esporte. Eu sou um advogado esportivo, mas a gente tem o Romário, a gente tem a Leila, a gente tem na Câmara dos Deputados o deputado Luiz Lima, que foi um guerreiro brigando para a aprovação desse projeto de incentivo da lei perene, definitiva, de incentivo ao esporte na Câmara, que chega até aqui. E que aqui é consolidado o compromisso. E compromisso a gente tem que enaltecer, que fez o líder do governo, o senador Jacques Wagner, porque ele se comprometeu que quando chegasse aqui esse projeto, ele daria o apoio, e deu. Assim como o presidente Davi Alcolumbre, que pautou imediatamente esse projeto. O Senado, ele dá uma resposta importante para um projeto que transforma realmente a vida das pessoas. A lei de incentivo ao esporte, ela é fundamental. O esporte hoje responde, dentro da nossa economia, por um PIB superior ao da cultura, que tem a sua lei própria. Não só a Rouanet, tem Aldir Blanc, tem tantas outras que drenam recursos para a cultura. E para o esporte, a gente precisa da lei de incentivo ao esporte com igual propósito. Quero registrar a participação hoje, tanto na audiência pública, na Comissão do Esporte, de diversos atletas de todo o setor, unido, senador Randolph, pela derrubada de vetos da Lei Geral do Esporte. Um desses vetos era justamente a lei de incentivo. E o Congresso se antecipa, honrando os compromissos que foram feitos aqui pelo líder Jacques Wagner, pelo presidente Davi, em votar hoje, e nós aprovaremos essa lei que é fundamental para o esporte brasileiro. Viva o esporte brasileiro! Porque, além dos atletas, nós temos aqui, no Senado Federal, representantes legítimos que estão aqui defendendo o bem do esporte, da formação dos atletas, do esporte de alto rendimento e, como colocou no texto da Lei Geral do Esporte a senadora Leila, o esporte para toda a vida. Viva o esporte! Consulta ao plenário se há algum senador ainda que deseja discutir a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à votação do projeto e das emendas em turno único nos termos do parecer apresentado em plenário. Uma informação importante. Esta matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, pelo menos 41 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra no painel para o início da deliberação. A votação está aberta e eu consulto as lideranças partidárias se desejam orientar pelas suas bancadas. Como vota o Partido Liberal, líder Isalci Lucas. PL vota favorável, presidente. Informo ao plenário que, por tratarmos de um PLP,
É obrigatório termos 41 votos favoráveis, sim. Como vota o PSD, senador Lucas Barreto? PSD orienta sim, senhor presidente. PSD orienta o voto sim. Como vota o MDB, senador Fernando Faria? Senador Fernando Faria, como vota o MDB? O MDB vota sim. O MDB orienta o voto sim. Como vota o Partido dos Trabalhadores, senadora Tereza Leitão? O PT orienta voto sim, presidente. Como vota o Progressistas? Como vota o União Brasil, senadora professora Dorinha Seabra? União Brasil vota sim, senhor presidente. Presidente, quando o PL disse sim, eu não recebi as palmas. Acho que... Pelo Podemos, presidente. E pagaram as palmas com juro. Foi mais forte que os outros. Parabéns, Isalci, pela estratégia. Como vota o PSB? Como vota o Republicanos, presidente Mourão? Republicanos, vota sim. Como vota o Podemos, líder Carlos Viana? O Podemos encaminha o voto sim, senhor presidente. Ó, minhas palmas foram boas também, tá vendo? Como vota o PDT? Como vota o PSDB, líder Stevenson Valentim? Vota sim, senhor presidente. Como vota o novo líder Eduardo Girão? Senhor presidente, pelo esporte brasileiro, pela vida saudável, pela união, porque o esporte foi feito para unir, foi feito para entreter e para levar uma vida cada vez mais integrada, o novo vota sim. Como vota a maioria? Líder Eduardo Gomes, Vossa Excelência deseja encaminhar? Ah, não, perdão. Como vota a minoria? Líder Eduardo Gomes. Minoria vota sim, senhor presidente, pelo esporte brasileiro. Presidente, só para orientar pelo PDT, claro. Voto sim. Sim. Como vota o governo líder Jacques Wagner? Governo, presidente, parabenizando o trabalho feito pelos relatores na Câmara e aqui pela querida senadora Leila Barros, Leila do vôlei, o governo encaminha e pede o voto sim. Parabéns. Como vota a oposição? Presidente, a oposição vota sim. O Isalci agora foi desleal, porque ele recebeu 2 palmas. Pelo PL, mas a Dorinha vai ser a mesma coisa também agora. Como vota a bancada feminina, senadora Dorinha? Bancada feminina vota sim, senhor presidente. Nós temos alguns senadores que estão participando da sessão pelo modo semipresencial e ainda não votaram. Eu vou chamar os nomes e eu gostaria de solicitar às assessorias dos partidos que pudessem informar os seus senadores. Senador Carlos Portinho, senador Flávio Bolsonaro, senadora Ivete da Silveira, senador Espiridião Amin, senador Otto Alencar, senador Wilder Moraes, senador Sérgio Petecão, senador Isalci Lucas, senador Cleitinho, senador Efraim Filho,
Senador Jader Barbalho. Senador Zequinha Marinho. Senadora Tereza Cristina. Senador Sérgio Moro. Senador Laércio Oliveira. Senador Espiridião Amin. Senador Espiridião Amin. Vossa Excelência pode votar? Deixa eu aproveitar que nós estamos com um quórum de 63 senadores votando, 64. Eu queria pedir atenção de todos os senadores e senadoras que estão participando desta votação. Nós teremos ainda, no dia de hoje, a votação de uma medida provisória e a votação de uma proposta de emenda constitucional. E eu queria pedir atenção dos senadores que estão votando no projeto de lei complementar 234, que pudessem permanecer ainda acompanhando a sessão, os que estão presentes e os que estão no modo semipresencial, porque nós teremos votações importantes, inclusive uma proposta de emenda constitucional que será necessário pelo menos 49 votos favoráveis ao texto. Então, era bom todos os senadores e senadoras que estão agora, 67 que já votaram, que acompanhem o desenrolar da sessão, porque nós vamos, em algum momento, solicitar a votação nominal de Vossas Excelências. Presidente, Concedo a palavra ao líder Eduardo Girão. Presidente, eu estava vendo aqui a pauta que foi divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa desde a última sexta-feira, como o senhor tem feito, sempre com muito rigor, divulga a pauta na sexta do que vai ser votado. Eu não encontrei essa PEC 66 aqui. E eu acho, senhor presidente, temerário que se inclua extra pauta uma proposta de emenda à Constituição com o plenário, a grande maioria dos senadores fora. Ou seja, excluindo o debate necessário ao processo democrático. Então, o que eu gostaria de fazer um apelo para o senhor, já que não está na pauta, e conversando aqui com alguns senadores, senhor presidente Davi, PEC nós nunca votamos de forma remota, só teve um caso, que foi quando o senhor era presidente na época da Covid, e nós tivemos aquela emergência, né? Então, assim, votar PEC de forma remota no último dia do recesso, no apagar das luzes, uma matéria que vai ter um impacto que muda tudo o que foi feito pelo Senado Federal há 2 anos. O senador Carlos Portinho foi o relator, trabalhou bastante e agora vem algo da Câmara ontem à noite, totalmente diferente. Eu não vou nem entrar no mérito aqui porque não tem nem como ler. Não dá para ler as coisas de última hora aqui e botar digital. Então, eu faço um pedido para o senhor, que o senhor está com a intenção de colocar essa PEC 66, fora da pauta, extra pauta, que o senhor possa colocar no primeiro dia que a gente voltar, depois do recesso, coloca na primeira semana. Estaremos aqui, estudada a matéria, para a gente não ser atropelado, né? Então, eu faço esse pedido à Vossa Excelência, se é que o senhor vai manter, aliás, vai manter não, vai incluir uma PEC que não estava na pauta. Isso é muito sério, porque é uma proposta de emenda à Constituição, senhor presidente. Senador líder Eduardo Girão, é até importante o questionamento levantado por Vossa Excelência e que eu reconheço também importante para a reflexão dos nossos colegas senadores e senadoras. E na condição de presidente do Senado, eu queria fazer uma ponderação. A proposta de emenda constitucional não foi incluída na sexta-feira, como de praxe, por conta de que essa proposta de emenda constitucional foi deliberada no dia de ontem, na Câmara dos Deputados, e foi encaminhada para cá, por se tratar de um tema importantíssimo para o municipalismo brasileiro, e por que não dizer para os estados brasileiros, que é a possibilidade dos municípios terem
fôlego orçamentário e financeiro adequado para enfrentar as dificuldades que nós estamos vivendo hoje, do ponto de vista também da arrecadação. Não quero entrar no mérito, porque nós teremos a oportunidade de discutir o mérito da proposta de emenda constitucional. Mas esta presidência vai decidir a inclusão da proposta de emenda constitucional no momento adequado, também, líder Eduardo Girão, com base em um requerimento assinado por 71 senadores ou representados pelos seus líderes partidários com o número de 71 senadores. E eu vou submeter esse requerimento de calendário especial à deliberação do plenário. Esta presidência não vai incluir uma matéria tão importante sem seguir o regimento e tendo o amparo do regimento das lideranças que protocolaram o requerimento, que eu vou ler no momento adequado, para que nós pudéssemos incluir esta pauta. Então, a presidência não vai incluir de ofício ou como uma maneira unilateral. Eu vou submeter o requerimento apresentado de calendário especial para deliberação no dia de hoje. Já que Vossa Excelência está certo, ela não estava pautada como de praxe por esta presidência. Eu reconheço a manifestação de Vossa Excelência, peço para Vossa Excelência a compreensão que esta presidência colocará em deliberação o requerimento apresentado pelos líderes e nós vamos acompanhar a votação dos senadores e das senadoras se desejarão incluir ou não na reunião de hoje a votação da PEC. Se o requerimento de calendário especial de inclusão extra-pauta da proposta de emenda constitucional 66 for rejeitado, obviamente que esta presidência não colocará para submeter ao plenário do Senado, porque o requerimento foi rejeitado. Se o requerimento de inclusão de calendário especial e de inclusão de extra-pauta for aprovado, eu vou me submeter ao regimento do Senado Federal. Então, eu queria pedir a compreensão de Vossa Excelência, mas eu reconheço que a ponderação de Vossa Excelência é pertinente, porque coloca à luz a um assunto muito importante. Um assunto relacionado à condição dos municípios brasileiros de quitarem suas dívidas com precatórios e os estados da mesma maneira. E também a inclusão das questões previdenciárias, que foi um avanço gigantesco proposto pela Câmara dos Deputados e que eu reconheço que é o que está asfixiando a condição dos municípios e dos estados brasileiros de cumprirem com as suas obrigações. Não, tranquilo, presidente. Só para fazer um pequeno contraponto, não estamos entrando no mérito ainda, mas apenas para dizer que saiu daqui como município. Agora essa PEC, que não tem outro nome para se dar, é a PEC do calote, ela vem com um monte de jabuticaba, como gosta de dizer o presidente Lula, né? Vem com jabutis, que vai dar um cheque em branco. Por isso que eu acho que tem que ter cautela. Um cheque em branco para o governo federal gastar fora do arcabouço fiscal no ano eleitoral. É só essa ponderação. Os municípios, ok. Se for para votar o texto do senador Carlos Potinho, que nós votamos há 2 anos aqui e aprovamos, eu voto sim para os municípios. Mas aqui a história é outra, completamente diferente, e os senadores precisam saber exatamente, até para ler. Ninguém tem condição de ler exatamente o que a gente está recebendo aqui aos 47 minutos do segundo tempo. A lista de inscrição, eu queria consultar o senador Espiridião, a mim, e o senador Oriovisto, que solicitaram pela ordem, se é relacionado à matéria que nós estamos deliberando ou é relacionado à inclusão a partir de um requerimento de quebra de calendário sobre a PEC 66. Senador Espiridião, a mim, pela ordem de Vossa Excelência. Com a palavra, o senador Espiridião, a mim. Bom, se o senhor me liberou, eu vou falar. Primeiro, presidente, a sessão está em andamento e eu quero, em primeiro lugar, dizer que voto com muita satisfação a favor do projeto de lei 234, muito bem relatado pela senadora Leila. Segundo, eu
desejo, pela ordem, tratar de um outro assunto. Mas aí sobrevém a questão da PEC 667. Eu estou recebendo aqui a informação, e peço que confira, que houve a decisão do ministro Alexandre Moraes validando o decreto do IOF. Não sei se Vossa Excelência tem essa confirmação. O ministro Alexandre Moraes validou o decreto do presidente da República sobre o IOF. O senhor lembra? Eu me lembro, Vossa Excelência, praticamente, logo depois de a Câmara ter votado, submeteu ao plenário do Senado e nós votamos. Nós votamos a favor do decreto legislativo que se insurgia contra a transformação de um imposto que é regulatório num tributo arrecadatório. E agora estou sendo... A mídia está informando que o decreto foi validado pelo ministro Alexandre Moraes. Isso eu acho que merece uma avaliação da mesa do Senado, para que uma vez que o projeto foi submetido aqui à votação em regime de urgência. Eu lembro bem que o senador Jacques Wagner tentou entrar com um requerimento e não conseguiu. E nós votamos e deliberamos. Agora, uma decisão monocrática considera que o decreto presidencial estava de acordo com a Constituição, não obstante todos saibamos que o decreto contém essa mudança de conceito de imposto regulatório para imposto arrecadatório, e agora nós vamos votar uma PEC sobre precatórios sem passar pela Comissão de Justiça. Eu acho que é um excesso de precipitação de nossa parte. Eu sou a favor da PEC que trata dos precatórios, mas não sei o texto dela. Eu me sinto impedido de votar. Só que eu coloco esse problema, devolvo o problema da votação e já manifestei a nossa líder, nossa querida líder Tereza Cristina, que eu tenho dúvida, votar uma PEC sem passar pela Comissão de Justiça. Sem pandemia, a última vez que isso aconteceu foi o orçamento de guerra, como se dizia, o orçamento... Vamos tratar o orçamento da pandemia num momento, obviamente, excepcional. Então, antes de tratar da questão de ordem que me moveu, pela ordem que me moveu, eu faço essa reflexão e devolvo a palavra agradecendo a Vossa Excelência e me inscrevendo para, pela ordem, falar de um outro assunto quando for possível. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Espiridião Amir. Senador, pela ordem, senador Oriovisto Guimarães. Pela ordem também, presidente, oportunamente. Para discutir, presidente, essa questão da 66, por favor, pela ordem. Vai ter um momento oportuno de discutir a PEC 66. Nós estamos votando ali. Só para posicionar rapidamente, a OAB de Minas Gerais, juntamente com a OAB de outros estados, tem um relatório em vários pontos questionáveis da PEC 66, que eles estão pedindo que nós possamos ouvir mais, inclusive os advogados, para essa votação. Trago o pedido do presidente da OAB de Minas Gerais, Gustavo Chalfun, me enviou um relatório muito extenso, profundo sobre esse assunto, com a preocupação dos advogados da OAB em relação ao texto como está, e eles propõem colaborar com o Senado em melhorar o texto e buscar alguns pontos que sejam de maior convergência, inclusive para as partes todas envolvidas, presidente. É um posicionamento oficial da OAB que eu acredito o parlamento poderia ouvir. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu estou com a palavra. Com a palavra o senador Oriovisto Guimarães, pela ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Está me ouvindo, senhor presidente? Perfeitamente. Muito bem. Senhor presidente, eu queria
aproveitar esse momento em que o Supremo acaba de decidir contrário ao Parlamento brasileiro, dando razão ao governo federal no que diz respeito a usar o IOF não como imposto regulatório, mas sim como imposto arrecadatório. Há apenas um ganho parcial, onde ele reconhece que no risco sacado o governo extrapolou. Mas eu queria chamar a atenção, senhor presidente, dessa coisa horrível que são as decisões monocráticas. Senhor presidente, nós já aprovamos aqui nesse Senado uma PEC de minha autoria, a PEC 8, em que ficou muito claro que nós queremos que o Supremo decida como órgão colegiado. O que aconteceu no dia de hoje? Um homem sozinho, ministro Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, disse à nação brasileira: eu sozinho posso mais que 513 deputados, que 81 senadores e do que a presidência da República. A minha palavra é o fim da polêmica. Eu decido tudo. Nós temos 11 Supremo Tribunais Federais. Não é possível que nós vamos continuar aguentando isso eternamente, essas decisões monocráticas. Será que essa decisão teria sido a mesma se fosse decidido esse assunto no plenário do Supremo? Sinceramente, eu acredito que não, que nós teríamos ganho a causa. Não é possível que a Câmara dos Deputados continue engavetando a PEC que pede o fim das decisões monocráticas, sem tirar nenhum poder do Supremo, pelo contrário, dando poder ao Supremo, deixando o Supremo numa situação melhor do que essa situação de ter que decidir por um homem só. Eu quero lastimar profundamente o quanto o Congresso se apequena hoje e o quanto a República se apequena hoje, porque um homem sozinho pode mais que todo mundo. Senhor presidente, dito isso, eu queria dizer que essa PEC, por mais importante que seja, por mais que beneficie municípios, por mais que seja importante, tem dois problemas seríssimos com ela. Primeiro, que nós insistimos que a lei pode revogar a lógica. Quando se trata de déficit primário, quando se trata de déficit nominal, é uma conta de menos, é quanto arrecada menos quanto que gasta. O resultado pode ser negativo ou positivo. Não adianta fazer lei dizendo tal gasto conta, tal gasto não conta. Todo gasto necessariamente conta. E o mercado leva em conta essa lógica óbvia, que é receita menos despesa. Agora, quanto ao modo, senhor presidente, eu tinha grandes esperanças que com a sua volta à presidência desse Senado, nós não teríamos mais essa situação esdrúxula de termos que ser carimbadores daquilo que a Câmara decide. Votar um assunto dessa importância, sem passar pela CCJ, votar um assunto dessa importância, sem ler sequer a PEC, sem poder saber dos detalhes que foram incluídos lá na Câmara, realmente, senhor presidente, é renunciar à pouca importância que ainda temos nesse país. É isso, senhor presidente. Eu lhe faço um apelo que não coloque em votação sequer o requerimento de urgência para esse assunto. Não faz sentido. Muito obrigado. Senador Everton, Vossa Excelência deseja... senador Randolfo Rodrigues, pela ordem. Presidente, é breve, é porque nós estaremos daqui a pouco votando o projeto de lei complementar 234, que é a grande conquista da história do esporte brasileiro do último período. E o plenário do Senado, as tribunas do Senado, presidente, está repleto de lideranças da história e do orgulho do esporte brasileiro de ontem e de hoje, e eu diria de sempre. Então, queria fazer o registro da presença, primeiro, na tribuna de honra do Senado, da
de uma das heroínas do vôlei brasileiro, a nossa querida Ana Moser, que também foi nossa ministra do esporte do governo do presidente Lula. Eu queria fazer a presença também em plenário do nosso querido Orlando Silva, que levou essa matéria lá na Câmara dos Deputados, também foi ministro do esporte do governo brasileiro. O registro também de Rui Campos, de Estevão Lopes, Rafael Lani, Caio Bonfim, esse cidadão que tem muitas virtudes, herói do vôlei brasileiro, do vôlei de praia brasileiro, Emanuel Rego, e entre outras várias virtudes, tem também a virtude de ser o companheiro, o marido da companheira Leila do vôlei, que também junto é outro orgulho também do vôlei nacional. E junto com isso, vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Registro também do senhor Ricardo Vidal, do senhor Davi, da Confederação Brasileira de Vela, do senhor Vlamir, presidente da Confederação de Atletismo, da minha querida vice-líder Laura Carneiro, também dedicada à causa do esporte. Enfim, presidente, eu queria fazer somente esse registro desses heróis do esporte nacional que estão presentes aqui desde o dia de hoje, desde o dia de ontem, melhor dizendo, para abrilhantar e para coroar esse momento histórico para o esporte brasileiro. Presidente, pela ordem, só para sequenciar aqui as homenagens feitas pelos... Eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência já já. Pronto. Pela ordem, o senador líder Everton. Senhor presidente, eu tenho aqui pela ordem, mas eu gostaria de me somar aqui à fala do senador líder Randolph, o reconhecimento aqui a todos que já foram feito aqui o registro de forma presencial, mas também todos que estão nos assistindo, que são sabedores e conhecedores do que da importância que nós temos que ter para o esporte brasileiro. Eu falava agora há pouco ali dentro, quando eu olhei de forma muito firme a senadora Leila defendendo esse projeto, e antes de entrar lá na sala do presidente, o meu amigo, sempre presidente e deputado ministro Orlando, eu conversava com eles, deputada Laura, e falava e lembrava que se tem duas pautas que você não pode, de maneira alguma, andar desassociada da educação, é a cultura e o esporte. O esporte e a cultura. Se nós compreendermos isso, e isso vai fluir para daqui a pouquinho a gente começar a perceber que quanto mais se investiu no esporte, mais se investiu na cultura, menos problemas nós vamos ter nos presídios, com a violência urbana e aí com tudo que nós temos aí instalado. Claro que é um processo de construção, então eu quero parabenizar e dar aqui as minhas homenagens, senador Randolph, à nossa senadora Leila, que conduziu de forma muito forte aqui dentro, junto ao líder Jacques Wagner, junto ao líder Randolph e todos aqui dessa casa que compreenderam a importância. O senador Randolph pediu para também incluir aqui nos registros o nosso Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, que está aqui presente, Rosiane Estrela e todos os dirigentes. Mais uma vez, viva o esporte brasileiro e parabéns. Aqui nós vamos fazer também toda uma força-tarefa hoje para votar PEC 66, para atender os nossos prefeitos, os nossos dirigentes municipais que estão lá embaixo, quase fechando a porta e precisam do apoio do Congresso Nacional e do governo. Essa PEC é importantíssima, presidente Renan, para que se possa dar aí esse fôlego e dar condição para que o nosso gestor possa tocar a sua municipalidade. E, por último, eu quero pedir, presidente, por conta do prazo, que o senhor inclua, logo no final, o requerimento aqui da sessão, o requerimento extra-pauta do 562/2025. Ele atingiu as assinaturas necessárias, ele é do senador Eduardo Gomes, e ele requer uma sessão especial agora no dia 10 de setembro, para comemorar os 20 anos de fundação do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura. Ele tem como missão central promover a integração das escolas de magistratura, viabilizando a troca de experiências, compartilhamento de boas práticas, debate
relevantes do aperfeiçoamento da magistratura estadual. Então, isso é um pedido do Colégio de Magistraturas do Brasil, já temos aqui esse requerimento, vamos fazer essa sessão especial e gostaria de pedir a Vossa Excelência que apreciasse também esse requerimento. Era isso, presidente. Pela ordem, senador Eduardo Girão. Pela ordem. Presidente, rapidamente... Seguida, senadora líder Tereza Cristina. Apenas para saudar também a presença do Emanuel, Deus conosco aqui, né? Quero saudar a presença dele aqui nessa aprovação importante que nós vamos fazer, acredito que por unanimidade, para o esporte brasileiro, mas também queria registrar a presença de 2 deputados, amigos, irmãos, que dedicam bastante à causa do esporte e outras, que é o Luiz Lima, que ele tem o mesmo nome, Luiz Eduardo, né? Mesmo nome meu, né? Seja bem-vindo, e o Maurício Souza, né, o Maurício do vôlei, que a gente fica muito feliz, deputado que tem feito um grande trabalho. Sejam muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal. Pela ordem, senadora Tereza Cristina, em seguida, Tereza Leitão. Presidente, somente para colocar o voto sim do PP, eu não estava aqui, então colocar também, por favor, o voto sim, cumprimentando aqui a senadora Leila e falando da satisfação de ver, finalmente, esse projeto aprovado. Parabéns pela resiliência, persistência, por uma coisa tão boa para o esporte brasileiro. Conceda a palavra à senadora Tereza Leitão. Obrigada, presidente. Meu assunto é outro, mas, sem sombra de dúvidas, o rol de apartes que ocorreu agora tem muita relevância, tanto a questão do projeto do esporte, da Lei Geral do Esporte. Eu, como educadora, tenho que aplaudir, porque o esporte de base, ele leva muito nossos jovens e adolescentes, né, senadora Leila, a ter a jornada, a chamada segundo turno, que nós também sabemos da sua importância, e, ao mesmo tempo, a PEC, que eu espero que seja votada hoje, a PEC 66, para alívio e para satisfação de todos os prefeitos que estão acompanhando. Mas, nessa última sessão do Senado, e com esse plenário tão florido, com tantos visitantes, eu não queria deixar passar para fazer um registro, que é o outro lado da ponte, o outro lado da ponta do que nós estamos debatendo aqui, que diz respeito ao programa Bolsa Família, o maior programa de inclusão jamais visto aqui no Brasil. Eu quero compartilhar com todos vocês os resultados de um estudo da The Lancet, reconhecido como um dos principais veículos de divulgação científica em saúde pública, que revelou que o programa Bolsa Família evitou, entre 2004 e 2019, mais de 700 mil mortes e 8 milhões de internações hospitalares, com efeitos especialmente significativos entre crianças menores de 5 anos, da primeira infância, portanto, e idosos com mais de 70. Além disso, a pesquisa mostra que a mortalidade infantil caiu 33% e internações de idosos acima de 70 anos foram reduzidas pela metade, graças ao Bolsa Família. Os pesquisadores avaliaram dados de 3.671 municípios, representando mais de 87% da população brasileira. Quero saudar os pesquisadores Rômulo Paz, do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Daniela Cavalcante, da Universidade Federal da Bahia, David Racela, da Universidade de Barcelona, que conduziram essa pesquisa, intitulada Efeitos do Programa Brasileiro de Transferência Condicionada de Renda na Saúde ao longo de 20 anos e projeções até 2030. Um estudo retrospectivo de análise e modelagem. A análise mostra que o Bolsa Família não apenas aliviou as dores da pobreza, mas promoveu melhorias reais e sustentáveis na saúde do nosso povo. Muito obrigada, senhor presidente. Senador Jaime Bagatoli. Obrigado, presidente. Quero parabenizar
senadora Leila. Dizer para você, senadora, que isso é importante, igual nós já colocamos, no lar do idoso, na criança e no adolescente, poder passar parte do imposto de renda, mesmo que for um percentual pequeno. Eu peço aos empresários, às pessoas na declaração de imposto de renda, que escolha essas instituições para fazer o repasse, porque é muito mais fácil chegar direto nas instituições do que quando chega no governo federal, para que depois esse dinheiro for repassado. Parabéns, senadora, sucesso, e o esporte só é saúde e vida e tira muitas crianças da rua. Obrigado. Gostaria de aproveitar e registrar a presença no plenário do Senado Federal do nosso querido amigo e presidente da Câmara dos Deputados, presidente Hugo Mota. Seja bem-vindo, presidente. Convidar a Vossa Excelência para se juntar a nós aqui na mesa dos trabalhos. Uma presença ilustre. Queria consultar o plenário, nós temos uma lista de 35 senadores e senadoras inscritos para seu pronunciamento. Vou encerrar a votação. Muito bom. Posso encerrar a votação? Deve. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 74 senadores, não nenhum. Está aprovado o projeto com as emendas número 1 a 3 de redação. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra pauta. Proposta de emenda à Constituição número 66 de 2023, de autoria do senador Jader Barbalho e outros senadores, que altera a Constituição Federal, o ato das disposições constitucionais transitórias e a emenda constitucional número 113 de 2021, a fim de instituir limite para o pagamento de precatórios pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e de estipular novo prazo de parcelamento especial de débitos dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com os seus regimes próprios de previdência social, e dos municípios com o regime geral de previdência social e da outras providências. Peço a atenção do plenário. Gente, uma salva de palmas pro Davi. Eu queria a atenção do plenário.
Eu gostaria de pedir, por gentileza, a atenção do plenário para me fazer a leitura do requerimento que foi apresentado à mesa. Foi apresentado o requerimento número 571 de 2025, de autoria dos líderes, que solicita calendário especial para a votação da proposta. A presidência submeterá o requerimento de calendário especial à votação simbólica. Senhor presidente, pela ordem, só para registrar meu voto. Não deu para digitar aqui. Obrigado, senhor presidente. Ficará registrado e consignado. A relatora está aqui, ela acompanhou o voto de Vossa Excelência nesta matéria. Obrigada. Eu vou colocar em votação o requerimento. Vou submeter o requerimento à votação simbólica. Peço a atenção do plenário. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a proposta de emenda constitucional número 66 de 2023 passa a tramitar com calendário especial e será submetida à deliberação na sessão deliberativa de hoje. Registro os votos contrários do senador Mourão e senador Girão. E o contrário também da senadora Damares. Deixa eu fazer uma informação do plenário. Senador líder Carlos Viana, nós ainda vamos deliberar uma medida provisória que estava pautada para hoje e nós incluirmos a medida provisória 1293 porque o prazo de vigência da medida provisória se expira no período do recesso branco e trata do soldo dos militares, presidente Mourão. E por solicitação de Vossa Excelência, a presidência incluiu a matéria na votação no dia de hoje. Presidente, pela ordem. Pela ordem, líder Eduardo Girão. Primeiro, saudar a presença do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, aqui no plenário do Senado Federal, mas, ao mesmo tempo, aproveitar a presença dos dois aqui. Presidente da Câmara, presidente do Senado, o senhor presidente Davi, presidente do Congresso Nacional. Acabamos de ser surpreendidos, pelo menos de nossa parte, alguns senadores aqui e a população brasileira, sobre a decisão monocrática do ministro Moraes com relação ao decreto do IOF. Eu pergunto para os senhores presidentes reunidos aqui, um momento ímpar desse, o Senado e a Câmara, o Congresso vão ficar inertes em relação a uma votação que nós fizemos aqui, 513 deputados, 81 senadores. O Congresso vai aceitar isso dessa forma? Qual vai ser a resposta para a população brasileira de algo que é nossa prerrogativa, de que é o trabalho que a gente se propôs a fazer? Eu gostaria de saber, senhor presidente, que o recesso começa amanhã. E eu acredito que, se nada for feito em relação a uma reação a essa invasão de competência, de uma decisão soberana nossa, é melhor estabelecer o recesso prolongar até o ano que vem. Faz o recesso até o ano que vem. Porque o que adianta o Congresso, o que adianta o Senado, o que adianta a Câmara, com todo respeito aos presidentes? Faço essa pergunta com muito respeito, senhor presidente. Se me permite uma parte, senhor presidente. Realmente, aproveitando essa ilustre visita do nosso presidente da Câmara, não é só a questão das decisões monocráticas, é também, senadora Damares, como a senhora falou agora, a anistia. Porque num sistema que há freios e contrapesos,
Se há uma violação das nossas decisões pelo STF que tem acontecido constantemente, nós temos que dar a resposta aqui no Congresso. É freio e contrapeso. Vai decidir por decisão monocrática, sem ouvir o seu próprio colegiado, no caso do IOF, o ministro Alexandre de Moraes, sem respeitar 513 deputados, 81 senadores que representam o povo que foram eleitos e os seus estados? Então tem que ter uma resposta. Está lá na Câmara. Que pelo menos tenha que um ministro consultar o seu colegiado. Porque senão democracia aqui não é. Porque o princípio da democracia, da separação de poderes, nos dá a função legislativa. Se houvesse inconstitucionalidade, ela seria, na verdade, em pegar um imposto que é regulatório e transformar no imposto arrecadatório. Isso é básico. Qualquer estudante de direito sabe. Não precisa ser ministro. Agora, se ele acha que tem a vontade acima do parlamento, o parlamento tem que dar uma resposta. Presidente Hugo Mota, com todo respeito a Vossa Excelência, e não à toa tenho certeza que Deus lhe trouxe aqui hoje, tem que dar uma resposta. E se precisar outra, tem outra lá. Tem mais de 3 projetos ou 4 que nós aprovamos aqui e mandamos, que ajuda no sistema de freios e contrapesos. Inclusive a própria anistia. Porque o Congresso está sendo desafiado a todo momento. E, às vezes, a gente tem que estressar uma negociação, e isso a gente está vendo agora, para trazer todos à mesa. Não fizemos isso antes, temos que fazer agora. Aliás, o senador Renan, ao lado, eu estou olhando e lembrando, né? É um caos conhecido. Vossa Excelência rasgou uma intimação. Às vezes é assim que tem que ser feito. Tem que peitar para chamar na mesa. Agora, a gente vai se conformar? Amanhã a gente aprova hoje aqui a lei de incentivo ao esporte. Vai lá o ministro, dá uma canetada sozinho e diz, não, essa lei não vale não. E a gente vai se conformar com isso? Então, com todo respeito, o maior respeito a essa casa, mas a gente também precisa defender essa casa. Defender a democracia, defender a divisão dos poderes, cada um no seu quadrado e nas suas funções. Obrigado, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Eu sei que talvez seja delicado, porque o nosso deputado e futuro senador, não sei ainda, está aqui visitando a gente, comemorando o projeto do esporte, mas eu também não poderia deixar aqui, presidente, nós estamos votando uma PEC agora 66, que um dos itens é exatamente em função de uma decisão do Supremo. O Supremo tem decidido que várias despesas estão fora do arcabouço fiscal, como fez várias coisas, inclusive agora, o reembolso dos aposentados e pensionistas, com agora o salário maternidade, tem uma série de decisões que aí não precisa mais de orçamento, o Supremo decide tudo. Então, eu faço das palavras aqui dos meus colegas também as minhas palavras, presidente. Senador Jaime, 1 minuto, por gentileza. Obrigado, presidente. Eu quero aqui, senadora Damares, nesse momento, parabenizar mais uma vez a senhora por essa excelente, como é que eu vou dizer para vocês? O que nós tivemos hoje na sua comissão foi de chorar para quem assistiu e viu pelo Brasil. Quero dizer aos senhores senadores e aos senhores deputados federais. No meu estado, são 10 crianças, onde 2 pais estão foragidos, depois de ficar 9 anos na cadeia. 9 meses presos, e agora foram condenados a 14 anos de prisão. Pelo rei Alexandre de Moraes. É o rei, que ele está, ele não está assim, ele não se compara a Deus, ele está acima de Deus. Quero dizer para vocês, nós temos 2 presidentes agora aqui na nossa casa aqui. O presidente Davi Alcolumbre e o presidente Hugo Mota. Os outros 2 presidentes foram omissos em não colocar essa anistia em votação. Eu espero que vocês coloquem essa anistia em votação. Apesar
que o rei da toga é capaz de cancelar isso também. Porque essa situação do IOF, eu quero que fique claro para o povo brasileiro. Eu nem vou falar como político, mas como empresário, como cidadão comum. É vergonhoso o que está acontecendo aqui nesse Senado aqui. É vergonhoso. Isso aqui não precisa dar recesso até dia 5. Vamos todo mundo para casa. Eu concordo em ficar o restante do mandato sem precisar vir aqui, porque não há necessidade de votar. O que for votado aqui, nessa casa e da Câmara dos Deputados, vai ser nulo pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Eu tenho... O relator está aqui na tribuna. Eu vou conceder a palavra ao senador Jacques Wagner. Não, eu vou para a tribuna. Eu só ia falar sobre o tema que estavam falando. Não, então eu concedo a palavra para Vossa Excelência pela ordem também. E em seguida, vou designar Vossa Excelência relator da proposta de emenda constitucional número 66. Não, apenas eu queria esclarecer que essa matéria, que agora teve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela, na verdade, teve conflito entre dois poderes. Não se trata aqui de anular a decisão deste Congresso Nacional. E eu estou muito à vontade, presidente Davi, porque mesmo como líder de governo, quando o presidente Rodrigo Pacheco propôs a emenda constitucional do voto monocrático, eu votei com a minha consciência e votei a favor da emenda, ajudando a aprová-la. Então, estou lembrando isso, apesar de ser líder do governo. Então, estou lembrando isso só para dizer que há dois entendimentos. O presidente entende que a prerrogativa é dele. Este Congresso Nacional entendeu que o presidente exorbitou na sua competência. Foram ao Supremo Tribunal Federal para dirimir. Na verdade, o governo foi ao Supremo Tribunal Federal para perguntar, e não para se insurgir contra o PDL, para perguntar se era constitucional a atitude do presidente. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que é constitucional, é prerrogativa, apesar de ter aprovado não integralmente o decreto da Presidência da República, porque retirou o risco sacado. Então, é evidente que os colegas têm todo o direito, a casa aqui é do contraditório, mas eu só queria lembrar que houve um conflito entre dois poderes. E o terceiro poder foi chamado para fazer uma arbitragem. Não se trata de anular a competência do Congresso, se trata de dirimir um conflito de interpretações sobre o que é o decreto sobre o IOF. Então, evidente, o Congresso, por sua maioria, entendeu que exorbitou-se. A Presidência da República, digo, o governo, entendeu que não exorbitou. Alguém precisa arbitrar. E foi-se ao Supremo Tribunal, que é a casa protetora, defensora da Constituição brasileira. Eu entendo a insurgência de vários colegas aqui, mas eu só estou dizendo que toda vez que surgir uma disputa de interpretação, alguém terá que dirimir. E, nesse sentido, a única instituição que pode dirimir é o Supremo. Era só para esclarecer, respeitando o direito do contraditório e, eu diria, da insurgência que foi feita aqui. Eu não acho que o Supremo está tirando as prerrogativas do Congresso Nacional, mas, repito, no caso de um contraditório, ele foi provocado a se posicionar. Ele precisa se posicionar. Senador Wagner, Vossa Excelência me perdoe, o senador Esperidião a mim pediu pela ordem aqui, para cumprir que, como ele está no modo semipresencial, eu vou conceder como último escrito a palavra para ele, em seguida faço a designação de Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Esperidião a mim. Presidente, em primeiro lugar, eu queria registrar o meu voto. Eu estava desabilitado naquele momento, a informação que eu recebi, então eu quero
registrar o meu voto contrário ao requerimento de urgência. A resposta que eu tive foi esta: desabilitado. Mas não posso deixar de fazer um comentário a propósito deste assunto, que é a decisão do ministro Alexandre Moraes. Em primeiro lugar, quero manifestar mais uma vez de público o meu profundo respeito ao senador Jacques Wagner. Corajosamente, dando uma demonstração de democrata, ele votou a favor da proposta de emenda à Constituição, que aprovamos aqui com 52 votos contra a vigência imediata de decisões monocráticas. Ele tem autoridade moral para falar sobre esse assunto. Não tem autoridade moral para falar sobre esse assunto a Câmara dos Deputados, que está desde 2023 sobranceiramente sentada sobre esta PEC. Portanto, o que nós estamos assistindo, a quem estamos assistindo? O senador Jacques Wagner tem razão. O Senado deliberou, a Câmara de vez em quando ameaça, às vezes volta atrás, e não delibera sobre esse assunto, e as decisões monocráticas fazem isto mesmo. Derrubam o que 383 votos lá e a unanimidade aqui decidiu a respeito do projeto de decreto legislativo sobre o IOF, com o inteiro empenho de Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre. Foi o senhor que trouxe o projeto para cá, passou por cima do requerimento do senador Jacques Wagner, botou em votação e nos fez pensar que nós podíamos decidir. E, finalmente, quero dizer, como estudante de Direito, me formei há 55 anos, vai fazer 55 anos. Eu aprendi, naquela época, senador Renan, que era a tal de Magna Carta. Lembra da Magna Carta? 1215, há 810 anos, na Inglaterra, nasceu o parlamento para impedir que o rei criasse ou aumentasse impostos apenas com a sua vontade. Naquela época, eram os ricos que pagavam impostos. Agora, quem paga mais imposto é o mais pobre, porque nós temos um sistema tributário regressivo. E a cada 37 dias temos tido majoração de imposto no Brasil, nesses 2 anos e meio. Portanto, agora está ardendo no Senado, presidente Davi, é com Vossa Excelência. Foi Vossa Excelência que botou para votar em regime de urgência. Eu votei a favor. A Câmara também votou em regime de urgência, 383 votos. E isso tudo foi dissolvido por uma decisão monocrática, não foi do Supremo. O Supremo nós respeitaríamos. O colegiado falou. Ele ainda foi árbitro. Ontem, o ministro Alexandre Moraes foi árbitro. O que pensa o Congresso, o Senado, a Câmara e a Presidência da República para eu decidir? Não entraram em acordo, ele tomou a decisão e, como professor de Direito Constitucional, esqueceu a Magna Carta. A Magna Carta que nasceu, e com ela nasceu o Parlamento. A vontade do rei ou do presidente da República prevalece mesmo quando se trata de arrecadar impostos. Porque o que o decreto do presidente da República fez e faz para o IOF é arrecadar impostos para tapar buraco do caixa em 2025 e 2026. Eu vou dormir muito preocupado, mas acho que Vossa Excelência, como presidente do Senado, nós todos senadores, e os deputados federais e o presidente da Câmara, deveremos todos refletir com humildade e com realismo a respeito disso. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao senador Jacques Wagner para proferir o parecer de plenário sobre a proposta de emenda constitucional número 66. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando todos os colegas senadores e senadoras, passo a ler o relatório e, para poupar a todos, passo a ler a partir da análise. Trata-se da proposta de emenda à Constituição número 66, 2023, já descrita anteriormente. Os requisitos de admissibilidade referentes à constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa encontram-se plenamente cumpridos. Quanto à constitucionalidade, a PEC observa a competência da União para dispor acerca de parcelamentos especiais, sejam eles previdenciários ou gerais, do regime jurídico de precatórios, de desvinculação de receitas, de normas gerais de correção e juros aplicáveis às condenações da Fazenda Pública e de marcos fiscais. Cumpre também competência legislativa do Congresso Nacional, nos termos do artigo 48 da nossa Constituição. Ademais, não se vislumbra no conteúdo da proposição qualquer violação às cláusulas pétreas dispostas no parágrafo 4º do artigo 60 da nossa Constituição Federal ou as demais disposições constitucionais materiais. Não há ainda qualquer hipótese formal que impeça sua discussão e deliberação. Quanto à regimentalidade e à técnica legislativa, não há qualquer afronta ao RISF ou às disposições da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Ainda quanto à juridicidade, a proposição inova o ordenamento jurídico e é dotada de abstração, generalidade e coercitividade. Avança-se, então, ao mérito desta PEC. Em relação ao novo regime jurídico para o pagamento de precatórios, trata-se de uma grande conquista para todos os entes subnacionais, sejam os municípios, os estados ou o Distrito Federal. Não é à toa que esta casa está repleta de lideranças dos nossos queridos municípios, lideranças de prefeitos e prefeitas. Os limites instituídos a partir do parágrafo 23 do artigo 100 da Constituição Federal permitirão que os entes tenham previsibilidade sobre quanto precisarão pagar com precatórios em cada exercício e, tão importante quanto a isto, também permitirão uma maior destinação de recursos para as áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública. Além disso, o novo regime jurídico traz consigo garantias para o pagamento tempestivo dos precatórios, tanto através de linhas de crédito específicas abertas pelas instituições financeiras estatais da União, como também pela responsabilização dos gestores que não mantiveram os pagamentos em dia a partir das disposições das leis de responsabilidade fiscais e de improbidade administrativa. A fixação do índice de correção e juros dos precatórios da União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o menor valor entre a Selic e o IPCA, mais 2%, calculado de forma simples, é uma importante conquista para a administração pública brasileira, pois garante que as dívidas dos precatórios não cresçam de maneira exorbitante e comprimam cada dia mais os orçamentos de áreas prioritárias para a população. A PEC também confere uma oportunidade única para a regularização das dívidas previdenciárias dos estados, Distrito Federal e municípios com seus regimes próprios de previdência social e com regime geral de previdência social. Abre também a oportunidade de regularização das dívidas dos consórcios públicos intermunicipais com regime geral de previdência social. O parcelamento com o RGPS será feito em 300 prestações mensais, prorrogáveis por mais 60, mediante limitação da parcela 1% da receita corrente líquida e correção e juros dados por IPCA mais 0 a 4%.
Assim, tanto o prazo de 30 anos quanto o critério para a correção e juros são absolutamente favoráveis para a garantia da saúde fiscal dos seus entes subnacionais. Esse parcelamento permitirá que inúmeros municípios regularizem suas contribuições para o RGPS e obtenham o certificado de regularidade previdenciária, necessário para recebimento de transferências voluntárias da União e para a contratação de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras federais, nos termos do artigo 7º da Lei nº 9717, de 1998. O parcelamento com os respectivos RPPS segue as mesmas linhas, com 300 prestações mensais, e está condicionado à adesão do Programa de Regularidade Previdenciária do Ministério da Previdência Social, uma importante iniciativa que visa assegurar o equilíbrio financeiro e a rigidez atuarial dos RPPS. Ainda em relação aos RPPS, o artigo 6º desta PEC corrige o problema da cobrança da contribuição para o PIS/PASEP sobre as receitas desse regime, uma vez que isso constituía uma evidente distorção, pois tais receitas devem ser destinadas exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários. A PEC também atualiza a redação do artigo 76b do ADCT para fixar a desvinculação de receitas em 50% até 2026 e 30% de 2027 a 2032, além de desvincular, nesse mesmo período, o superávit financeiro dos fundos públicos instituídos pelos municípios. Desse modo, a PEC confere flexibilidade financeira orçamentária aos gestores municipais para que eles possam dar prioridades às demandas mais urgentes da população e aos projetos estruturantes que estejam sendo levados adiante nas respectivas gestões. A PEC ainda confere uma possibilidade de parcelamento das demais dívidas dos municípios com a União por 360 meses, nos mesmos termos do PROPAG. Trata-se, portanto, de uma possibilidade de renegociação ampla que visa resolver de forma definitiva e duradoura a questão dos débitos dos municípios e dar a tais entes as melhores condições possíveis para que conduzam suas políticas públicas de atenção à população. Em relação às alterações voltadas aos marcos fiscais da União, ou seja, aqueles que alteram o artigo 165 da nossa Constituição, considero positivo o compromisso do governo de positivar no texto da Carta Magna trechos que já haviam sido discutidos no Supremo Tribunal Federal com relação ao regime do pagamento de precatórios. As despesas excluídas do teto de gastos não gerarão aumento direto de espaço fiscal, e o esforço é tão somente para dirimir ambiguidades de entendimento quanto à sujeição dos precatórios às metas fiscais de 2026, além de trazer um regime seguro e progressivo para o retorno da incorporação dessas despesas à apuração da meta de resultado primário. Esperamos, assim, encerrar as discussões quanto ao tema e retomar o regime já consagrado de apuração das metas fiscais. Ainda, durante o exercício de 2025 a 2030, até 25% do superávit financeiro das fontes de recursos vinculadas aos fundos públicos do Poder Executivo da União poderão ser destinados aos respectivos projetos estratégicos ou ao financiamento reembolsável de projetos relacionados ao enfrentamento e à mitigação da mudança do clima, a adaptação a essa mudança e a seus efeitos, bem como a transformação ecológica. Trata-se de mudança que permitirá à União fomentar projetos de grande relevância ambiental sem descuidar da sustentabilidade a médio prazo dos fundos, pois todos os financiamentos serão feitos de tal modo que, a partir de 2031,
os valores sejam devidamente devolvidos. Por fim, cumpre destacar que essa PEC é uma grande conquista do movimento municipalista brasileiro. Aqui, mais uma vez, eu cumprimento aqueles que aqui o representam e que nos acompanham. Uma trajetória de prosperidade para todos os nossos munícipes. O voto. Ante ao exposto, manifestamos pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição PEC número 66 de 2023, de autoria do senador Jader Barbalho. E no mérito, pela aprovação da PEC número 66 de 2023. É esse o relatório, o voto, e eu espero que mesmo os colegas que estejam acompanhando esta sessão virtualmente possam contribuir para a aprovação da PEC e pacificar a relação federativa no nosso país, resolvendo por prazo definitivo ou pelo menos prolongado as questões dos débitos dos estados, municípios com a União. É esse meu voto, senhor presidente. Eu quero enaltecer todos os senadores, senadoras, deputados e deputadas federais que participaram, eu diria, dessa epopeia que se conclui, espero, no dia de hoje. Parabéns a todos os prefeitos, prefeitas e as entidades que vos representam, e aproveito para cumprimentar o prefeito, presidente da União dos Prefeitos da Bahia, prefeito Wilson Cardoso, da cidade de Andaraí. Muito obrigado. O parecer é favorável à proposta. Passamos à discussão da proposta em primeiro turno. Há oradores inscritos para discutir a matéria. Concedo a palavra ao senador líder Exalci Lucas para discutir a matéria. Em seguida, Eduardo Girão, Espiridião Amin e outros senadores. Presidente, antes da lista dos oradores, se Vossa Excelência me permite, e sem embargo, obviamente, da discussão, e para atender inclusive os prefeitos que estão assistindo e vieram até essa sessão, Vossa Excelência não poderia abrir o painel para iniciar a votação, sem embargo da discussão? Não, presidente, eu discordo, com todo o respeito ao meu colega Randolph. Chegamos juntos aqui no Senado, mas, presidente... Não, eu recolho a solicitação feita pelo líder Randolph Rodrigues, mas eu vou cumprir a regra regimental. Eu vou aguardar os oradores inscritos. Eu quero apoiar o senador Rodolfo Rodrigues. Não tem já foi lido o relatório, tem um acesso. Nada impede ter o painel aberto. Senador Jaime, Vossa Excelência está escrito, eu vou retirar a lista de inscrição que ajuda. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Não, né, presidente? Aí tá jogo duro, hein? Tem que tirar todo mundo, eu concordo, tá bom? Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Presidente, primeiro, em função do acordo que foi celebrado, né, o PL vai votar favorável, ressalvado os destaques. Tem um destaque do senador do Rogério Marinho e um destaque também promovido pelo senador Girão, que faz parte do bloco. Primeiro, registrar algumas questões aí que são importantes. Primeiro ponto, a PEC. Lá na Câmara, esse processo foi para a CCJ, houve uma discussão na CCJ, criou-se uma comissão especial e foi votado normalmente. Aí chega aqui, não dá nem para ler. Né? Eu tenho aqui algumas observações, mas, evidente, se eu tivesse mais tempo, eu ia encontrar mais coisa. Então, a gente precisa ter tempo. Lógico, a gente sabe das dificuldades dos prefeitos e a gente tem que reconhecer as dificuldades dos municípios. Temos que votar sim. Agora, o que acontece aqui? É importante. Primeiro, essa PEC, quando foi lá atrás no governo Bolsonaro, aqui o discurso era com o maior calote do mundo, a PEC do calote. Essa aqui, eu perguntei ali qual é o superlativo de calote, é muito mais do que calote. Os servidores, e Brasília tem muitos servidores, pode tirar o cavalo da chuva, não vai receber mais precatório. Daqui a 20 anos, provavelmente, começa a discutir sem, inclusive com problema. Foi aprovado no Senado a Selic. Para quê? Para exatamente ter uma consistência de que tudo no Brasil será Selic. Lógico que a Selic está no 15%, não tem sentido.
Então, aqui basta para o IPCA e 2%. Perfeito. Todos vão optar por isso. Agora, eu pergunto quem já foi prefeito. Eu não fui ainda. Nem governador nem prefeito. Você tem uma dívida de 2% mais IPVA. E você tem uma outra dívida com a Selic. Qual que o prefeito vai pagar primeiro? A Selic, para ficar livre da Selic. Ou seja, vai postergar todos os pagamentos que têm juros de 2% IPVA. Então, quem tem precatório esquece, não recebe mais. Então, essa alteração da Selic vai na contramão da unificação da Selic como taxa básica de atualização monetária e juros moratórios. Esse é o discurso do governo. Então, acabou essa questão. Nós vamos ter agora correções de cada coisa, uma correção diferente. Segundo, essa questão da depreciação do valor, como eu disse aqui, né, daqui a 20 anos, com o IPCA 2% e a Selic de 15%, o cara não vai receber mais, vai ser um valor pequeno. Aqui ainda temos alguns problemas. É tanta observação. O texto da Câmara, uma hipótese de acordo direto entre o pagamento em parcela única de precatórios, em juízos auxiliares de conciliação de pagamento, condenações judiciais contra a Fazenda Estadual, Municipal e Distrito Federal. Essa medida viola o princípio da ordem cronológica de pagamento e apresenta severos riscos da impessoalidade. Isso aqui dá ao prefeito, ao governador, a possibilidade de pagar para os amigos e não pagar para outros, não obedecendo à questão cronológica. O texto da Câmara exclui as despesas com precatórios e requisições de pequeno valor no regime fiscal da União a partir de 2026 e os recoloca no ritmo de 10% ao ano a partir de 2027. A prática de excluir despesa de apuração de resultados, isso aqui é um gato, né? Não vou chamar jabuti, não, vou chamar um gato, para arrumar 12 bilhões, esse aqui trata disso. O governo está pegando a correção de janeiro a junho e colocando no ano seguinte, que acho até que tem problema, né, aí de constitucionalidade, mas tudo bem. Isso não é correto, vamos dizer assim, enfraquece a disciplina fiscal do país, constrói uma política macroeconômica inflacionária, não tenha disso. O texto da Câmara permite que as gestões municipais utilizem todo o valor acumulado até hoje em fundos públicos municipais para financiamento de política de saúde, educação, adaptação de mudanças climáticas. Tal prática é temerária, pois há fundos com finalidades diversas, inclusive o enfrentamento de eventos inesperados. Direcionar esses recursos indiscriminadamente à política pública atual, sem análise do mérito de cada fundo, compromete a estratégia de longo prazo e privilegia o gasto imediato. O texto na Câmara, no artigo 3º, a emenda constitucional número 113, encerra a uniformização da Selic, é o que eu estava dizendo aqui, como taxa aplicável da correção monetária de juros. Então, trata dos requisitórios que envolvem a Fazenda Pública Federal. Essa mudança acarreta efeito sistêmico sobre o funcionamento da máquina pública e também do Poder Judiciário. E aqui eu vou chamar alguns colegas para a gente pensar em fazer uma CPI dos precatórios. Ninguém aguenta mais esse crescimento indiscriminado de precatório. Alguma coisa está acontecendo que todo ano há um crescimento fantástico na questão dos precatórios. E isso aí é feito... Tem município que nem recorre, os municípios não recorrem, os estados não recorrem, e aí esses precatórios vão crescendo, então acho que merece aí, já foi feita uma CPI aqui alguns anos atrás, e deu muita confusão, acho que está na hora de fazer um outro. O artigo 4º da Câmara cria um parcelamento genérico de dívidas de entidades municipais com a União no prazo de 20 anos. O artigo 6º inclui na PEC uma matéria tipicamente infraconstitucional, referente à base de cálculo do PIS/PASEP. Por fim, registrar ainda que o texto da Câmara ocasiona um significativo impacto financeiro orçamentário sobre a União, porém não traz aqui a estimativa do valor. Ou seja, isso viola o artigo 113 dos atos das disposições da Constituição e pode ser suscitado, inclusive, com fundamento da declaração de constitucionalidade dessa PEC. É só alertando aqui para esses problemas que foi modificado completamente na Câmara. O texto que saiu do Senado
Não tem nada a ver com o que está aqui, que nós estamos votando hoje. Então, é óbvio que os prefeitos estão aí com razão, não tem recurso para pagar os precatórios, mas aqui os servidores aqui do DF, que tem servidor federal, local, municipal aqui, não vão receber mais precatório. Ou seja, daqui a 20 anos, provavelmente, com o valor irrisório em função dessa correção. Era isso, senhor presidente. Concedo a palavra ao próximo senador inscrito para discutir a matéria, senador Eduardo, líder Eduardo Girão. Presidente Davi Alcolumbre, senhoras senadoras, senhores senadores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham nessa última sessão, a sessão derradeira do primeiro semestre, já caminhando aí para o recesso a partir de amanhã. Olha, para começo de conversa, falando um português bem claro, não sei os demais colegas, né, e respeito a posição de cada um, isso faz parte da democracia. Mas eu me sinto desrespeitado com a matéria dessa chegando no apagar das luzes. Olha só a gravidade disso, uma proposta de emenda à Constituição. É o tipo da coisa que não pode ser banalizado. É uma proposta de emenda à Constituição do nosso país. Ela chegar hoje, algo que foi votado ontem na Câmara dos Deputados, e mudado tudo. Mudaram tudo. Mudaram o espírito do que foi feito. E eu tenho o testemunho de ter acompanhado o trabalho do senador Carlos Portinho há 2 anos. Fez uma imersão, discutiu, ouviu a sociedade, senador Carlos Portinho. Eu sou testemunha do trabalho que o senhor teve, ajudando os municípios do Brasil de uma forma responsável. Agora o Senado, depois do que a Câmara fez lá, colocando o Estado, colocando a União, a gente vai ter que votar sim, às pressas, carimbar, senador Jaime Bagatoli. Eu não sou carimbador. Eu me recuso a ser carimbador. Eu não tenho como votar a favor. Não deu nem tempo de ler. Não dá tempo de ler. Cadê o impacto? Cadê o relatório de impacto financeiro para o país, para o Brasil? Rapaz, eu vou te falar. A gente já viu muita coisa aqui. Mas uma PEC ser votada de forma remota, com plenário vazio, virtual, uma proposta de emenda à Constituição, isso é inadmissível. E aqui tem, o senador Isalci foi muito feliz, ele é um contador por formação, trouxe uma série de inconsistências que tem na PEC, mas eu vou colocar outras. Um dos argumentos colocados é com relação aos 12 bilhões, que, olha, o Supremo Tribunal Federal, sempre ele, do auxílio maternidade, está aqui colocando esse valor, a gente tem que ter para pagar. Aí você vai mudar todo um escopo, todo um regime de Estado para cumprir 12 bilhões do STF? Não! Tem outras alternativas, sabia? Sabe quais? Por exemplo, o corte dos supersalários, presidente. Já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Está no Senado, na CCJ. O senhor sabe quanto é que dá esse valor de economia para o nosso país? 11,1 bi. Está quase resolvido os 12 do auxílio maternidade. Quase resolvido. Mas vamos além. Vamos além. Privatização de estatais deficitárias.
que está jorrando dinheiro, senador Cleitinho, de prejuízo, de uso político, de cabide eleitoral. Sabe quanto é que dá? 8 bi. Você pega os 11 mais 8, você já tem 19,1 bilhões. Você quer outro? Que a gente precisa ver a questão de publicidade. Publicidade. Sabe quanto é que dá? 3,4 bilhões. Por que que não se corta? Não se faz um contingenciamento nisso, nos gastos públicos? Você tem a venda de ações do BNDES. Empresas são de BNDES, tem participação vendendo. Sabe quanto é que dá para colaborar com o país? 43 bi. Aí eu pergunto a quem está acompanhando essa sessão, senadoras, que vão decidir isso, senadores, brasileiros que estão apreensivos com o que nós estamos votando aqui. Repito, de uma forma tratorada, abrindo exceções, colocando digitais em algo que vai dar problema. É um cheque em branco que está se dando ao governo Lula para dar uma escapada do arcabouço fiscal e utilização nas eleições do ano que vem. É isso. No fundo é isso, porque as alternativas estão aqui. Alternativas estão aqui, como eu listei uma a uma, que se pode resolver, que nesse argumento de auxílio maternidade não cabe. Isso é conversa para boi dormir. Então, eu quero dizer que é uma PEC do calote. Não foi chamado de PEC do calote no governo anterior? É como o senador Isalci falou, é superlativo. O que é que você pode dizer que é mais calote? Qual é a palavra que sintetiza mais? O senhor tem razão, senador Isalci. Isso é pior do que calote. O que nós estamos fazendo aqui. E é um desrespeito com a Casa Revisora da República. Não teve tempo, não tivemos tempo de análise do texto. Uma PEC votando de forma virtual não tem cabimento. Ainda tem outro item aqui que se poderia resolver esse problema se tivesse um mínimo de interesse, de cuidado com o dinheiro do país. Aí você diz, não, o dinheiro é do país. Senador Espiridião, a mim que está nos assistindo. O dinheiro é do país, não, o dinheiro é de quem paga imposto. O dinheiro é do povo, que não aguenta mais aumento de impostos. A cada 37 dias no governo Lula teve aumento de imposto. É isso que vai acontecer. Então, não tem o menor cabimento. Se for para votar o texto original, que foi discutido, debatido à exaustão, do trabalho capitaneado pelo senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro, estamos dentro. Voto a favor. Mas não tem como votar a favor, senhor presidente, de um texto desse totalmente inconsistente, cheio de brecha, aí depois vai dizer, ó, votamos às pressas, aquilo. Não. Não. Nós, e faço aqui um apelo à senhora senadora, senhores senadores, temos que votar contra. E caso passe, aprovar os destaques, que aí é uma questão do mal menor. Tem as diárias também. Só de diária dá 1,3, que pode ser contingenciado de viagens. Então você tem aqui um escopo que está totalmente encaminhado para se resolver o problema, não precisava abrir dessa forma, como a gente sabe que é um cheque em branco para o governo Lula, e já deu de cheque em branco. Já deu de cheque em branco. Senhor presidente, eu voto contra essa matéria. O Novo orienta contra essa PEC, por todos os motivos aqui expostos. E esperamos, mesmo com o Senado esvaziado. Você vê que teve colega aqui, tentou falar, ficou difícil,
É diferente quando a gente tem uma sessão, o senhor mesmo sempre colocou, inclusive publicamente, e eu concordo com o senhor, que uma sessão tem que ter senadores na casa, ainda mais num assunto como esse, porque senão exclui o debate o senhor mesmo, e eu concordo com o senhor. Mas a gente está fazendo mais uma vez, senhor presidente, o apelo que eu faço para encerrar, o senhor já foi benevolente com o tempo, eu lhe digo, coloca na próxima sessão, já começou, mas o senhor já suspendeu a sessão que tinha começado, votação que tinha iniciado, o senhor já fez. Suspenda essa votação e coloca para o primeiro dia útil de agosto. Nós vamos ter 12 dias para estudar, para mergulhar, para fazer o impacto financeiro que não veio aqui, aí a gente vota. A gente vota com consciência, mas desse jeito, eu acho que o Senado, se tiver responsabilidade, com todo respeito, vota contra essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Espiridião Amin. Presidente, eu vou surpreendê-lo, porque eu vou falar pouco, mas muito pontualmente vou me dirigir ao senador Jacques Wagner. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu votei e voto contra a urgência, mas voto a favor do conteúdo. Porque, na realidade fiscal, os estados e os municípios estão numa situação de caminho da insolvência. E uma coisa é ser a favor da urgência. Eu já votei contra, perdi, voto a favor do texto. E digo ao senador Jacques Wagner que esta PEC, ela repete aquilo que a oposição de então chamou de calote. Eu acho que o senador Davi Alcolumbre votou a favor da então PEC do calote. Eu votei também. Eu votei no governo Bolsonaro, eu votei a favor do que a oposição chamava de PEC do calote.